A lei de alienação parental está completando 15 anos com a possibilidade de ser revogada. O objetivo da lei é impedir que o pai ou a mãe procure afastar um ou outro do convívio com os filhos. É isso que se chama alienação parental. Mas a lei estaria sendo deturpada e 2 projetos de revogação estão sendo discutidos no Senado e na Câmara dos Deputados. Nós vamos discutir esse assunto com a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, que nos atendeu para falar de um tema tão importante. Secretária, muito obrigado por nos atender. Muito bom poder discutir isso. Bom, vamos contextualizar para aqueles que nos assistem. Então, como eu disse, nós temos 2 projetos de lei, um tramitando na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado há um projeto que já foi aprovado em uma comissão, será agora votado na Comissão de Assuntos Econômicos, e esses projetos, tanto na Câmara quanto no Senado, simplesmente revogam a lei. Eu pergunto para a senhora qual que é a posição do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ao qual a Secretaria está vinculada. Nós somos frontalmente, não, é porque eu estou embolando aqui, nós somos radicalmente favoráveis à revogação da lei. Ou seja, contra a lei, a favor da revogação. Contra a lei, a favor da revogação. Por quê? Porque ela foi muito importante, né? Em 2010, quando ela é aprovada... Está fazendo 15 anos, né? 15 anos. Então, já virou uma adolescente, né? E ela nos ajudou muito na discussão do próprio conceito. Ninguém usava alienação parental, né? Nessa discussão de tentar preservar crianças e adolescentes da briga e do litígio de pai e mãe. Acho que a gente aprendeu muito, né, com a lei, de ter novos ordenamentos jurídicos, de ter novas pesquisas, novos debates, mas com o tempo, essa lei começou a ser usada de uma maneira desvirtuada. E os movimentos, principalmente movimentos de mães, feministas, de mulheres em geral, de mulheres da justiça, começaram a perceber que essa lei estava sendo usada muito para colocar ingredientes na disputa dos pais, que em quase a sua absoluta maioria são os que saem de casa e a mãe fica a responsável. Então, quando o pai, e agora a gente está ouvindo uma outra expressão, que chama violência vicária, que é o pai usar do seu poder econômico para afastar as crianças da mãe. Mas quando o pai usa a lei, alega a lei da alienação parental, nunca no melhor interesse da criança, mas dentro dessa disputa conjugal. Mas essa disputa existe. Então, algumas pessoas perguntam o seguinte: não seria, então, viável mudar a lei para evitar essa espécie de chantagem, que é o que a senhora está dizendo? Mas nós já temos ordenamentos jurídicos, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pensam sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. Então, existem ordenamentos jurídicos, né? Existem leis que já preservam e que a alienação parental agora, ela não é mais necessária, o uso dessa lei. Por quê? Porque você pode até melhorar, você pode mudar, mas ela não é mais necessária. Eu acho que ela cumpriu o seu papel, né? Ela foi importante naquela hora, mas nós, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e na Secretaria Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, pelo que nós já pesquisamos, conversamos, ela realmente não é mais necessária. Pode melhorá-la, mas não é necessário. Mas, secretária, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, muitas pessoas na sociedade, quando ouvem esse debate, estão querendo acabar com uma lei. As pessoas sabem, a alienação parental existe, nós vemos isso na prática. As pessoas não podem achar que essa é uma medida ruim. O que eu pergunto é o seguinte: qual é a percepção de vocês em relação ao sentimento da sociedade? A sociedade está devidamente esclarecida sobre os problemas da aplicação da lei e a necessidade da revogação? Essa é uma pergunta complexa, porque quem ainda não usou e não precisou usar a lei da alienação parental, geralmente nem a conhece.
Então, tem uma visão assim, no imaginário de que legal, essa lei protege. Mas quando ela acontece na prática, e hoje tem acontecido cada vez mais, quando ela acontece na prática, fica muito evidenciado esse papel de afastar a mãe e usar este argumento jurídico, né, para embaçar a discussão daquela relação, porque essa relação conjugal muitas vezes significa a guarda, muitas vezes significa o dia que busca, o dia que leva. Então, você deve conhecer muitos casos, eu também, né, do pai que aparece a cada 3 semanas e aí reclama porque aquela hora, esses são os casos que eu mais conheço da minha convivência. O pai fala, não, agora você chegou, me entregou ele tarde, a mãe está voltando da feira, teve que levar as crianças para a feira com ela, teve que dar banho, arrumar a malinha e atrasou 2 horas. E nesse caso, ele fala, ele usa, chama o advogado dele, alega alienação parental e aí vem o imbróglio. Porque o pior que pode acontecer é o pai ou a mãe não verem mais as crianças. As pesquisas mostram, assim, a separação não é traumática. Traumática é a briga daquele pai e daquela mãe, que assustam as crianças, que geram insegurança, que começam a falar, será que eu tenho gostado do meu pai? Ficar do lado do meu pai, ficar do lado da minha mãe. Então, hoje, adultos que tiveram pais divorciados na adolescência, na infância, e que estão felizes, muito bem, perguntam, mas você está bem, assim, como é que foi? Ele falou, meu pai e minha mãe sempre foram amigos. Porque a gente tem que conversar com a criança, assim, o pai e a mãe não acabam e não separam. O que acabou foi o casal. Mas o seu pai e a sua mãe continuarão gostando de vocês, continuarão cuidando de vocês. Aí tem a guarda compartilhada, que cada semana fica na casa de da mãe, do pai, né? Tem famílias que o pai vai lá, dorme com as crianças 2, 3 vezes por semana. Isso gera um clima de segurança, principalmente quando são crianças pequenininhas. O que traumatiza é o casal brigando e usando a questão da parentalidade, né, para agredir e ofender um ao outro. Bom, vamos avançar um pouco na definição disso, né? A lei diz que a alienação parental é uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, visando a prejudicar o vínculo com o pai ou com a mãe. Ou seja, é uma violência psicológica. Independentemente de existir ou não essa lei específica, isso acontece, essa violência psicológica. Acontece. Quais são os caminhos, a senhora já citou alguns, mas os caminhos, inclusive, fora da lei ou até nas outras legislações para impedir que isso aconteça? Olha, primeiro, nós temos um artigo na Constituição que ele é estruturante para o nosso trabalho, que é o artigo 227 da Constituição. E esse artigo fala, criança e adolescente são prioridades absolutas para a família, para a comunidade, para as políticas de governo, para todas as decisões. Usássemos nós mais o artigo 227, a gente não ia precisar de outros, porque você fala assim, qual o melhor interesse da criança? Porque ele visa o melhor interesse da criança. Então, ao ter essa disputa, a gente, por exemplo, tem mães que alegam Maria da Penha porque elas sofreram violência, né? Tem casos de mães que foram estupradas pelo ex-marido, então elas alegam esse tipo de violência e aí o pai é proibido de ver os filhos porque muitas vezes agrediu os filhos também. E eu estou aqui citando só casos reais, eu não estou supondo. Aí, geralmente, o juiz, a juíza impede que ele veja as crianças, porque ele oferece um perigo. Ele, então, usa a lei da alienação parental
e fala, não, ela está me impedindo de ver meu filho, e ao usar a lei da alienação parental, ele muitas vezes consegue até a guarda. E é isso que a gente acha que é um ingrediente a mais numa disputa que hoje já tem ordenamentos jurídicos para proteger, porque eu não estou falando de proteger dois adultos. Nós somos adultos, a gente que se vire. Proteger a criança. O problema é proteger a criança. É a mesma coisa dessa questão hoje da Lei 2628, do ambiente digital. O que eu quero? Eu não quero proteger uma plataforma que tem sede em Nova York e o dono é um dos homens mais ricos do mundo. Eles sabem se proteger. Eu quero proteger a criança que, com 8 anos, está sendo assediada sexualmente por uma plataforma. Então, o nosso trabalho é qual o melhor interesse da criança. E aí, neste caso, se a lei da alienação parental for extinta, ela não vai fazer diferença e não vai fragilizar a criança ou o adolescente na defesa do seu melhor interesse. Para corroborar o que a senhora acabou de falar, eu tenho alguns dados aqui de uma pesquisa que foi feita por 2 pesquisadoras da USP, analisando cerca de 1.500 processos de alienação parental nos tribunais de São Paulo, Minas e Rio. Elas descobriram que a mãe foi alvo da acusação de alienação em 80% dos processos e em 70% havia casos de violência sexual, abuso contra as crianças. Aí não precisamos nem falar mais nada, né? Pois é, mas... Não, precisamos. Mas estou dizendo, essa pesquisa corrobora a nossa posição, que não é uma posição tirada da minha cabeça, assim, sonhei com isso. É uma posição que vem da pressão dos movimentos sociais, da pressão da sociedade civil, que é o que nos move no governo. É o movimento social que nos tira do lugar. E foram eles que levaram esse debate, inclusive para o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A partir desses dados, a partir desses resultados, e isso é uma pesquisa científica, né, que mostra que hoje a lei da alienação parental está sendo usada contra a mulher. Nós vemos por essa pesquisa que, de fato, majoritariamente é contra a mulher. Mas haveria também uso contra homens, porque há situações familiares nas quais a mulher também exerce algum tipo de pressão contra o marido, não? Sim, existem casos que a mulher está brigando com o marido atraiu e ela ficou com muita raiva e ela começa a dificultar as visitas, a impedir que a atual namorada do pai apareça, a criar um clima, que foi a partir desses debates lá em 2010, né, de quem faz o quê para afastar as crianças do pai ou da mãe, mas as mulheres tiveram a lei da alienação parental como uma proteção lá em 2010, 2011, porque ela efetivamente prometia fazer isso. Só que você tem um pai, vamos pegar um pai de classe média alta, que agrediu, que é uma figura violenta. No dia que ele brigou com a mãe, ele também acabou batendo nas crianças. Ou que pressione economicamente, porque esse tipo de violência econômica também existe. Demais, né? demais. Do homem em relação à mulher, demais. Ou da mulher em relação Ainda mais quando a mulher deixou de trabalhar por causa das crianças, então ela depende dessa pensão e ela está tentando se recolocar no mercado de trabalho, né? E aí o pai começa a chantagear com a questão do recurso. Mas mesmo quando a mulher, por causa do litígio do casal, né, usa a lei da alienação parental, ainda é um número pequeno em relação, né, que essa pesquisa mostra que os homens têm usado hoje. Pois é, a pesquisa mostra então, e os dados que a senhora traz mostram que a mulher vítima de violência, todo tipo de violência, se sente frágil com a possibilidade do marido recorrer à lei da alienação parental. Por outro lado, a lei, então, poderia estar também
impedindo mulheres de denunciar essa violência? Poderia ser um elemento a mais para que a mulher se retraia e não denuncie? Esse medo de que vão tirar meu filho? Isso. Esse efeito existe? Existe. E o medo é a coisa que mais imobiliza uma mulher. O medo da violência física, o medo do corte da pensão, o medo de perder os filhos para a guarda do pai. E isso imobiliza e ela passa... E muitas vezes o advogado fala, ó, cuidado que ele vai usar a lei da alienação parental. E aí é a primeira vez que as pessoas têm contato, as mulheres falam, lei da alienação. E aí ela vai saber o que é. Então, em muitos casos, elas retiram a queixa porque elas se sentem fragilizadas. E ao analisar isso tudo, com esses números de pesquisas que têm sido feitas, é que foi ficando mais forte essa ideia de que essa lei hoje mais atrapalha e, no meu caso, de defesa de criança e adolescente, ela não protege mais crianças e adolescentes, principalmente crianças. Nós falamos aqui, então, que a alienação parental, basicamente, se trata de uma violência psicológica. Não só. Não só, principalmente. A criança que é vítima dessa violência psicológica, como é que a secretaria, como é que o Ministério insere esse tipo de violência sofrida pela criança nas políticas globais de proteção à criança? Porque quando se fala de proteção da criança, a gente pensa no abuso sexual, na violência física, outras violências. Essa violência psicológica também está inserida nessas políticas? Sim. E aí, nós, como Ministério, a gente é mais um espaço da articulação. Então, fortalecer o Conselho Tutelar, né, fazer esses debates aqui no Legislativo, equipar conselhos, mas nós temos, por exemplo, uma escola de conselhos, que é para formar, são 30 mil conselheiros tutelares no Brasil, e muitos deles, porque eles são eleitos, alguns fazem prova em alguns lugares, outros só se candidatam e chegam muito despreparados. Então, o Conselho Tutelar é a primeira porta, né, de entrada para denunciar esse tipo de caso. E aí o conselheiro tem que estar fortemente preparado para não se envolver, para que escute. E a primeira pergunta do Conselho Tutelar é, mas como que está a criança? Porque não vai se envolver na briga do ex-marido com a ex-mulher. Mas ele vai pensar assim, as crianças estão protegidas? E aí ele encaminha, né, seja para a vara da família, seja para uma delegacia. E o outro, que é o Disque 100. Né? O Disque 100 é o telefone de direitos humanos do Brasil. O atendimento é presencial, você não é atendido por uma máquina. É aqui em Brasília, mas nosso fluxo de trabalho significa encaminhar aquela denúncia para quem é devido e dar um retorno para o denunciante. A denúncia é anônima, ela não sai ali daquele círculo e ela pode ajudar as mães. Eu estou forçando assim, nas mães, porque são as que sofrem mais e são mais prejudicadas pela fragilização. Esse tipo de violência psicológica, especificamente, ela pode ficar invisibilizada porque a criança não consegue manifestar, porque a criança tem medo e até porque o conselheiro e outras autoridades, outros agentes públicos não têm a capacitação adequada para perceber? Pode ficar inviabilizada, mas principalmente a escola. Por isso, o Ministério da Educação tem hoje, e a gente participa do grupo, de um projeto que chama Escola que Protege. Porque é na escola que ele vai 5 dias na semana e que às vezes ele fica em tempo integral, então a professora tem um contato às vezes de 7 horas diárias, ela percebe. Quando a criança começa a ir mal na escola, começa a ficar isolada no pátio, chora sem razão, fica às vezes agressiva, ela não tem marca. Né? Porque a violência psicológica não aparece no corpo. Né? E aí, esse projeto do Escola que Protege tem feito essa formação e a indicação, porque não é a escola que vai resolver, mas a escola pode encaminhar.
E a escola, nesse caso, é o nosso núcleo mais próximo da proteção da criança e do adolescente por essa convivência, e ela precisa estar sensibilizada para isso. Eu já vi alguns juristas, alguns advogados defenderem a manutenção da lei com o argumento de que ela trouxe a conceituação de alienação parental, que não está presente em outros instrumentos jurídicos, então ela traz um elemento novo. Nós não poderíamos, por exemplo, modificar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para introduzir algo específico ou até criar uma nova lei que não seja essa que está aí? Ou a senhora acha que não é necessário? Eu acho que não é necessário, mas assim, o ECA, ele é uma obra em construção. Ele tá sempre se adaptando. Então, a Lei 2628 do Ambiente Digital, né, que a gente está chamando do ECA Digital, ele, há 10 anos, não era necessário, ninguém falaria disso. Então, a gente pode pensar nessas modificações dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu tenho segurança de te falar, que é a lei mais mal falada e menos lida. Ninguém conhece. Só quem usa é que começa a entender a importância do Estatuto na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente pode, né, não só usar os artigos que já existem, como ampliar o debate. Mas essa lei, ela hoje mais atrapalha do que ela ajuda. A senhora, como secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é também presidente do Conselho, né, no CONANDA, o Conselho Nacional, que reúne entidades da sociedade civil, organizações que trabalham com o tema da infância. No CONANDA, há um consenso de que é preciso revogar a lei. Como essas entidades da sociedade civil que estão reunidas no CONANDA se posicionam em relação a esse tema? Também totalmente favoráveis a acabar com a lei da alienação. Tem um termo correto, né? Revogar a lei da alienação parental. O CONANDA é muito favorável a isso. E além do CONANDA, até no diálogo que o CONANDA estabelece, por exemplo, com os operadores do direito, com o parlamento, a senhora entende que nessas instâncias também há esse sentimento? Não, em algumas instâncias não existe consenso. Aqui no Legislativo não existe consenso. Algumas pessoas acham que sim, pode manter, ou sim, pode melhorar, ou não, vamos revogar. O que é até natural do parlamento, claro. Porque no parlamento isso acontece mesmo, né? Não, e é natural da democracia, salve a democracia, porque aqui a gente pode falar, todo mundo pode falar tudo, dar a sua opinião e a maioria vai decidir. Quer dizer, o charme da democracia é que quem tem maioria leva. E aí a gente tem que respeitar. Então, esse debate sendo feito aqui, que é a Casa do Povo, né, para mim é o melhor lugar para que esse debate aconteça. E com a escuta sensível da sociedade civil. Nós mesmos fizemos uma nota técnica e enviamos para os outros setores do governo que articulam as relações políticas, sendo totalmente favoráveis à revogação. Eu tinha perguntado também dos meios jurídicos. A senhora tem uma percepção de como eles se posicionam? Advogados, defensores? Eu não tenho uma posição qualificada, porque a gente escuta muitos setores, como o CNJ, Ministério Público, que todos participam do CONANDA de uma maneira ou de outra, mas são os setores envolvidos na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Assim, no geral, eu não escutei ainda o outro lado e nem chegou para nós nenhum posicionamento que me desse subsídios para poder te responder. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Nada, prazer. Obrigado também a você que nos acompanhou. Essa entrevista e todos os programas da TV Senado estão disponíveis para você rever, compartilhar lá no nosso site senado.leg.br/TV ou no nosso canal no YouTube. Quando você se inscreve no nosso canal, tem acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Obrigado pela companhia. Até o próximo Cidadania.
Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a ANCHAM entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Oi, pessoal! Hoje o nosso assunto é Ministério Público. E você sabia que ele também atua na Justiça Eleitoral? Pois é. Fica comigo que eu vou te explicar. Roda a vinheta, diretor. Então é isso. Seguinte, o Ministério Público, ou MP, como a gente chama, é uma instituição independente que tem uma missão super importante. Ele atua como fiscal da lei, na proteção da democracia, da ordem jurídica e dos direitos da sociedade. Bom, e você pode estar se perguntando, qual o papel dele no processo eleitoral? A instituição participa das sessões presenciais e virtuais do TSE, acompanha os julgamentos e dá pareceres, que podem ser por escrito ou falados, ali mesmo no plenário. Mas ele não vota como as ministras e ministros, viu? Ele colabora, opina e orienta. E não para por aí. O MP eleitoral também entra com ações na justiça quando alguém quebra as regras das eleições, tipo compra de votos, propaganda irregular, essas coisas. Ou seja, o Ministério Público Eleitoral está em todas as etapas, do início ao fim, para garantir eleições limpas, justas e transparentes. Agora sim, dá para você dizer que já sabe o que é e o que faz o Ministério Público Eleitoral. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, compartilha com a galera e segue a gente nos perfis oficiais do TSE nas redes. Então é isso. Tchau! Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 30 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Foi preso em flagrante por falso testemunho na CPMI do INSS o presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Carlos Roberto Ferreira Lopes. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão.
O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros, decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso, com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. O presidente da CONAFE, Carlos Roberto Ferreira Lopes, negou em depoimento à CPMI do INSS a participação da entidade em fraudes nos descontos associativos. O pecuarista disse ainda desconhecer a movimentação de quase 2 milhões em apenas 2 meses em sua conta pessoal. Ele também não reconheceu que pessoas mortas tenham sido indicadas pela Confederação para serem descontadas. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a CONAFE, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita e de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a CONAFE não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela CONAFE. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da CONAFE ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A CONAFE desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da CONAFE passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, falou sobre a fiscalização das associações. Ele também afirmou que a CONAFE arrecadou desde 2020 mais de 800 milhões de reais. Nós vimos que a CONAFE, ela arrecadou 50 milhões em 2020, 50 e poucos em 2021, 90 em 2022, 200 em 2023 e 300 em 2024, totalizando 806 milhões de descontos. Olha, poucas empresas no Brasil em 5 anos têm um faturamento como esse. A principal pergunta que eu quero fazer da noite: quem fiscaliza a CONAFE?
É TCU, TCE, é Ministério Público? Qual é a entidade que fiscaliza a CONAFE e as outras entidades associativas? Essa é uma pergunta que nós, parlamentares, precisamos ter a responsabilidade de suprir essa ausência de fiscalização. Foram quase R$1 bilhão sem uma fiscalização. Sabe qual é o resultado? O resultado é que a CONAFE recebeu 806 milhões. Mais cedo, o relator da CPMI do INSS anunciou que iria pedir ao colegiado a aprovação da prisão preventiva de Carlos Roberto Ferreira Lopes na próxima reunião da CPMI, agendada para esta quinta-feira. Amanhã irei apresentar um pedido para quinta-feira nós analisarmos de prisão preventiva, porque estamos diante de uma organização criminosa poderosa, que arrancou do brasileiro 800 milhões de dinheiro de aposentados e pensionistas e teve a ousadia de criar 2 instituições para arrancar dinheiro de emendas parlamentares, que muitas delas fraudadas com esse mesmo grupo, e também arrancar dinheiro do governo federal. Então, quero dizer que hoje, depois de ouvir os depoimentos e esclarecimentos, aqui está todo o fluxo desses 800 milhões de reais. Esses 800 milhões de reais, como foi dito aqui, foi para a vaca, mas vaca que tirou leite para o núcleo familiar do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes. Portanto, eu quero dizer que me abstenho de pedir a prisão em flagrante por falso testemunho, porque amanhã estarei apresentando um pedido de prisão com justiça e com fundamentos da prisão preventiva de Carlos Roberto Ferreira Lopes, porque transformou um núcleo associativo numa verdadeira lavanderia de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Depois do depoimento, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, falou sobre os próximos passos do colegiado. Ele afirmou que pretende ouvir Maurício Camizotti, empresário acusado de fraudes e possíveis laranjas utilizados na lavagem de dinheiro. De uma maneira geral, nós temos 3 cérebros nessa questão, nesse assalto à Previdência brasileira. O primeiro deles é o senhor Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, que já está preso. O segundo deles, que nós ainda não ouvimos, é o senhor Maurício Camizotti. E o terceiro é o senhor Carlos Roberto Lopes, que hoje vocês acompanharam. Esses 3 têm uma ligação em comum, o modus operandi, a forma como eles tomavam dinheiro dos aposentados, corrompiam os servidores do INSS e desviavam os recursos. Eles agem da mesma maneira. É uma espécie de escola do mal, que começou com um esquema e foi se desdobrando em outros. Esses são os 3 principais. Da agora para frente, nós esperamos ouvir o senhor Maurício Camizotti, esperamos que o ministro entenda o nosso pedido de reconsideração sobre o habeas corpus, que deu a ele o direito de vir ou não. Ele vindo, eu entendo que nós ouvimos os 3 principais. E vamos começar a trazer aqueles que foram usados como laranjas, as contas, os nomes e os diretores das empresas que ajudaram a desviar o dinheiro dos aposentados brasileiros. O próximo depoimento, presidente, antes da gente concluir, é o de quinta-feira, que era esse segundo que seria hoje, ficou para... Nós estamos já, eu vou analisar com a secretaria da comissão, quem nós vamos trazer na quinta-feira. Está previsto o ministro da CGU, mas eu entendo que nós estamos num ritmo muito bom de esclarecimento. Vou procurar trazer aqui uma autoridade policial que tenha participado das investigações e possa contribuir com mais dados, ou até mesmo trazer pessoas que tiveram as contas usadas por essa quadrilha e os nomes colocados em risco. Ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política. A frase é do ministro Edson Fachin, que tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Na vice-presidência do STF, assumiu o ministro Alexandre de Moraes.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outras autoridades prestigiaram a cerimônia. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão comandar o Supremo Tribunal Federal no biênio 2025-2027. Fachin, além de tomar posse na presidência da Corte, ficará no comando do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, durante o mesmo período. Moraes assumiu a vice-presidência do STF. Várias autoridades dos três poderes da República prestigiaram a posse, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice, Geraldo Alckmin, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Hoje é o dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Hoje, os senadores devem votar em plenário o último projeto de regulamentação da reforma tributária. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, permitindo a implementação de um período teste já em 2026, conforme previsto em lei. O IBS vai substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, principal imposto dos estados, e o Imposto sobre Serviços, ISS, dos municípios. O projeto de lei complementar é a última parte da reforma tributária que falta ser votada. A análise do texto pelo plenário deve acontecer esta semana, após ser adiada na última terça-feira. Eu tive a solicitação de vários senadores, colegas nossos, senadores e senadoras que não estão presentes e não podem, aqui no plenário do Senado, debater as suas emendas destacadas, inclusive o relatório apresentado, esta solicitação que nós fizéssemos a transferência da deliberação desta matéria complexa para a próxima terça-feira. Mais de 150 emendas de plenário já foram apresentadas. Os parlamentares pediram ao presidente da Casa para votar separadamente cada uma delas. Se aprovado pelo Senado, o texto retorna à Câmara dos Deputados. E a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar hoje projeto que impede o repasse à tarifa de energia elétrica de perdas como furtos de cabos. Outra proposta na pauta define o limite da dívida consolidada da União. O projeto de resolução é de autoria do senador Renan Calheiros e recebeu parecer favorável do relator, senador Oriovisto Guimarães. Pelo substitutivo, a dívida bruta do governo não poderá ultrapassar 80% do PIB e também não pode ser 6,5 vezes maior que a receita corrente líquida da União. A definição desse limite é competência privativa do Senado, prevista na Constituição, para a União, estados e municípios, mas apenas o limite da União ainda não foi estabelecido. Estamos fazendo um estudo aprofundado para fazer um trabalho que permita ao governo brasileiro fôlego para se adaptar, que não atrapalhe o Banco Central, que não crie qualquer dificuldade para a economia brasileira. Pelo contrário, o que nós queremos é criar mais garantias para os investidores. O que nós queremos é que os juros abaixem. Se os juros abaixarem, nós vamos ter um país com crescimento sustentável. Caso esse limite seja ultrapassado, a União ficará sujeita às medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e terá que apresentar ao Senado um relatório em 30 dias. O ministro da Fazenda também deverá comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos em até 15 dias. Também está na pauta da comissão um projeto que impede o repasse ao consumidor dos custos com perdas não técnicas de energia elétrica, como furtos e erros de medição. Pelo texto, esses valores serão divididos entre a União e as distribuidoras, conforme limites fixados pela ANEEL. Outra proposta que será analisada destina 3% dos recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para programas de saneamento em áreas rurais. 10 reuniões de comissões, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda desta terça-feira.
Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada. Primeiro, para examinar projetos, como o que cria o plano Rios Livres da Amazônia. Segundo, para debater em audiência pública os efeitos do mecanismo de cons-off no setor elétrico, com foco nos impactos contratuais, nos encargos tarifários e nas consequências para o consumidor brasileiro. O cons-off é quando uma usina está pronta para gerar energia, mas fica impedida em razão de limitações na rede, como falta de infraestrutura para distribuição ou baixa demanda ou outras. Às 9h30, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem reunião prevista, uma audiência pública para ouvir o ministro da Defesa. José Múcio Monteiro Filho deve falar sobre os assuntos referentes à pasta. Também às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional reúne-se para examinar as indicações das emendas da comissão ao orçamento deste ano. Às 10 horas, como vimos, reunião marcada da Comissão de Assuntos Econômicos. Na pauta, projeto que prevê a gratuidade no transporte coletivo ao acompanhante de recém-nascido por ocasião da condução deste para a realização de exame ou consulta no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, bem assim para retorno ao domicílio após o atendimento. Também às 10, reunião prevista na Comissão de Educação e Cultura. Um dos projetos prevê a obrigatoriedade de inclusão de artistas locais em eventos artísticos promovidos pela administração pública federal, estadual e municipal. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Segurança Pública. Na pauta, projeto que prevê a identificação de áreas de alto risco de ocorrência de crimes em aplicativos de navegação e mapas. No mesmo horário, está prevista a sessão especial no plenário do Senado para celebrar os 75 anos da Associação de Assistência à Criança Deficiente, conhecida também pela sigla AACD. A entidade possui centros de reabilitação e atua também em parceria com outras instituições. E logo mais, às 14h, a Subcomissão Temporária da Prevenção e Tratamento de Câncer deve se reunir em audiência pública para discutir o câncer do colo do útero, em busca de políticas públicas de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e assistência integral. Outra audiência pública está prevista para as 2 horas, é na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, para celebrar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor e refletir sobre o papel do CDC na proteção, transparência e harmonia das relações de consumo. Também às 14 horas, como vimos, o plenário do Senado se reúne em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e prevê outras medidas relacionadas à reforma tributária. Às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1303 deve retomar a reunião da semana passada, quando começou a examinar o relatório. A MP regula a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais do país. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1309 tem audiência pública marcada para discutir a matéria. A MP trata do Plano Brasil Soberano e do Comitê de Acompanhamento das Relações Comerciais com os Estados Unidos após as tarifas impostas pela Casa Branca. A precarização das relações de trabalho foi tema de sessão temática realizada nesta segunda-feira no plenário do Senado. Terceirização, intermediação irregular e pejotização, quando trabalhadores são contratados como pessoas jurídicas, deixando de ter acesso a benefícios previstos na CLT. Modalidades de contratação que fragilizam os direitos trabalhistas, aumentam a informalidade e afetam a sustentabilidade da Previdência Social, defenderam alguns participantes do debate. A terceirização, quando mal aplicada, transforma trabalhadores em cidadãos de segunda classe. Infelizmente, é a porta, repito, escancarada para o trabalho escravo. Nenhuma das pessoas desse plenário defende a impossibilidade da contratação de uma efetiva pessoa jurídica ou de um efetivo microempreendedor individual. O que não se pode admitir é a contratação de trabalhadores
trabalhadores, na condição de um PJ ou de MEI, apenas com o intuito de afastar a incidência da lei trabalhista. Mas é um tema que provoca muita polêmica. A pejotização e a terceirização não se reduzem a mecanismo de contenção de custos e devem ser vistas como instrumentos legítimos de empreendedorismo, eficiência e ampliação de oportunidades. Não está dizendo que houve substituição do trabalho, ou seja, pessoas saindo do mercado formal e indo para o mercado de aplicativos. Ele fala que muita gente está vindo para cá, são novos trabalhadores, abriram novas portas além do mercado formal, e é óbvio que nós todos sabemos hoje que pessoas que saem, que são desempregados, eles têm uma solução imediata. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, ressaltou que esse não é um debate ideológico, mas constitucional e que diz respeito ao futuro do país. Eu não vejo progresso nisso, eu vejo retrocesso. Talvez o progresso seja construir uma outra legislação com outro desenho para determinadas formas de trabalho, mas não desproteger. Porque nós temos velhice, acidente, descanso, temos uma série de proteções que vêm da Previdência Social. E como vai ficar esse discurso? Quem vai pagar a Previdência? Quem vai ser responsável pelas gerações futuras? Essa é a minha pergunta. Hoje nós já temos geração que sequer vai ter oportunidade, não tem essa oferta, senador. Quer ser CLT ou quer ser PJ, não existe essa oferta. O modelo de negócio que é apresentado é único. Essas crianças que estavam aqui, a se permanecer, não saberão o que é o vínculo de emprego. A importância da igualdade de gênero foi discutida durante 2 dias em Brasília. O Senado Federal sediou o 17º encontro da rede parlamentar, com participantes de 22 países. A declaração final diz que a igualdade de gênero é componente essencial da democracia e que os parlamentos têm a responsabilidade de salvaguardar os avanços conquistados e impulsionar marcos legislativos, orçamentários e institucionais que garantam o pleno exercício dos direitos das mulheres e meninas em toda a sua diversidade. O documento produzido ao final desse encontro vai orientar os diferentes países, inclusive socializando boas experiências. Os nossos direitos precisam ser assegurados e que a gente possa avançar. Lógico que não é simplesmente uma lei que vai garantir isso. É a lei, são as condições reais dentro dos partidos. Então, acho que é um processo que já avançou, mas ainda temos um grande caminho pela frente. 14 diretrizes foram determinadas no documento final. Entre elas, promover a implementação integral da Plataforma de Ação de Pequim como roteiro para a igualdade de gênero, rejeitar os discursos e ações que buscam enfraquecer os direitos das mulheres, tornar visíveis os benefícios da igualdade de gênero, fortalecer a participação dos cidadãos nos processos legislativos e respaldar o papel histórico e transformador dos movimentos feministas. Foi maravilhosamente bom o evento, com muito interesse, muita participação, muitas ideias de mulheres jovens que vão fazer o futuro do Brasil. A igualdade de gênero não é somente um desafio que as mulheres devem resolver. As mulheres devem se unir para tentar se integrar, para tentar competir, para tentar ter todas as oportunidades. Mas também é um desafio dos homens, que entendemos que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que no mesmo trabalho, mesmo salário. Pero también es un desafío de los hombres, que entendemos que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho, que al mismo trabajo, mismo salário. Os participantes de 22 países das Américas e do Caribe se reuniram durante 2 dias no Senado Federal. Foi o 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas Pequim +30, promovendo a equidade em um mundo em transformação. Você já conhece o Senado Verifica Fato ou Fake? A plataforma, que completa 5 anos, está de cara nova, com mais ferramentas para combater a desinformação. Acompanhe na reportagem.
O Senado Verifica está de cara nova. O site que combate a desinformação ganhou um visual mais moderno e passa a investir na prevenção com foco na educação midiática. A nova plataforma reúne matérias especiais, vídeos educativos, podcasts e um repositório institucional que organiza todas as ações do Senado contra a desinformação. A gente sai de um papel de simplesmente responder e checar notícias falsas para um papel de preparar o cidadão para reconhecer uma notícia falsa. De que forma a gente vai fazer isso? A gente vai disponibilizar textos, pesquisas, indicar livros e munir o cidadão de informação para identificar quando uma notícia é falsa e impedir a proliferação de notícias falsas na base, preparando o cidadão para reconhecer isso e para não reproduzir essas notícias que são tão danosas à nossa democracia. Veja as principais novidades: visual moderno e mais intuitivo, página principal dinâmica, conteúdos em destaque, área de conhecimento em educação midiática, podcast do Senado Verifica, base de dados e pesquisas do Data Senado, acesso facilitado à legislação e um repositório institucional. O novo site também amplia a transparência ao organizar as ações do Senado contra a desinformação em um espaço único. Não vamos apenas reagir à desinformação, vamos ajudar a sociedade a se proteger dela. Com conhecimento, com transparência e com informação de qualidade, o Senado cumpre o seu papel no combate às fake news. Criado em 2020, o Senado Verifica é um canal de checagem de informações legislativas e de interação direta com o cidadão. Em 5 anos, o serviço já respondeu a mais de 2.500 pedidos e suas matérias já somam mais de 2 milhões de visualizações. O objetivo é dar mais transparência e capacitar o cidadão a identificar as notícias falsas. Para saber mais, acesse o site senado.leg.br/verifica. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número 61 981 90 0601 e no e-mail senadoverifica@senado.leg.br e, se preferir, pela ouvidoria no número 0800 061 2211. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, pediu ao Supremo Tribunal Federal que nas eleições de 2026 não haja alteração no número de vagas para deputado federal, ou seja, 513 no total. O pedido se dá em virtude de ainda estar pendente de análise pelo Congresso um veto presidencial sobre o projeto de lei aprovado em junho deste ano pela Câmara e pelo Senado, que ampliou o número de vagas de deputado para 531. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Fux aceitou o pedido do senador Davi Alcolumbre e reconheceu que isso vai ajudar a garantir a segurança jurídica e a estabilidade da disputa. Fux também pediu ao novo presidente do STF, Edson Fachin, que a decisão seja analisada hoje por todos os outros ministros em sessão virtual do STF. Se a decisão for mantida, a ampliação das vagas para a Câmara dos Deputados ocorrerá apenas a partir das eleições de 2030. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a ANCHAM entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Trabalhamos para reforçar a segurança das informações e dar mais controle ao segurado. Um exemplo disso foi a ampliação das funcionalidades do aplicativo do meu INSS, que passou a permitir a contestação de descontos diretamente pelo aposentado, algo inédito até então. A CONTAG dizia que havia mais de 30 mil pessoas que deram autorização e estavam numa fila e não eram atendidos pelo INSS. Foi feita uma auditoria e a auditoria detectou que isso não era verdade. E o senhor autorizou essa inclusão para a CONTAG. O senhor recorda que mesmo a justificativa não sendo condizente com a verdade dos fatos, o senhor falhou nessa autorização? Se de fato isso aconteceu, realmente foi uma falha funcional. Eu tenho aqui um ofício do dia 5 de junho de 2018, direcionado ao senhor José Carlos Oliveira. Procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Procuradoria da República a partir de representação efetuada por cidadão narrando a ocorrência de descontos irregulares em seu benefício previdenciado sem consentimento. Olha, o senhor foi informado formalmente pela Procuradora da República sobre desconto irregular, fraudulento. Não tinha como fiscalizar essas ACTs, os descontos? O senhor sendo um técnico, por que o senhor assinou algo que o senhor sabe que a sua instituição não tinha como fiscalizar? Isso não impede da assinatura do ACT, mas o INSS realmente não tem condição, hoje, da forma que está, de fazer o controle dessa modalidade. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar, implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
Oi, oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. Está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. Os sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorecem muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a criação da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas, a FRENFER. Essa frente é composta por deputados e senadores e tem o objetivo de diversificar a logística de transporte no país, hoje ainda muito dependente em 65% do transporte rodoviário. O nosso convidado é o presidente dessa frente, senador Zequinha Marinho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de a gente vir falar sobre um tema que para o Brasil é fundamental, né? E também quando no detalhe ferrovias autorizadas é uma forma do governo trabalhar esse setor de maneira mais inteligente, mais eficiente, menos burocratizado e até mais barato, porque o governo não põe nada, só acompanha e regulamenta.
Senador, a gente tem um dado aqui do Plano Nacional de Logística de 2025, que diz que o Brasil tem hoje praticamente a mesma extensão de trilhos ferroviários que possuía em 1922, que são 29 mil quilômetros, mas apenas 7 mil estão em plena operação. Queria que o senhor falasse para a gente o que impede, né, quais são as dificuldades, os obstáculos do avanço desse modal. Lá atrás, o Brasil fez uma opção, do meu ponto de vista, uma opção errada, porque os dois modais poderiam conviver com tranquilidade. Qual é a opção? De trazer o caminhão para poder industrializar, produzir, gerar mais emprego, gerar isso, gerar aquilo. Então, abandonou-se os trilhos, né? E abraçou um novo modal, que é o rodoviário. Os caminhões deveriam, então, avançar. Então, nessa escolha, um em detrimento do outro, em vez de, não, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso disso, né? O Brasil fez a opção errada, no meu ponto de vista. Aí você chega hoje, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, uma economia significativa, de tamanho ou dimensão continental, com essa questão aí, que foi abandonada lá atrás, poucos quilômetros em relação ao que nós temos estão sendo usados efetivamente, e você tem o transporte mais caro do mundo, mais poluente do mundo, né? Porque caminhão tocado a combustível fóssil, não é verdade? Digamos, lá no meu estado, o estado do Pará, consumíamos arroz, tio Jorge, tio João, todo mundo do Rio Grande do Sul, né? Que tal uma matéria-prima básica da alimentação, o arroz consumido no Pará, em Belém, região, mais no interior, vindo do Rio Grande do Sul sobre caminhão. O preço que chega esse produto lá no final para o consumo e para uma população de baixa renda como é a nossa lá. Então isso não é nada inteligente. Quem governa, do meu ponto de vista, tem que prestar atenção nessas coisas, não é? Por isso, estamos aí com essa questão da logística beirando ao caos. Você tem a logística mais cara do mundo, né? Portos a distâncias enormes, né? Precisando escoar essa produção, somente na área do agronegócio, da mineração e de outros, né? De outros insumos importantes, e tem que procurar um porto. E esse porto está sempre a uma longa distância da onde se produz. E para isso, tem que usar o caminhão, em vez de usar o trem, que levaria muito mais carga, com pouco consumo, com pouca contaminação do ambiente e assim sucessivamente. Então, estão pagando caro, muito caro, por causa dessa opção feita lá no passado. Senador, em 2021 foi aprovada a Lei das Ferrovias, né, o novo Marco Legal das Ferrovias, que ele traz o regime de autorização, sai do modelo de concessão para o de autorização, que deveria ser mais benéfico. Como é que está essa... Houve avanços de lá para cá? Pois é, trabalhamos aqui intensamente um projeto de lei deixado ainda pelo senador José Serra, né? Um grande homem dessa nação, pensou isso de maneira muito inteligente, né? E em 2021... esse trabalho se intensificou aqui dentro. O relator, me lembro que foi o senador Jean Paul Prats. Quer dizer, depois eu vou te dizer por que eu estou citando esses nomes. Porque hoje, quando o governo atual olha para esse marco legal das ferrovias no Brasil, às vezes não quer abraçar porque isso foi sancionado num outro governo, né? Quer dizer, o que um governo faz não pode servir para o outro. Essa brincadeira, né? Que não deve ser assim a coisa. Então, presta atenção. Estou falando aqui de José Serra, né, que é um centro-esquerda, pensou isso, né, trouxe para o papel, foi relatado pelo senador Jean Paul Prats, que era membro do PT, uma figura conhecida no Brasil todo, muito bom, né, quer dizer, José Serra, depois Jean Paul. Não teve ninguém da bancada do Bolsonaro, por exemplo, que fez isso aí. Foi feito exatamente dentro do mesmo segmento ideológico que hoje comanda o país. Então, não tem porquê, né, o governo atual não ver a forma de autorização como algo que seja, digamos, pertencente a A ou B. É mais pertencente, digamos, ao segmento ideológico da esquerda do que qualquer um outro, porque foram pessoas que trabalharam isso. Só que trabalharam de forma desapaixonada a questão ideológica. Trabalharam para o Brasil, que é isso que precisa acontecer. De modo que a gente vê dificuldades nessa frente parlamentar, ela vem para popularizar, né,
para explicar, para fazer o debate político, para convencer aqueles que, de repente, têm alguma dúvida ou são incrédulos com relação a isso, porque, digamos assim, a forma de conceder através da autorização é muito mais simples. Muito mais simples. Enquanto na concessão, aquela antiga, tradicional, é uma burocracia, um caminho muito grande a ser percorrido, né? Depois o governo ainda tem que arrumar dinheiro para fazer a parte dele lá dentro. Aqui, o empresário vai numa ponta e na outra, vê tudo, olha e solicita, requer ao governo aquela autorização. O governo autoriza, aí ele começa a trabalhar, vai fazer o projeto e vai submeter tudo aqui à agência, né? A NTT, que é responsável por isso, até que a NTT enquadre isso tudo dentro do processo legal, vai para o Ministério proceder com a parte dele. Mas não põe dinheiro, não perde tempo fazendo projeto, não é por conta e risco do setor privado, do grupo que está interessado em viabilizar essa ferrovia. Pois é, o setor privado, ele afirma aí que já há milhares de quilômetros de novos projetos em fase de licenciamento e desapropriação. Queria que o senhor falasse para a gente se tem notícia de como que estão esses projetos e também se há a intenção dessa frente em conversar com a NTT e também com o Ministério para tentar diversificar investimentos nesse novo modal. As duas formas, tanto a concedida quanto a autorizada, elas podem conviver harmonicamente a vida toda. Depende muito de quem está pensando aquele trajeto. O governo, por exemplo, estou pensando esse trajeto aqui e eu quero fazer no modelo de concessão. Vai lá e faz. O setor privado olha um ponto e outro, olha, aqui precisa, então vai lá, olha, apresenta o requerimento, é autorizado, ele vai correr atrás do projeto. Digamos assim, o modelo de autorizadas, hoje nós já temos 41 requerimentos, certo? 41 requerimentos já deferidos pelo governo, para que os interessados, né, os empresários ou o grupo empresarial que queira fazer, possa correr atrás, buscar condições. Tudo isso hoje está dentro do IBAMA. O que tem a ver com a questão do licenciamento? É um processo muito lento, não é? Muito burocrático. O IBAMA está com reduzida capacidade para fazer isso, né? Pouca gente, pouco servidor lá dentro para fazer isso. Demora muito e realmente o que foi dito é verdade. Nós temos aí milhares e milhares de quilômetros de ferrovias no modelo autorizado para serem construídas. Muitas vezes se questiona, mas cadê o dinheiro? Claro, ninguém vai botar um dinheiro num projeto antes do seu devido licenciamento para ele existir. Porque é exatamente aí onde o governo diz para o empreendedor, pode, entra em campo, né? Primeiro eu autorizei a ideia do projeto, o modelo e tal. Agora estou dizendo, pode fazer, né? Tanto é que você vê lá nas licenças, a licença final é a licença de operação já, né? A licença prévia, a licença operacional e a licença de instalação, né? A LO, que é a licença de operação a final. Dá tudo. Na hora que dá a final, o dinheiro vai aparecer. Eu conheço alguns grupos que estão só esperando isso para que eles possam startar os recursos para começarem as obras. Nesse processo todo, Carla, você tem o perímetro por onde vai passar a ferrovia, né? O grupo empresarial vai fazer o contato com o estudo, via de regra eles vão pedir, né, uma que a gente chama no modelo aí que aquela terra, aquela área seja desapropriada por interesse social, né, que não seja tão cara para o investidor, porque uma distância, por exemplo, nós temos uma rodovia aí que está nascendo lá no Espírito Santo, né, um dos portos do Espírito Santo, e que vai chegar a Mara Rosa, aqui na Norte-Sul. Então, são 2.000 e tantos quilômetros de ferrovia para chegar até lá. Toda essa distância toda, parece que uns 100 metros de largura, está sendo desapropriado, contactado com os donos, né, para poder construir dentro disso. Isso leva um tempão e gasta muito dinheiro para fazer isso, né? Junto com isso, você tem que discutir outras questões sociais, o que está levando junto com aquele projeto. Por exemplo, hoje, na questão de TI, a comunicação, né? Então tem muita coisa que vai não só para explorar, mas também para ajudar aquelas populações que serão impactadas diretamente com aquela ferrovia. Para finalizar, senador, no lançamento da frente, o senhor disse que o objetivo é reduzir custos,
tornar o sistema, ampliar o uso das ferrovias, reduzir custos e tornar o sistema de transportes mais eficientes. As ferrovias, ela resume isso tudo. Com certeza. Um país desse tamanho não pode viver sem ferrovia, né? Principalmente quando você tem um país das características do Brasil, onde o centro brasileiro é a grande produção hoje do agro, não é verdade? O minério, essas cargas com pouco valor agregado, né, que é muito volume, mas economicamente representam pouco recurso, pouco dinheiro. Elas viajam para o seu destino final, mas elas serão processadas. Então o Brasil precisa urgentemente de repensar e fazer aquilo que está no papel já. Tanto começado ou iniciado pelo governo na questão das concessões, quanto iniciado pelos grupos empresariais, no caso aí das autorizadas. A gente precisa fazer isso acontecer. Interligar regiões produtivas com outras, muitas vezes está completamente isolada, só usa caminhão, não é? O custo do transporte de caminhão é altíssimo, né? Não dá viabilidade para o projeto. Na hora que você baixa e coloca no modal mais barato, como é a questão do ferroviário, você viabiliza aquele projeto. Então o Brasil hoje pode rapidamente evoluir na sua economia, desde que a logística vá na frente. Não é? E é para isso que nós queremos colaborar. A Frenfer vem exatamente para articular politicamente o que está faltando. Tem que regulamentar esse trecho aqui, tem que negociar com alguém. Nós estamos dispostos a colaborar naquilo que for preciso para que a ferrovia brasileira se torne realidade e solte o Brasil, destrave o Brasil para crescer. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, sucesso no trabalho da frente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da terceira sessão legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão. Aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante. Você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender
o meio ambiente, é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir, eu vou assumir a Comissão de Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a Anshan entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. E você? Você mesmo. Você conhece a Malha Regional Sudeste? Ela é a ferrovia que liga os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ao todo, ela corta 107 municípios e é responsável por movimentar cerca de 1/3 de toda a produção transportada por ferrovias no país. Na sessão plenária desta quarta-feira, o TCU homologou solução consensual para modernizar o contrato de concessão da Malha Regional Sudeste. O acordo vai trazer muitos ganhos ao país. Por exemplo, a empresa MRS se comprometeu a investir cerca de 3 bilhões de reais em novos projetos de interesse público. A medida vai otimizar investimentos, reduzir riscos jurídicos e operacionais e também vai abrir caminho para obras de maior impacto socioeconômico. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. O que é inédito nessa escavação é a gente encontrar esse fragmento cerâmico. E essa cerâmica ela sai quase a 6 metros de profundidade, ou seja, ela está lá na base do sambaqui, está lá naquele momento inicial de construção do sambaqui. Então esse fragmento ele pode estar entre as cerâmicas mais antigas da América. Até o momento, todas as pesquisas que o Eurico Miller fez, ele não tinha encontrado essa cerâmica aí. Ela é uma cerâmica super elaborada, ela é muito bem queimada. Ela tem datas que chegam até mais de 4.000 anos, que são datas relativamente antigas para a cerâmica. Em outros lugares, aqui nas Américas, na Mesoamérica, por exemplo, a gente quase não tem cerâmica dessa idade, nem no Peru. Então são cerâmicas muito antigas para o contexto aqui da América do Sul. Olha só, ela é toda achurada, tem essa alça bem pequenininha, igual as panelas grandes, só que essa é bem menor. Agora por quê? Será que era para consumir alguma coisa, guardar pimenta? Olha só. Essa é a primeira que sai, depois de muitos anos de campo aqui. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né?
tanto cantando quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar, implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou a primeira mulher diretora do Instituto e não médica. E também, na verdade, eu sou a primeira mulher negra. E eu sempre fui muito fascinada pelos mecanismos, a fisiopatologia da doença falciforme e as questões sociais. Ela não tem uma cura, mas o indivíduo, por ter uma doença sistêmica, ele precisa de um tratamento que envolve diferentes especialidades. E aí é que entra a questão social. Nós trabalhamos há muito tempo com os pacientes, com as famílias, com os clínicos e nós conseguimos mudar alguns aspectos no acompanhamento do paciente e também com relação a políticas públicas. A criança que vai para a escola, ela tem uma alteração, uma doença que faz com que às vezes eles precisem ser internados. Se ele é internado, ele precisa de classe hospitalar, precisa de um acompanhamento clínico adequado e precisa de uma... Nacional, reunião essa extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Finalidade. A reunião será dedicada à audiência pública em atendimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 103 do Regimento do Senado Federal para ouvir, na qualidade de convidado, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para prestar informações no âmbito de suas competências. Solicito que possa fazer a entrada do ministro até a sala da reunião. Apenas uma informação, a reunião será interativa e transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, em senado.leg.br/ecidadania, ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Conforme vossas senhorias já testemunharam, tive a honra de cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro do Estado da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. De pronto, para cumprir a finalidade desta reunião extraordinária, passo a palavra ao excelentíssimo senhor ministro José Múcio Monteiro Filho.
Vossa Excelência dispõe de até 30 minutos, prorrogáveis pelo tempo necessário para concluir a sua exposição inicial. Ok. Meu caro presidente dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trade. E eu aqui lembro que eu fui colega há muitos anos do seu pai. Fico muito feliz com essa lembrança. Minha cara e querida secretária-geral do Ministério da Defesa, Sinara Wagner Fredo, senhoras e senhores senadores que compõem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que estão aqui presentes nessa comissão. Cumprimento a todos que nos acompanham de forma virtual, cumprimento a todos os companheiros que nos ajudam no Ministério da Defesa, agradecendo a presença, o incentivo e o apoio. E, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de começar, senhor presidente, dirigindo os cumprimentos a todos aqui dessa mesa, a todos que nos assistem, ao prezado amigo, a vice-presidente, mandar um abraço para ela, que ela não está aqui, a Tereza Cristina, nas pessoas de quem estendo a saudação a todos que fazem parte do Senado e, em particular, dessa comissão. Manifesto assim também o meu respeito e o meu reconhecimento a cada um dos senadores, dos senhores e das senhoras, pelo valoroso empenho que dedicam dia a dia em benefício desse país. Na minha visão, o Brasil precisa de união. Devemos vencer os desafios dos nossos tempos e buscar soluções racionais para cada ameaça, cada dificuldade, cada obstáculo que nos separa um dos outros. E a todos nós, de nosso futuro, como uma nação próspera. E temos muitos desafios a vencer. Também precisamos de maturidade para identificar as oportunidades, buscando os objetivos estratégicos, pensando mais nas futuras gerações do que propriamente nas futuras eleições. Caros senadores e senadoras, eu sou, por temperamento, um otimista e acredito que o nosso país tem um enorme potencial para desenvolver-se, para oferecer novas oportunidades aos nossos jovens, para vencer a fome, o desemprego, as desigualdades, o analfabetismo, a insegurança, enfim, as mazelas e problemas estruturais que não iniciaram hoje, mas são marcos da história desse país. Por isso, acredito que devemos planejar nossa trajetória como nação com foco no futuro. Devemos nos posicionar como quem dirige um carro, com maior atenção para os para-brisas do que para o retrovisor. Não podemos ser um país que tem um enorme passado pela frente, que é o que nós testemunhamos nos dias de hoje. Eu não estou dizendo que não devemos esquecer a nossa história, mas sim aprender com ela. Não podemos ser um país pequeno, não mesmo sendo do tamanho que nós somos. Nesse contexto, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas estão permanentemente prontos e unidos para cooperar como organizações que, independentes de governo, atuam em proveito do Brasil. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições nacionais regulares e permanentes, baseadas na hierarquia e na disciplina. Valorizam o mérito e o trabalho em equipe. São instituições de Estado que devem funcionar à parte das tensões, dos interesses e dos humores da política. Estou aqui para compartilhar o meu desafio diário de liderar uma das mais expressivas estruturas nacionais, a defesa do Brasil, composta por instituições seculares onde trabalham dedicados civis e militares, homens e mulheres brasileiros como nós. Vivemos tempos desafiadores, senhor presidente, tempo de permanente mudança. Cabe a cada país a sabedoria de interpretar as oportunidades e os obstáculos que são impostos pela conjuntura. Os países precisam organizar-se com antecipação, empenhar todo o esforço nacional para dirigir os seus objetivos estratégicos e alcançá-los com competência, adaptabilidade, espírito de cooperação e foco nos resultados planejados. Eu gostaria de destacar duas instituições de nosso país, a diplomacia e as Forças Armadas, as duas que possuem especial atenção dessa comissão do Senado. Eu costumo dizer que a diplomacia e a defesa são como irmãs inseparáveis, são duas armas à disposição do Estado para vencer a guerra da sobrevivência nesse mundo de constantes transformações e imensos desafios. Instituições fundamentais quando pretendemos falar de soberania.
O desenvolvimento do país deve ser alicerçado pelas capacidades operativas e funcionais dessas instituições, dispondo de forças armadas e de um corpo diplomático comprometido, consciente de suas responsabilidades e capaz de compreender que nem somente a pena, nem somente a espada deve ser o único argumento de um rei, pois a virtude consiste em bem conjugar todos os recursos dos quais o Estado dispõe. Assim, a minha fala é sobre união. Minha visão é de otimismo e minha esperança é de poder contribuir para um Brasil mais fraterno, organizado, justo e promissor, onde possamos vencer as dificuldades com trabalho e planejamento, onde possamos viver em paz, em harmonia e em segurança, principalmente respeitando as diferenças. Em cartas de Inglaterra, correspondência remetida ao Jornal do Comércio no Rio de Janeiro no fim do século XIX, Rui Barbosa disse, abre aspas, esquadras não se improvisam, e as nações que confiam mais em seus diplomatas do que nos seus marinheiros e soldados estão fadados a um insucesso. Temos excelentes diplomatas, mas uma esquadra moderna leva mais de 10 anos para ser projetada e construída, quando se tem os recursos materiais, financeiros e a tecnologia necessária. Fecha aspas. Se vivêssemos os dias de hoje, ao se referir nas esquadras, Rui Barbosa certamente estaria falando também em blindados, aviação, submarinos, grandes unidades operacionais, satélites, cibernética, domínio nuclear e outros temas. A defesa é uma capacidade concreta, não há espaço para amadorismo ou meias soluções. Ou o país tem ou não tem defesa. De fato, há excelentes diplomatas no nosso país. Nesse campo, somos inspirados por expoentes como Pontes Ribeiro, Rio Branco, Rui Barbosa e Oswaldo Aranha. E eu citaria ainda o diplomata João Augusto de Araújo Castro, que atuou na política externa independente. Ao tratar do poder mundial, Castro defendia que quando falamos de poder, não falamos apenas do poder militar, mas também do poder político, do econômico, do científico e do tecnológico. A união constrói, edifica, amplia o alcance e o poder nacional. É da união que se promove a soberania. O patrono da diplomacia brasileira, José Maria da Silva Paranhos, barão do Rio Branco, por sua vez, defendia que nenhum Estado pode ser pacífico sem ser forte. Assim, como que é muito bom discutir acordos, tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade, fecha aspas. Rio Branco parece concordar com o seu contemporâneo Rui Barbosa. A tradição pacífica brasileira nos mantém com boas e estáveis relações junto aos nossos vizinhos. Por isso, o país é historicamente lembrado como valoroso mediador de ação cooperativa, compartilhando espaços geográficos, preocupações ambientais, problemas e desafios. Podemos considerar que, no âmbito regional, o Brasil se destaca por suas estruturas de defesa. Mas no campo militar, precisamos ainda, meu caro presidente, vencer limitações políticas e econômicas, sob risco de cairmos em defasagem tecnológica e operativa. Não é porque vivemos hoje em paz que podemos garantir que estaremos para sempre em paz e livres de conflitos. Como instituições de defesa, precisamos estar permanentemente preparados e motivados para defender a nossa soberania. Isso se conquista com previsibilidade e planejamento estratégico. Testemunhamos um mundo em rápido processo evolutivo. Se pararmos para pensar como era o nosso país quando éramos jovens, comparando com a realidade de hoje, uns poucos anos depois, poucos mesmos, perceberemos que saímos de uma era pós-industrial para uma era de tecnologias disruptivas, da antiquada máquina de escrever para os computadores, de avião movidos a hélice para modernas aeronaves a jato e drones, de navios a vela e ou a vapor para submarinos com propulsão nuclear e modernos navios de guerra. Hoje falamos em sistemas antimísseis, mísseis hipersônicos, armas a laser, inteligência artificial e vários outros recursos. Os conflitos recentes, especialmente aqueles que testemunhamos a cada dia no noticiário, nos apresentam novos armamentos, veículos blindados, munições inteligentes e a conquista do plano espacial,
para o emprego militar e muito mais. Estão aí, diante dos nossos olhos, nas áreas de tensão na Europa, no Oriente Médio e na Ásia. Isso não é ficção, é fato. Bom dia, ministro. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom te rever aí. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. Os conflitos recentes, especialmente aqueles que testemunhamos a cada dia nos noticiários, nos apresentam novos armamentos, veículos blindados. Acompanhamos com atenção a evolução dos combates após a Segunda Guerra Mundial, cujo marco definitivo e a vitória aliada completam 80 anos. Os brasileiros estiveram lá e venceram. Os senhores podem intuir quanto foi difícil ao país de economia agrária nos anos 40 preparar e enviar soldados, marinheiros e aviadores para, atravessando o Atlântico, lutarem nos campos e nos céus europeus. Muitos deles deram a vida e por lá ficaram, em sacrifício pelos ideais democráticos e pela paz mundial. De lá para cá foram vários conflitos que ocorreram no mundo, entre eles a Guerra da Coreia, o Vietnã, as Malvinas, os genocídios africanos, a guerra atual na Europa e as ocorrências no Oriente Médio. As Nações Unidas se empenham em monitorar e controlar as áreas litigantes por meio de resoluções e pelo envio de missões de capacetes azuis. O Brasil está presente, sempre presente nesse contexto, como ator importante nas missões de paz através do mundo. A paz é uma luta diária, senhor presidente, e tem sido cada dia mais difícil obtê-la. Um país não pode descuidar de estar preparado para manter a sua integridade, sua inviolabilidade, sua soberania e sua defesa. Outros aspectos, por mais importantes que sejam, não pode justificar que um país descuide das Forças Armadas. Elas são o seguro de vida e da existência de um país. Outro recurso, como poder para conquistar a paz, é a diplomacia. É a força da palavra, do convencimento, da argumentação, sob a força bruta das armas. Mas como falar de diplomacia, por exemplo, diante do terrorismo, do extremismo ou das crises cujos fundos sejam de palco se baseiam na identidade étnica ou na intolerância religiosa? O general chinês Sun Tzu, que viveu 5 séculos antes de Cristo, em sua obra A Arte da Guerra, descreveu princípios e estratégias militares do seu tempo, muitos dos quais ainda presentes e válidas até hoje. Um deles preconiza, abre aspas, a suprema arte da guerra consiste em derrotar o inimigo sem lutar, fecha aspas, o que mais evidenciaria a relação entre a guerra e a diplomacia. Por isso, venho hoje nessa casa, honrado, abordar com os senhores as minhas impressões sobre essa tarefa que recebi do presidente Lula, o presidente da República. Liderar a nossa estrutura de defesa, conduzir a direção superior das Forças Armadas, buscando dirigir as capacidades, as qualidades e as estruturas militares a serem cada vez mais postas a serviço da nação. As Forças Armadas brasileiras se destacam historicamente pelo apoio, o amparo e a atenção à população. O soldado, o marinheiro e o aviador vêm do meio do povo. Eles são partes indissociáveis da nossa sociedade. A essência do militar é servir. Nesse sentido, são várias atribuições que não raramente levam o Estado ao emprego de tropas, meios ou outros recursos. Tudo isso graças à capilaridade das unidades militares, à capacitação operativa e logística, à capacidade de movimentação em qualquer terreno, via ou espaço, ao preparo técnico e profissional para enfrentar as adversidades. Ao profissional das armas cabe a defesa da soberania, o preparo para a guerra, a prontidão para as missões, a tempo e com organização, o cumprimento das leis e das normas, a disponibilidade permanente e a disciplina. Não cabe ao militar, entretanto, a questão política, que uma vez entrando pelo quartel por uma porta, desafia a hierarquia e força a disciplina a sair pela outra. Essa deve ser uma atenção permanente dessa casa, inclusive, senhor presidente. A defesa se faz presente em toda a estrutura nacional. Está na indústria, na tecnologia, na educação, na logística, na saúde, na pesquisa, na ciência, na infraestrutura e na segurança. E, em muitos casos, em campos da vida diária. Defesa é um termo mais amplo e representativo do que se pensa. Nenhuma instituição possui a presença geográfica, a disponibilidade ou a mobilidade estratégica como as nossas Forças Armadas. Em muitas regiões, o militar é a única presença efetiva do Estado.
Nós habitamos em uma ilha de paz no contexto global, isso é verdade, mas não estão imunes aos humores internacionais. Há hoje nações que são gigantes econômicas, potências militares, que se preparam para vencer os adversários em cenários que não podemos considerar em um futuro próximo altamente perigosos e até mesmo possíveis. O mundo vive hoje nova corrida armamentista, isso é incontestável. Os investimentos globais em defesa sofreram um aumento considerável nos últimos 10 anos. Em 2023, foram 2,2 trilhões de dólares. Em 2024, subiram para 2,7 trilhões de dólares. A expectativa de ampliação para este ano. Ressalto que 52% desse montante são investimentos dos Estados Unidos e da China. O Brasil, que é a 10ª economia mundial, responde apenas por 1% dos investimentos globais em defesa. Vemos as nações se armando. A OTAN estipulou que os investimentos em defesa devem ser agora de 5% do PIB. Antes eram apenas 2% do PIB. O domínio de tecnologias como robótica, inteligência artificial e a cibernética ditam os parâmetros das armas, não do futuro, mas já as de hoje. O Brasil não pode ficar atrás disso. Com todas as nossas riquezas, a Amazônia Azul, o agronegócio, nossos campos produtivos e os campos petrolíferos, não temos o direito de ficar de braços cruzados no cenário atual. Precisamos pensar em como construir um país deslocado dos principais eixos de conflitos atuais, estruturas que assegurem o poder da dissuasão e da persuasão, das armas e da diplomacia, a fim de garantirmos a nossa segurança, a nossa soberania e a nossa voz junto às nações. Para que sejamos respeitados, precisamos impor respeito. Assim, apesar de restrições orçamentárias, a defesa tem muito a apresentar ao país. Começo pela história da indústria de defesa. O Brasil é o mais relevante espaço para o desenvolvimento da indústria de defesa regional. O principal exportador de produtos de defesa da América Latina. Dispomos de uma base industrial expressiva, de inegável valor estratégico e apta para atender os mercados mais exigentes, com produtos tecnologicamente avançados. Em 2023, primeiro ano de nossa gestão, obtivemos expressivos resultados na indústria de defesa, com exportações de 1,40 bilhão, superando em mais de 100% o resultado do ano anterior. Em 2024, conquistamos recorde de exportações autorizadas, com equivalente a 1,78 bilhão. Agora, em 2025, já superamos o recorde do ano anterior, com mais de 2,5 bilhões em exportações autorizadas, o que nos traz expectativas animadoras até o final do ano. A base industrial de defesa conta com cerca de 270 empresas estratégicas, sendo responsável por 3 milhões de postos de trabalho e 3,6% do PIB nacional. Ela é capaz de produzir com competência submarinos convencionais, fragatas, viaturas blindadas, sistema de artilharia com mísseis e foguete, armamento leve, munições explosivos, blindagens, radares, equipamento de proteção e aeronave tecnológica e operacionalmente avançadas, além de componentes e muitos outros produtos. Com todo esse potencial, mesmo sob um orçamento restrito, registramos significativos marcos, bastante tangíveis para o setor de defesa. Entregamos o submarino Humaitá ao setor operativo da Marinha. Lançamos ao mar o submarino Toneleiro e realizamos o batismo da fragata Tamandaré em 2024 e da fragata Jerônimo de Albuquerque em agosto deste ano, ampliando a nossa capacidade naval. Além disso, avançamos no desenvolvimento do nosso navio de pesquisa antártica e nosso primeiro submarino com propulsão nuclear, para que possamos ampliar a segurança e garantir a soberania da Amazônia Azul. As nossas fronteiras estão seguras com as ações do Exército, integração às demais forças, contando com o desenvolvimento do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFRON, a condução das operações Ágata, as ações de vigilância e a capilaridade, que são características da Força Terrestre, e, em particular, o trabalho realizado nos pelotões especiais de fronteira, cujo lema é vida, combate e trabalho. Além disso,
Temos a evolução das forças blindadas e o apoio do fogo. Também expandimos a capacidade de transporte, a defesa do espaço aéreo, com a entrega de novas aeronaves, com destaque para o cargueiro multifunção KC-390 e o caça Gripen, além das ações dos demais vetores aéreos, de asa fixa e de asa rotativa. Cabe ainda ressaltar a ativação em julho da Empresa de Produtos Aeroespaciais do Brasil, a ALADA. Por outro enfoque, presidente, tratamos da atenção ao povo brasileiro. Houve amplo emprego de tropas no Rio Grande do Sul, apoiamos as ações do Ministério do Meio Ambiente no combate a incêndios em São Paulo, na Amazônia e no Pantanal. Conduzimos a operação de ajuda humanitária durante a severa estiagem e combate aos incêndios na Amazônia Legal em 2024. E a Operação Roraima, para garantir a soberania e a neutralidade brasileira em nossa fronteira norte, a mais difícil. Destaco-se ainda as operações de desintrusão em terras indígenas, que contribuíram para a remoção de invasores e para o combate ao desmatamento ilegal, e a degradação ambiental, promovendo também a preservação da biodiversidade e o respeito aos povos indígenas. Mas a defesa também pensa no futuro. Caminhamos para novas conquistas na atenção à população, especialmente aos jovens, que passarão a contar com novas oportunidades para o ingresso na carreira das armas, no serviço militar inicial e na educação científica e tecnológica. Com esse foco, registramos esforços para o estabelecimento de uma nova e moderna escola de sargentos do Exército em Pernambuco, de um novo campo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no Ceará e de um novo centro de pesquisas aeroespaciais na Bahia. Também ampliamos as oportunidades para as mulheres, que a partir deste ano, senhor presidente, puderam se alistar como voluntárias para o serviço militar inicial. Para 2026, já somamos 33 mil alistadas nas 3 forças. Essa é uma ação pioneira do Ministério da Defesa, que abre novas oportunidades para a mulher brasileira. Destaco que já formamos as primeiras mulheres combatentes no Corpo de Fuzileiros Naval da nossa Marinha. Temos hoje uma mulher à frente da Secretaria-Geral do Ministério, a servidora Sinara Frede, aqui presente entre nós. É a 02 do Ministério da Defesa. Ao lado dela está a Brigadeiro Carla, primeira mulher a ser comandante da Escola Superior de Defesa. E destaco ainda que temos a primeira mulher à frente do Esquadrão de KC-390, a Tenente-Coronel Joyce, que também muito nos orgulha. Ela só não está aqui porque trabalha no Rio de Janeiro. Prazer revê-la, senadora. Outra medida de extrema importância foi a criação da Carreira Civil de Defesa, que traz em seu bojo o compromisso em dar maior amplitude às discussões de defesa nacional. Responsabilidade que não é apenas dos militares, mas que permeia toda a sociedade. Meus caros senadores e senadoras, com esse recurso de informações, abordamos alguns aspectos que, na minha opinião, são de interesse comum a nós, políticos, diplomatas e militares. Pessoas sobre as quais recai a responsabilidade de garantir a soberania, a liberdade e a existência do Estado. Somos otimistas e prevalecemos na busca dos nossos objetivos para que possamos desfrutar de um Brasil mais justo, melhor e mais fraterno, onde desejamos criar os nossos filhos e os seus descendentes. Dispomos hoje de um imenso potencial para integração e colaboração. A união é fundamental, senhor presidente. Compartilhamos a vontade política e a capacidade para crescer e viver em paz. Portanto, as nossas expectativas são de que o Brasil possa continuar a trilhar esse caminho que leva ao desenvolvimento, bem como possa se relacionar com os demais parceiros globais, com dinamismo, em um ambiente de oportunidades, trabalho, cooperação, integração e respeito, acima de tudo, um ambiente de paz. São quase 3 anos de intenso trabalho no Ministério da Defesa e nas Forças Armadas. Enfrentamos e vencemos diversos desafios. Foi um tempo de muito empenho, realizações, conquistas e progresso. Estamos no rumo certo e seguiremos sempre no objetivo de reconstruir e fortalecer o nosso país, promovendo a defesa e prestando apoio à nossa gente. Unidos sempre, muito unidos sempre. E agora convido a todos os senhores para assistir um breve vídeo sobre a nossa história.
O Brasil é imenso e há lugares onde o Estado só chega navegando. Pelos rios da Amazônia Verde e pelos mares da Amazônia Azul. E quando a Marinha do Brasil chega, leva mais do que proteção, leva dignidade, esperança, oportunidade. Na Amazônia, a Marinha é uma das principais linhas de frente da presença do Estado. Os navios da Esperança percorrem milhares de quilômetros para levar saúde a quem mais precisa. Cirurgias, exames, vacinação. São mais de 100 mil atendimentos por ano. Mas a Marinha vai além. Ela gera emprego, movimenta a indústria, desenvolve o país. Navios e submarinos construídos no Brasil geram milhares de empregos diretos e indiretos e movimentam a indústria nacional. Do estaleiro à inovação, são milhares de profissionais como técnicos, engenheiros e jovens aprendizes que, com as próprias mãos, constroem um Brasil mais desenvolvido e soberano. E com o programa de submarinos, o país domina tecnologias que poucos no mundo dominam. Inovação, engenharia nacional e capacitação de ponta. Deste estaleiro de Itaguaí, vislumbramos a vastidão dos 5.700.000 quilômetros quadrados do espaço marítimo brasileiro. 95% do comércio exterior brasileiro transita pelo Atlântico Sul, onde existem recursos naturais e rica biodiversidade ainda inexplorados. Da Amazônia Azul, retiramos 85% do petróleo, 75% do gás natural. A Marinha do Brasil está pronta para fazer ainda mais. Como parceira do novo PAC, pode ampliar sua presença com mais navios, mais empregos, mais assistência, mais proteção. É a tecnologia com desenvolvimento. É a defesa com inclusão. Investir na Marinha é investir no povo brasileiro. É fazer chegar o Estado onde ninguém mais chega. É proteger, é incluir, é desenvolver. Marinha do Brasil, a serviço de quem mais precisa. Presença que transforma. O mundo vive em constante mudança. Conflitos, novas tecnologias, desafios nas fronteiras e crises humanitárias exigem preparo e resposta rápida. Nesse cenário complexo, o Exército Brasileiro avança em sua transformação e modernização para garantir a defesa do nosso país. Nosso Exército está sempre onde o Brasil precisa. Atuamos com agilidade e integração para proteger comunidades e o meio ambiente. Combatemos o garimpo ilegal, protegemos terras indígenas e levamos apoio essencial em operações como a Catrimane, Munduruku e Caripuna. Ao todo foram aplicados mais de 37,6 milhões de reais em multas, apreendidos 240 mil litros de combustível, 122 toneladas de minérios e destruídas 48 pistas de pouso e helipontos. No apoio à Defesa Civil, combatemos incêndios nas operações Pantanal, Vulcano e Tucumã.
com o lançamento de cerca de 1,2 milhão de litros de água, transporte de 150 toneladas de materiais e distribuição de mais de 4,5 mil cestas básicas e 39,5 mil litros de água potável. No Nordeste, a Operação Carro-Pipa distribuiu água, beneficiando 320 mil famílias anualmente. Na Operação Estiagem, entregamos cerca de 21.500 cestas básicas, alcançando 10.725 famílias na Amazônia. No Rio Grande do Sul, em resposta à catástrofe, prestamos mais de 14 mil atendimentos de saúde, transportamos quase 140 mil metros cúbicos de donativos e removemos aproximadamente 100 mil metros cúbicos de material na desobstrução de vias. O Exército também atua incansavelmente contra delitos transnacionais. Em operações como a Ágata e Ágata Fronteira Oeste 2, a integração com agências e exércitos de países vizinhos, o uso de tecnologia e ações coordenadas garantiram resultados expressivos na segurança das nossas fronteiras. Mais de 163 toneladas de entorpecentes, 36 toneladas de minério e mais de 192 mil unidades de materiais frutos de contrabando ou descaminho foram apreendidas. Fortalecemos nossa presença na diplomacia de defesa, comissões e exercícios conjuntos que preparam nossas tropas e estreitam laços com nações parceiras. Para enfrentar os desafios do futuro, o Exército Brasileiro investe em projetos estratégicos de longo prazo, modernizando a força e ampliando nossa capacidade de atuação em todo o território nacional. O CISFRON é nosso sistema integrado de monitoramento de fronteiras, essencial para a segurança, combate a ilícitos e proteção ambiental. A aviação do Exército moderniza sua frota e infraestrutura, garantindo mobilidade e apoio aéreo em diversas missões. O programa Forças Blindadas transforma nossas brigadas, adquirindo e modernizando viaturas, que impulsionam também nossa indústria de defesa. O Astros nos dá um apoio de fogo estratégico de longo alcance e alta precisão, com tecnologia e desenvolvimento nacional. Esses projetos vão além da defesa, geram desenvolvimento regional, empregos e inovação tecnológica, beneficiando toda a sociedade brasileira. Todas essas realizações e entregas do Exército Brasileiro são possíveis graças ao grande esforço de gestão orçamentária e também da dedicação de homens e mulheres que servem ao país. A recuperação e a sustentação da capacidade operacional das Forças Armadas é uma necessidade para a soberania e a defesa do Brasil. Para isso, é preciso ter garantias de investimentos e previsibilidade orçamentária. Somente com esse apoio contínuo, o Exército Brasileiro poderá seguir cumprindo sua missão de proteger o futuro do país. Exército Brasileiro igual a você. Manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Esta é a missão da Força Aérea Brasileira, uma instituição criada há pouco mais de 80 anos, em uma época marcada por transformações e que logo provou sua fibra e valor nos céus da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Carregamos desde então um grande espírito de inovação e adaptabilidade, trazido pelo emprego da aviação como arma de guerra. Seguindo o legado de pioneirismo e altruísmo dos nossos antecessores, a utilizamos também para levar assistência de toda a ordem às regiões mais remotas, dentro ou fora do país, a qualquer hora e em qualquer lugar. Cada rosto conta uma história, cada missão um propósito. Zelar pelos interesses nacionais, cuidar de pessoas
e construir pontes invisíveis que unem brasileiros de todos os cantos. Não são as máquinas que operamos ou as tecnologias que dominamos que nos motiva, e sim o auxílio que prestamos em prol da vida e da dignidade do povo brasileiro. A missão e as pessoas são indissociáveis. Por isso, investimos constantemente nas nossas instituições de ensino, buscando o aprimoramento do nosso bem mais precioso, dos homens e mulheres que vestem o azul. Assim, seguimos expandindo a captação de novos talentos com a criação de mais um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Por meio dos nossos projetos estratégicos e com a criação da ALADA e do Parque Industrial Tecnológico da Aeronáutica na Bahia, ampliamos as nossas capacidades e fortalecemos nosso projeto estratégico de sistemas espaciais, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico da nação. Voamos cada vez mais alto. Seguimos firmes no propósito de defender nossas fronteiras, controlar nosso espaço aéreo e integrar o território nacional, com os pés no presente e os olhos no horizonte. Sempre pronta, sempre presente, sempre FAB. Presidente, muito obrigado. É isso aí. Essa é a nossa força. Agradecemos as palavras. Eu não posso deixar de tornar público que eu não estou saindo da reunião. Eu estou indo para a CMO, devidamente expulso deste recinto pelo ministro. Então levantar as mulheres. Essa é uma parte do vídeo feito no Ministério, onde passa o investimento que a gente está fazendo com o emprego da mão de obra feminina. O Brasil é imenso e há lugares onde o Estado só chega navegando. Pelos rios. A participação do ministro Zé Múcio. Gostaria de também registrar a presença dos colegas senadores que estão participando dessa manhã de trabalho. Senador Jorge Seifes, senador Chico Rodrigues, senadora Tereza Cristina, senador Fernando Dueire, senador Rogério Carvalho, senador Dr. Irã. Também gostaria de registrar a presença, já devidamente registrado pelo ministro, mas nunca deixa de ser importante. Presidente, dá licença, Laércio Oliveira, senador Laércio Oliveira. Senador Laércio Oliveira, desculpa. Senhora Sinara Fredo, secretária-geral do Ministério da Defesa. Dr. Marcelo Martins Pimentel, chefe de gabinete do Ministério da Defesa. Dr. Rafaelo Abrita, assessor especial de Relações Institucionais do Ministério da Defesa. Senhora Priscila Leite Mesquita Novaes Mendonça, assessora especial de comunicação. Major Brigadeiro do Ar José Ricardo de Menezes Rocha, assessor especial militar do Ministério da Defesa. General de Divisão Ricardo de Castro Troviso,
assessor especial militar do Ministério da Defesa, vice-almirante Elson Luiz de Oliveira Góes, assessor especial militar do Ministério da Defesa, major brigadeiro, médica Carla Lírio Martins, representando também a Aeronáutica. Primeiro a chegar foi o senador Jorge Seife. Passo já de pronto a palavra para a sua pergunta e deixo abertas as inscrições para os demais colegas para se inscreverem e fazer as perguntas ao ministro. Senadora Tereza, senador Irã, senador Laércio, vou botar ele na frente para compensar a gafe, senador Chico Rodrigues e senador Rogério Carvalho. Eu peço, nós vamos fazer uma dinâmica. Sim, nós vamos fazer uma dinâmica. O ministro, por favor, arrume 3 folhas de papel em branco para o ministro, para ele ir anotando as perguntas. Está aqui, ó. Porque nós vamos perguntar de 5 em 5. E aí fica mais rápido. Jorge Seife, vamos lá. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, ministro Múcio. Senhoras e senhores colegas do parlamento, senhoras e senhores que representam nossas honrosas forças militares, muito bom dia a todos. Fico muito feliz, senhor presidente, de participar dessa audiência. Eu tinha outro compromisso agora paralelo, mas quando eu vi que nós receberíamos a presença do ministro Múcio, eu precisava vir para honrá-lo e, logicamente, para interagir sobre nossas Forças Armadas, que é um interesse, acima de questões políticos partidárias, é interesse nosso enquanto nação. E eu, primeiramente, ministro Múcio, logicamente que o senhor não vai se recordar, mas durante o governo do presidente Bolsonaro, eu trabalhei junto com a ministra Tereza Cristina, na ocasião, ministro da Agricultura, era secretário nacional de Pesca. E em algumas oportunidades o senhor me orientou por telefone, por WhatsApp, eu novato no serviço público, e o senhor sempre foi uma pessoa extremamente gentil, prestativa, e eu preciso deixar isso registrado. Da minha gratidão, porque, especialmente no nosso começo, estamos com medo, saímos da iniciativa privada vindo para o setor público, né? Tanta confusão que acontece, e é muito importante essas pessoas que ao longo do caminho, assim como Tereza também sempre foi uma grande orientadora, quero te agradecer por isso. Outra questão também, eu quero exaltar aqui a grandeza do senhor enquanto homem público. O senhor não é um homem nem de direita nem de esquerda, o senhor é um homem público que honra o Brasil. E lhe explico a lucidez do senhor, a coragem do senhor, e o senhor, com algumas opiniões que o senhor tem demonstrado, sem medo, sem receio, sem nenhum tipo de... se despindo completamente de qualquer receio de que um não goste, outro não goste, eu chamo isso de coragem, né? Que é a mãe ou pai de todas as demais virtudes. E eu gostaria muito, a minha oração diária é que o senhor pudesse inspirar pessoas do atual governo, pessoas que tivessem a sua lucidez, a sua clareza, e que não esquecesse, acima de tudo, de seu passado. Que isso é que é a pior coisa, né? Você esquecer o seu passado e mudar teu discurso. Mas tudo bem. Eu queria perguntar para o senhor algumas questões. A primeira delas, e para quem não acompanhou as falas do ministro Múcio, que me surpreendeu positivamente, fiquei muito feliz, porque é uma voz dissidente no governo, que ele em fevereiro de 24, se eu não me engano, fevereiro de 24, não, fevereiro de 25, o senhor, não sei se foi a primeira ou segunda ou terceira vez, que o senhor comentou que o então presidente Bolsonaro lhe auxiliou, lhe ouviu, na verdade, isso foi um mediador para fazer a transição de governo. E isso acaba enobrecendo
e tirando qualquer pecha e qualquer narrativa sobre o presidente Bolsonaro e alguma resistência. Afinal de contas, para fazer golpe de Estado, você precisa estar alinhado com as Forças Armadas. E se ele, através do seu pedido, fez a transição para os chefes de Forças Armadas indicados pelo presidente Lula, logicamente não havia esse interesse. Outra questão também, que o senhor foi o primeiro desse governo, aliás, o único, que disse que em 8 de janeiro não foi golpe de Estado, que foi uma baderna, que foi vandalismo, que foi um efeito manada, que foi um efeito revolta, foi qualquer coisa, menos golpe de Estado. Eu agradeço ao senhor pelas palavras, pela sinceridade, porque muitos sabem disso, mas não têm coragem, porque são muitas vezes subservientes a ideologias, a partidos, e não têm a coragem e a grandeza que o senhor tem. Quero lhe parabenizar por isso. Por fim, senhor ministro, uma coisa que me inquietou, o senhor comentou sobre um certame de compra de tanques, como que fala? Edital, licitação. E o senhor disse que os israelenses, judeus, como queira, ganharam aquela licitação, mas, no entanto, não pôde ser concretizada. Então, essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Como que desenrolou isso, se as questões ideológicas ainda permeiam esse tema? Visto que, se eles ganharam, foi por tecnologia versus preço, então o Brasil ganharia com mais equipamentos. A minha segunda pergunta para o senhor é sobre uma proposta que hoje está em debate aqui no Senado Federal, sobre o afastamento por completo de militares para concorrer a cargos eletivos. E já me posiciono. Os militares, seja ele do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros, eles não podem ser considerados uma subclasse de brasileiros. Se o senhor é médico, o senhor quer concorrer à política, o senhor concorre e, se der errado, o senhor volta para a medicina. Se o senhor é um advogado, mesmíssima coisa. Se o senhor é um servidor público, mesmíssima coisa. E aqui, infelizmente, nós vemos que existe até entendo que as Forças Armadas não podem ser politizadas, concordo com o senhor já fez essa frase umas 2 ou 3 vezes, com muita felicidade, concordo 100% com o senhor, mas que preteria o militar das Forças Armadas, me parece subjugar a classe militar a uma subclasse de brasileiros, o qual eu não concordo. Isso é a segunda pergunta. Outra pergunta que eu faço para o senhor, tramita também aqui uma emenda constitucional 55, autoria do senador Portinho, e eu também me inscrevi também, sou coautor, obrigado, sobre o orçamento mínimo de 2% do produto interno bruto para as Forças Armadas. Queria saber a opinião do senhor, apesar de desconfiar. Mas eu falo para o senhor que, infelizmente, além dos números ínfimos que o Brasil tem investido nas suas Forças Armadas... Espera aí, Nelson, o senhor está me atrapalhando aqui. Além disso, nós temos eu recebo aqui militares, ministro Múcio. Vários deles vêm pedir uma emenda, faz parte do show. O senhor já foi parlamentar também, foi deputado federal? O senhor sabe, vem militares de tudo que é patente, especialmente as mais altas, nos pedir ajuda, nos pedir auxílio. E uma coisa que me preocupa sobremaneira é que, por exemplo, no estado de Santa Catarina, e vou aqui proteger a fonte, está faltando dinheiro para pagar conta de luz. Está faltando dinheiro para comprar o rancho para os alunos de algumas escolas que eu também não vou falar, porque senão o senhor vai matar qual é a escola que eu estou falando. Né, vai descobrir. E isso me parece tão absurdo, né? Então, quero já te dizer que nós queremos apoiar essa emenda constitucional 55. Também queria que o senhor se manifestasse, já aproveitasse e pedisse uns votinhos também, se eu for a favor. Mas creio que aqui todos vão nos ajudar. Por fim, agora, por fim de verdade, a última pergunta, senhor presidente.
econômicos da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 30 de setembro de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: mensagem número 1351 de 2025, que encaminha relatório de avaliação de receita e despesas a esta comissão. Ofício SEI 53.993/2025, Ministério da Fazenda, encaminha demonstrativo das operações de crédito analisadas pelo Ministério da Fazenda. Os documentos, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação neste período. Eu comunico aos senhores senadores e senhoras senadoras que apresentamos no Senado Federal projeto de lei 4.443 de 2025, que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, com o objetivo de garantir a segurança no suprimento desses minerais. Como se sabe, a exploração desses minerais são objetos de disputas geopolíticas em razão de sua utilização em setores estratégicos como energia e transição energética, eletrônica de ponta, defesa, chips, baterias, fertilizantes e muitos outros. Além da previsão da atualização e mapeamento dos minerais críticos e estratégicos no Brasil, o projeto estabelece várias diretrizes para a atuação do Estado brasileiro nas políticas minerárias, como a transição energética sustentável, o fomento a investimento em pesquisas minerais, incentivos à formação de cadeias produtivas no setor, dentre outras. Uma importante inovação que trouxemos nesse projeto diz respeito à criação de zonas de processamento de transformação mineral, ZPTM, nas regiões do território nacional onde ocorra intensa atividade de mineração de minerais críticos e estratégicos. Essas zonas se caracterizam como áreas destinadas à instalação de empresas para a produção de bens minerais, bem como para a prestação de serviços e obtenção de produtos relacionados ao beneficiamento e à transformação industrial dos minerais críticos e estratégicos extraídos nessas regiões. Tudo isso tem, senhores senadores, senhoras senadoras, por fim, o adensamento das cadeias produtivas e o desenvolvimento socioeconômico regional. Essa importante matéria que, repetimos, envolve aspectos estratégicos na política global, se encontra tramitando agora aqui nesta Comissão de Assuntos Econômicos, aguardando a apresentação de emendas por parte dos nossos ilustres pares nesta comissão. Passamos... A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Passamos à apreciação da nossa pauta de hoje. Item 1º,
Projeto de resolução do Senado Federal número 8 de 2025, não terminativo nesta comissão, dispõe sobre o limite global para montante da dívida consolidada da União em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 6º da Constituição Federal e no artigo 30, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000. Esse projeto é de autoria de vários senadores. A relatoria é do nosso querido senador Oriovisto Guimarães. Eu tenho a honra e a satisfação de conceder a palavra ao senador Oriovisto Guimarães, que é o relator da matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado e agradeço a atenção dos meus colegas. Senhor presidente, antes de entrar no relatório propriamente dito, me permita duas observações simples. A primeira é: impõe a lógica que ninguém, nenhuma pessoa física, nenhum ente jurídico pode ter direito a fazer uma dívida sem limite. Se admitíssemos isso como verdadeiro, cairíamos no reino da mágica, no reino do absurdo. Imaginemos, por hipótese, que um prefeito pudesse fazer uma dívida infinita, tão grande quanto se queira. Ele poderia se dar ao luxo de ladrilhar toda a cidade com paralelepípedos banhado a ouro, dar uma casa para cada habitante da cidade, não uma casa, uma mansão, e ele não teria nenhuma preocupação nem com a dívida, nem com os juros, porque ele sempre poderia fazer mais dívida, mais dívida, mais dívida, ad infinito. Evidentemente que isso demonstra, por redução ao absurdo, que administrar significa administrar recursos limitados. Ninguém, nem um prefeito, nem um governador, nem um presidente da República, nem um tribunal, nem uma instituição jurídica pode ter uma dívida que tende ao infinito e não prestar satisfações sobre essa dívida. A Constituição sabiamente previu, no artigo 52, inciso 6, que esse Senado fixará por resolução um limite para a dívida global do governo geral, do governo central. E é isso que vamos tentar fazer. Nós, como Senado, estamos já há alguns anos em atraso com essa missão. O senador José Serra, lá atrás, tentou um projeto nesse caminho, por razões que agora não vem ao caso dizer, ele acabou sendo arquivado. E, felizmente, agora o nosso senador Renan Calheiros, como presidente da CAI, tomou essa importantíssima iniciativa de que enfrentemos esse desafio e estabeleçamos esse limite. E, junto com técnicos, junto com assessores, eu me dediquei a isso nos últimos 2 meses, pelo menos, para tentar apresentar uma solução que seja palatável, que seja viável. De início, eu quero dizer que examinei como isso é no mundo e encontrei 85 países que têm claro limite para as suas dívidas e regras de como proceder quando o governo atinge esse limite. Algumas que eu achei muito boas, outras que eu achei muito ruins. E estou tentando apresentar alguma coisa que eu espero que ninguém compare, por exemplo, com a regra que existe nos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Lá é um valor fixo, um número que a própria inflação se encarrega de provocar shutdown. Aqui não, aqui é um percentual do PIB, que automaticamente é corrigido com a inflação de todo ano. Bom, mas ditas essas considerações iniciais, vamos direto ao relatório, senhor presidente. Eu vou me permitir fazer, senhor presidente, se assim me permite, apenas os tópicos mais importantes. Em exame nessa Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de resolução número 8 de 2025, autoria do senador Renan Calheiros e outros 7 senadores que assinam, que dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da União em atendimento ao disposto ao artigo 52, inciso 6 da Constituição Federal
e artigo 30, inciso 1 da Lei Complementar número 101, Lei da Responsabilidade Fiscal. Isso é importante dizer que esse projeto não é fruto da vontade de quem quer que seja, nem do autor, mas é uma imposição da Constituição. Nós temos a obrigação constitucional de fixar esse limite. A proposta veio com 3 artigos, contendo o terceiro a cláusula de vigência. O artigo 1º institui o limite do valor de 4 vezes a receita corrente líquida para a dívida consolidada da União. Limite esse que será apurado no final do 15º exercício financeiro a partir do subsequente à aprovação dessa resolução. Ou seja, estabelece-se um limite para a dívida já estaria fora desse limite, mas se dá um prazo de 15 anos para que o governo tome atitudes para que a dívida ao longo de 15 anos chegue nesse limite. Caso não cumpra o limite, a União estará sujeita a uma série de limitações fiscais do artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entre elas a limitação de empenho para a geração de superávites primários. Durante os 15 anos a que se refere o caput do artigo 1º, a dívida deverá ser reduzida à razão de 1/15 a cada exercício financeiro. Já o artigo 2º fixa a obrigação de divulgação pública das razões do descumprimento da trajetória, tanto em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, quanto em mensagem do Poder Executivo dirigida à CAI, com a descrição detalhada dessas razões, bem como medidas cabíveis e prazo estimado para o retorno da dívida ao limite aqui imposto. Na justificativa da proposta, argumenta-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 52, inciso 6º, determina que o Senado Federal, no âmbito de suas competências privativas, deve fixar, por proposta da Presidência da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. De acordo com a justificação, em 3 de agosto de 2000, em atendimento a essa regra constitucional, e ao disposto no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o então presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Senado Federal a mensagem número 154 de 2000, com 2 propostas de limites globais, para a dívida consolidada, uma para a União e outra para os Estados, Distrito Federal e municípios. Ocorre que o Senado fixou apenas os limites da dívida dos Estados e municípios, deixando de fora a União. Então, nós cumprimos nossa obrigação parcialmente e não totalmente. Ainda de acordo com a justificativa, nesse contexto, objetiva-se dar pleno cumprimento ao disposto no artigo 52(6) da Constituição Federal. A proposta foi protocolada em 1º de abril de 2025 e não foram apresentadas emendas. Em 15 de julho de 2025, tive a honra de ser designado relator da matéria. Vamos à análise. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos analisar os aspectos econômicos e financeiros das matérias que lhes são submetidas. De fato, a Constituição Federal, no inciso 6º do artigo 52, estabelece como competência privativa do Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Como muito bem mencionado na justificação do projeto, quando da análise da mensagem número 154 de 2000, encaminhada ao Senado Federal pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, tramitou nessa casa o projeto de resolução número 84 de 2007, de autoria justamente da Comissão de Assuntos Econômicos, que tinha como um de seus principais defensores o senador José Serra, não é? Cujo objetivo era fixar os limites da dívida consolidada da União, incluso o processo legislativo da proposta que havia sido enviada pelo Presidente da República. Lacuna essa que está sendo preenchida agora pela análise do PRS número 8 de 2025. Podemos perfeitamente inferir que esse é, inclusive, o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme observamos nota de rodapé do anexo 2, dívida consolidada líquida constante do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo Federal, divulgado em sua última edição de maio de 2025, referente ao 1º quadrimestre de 2025, onde se lê em relação ao limite de endividamento da União. Aspas, limite em regulamentação.
o Poder Executivo encaminhou proposta de limite de endividamento da União para regulamentação pelo Senado Federal. Então, só para salientar que a Secretaria do Tesouro Nacional concorda que nós temos que regulamentá-lo. Quanto ao mérito da proposta, concordamos plenamente com o proponente, quando afirma que estabelecer parâmetros de longo prazo à trajetória da dívida pública é fator de melhoria das expectativas dos agentes privados, favorecendo a redução dos juros e resultando em maior atratividade para investimentos produtivos, de tal forma que se trata de projeto altamente meritório e absolutamente oportuno. Eu peço permissão para fazer um comentário sobre esse parágrafo. Nós vivemos hoje num país cuja taxa de juros está em 15%. Qualquer pessoa ou empresa que tenha, digamos por hipótese, 100 milhões de reais no banco, se ele não fizer absolutamente nada, não tiver nenhum incômodo, não contratar nenhum funcionário, não tiver que pagar, não tiver que receber fiscais da Receitas, enfim, se ele não quer se incomodar, ele pode ir para o Caribe e ele vai ganhar 15 milhões de reais por ano. É o país que é o paraíso do rentismo. E aí esse dinheiro, ao invés de ir para a economia, ao invés de abrir uma fábrica de bicicleta ou uma nova fazenda ou qualquer atividade produtiva que gere emprego, que gere aumento do PIB, esse dinheiro, essa poupança, que seria uma poupança nacional, se torna inútil e um ônus brutal para o país. Apenas para informação, entre 140 países, o Brasil é o que mais paga juro da dívida interna. Chega a alguma coisa próxima de 8% do PIB. Só os juros. Todo esse dinheiro, obviamente, é financiado com novos títulos, uma dívida que cresce mais, formando uma verdadeira bola de neve, que, se não for contida, vai nos levar mais dia, menos dia, a um estado de dominância fiscal que seria caótico para a economia como um todo. Continuando aqui a leitura. Todavia, quanto ao parâmetro a ser utilizado para limitar a dívida federal, salientamos de início que entendemos que deva ser considerado o conceito de dívida bruta do governo geral, DBGG, calculado e divulgado pelo Banco Central. Porém, também entendemos que não basta fixar o limite da dívida em relação à receita corrente líquida, como propõe o PRS número 8 de 2025, mas que devemos considerar dois limites, um com base na receita corrente líquida e outra com base em um percentual do produto interno bruto. Evidentemente que esses limites vão ser equivalentes, pois a capacidade ou até mesmo a vontade de uma sociedade de financiar o gasto público está intrinsecamente relacionada ao percentual de poupança que essa sociedade está disposta em alocar para o financiamento do setor público, em detrimento dos diversos outros instrumentos de captação de aplicação disponíveis no mercado financeiro dessa sociedade. Embora haja uma percepção geral de que a dívida pública esteja em uma trajetória explosiva, percepção com a qual concordamos, mesmo diante das diversas turbulências que sempre se observam nos mercados financeiros, não se tem notícia de que o governo federal tenha enfrentado grandes dificuldades na emissão e rolagem de seus títulos, o que reforça nosso argumento quanto à utilização da relação dívida sobre o PIB como sendo um parâmetro mais adequado para o controle do endividamento federal. Reforça nossa percepção quanto à preferência para a utilização desse indicador quando observamos que a primeira verificação que faz o Tribunal de Contas da União, TCU, órgão constitucionalmente encarregado de fiscalizar as contas públicas federais, ao analisar a dívida pública é justamente uma investigação da relação dívida bruta do governo geral em relação ao PIB, como podemos visualizar no relatório Contas do Presidente da República 2024, publicado no portal do Tribunal na internet. Some-se a isso o fato de que internacionalmente o padrão para a comparação de endividamento entre os países é a utilização do indicador calculado pela dívida total em relação ao produto interno bruto de cada país. O Fundo Monetário Internacional, FMI, reporta valores para praticamente todos os países. Ao agregar os países em grupos, podemos notar que as economias avançadas apresentam uma média de endividamento estimada para 2025
equivalente a 110% do PIB, ao passo que os países da América Latina e Caribe apresentam uma média de 71% do PIB. Como salientado, os cálculos da dívida bruta do governo geral têm sido tradicionalmente realizados pelo Banco Central e são divulgados mensalmente em seu boletim de estatísticas fiscais, onde observamos a existência de um conceito FMI e outro conceito Bacen. O TCU utiliza o conceito Bacen com a terminologia e metodologia BR. A existência de uma metodologia de apuração do saldo da dívida pública com o respaldo do Fundo Monetário Internacional fortalece nossa convicção de estarmos propondo a utilização de um método adequado de apuração da dívida pública sem desmerecimento de qualquer outro. Porém, concordamos com o Tribunal de Contas da União quanto à preferência pela metodologia BR, ou conceito Bacen, e com base nessa metodologia iremos propor a definição do limite da dívida da União, feita a exclusão dos cálculos de todas as obrigações e responsabilidades dos estados e municípios, entes subnacionais, bem como a exclusão das operações compromissadas do Bacen. Valores que se destinam à condução da política monetária, pois, como sabemos, tais valores são considerados nos cálculos da DBGG, sendo que os limites específicos para os entes subnacionais já foram definidos por esse Senado Federal no ano de 2001. Estados e municípios já foi fixado. Incluir as operações compromissadas do Banco Central no limite da dívida da União poderia engessar a política monetária, já que seus objetivos e instrumentos voltados ao controle da taxa básica de juros, Selic, e da inflação, são distintos dos da política fiscal. Aqui eu faço um pequeno respiro para dizer que prestem muita atenção em duas políticas. Uma é a política fiscal, outra é a política monetária. Nós tomamos um cuidado extremo para não criar nenhuma dificuldade para a política monetária do Banco Central. Em nenhum momento nós vamos criar dificuldade para o Banco Central. E tomamos um cuidado de disciplinar, de alguma forma, com o tempo necessário para que o governo cuide da política fiscal. O objetivo dessa proposição é a política fiscal, não é a política monetária. O Banco Central do Brasil é considerado um dos melhores bancos centrais do mundo e não tem por que a gente criar dificuldade para ele. Por isso, é essencial separar os montantes relativos à política monetária daqueles vinculados à política fiscal, evitando restrições indevidas ao uso dos instrumentos macroeconômicos do país. Dessa forma, propomos que o limite da dívida pública da União seja definido com base na relação dívida bruta do governo federal, conceito Bacen, excluídas as obrigações dos entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen, em relação ao produto interno bruto, no patamar de 80%. Caso a relação DBGG, conceito Bacen, excluídas as obrigações dos entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen em proporção ao PIB, seja superior a 80%, fica a União automaticamente sujeita às vedações previstas no artigo 167-A da Constituição Federal. Apenas para lembrar, enquanto ela não trouxer a dívida para esse limite, ela não vai poder dar aumento para funcionalismo acima da inflação, não vai poder aumentar o número de funcionários, não vai poder criar novos cargos. Enfim, tem uma série de restrições, mas que não param o governo, não há shutdown. O governo continua funcionando. São 10 limitações previstas aqui no artigo 167-A da Constituição Federal. Com base nas tabelas 25 e 17 da última edição do Boletim Estatísticos Fiscais, publicado pelo Banco Central em 29 de agosto de 2025, quero dizer que hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, o Banco Central divulgou uma nova tabela. Eu estou levando em conta de agosto, porque a que ele divulgou hoje não deu tempo. Podemos inferir que atualmente a relação dívida bruta do governo geral, conceito Bacen, excluídas as obrigações dos entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen, em proporção ao PIB, encontra-se na faixa de 64,05%, portanto em patamar inferior ao limite de endividamento da União que estamos propondo, de tal forma que se torna desnecessária
a definição de regras destinada ao imediato enquadramento da dívida no limite proposto, conforme o previsto no PRS número 8 de 2025. Entendemos que o fato do indicador do limite da dívida da União encontrar-se em patamar inferior ao limite que propomos deve ser interpretado como uma prova de que a sociedade brasileira ainda está disposta a financiar o governo federal, mesmo que todos concordem que o nível de endividamento da União encontra-se bastante elevado, mas ainda em níveis controláveis. Pode-se argumentar que o indicador que estamos propondo como limite da dívida consolidada da União se encontra em desacordo com o disposto no parágrafo 3º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que supostamente determina que os limites da dívida sejam fixados com base na receita corrente líquida. Porém, não podemos esquecer que a competência privativa do Senado Federal advém do inciso 6º do artigo 52 da Constituição Federal, que estabelece: artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Percebe-se que a Constituição Federal não impõe um indicador a ser utilizado para a definição do limite da dívida pública. Portanto, uma lei complementar, mesmo se tratando da LRF, não pode se sobrepor ao texto constitucional, donde concluímos que o Senado Federal dispõe de ampla liberdade para definir o limite da dívida pública conforme julgue mais adequado para o bem da nossa economia. Como havíamos mencionado, além do limite da dívida com base em um percentual do PIB, também entendemos ser necessária a fixação do limite com base na RCL, como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como se sabe, a Receita Corrente Líquida da União é calculada pela Secretaria do Tesouro Nacional e divulgada quadrimestralmente nos relatórios de gestão fiscal. Com base no relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2025, a RCL da União ficou em 1.486 bilhões. Já o Boletim de Estatísticas Fiscais do Banco Central, publicado em maio de 2025, aponta um saldo da dívida bruta geral do governo, conceito Bacen, excluídas as obrigações do entes subnacionais e as operações compromissadas do Bacen, na ordem de 7,575 trilhões. A dívida bruta do governo federal, portanto, corresponde a 5,10 vezes a receita corrente líquida. Propomos que essa relação não possa ser superior a 6,5 vezes o valor da receita corrente líquida. Tempo, margem para que o governo possa tomar as providências. A necessidade dos ajustes mencionados no texto do PRS número 8 de 2025, tanto na definição do indicador do limite da dívida da União, como da não necessidade de definição de regras de reajuste imediato, nos leva a propor uma emenda substitutiva ao projeto. Voto. Diante do exposto, manifestamos voto favorável ao projeto de resolução do Senado número 8 de 2025, na forma da seguinte emenda substitutiva. Faço a leitura, senhor presidente, da emenda substitutiva, que é bastante curta. Projeto de resolução do Senado número 8 de 2025 dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da União, em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 6 da Constituição Federal e ao artigo 30, inciso 1 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 1º. A dívida bruta do governo geral, conceito Bacen, excluída de todas as obrigações do entes subnacionais e das operações compromissadas do Bacen, não poderá exceder 80% do produto interno bruto, nem ser superior a 6,5 vezes o valor da receita corrente líquida da União, acumulada nos 12 meses imediatamente anteriores à sua apuração. E aqui eu peço atenção, porque é importante essas ressalvas que vamos estabelecer aqui para exatamente não afetar o Banco Central. Artigo 2º. No caso da inobservância de qualquer um dos limites definidos no artigo 1º, serão adotadas as seguintes disposições. Fica a União proibida de realizar operações de crédito interna ou externas, ressalvadas: a. as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária, ou seja, a rolagem da dívida. Sempre que a União vai precisar rolar a dívida, ela vai emitir título, mas vai entrar um título e vai sair outro. Então, isso não implica em aumento de dívida.
A. As destinadas aos pagamentos da dívida imobiliária, que eu acabei de explicar. B. Aquelas previstas no parágrafo 5º, artigo 4º, artigo 6º e artigo 7º da Lei 13.820, de 2 de maio de 2019. Aqui é para cobrir o resultado negativo do Banco Central, para cobrir o PL do Banco Central, quando é o caso, tudo está lá previsto na lei, e quando a carteira de títulos do Banco Central compromissada se mostrar insuficiente para a política monetária ou para a política cambial. Então, essas ficam liberadas. O Poder Executivo Federal apresentará ao Senado Federal, no prazo máximo de 30 dias a contar da divulgação da extrapolação do limite definido no artigo 1º, relatório detalhado contendo as razões do descumprimento e as medidas a serem adotadas para o reenquadramento da dívida no prazo máximo de 12 meses. 3. O ministro de Estado da Fazenda comparecerá pessoalmente à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal no prazo de 15 dias para prestar os devidos esclarecimentos em audiência pública. 4. Aplicam-se imediatamente as vedações previstas nos incisos de 1 a 10 do artigo 167-A da Constituição Federal. Eu já fiz referência ao que são essas limitações. Parágrafo único. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, mediante solicitação do Ministério da Fazenda, poderá autorizar a realização de operações de crédito para recompor a reserva de liquidez da dívida pública. Esse é o colchão de liquidez que o Tesouro precisa para renegociar a taxa de juro. Então já estamos também aqui excepcionando. Artigo 3º. Sempre que alterados os fundamentos econômicos em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar solicitação de revisão dos limites de que trata o artigo 1º. Evidentemente ao Senado, porque cabe ao Senado esse papel. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senhor Presidente, para terminar, eu só quero dizer o seguinte. Eu estudei bastante o assunto e acho justo que meus colegas tenham também tempo para estudar bastante o parecer. Então eu já quero desde já dizer que eu sou favorável a pedido de vista, que eu sou favorável a audiências públicas, eu só não quero que isso seja usado para prorrogar ad infinito e não tomarmos uma resolução. Dentro da normalidade, eu sou totalmente favorável e estou à disposição para escutar e observar. Aliás, já entrei em contato com o Banco Central, já procurei entrar em contato com o Ministério da Fazenda e já me coloquei à disposição de ambos, porque eu acho que isso é uma matéria que não está sendo feita para um governo. Isso é uma política de Estado. Seja quem for o próximo presidente da República, de direita ou de esquerda, não me interessa, ele terá que cuidar melhor da dívida. No fundo, o que estamos fazendo é colocar um obstáculo, uma parede, e dizer ao presidente de plantão, cuidado, daqui a 10 quilômetros tem uma parede que você pode se chocar. Cuide, tome as providências para não se chocar. O objetivo não é inviabilizar o governo, o objetivo é ter uma política fiscal saudável, que abaixe juros, que a economia prospere, que se crie emprego e que se tenha um país melhor do que nós temos. Muito obrigado a todos. Meus cumprimentos ao senador Iovisto Guimarães. A matéria está em discussão. Senhor presidente. Senadora Augusta, com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, eu quero aqui também elogiar a iniciativa de autoria de vários senadores, mas inclusive de Vossa Excelência. Quero também aqui elogiar a forma que o relator fez, apresentou o relatório, muito bem, eu diria assim, explicativo, muito bem entendido também o que foi dito aqui, mas existe um requerimento de pedido de audiência pública que eu gostaria muito que fosse analisado. A intenção realmente não é fazer com que isso não aconteça, é discutir e debater, porque se trata de um tema muito importante, a gente tem que ter um aprofundamento, ouvir algumas outras pessoas, além dos que a gente está pedindo aqui, sugerindo, com certeza irão surgir outras pessoas também, mas com a intenção também de contribuir não de retardar que isso aconteça. Acreditando também que é muito importante e dizendo aqui que o mérito e a forma que foi relatado e apresentado o projeto também a gente concorda, mas a gente queria muito esse pedido de audiência pública. Sobre a mesa, requerimento 96, requer nos termos do artigo 93, inciso 1º
do Regimento Interno do Senado Federal a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PRS 8/2025, que dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da União, em atendimento ao disposto no artigo 52, inciso 6º da Constituição Federal e no artigo 30, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000. O requerimento é de autoria do senador Rogério Carvalho e propõe... É isso? E propõe a realização de uma audiência pública com a presença dos seguintes convidados: representante da Casa Civil e representante do Ministério da Fazenda. Senador Iovisto Guimarães. Eu quero dizer que eu concordo totalmente com o requerimento do senador e já proponho que nós ficássemos, eu indico 2 e o senhor 2. Acho que 4 é um número bom, é uma conversa que se esgota num tempo razoável e assim nós podemos esclarecer ainda mais o assunto. Em votação, portanto, requerimento na forma acordada entre o autor e o relator da matéria, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será realizada, portanto, a audiência pública. Aprovada. Fica aí. E tem 2 da pauta. Altera a Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE. Obrigado, Rogério. De autoria da Câmara dos Deputados, a relatoria é do senador Messias de Jesus. O parecer do senador Messias de Jesus é favorável à matéria. A matéria foi apreciada pela CCT com parecer favorável ao projeto. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Messias de Jesus para a leitura do seu relatório. Presidente Renan, estimado amigo, senadores e senadoras, vem a esta Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei complementar número 143, 2019, de autoria do deputado federal Marcos Pereira, que altera a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE. O projeto é direto e objetivo e possui apenas 2 artigos. O artigo 1º é a essência da matéria, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos dos citados no parágrafo anterior. O artigo 2º, por sua vez, estabelece a cláusula de vigência da lei cuja entrada em vigor se dá a partir da data de sua publicação. O projeto de lei tem tramitação bicameral. Aprovado na origem, foi submetido a esta Casa Revisora, tramitou na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática, onde foi aprovado, cabendo agora a apreciação desta comissão. Nos termos do artigo 99 do inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão apreciar os aspectos econômicos e financeiros da matéria, além da constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade e técnica legislativa. Do ponto de vista jurídico, a iniciativa não apresenta vícios formais ou materiais. Está em conformidade com a Constituição Federal, especialmente com o artigo 24, que permite a legislação concorrente sobre temas orçamentários e financeiros. A proposição não se insere
no rol das iniciativas exclusivas do Presidente da República e tampouco interfere na estrutura da administração pública, respeitando os princípios da legalidade, separação de poderes e boa técnica legislativa. A proposta de alteração da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, para vedar a limitação de empenho e movimentação financeira das despesas relativas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, revela-se apropriada e alinhada ao interesse público. A medida reconhece o papel estratégico do INPE na promoção da inovação, do desenvolvimento tecnológico e da competitividade econômica, uma vez que o Instituto é responsável pelo registro de marcas, patentes e outros ativos intangíveis fundamentais para o ambiente de negócio. A morosidade histórica na análise de processo de propriedade industrial representa um entrave ao investimento privado e ao crescimento econômico, gerando insegurança jurídica e elevando custos para empresas nacionais e internacionais. Ao assegurar a execução integral de seus recursos, a proposta fortalece a capacidade operacional do INPE e contribui para acelerar a concessão de direitos de propriedade intelectual, favorecendo a atração de investimentos e a dinamização da economia. Sob o aspecto jurídico, a proposição não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a complementa ao adaptar seus mecanismos de gestão às especificidades de uma autarquia que desempenha função essencial para a inovação e para a competitividade nacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebida para garantir o equilíbrio fiscal, mas também deve ser interpretada em consonância com outros princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, da livre iniciativa e da promoção do desenvolvimento. A vedação ao contingenciamento das despesas do INPE não compromete o equilíbrio das contas públicas, pois trata-se de uma entidade que se financia majoritariamente com receitas próprias, oriundas de cobranças de taxas de serviços, sem impacto significativo sobre o orçamento primário. Ao contrário, a execução integral desses recursos tende a gerar ganhos econômicos indiretos, pois a celeridade na análise de patentes e registros estimula a inovação, amplia a arrecadação tributária decorrente da atividade empresarial e fortalece a posição do Brasil no mercado global. Importante salientar que a demora no exame de pedidos de patente na área da saúde impacta o orçamento do SUS. Quanto aos valores dos medicamentos, a celeridade do exame afasta a utilização de possíveis salvaguardas da vigência de patentes, favorecendo a indústria nacional, reduzindo os preços e garantindo a livre concorrência. Para que se alcance o objetivo de exame de patentes em 2 anos e registro de marcas em 1 mês, conforme planejamento estratégico 2023-2026 do INPE, é necessário o fortalecimento do parque tecnológico, digitalização de documentos, investimento em inteligência artificial, amplia nossa capacidade de armazenamento de dados para a cooperação técnica, bem como a contratação de servidores. Uma especificidade da estrutura do INPE é que o incremento de despesas reveste na maior capacidade de operação e arrecadação. Assim, salientamos que o não contingenciamento de recursos orçamentários para o INPE reverterá num expressivo aumento de arrecadação. Ao desvincular a execução orçamentária do Instituto de Contingenciamento Geral, cria-se um ambiente institucional estável, capaz de planejar investimentos em tecnologia, digitalização de processos e capacitação técnica, fatores indispensáveis para atender ao volume crescente de pedidos de marcas e patentes. A medida também contribui para o cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em acordo de propriedade intelectual,
reforçando a credibilidade do país como parceiro comercial. Em síntese, senhor presidente, a alteração legislativa é juridicamente legítima, economicamente vantajosa e socialmente necessária, pois garante a autonomia orçamentária a uma autarquia que desempenha papel central no ecossistema de inovação, sem comprometer a responsabilidade fiscal, mas fortalecendo a eficiência administrativa e o desenvolvimento econômico sustentável. Em face do exposto e considerando a constitucionalidade, legalidade, regimentabilidade, assim como o mérito da matéria, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 143 de 2019. É o parecer e o voto e peço o apoio dos nobres pares desta comissão, senhor presidente. O parecer do senador Messias de Jesus é favorável à matéria. Como disse aqui anteriormente, a matéria foi apreciada pela CCT com parecer favorável ao projeto e é não terminativa nesta comissão. Senadora Augusta, com a palavra, Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir vistas, visto que a gente está falando aqui de lei de responsabilidade fiscal, eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente está tirando, né, uma limitação, não que eu não concorde, eu concordo, é meritoso, mas só para que eu possa realmente estudar um pouco mais e ver o que isso pode impactar e o que eu posso também contribuir, mas eu quero parabenizar aqui o nosso relator e dizer que realmente é importante que a gente não tenha limitação em nenhum, né, em nenhum instituto, enfim, né? Mas também é importante que a gente tenha as limitações, como foi dito aqui anteriormente. Então, só por essa preocupação, queria pedir vistas. Senhor presidente. Senador Messias de Jesus. Eu entendo o pedido de vistas da senadora Augusta, embora eu acredite que seja desnecessário, tendo em vista que o projeto não é terminativo nesta comissão. E eu entendo que, como ela mesma já repetiu, o INPE desenvolve funções essenciais. E como nós estamos às vésperas de votar a LDO já na próxima semana, talvez o pedido de vista possa prejudicar essa matéria. Então, senhor presidente, vistas coletivas, por gentileza. Tá, há um pedido, acolho de vistas coletivas do senador Messias Jesus. Eu queria só comunicar que esse projeto foi exatamente pautado por versar sobre tema prioritário para essa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, na forma do nosso planejamento estratégico, por tratar de matéria que, sem dúvida nenhuma, melhorará o nosso ambiente de negócios. Em votação, requerimento. Senhor presidente. Perdão. Senhor presidente. Perdão, está concedido o pedido de vista coletiva à matéria. Senhor presidente, o meu próximo item é o item 4. E como eu já estou aqui pronto para a leitura, e a senadora Augusta já propõe aqui para mim antecipadamente um pedido de vista, eu estou pedindo para que ela faça uma troca, peça a vista desse que eu vou ler agora e dispense a vista desse anterior. Se Vossa Excelência puder me permitir a reversão, inverter a pauta e eu puder fazer a leitura desse. Sem problema nenhum. Façamos como pedido a inversão da pauta e passamos a apreciar o item 4 da pauta, projeto de lei número 708/2024, que também é não terminativo nesta comissão, altera a lei número 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para vedar a inclusão das perdas não técnicas de energia elétrica nas tarifas de fornecimento de energia elétrica praticadas pelas concessionárias e permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Esse projeto é de autoria do senador Cleitinho e que tem como relator o senador Messias de Jesus.
em 2/7/2024, foi apresentada a emenda número 1, de autoria do senador Irajá. A matéria será apreciada também pela CTFC e em decisão terminativa pela CI. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Messias de Jesus. Presidente Renan, muito obrigado pela deferência. Como já há, inclusive, um pedido de vista em andamento, peço venha a Vossa Excelência e ao plenário para ir direto à análise. Segundo o artigo 99 do Regimento Interno, cabe à CAI opinar sobre o aspecto econômico e financeiro das proposições que lhes sejam submetidas à deliberação, problemas econômicos do país e tarifas, dentre outros assuntos. Nesse sentido, além de observar o artigo 99, a tramitação do projeto de lei 708 de 2024 não infringe dispositivo do Regimento Interno do Senado, não havendo óbices em relação à sua regimentabilidade. Também não identificamos qualquer embaraço no que se refere à técnica legislativa e à adequação orçamentária financeira. O mesmo pode ser afirmado em relação à emenda número 1. No mérito, é indiscutível a necessidade de aprovação do projeto de lei 708 de 2024, de autoria do senador Cleitinho, que aponta a justificativa da proposição. No setor elétrico, há dois tipos de perdas, as técnicas e as não técnicas. As perdas técnicas são inerentes à transmissão e à distribuição de energia elétrica. Envolve questões físicas relacionadas à transformação de energia elétrica em energia térmica nos condutores, perdas nos núcleos dos transformadores, etc. Já as perdas não técnicas, diretamente associadas à gestão comercial das distribuidoras, abrangem todas as demais perdas associadas à distribuição de energia elétrica, tais como os furtos de energia, erros de medição, erro no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição. Conforme apontado na justificação do PL 708, as perdas não técnicas representam, em 2022, 2,75% do valor das tarifas das distribuidoras de energia elétrica, excluindo os tributos. Esse percentual representou o pagamento, no ano de 2022, de 6,3 bilhões pelos consumidores de energia elétrica decorrente de incompetência das distribuidoras e do Estado no combate, sobretudo ao furto de energia elétrica. O fato de as perdas não técnicas passarem da composição das tarifas de energia elétrica exige uma atuação do Parlamento no sentido de incentivar as distribuidoras a se esforçarem para reduzi-las. São essas empresas que podem averiguar se há erros de medição, se há furto de energia elétrica e se há consumidores sem equipamentos de medição. Nesse contexto, é inquestionável a necessidade de as distribuidoras de energia elétrica se esforçarem ao máximo para reduzir as perdas de energia elétrica, principalmente aquelas associadas a ilícitos. Trata-se de iniciativa que beneficia a todos os brasileiros. Nesse contexto, fica claro o mérito do projeto de lei 708 de 2024. Identificamos, todavia, a oportunidade de aperfeiçoá-lo. Devemos reconhecer que o combate às perdas não técnicas é complexo e que é praticamente impossível reduzi-las a zero. O custo para alcançar esse objetivo seria proibitivo e acabaria onerando as tarifas dos consumidores de energia elétrica. Diante disso, o que as boas práticas regulatórias indicam é o estabelecimento pelo órgão regulador de um limite máximo para as perdas não técnicas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com os prejuízos. O limite regulatório mencionado no parágrafo anterior tem como desafio equilibrar o necessário incentivo ao combate às perdas e o custo associado. Para tanto, um arranjo possível é o regulador realizar comparações entre empresas e, a partir disso, definir o nível de perdas técnicas e não técnicas que podem ser incorporadas às tarifas. Uma trajetória de redução que as empresas devem perseguir.
Dessa forma, se as perdas são maiores do que o permitido pela ANEEL, a empresa deve arcar com esse excedente. Caso tenha menos perdas, a empresa é bonificada. As perspectivas de ter mais ganhos e evitar prejuízos motivam as empresas a buscarem forma de combater as perdas. Ressaltamos que o arranjo acima mencionado do projeto de lei 5325 de 2019, de autoria do senador Zequinha Marinho, aprovado pelo Senado Federal em 2022, contudo, identificamos a oportunidade de realizar uma inovação e que reconhece a responsabilidade do Estado no combate às perdas não técnicas. Não basta dar o correto incentivo somente para as distribuidoras. É preciso que o Estado também contribua para a redução das perdas não técnicas. Afinal, o combate às perdas não técnicas também é uma questão de segurança pública e de eficiência do Poder Judiciário. Isso porque o furto de energia exige que o Estado investigue e puna rigorosamente aqueles que cometem o crime de furtar energia elétrica. Além da definição de um nível de perdas que as distribuidoras de energia elétrica devem perseguir, a partir do qual elas assumem o custo em caso de não atingimento, propomos que o custo das perdas não técnicas, que seria repassado às tarifas, seja assumido pelo Orçamento Geral da União. Segundo dados da ANEEL, em 2022 e 2023, as tarifas elétricas pagas pelos consumidores cobriram, respectivamente, senhor presidente, 6,385 bilhões e 5,982 bilhões em perdas não técnicas, de janeiro a junho de 2024. Esse montante já é de 4,279 bilhões, ou seja, o impacto orçamentário da medida em questão será de algo entre 6 a 9 bilhões por ano. Sugerimos que essa despesa ocorra por conta de dotações orçamentárias próprias a serem incluídas pelo Poder Executivo nas propostas orçamentárias anuais e no plano plurianual. Se o Estado não cumpre a sua parte no combate às perdas não técnicas, deve, no mínimo, assumir o ônus que essa omissão provoca aos consumidores de energia elétrica. No que tange à emenda número 1, entendemos que não cabe acolhê-la por 3 motivos. O primeiro é que o dispositivo similar foi aprovado neste ano pelo Senado Federal como emenda ao PL 528 de 2020, proposição denominada de PL dos combustíveis do futuro, dispositivo esse que a Câmara dos Deputados rejeitou, ou seja, a emenda está prejudicada. O segundo é que durante a tramitação do projeto de lei 528 de 2020, a ANEEL estimou em 24 bilhões o montante a ser custeado pelas tarifas de energia elétricas em caso de aprovação da emenda. Finalmente, o terceiro motivo é que a emenda número 1 é estranha ao projeto de lei número 708 de 2024, violando o artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, segundo a qual a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. Ante o exposto, votamos pela adequação orçamentária e financeira do projeto de lei 708, de 2024, do senador Cleitinho, e da emenda número 1, no mérito pela rejeição da emenda e pela aprovação do projeto número 708, de 2024, com a emenda que se segue. Senhor presidente, só para contextualizar, esses recursos de emendas de técnicas e não técnicas, ela vai para o bolso do consumidor legal. O consumidor legal é que paga por isso, senador Eovisto. Nós pagamos pelos erros da distribuidora, pelos erros do Estado, e pagamos pelos gatos e pelas ligações ilegais que existem por culpa exclusiva das distribuidoras. Elas têm que ter eficiência
no propósito que elas estão destinadas a fazer. Não podem elas cometer erros e colocar essa despesa para o consumidor legal. Portanto, o que eu proponho, embora o pedido de vista da senadora Augusta, e eu já quero inclusive dizer, e a mesa pode confirmar, ela não pode pedir vista de 2 projetos na mesma sessão. Portanto, ela tem que opinar por esse ou pelo anterior. Ô, senador, não é nada pessoal, eu lhe garanto. Principalmente do mesmo relator. Eu lhe juro que não é, eu garanto que eu vou devolver o mais rápido possível. Mas eu queria aqui, presidente, pedir vistas e concordar que o consumidor realmente não pode pagar pelo erro que é da concessionária, mas também a gente não pode atribuir mais uma dívida, uma responsabilidade assumida, que lá no Ceará a gente conhece como gato, né? A questão da não técnica, né? É o famoso gato, que é o roubo da energia, para também a União ou para o Estado, enfim. A gente tem que ter verdadeiramente uma fiscalização pelas, né, companhias de energia e que elas façam realmente o seu papel. E se não conseguirem fazer, que se alguém vai ter que pagar, eu né, voto que seja as empresas que são responsáveis em fiscalizar diretamente. Mas por isso que eu pedi vistas, porque eu quero ver o que eu posso contribuir também com esse projeto, né, que a gente possa tirar esse ônus aí do consumidor de boa fé que paga sua conta e que não tem nada a ver com quem está roubando, né, quem está fazendo aí o uso do gato para poder onerar ainda mais a conta de energia do consumidor. Então, por isso que eu mantenho as vistas, o pedido, mas eu lhe garanto que do outro projeto eu vou lhe devolver o mais rápido possível e desse também, para que a gente possa chegar aí a um consenso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vistas coletiva, por gentileza. Senadora Augusta, senador Messias, eu não posso deixar, eu sei que já foi pedido vista, mas eu quero apenas fazer uma consideração de princípios gerais. Eu fui presidente, muito antes de vir para o Senado, de uma companhia que fabricava computadores. E nós tínhamos que levar carga da fábrica até os grandes centros consumidores. E nós tínhamos que montar uma verdadeira escolta armada por causa de roubos que aconteciam nas estradas, desvios de caminhões. Isso tinha um custo. Esse custo, obviamente, era repassado no preço do computador. Toda falha de segurança do Estado como um todo acaba sendo suprida pela iniciativa privada. Você tem um guarda na sua casa, você tem guarda na sua empresa, enfim. Se a moda pega, o governo vai ter que indenizar todo mundo. Nós estamos jogando aí, nesse caso, alguma coisa como 5 ou 6 bilhões de despesa para ser incluído no orçamento da União, mas como incluir? Da onde virá o dinheiro, né? Como é que funciona isso? Eu acho assim, olhando do ponto de vista do consumidor, perfeito, o projeto é justo, faz sentido. Mas olhando do ponto de vista da economia como um todo, não faz. Por quê? Por que prestigiar esse setor e não todos os outros que são roubados? Agora nós tivemos o INSS, por exemplo, foi assaltado, os aposentados todos. O governo rapidamente tomou providência para ele mesmo repor. Mas esse dinheiro vai sair do seu bolso, do meu, de todos nós, está aí, aumento dos impostos todo dia, para poder suprir essas coisas, né? Então, de um jeito ou de outro, se dessemos esse conforto às distribuidoras, de que pelo menos 5 bilhões não vai entrar, e um aparente conforto ao consumidor de energia, ao fim e ao cabo, vai ter que ter aumento de imposto para pagar isso. Ou ele vai pagar na conta da luz, ou ele vai pagar no aumento de impostos. Ou então o Estado vai quebrar. Porque nós estamos sempre dizendo, o Estado resolve, o governo resolve. Só que o governo não resolve, ele só faz aquilo que ele tem de dinheiro dos impostos. Então acho um pedido de vista muito justo e que precisa ser discutido em profundidade. Senhor presidente, rapidamente, só para fazer um comentário a respeito com a palavra, Vossa Excelência, da fala corretíssima do senador Euvisto. Eu concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência, mas quem não pode pagar por isso é o consumidor. O consumidor de energia não tem culpa dos erros do governo, nem culpa dos erros da administradora, da distribuidora. O governo tem que tirar uma parte e a distribuidora assumir a outra parte. É isso que o projeto propõe, é que a responsabilidade seja dividida entre a distribuidora e o Estado e que os dois encontrem meios de evitar
esse desperdício de energia e cobrar de quem está legalmente. Ora, eu estou ilegal e o Estado não me protege, vai proteger o cidadão que está ilegal? Isso não é correto com o consumidor. Ao pedido de vista da senadora Augusta, o senador Messias de Jesus acresce o pedido de vista coletivo. Portanto, na forma do regimento, eu difiro o pedido de vista coletivo. Senhor presidente, só agradecer a compreensão e já elogiar aqui e dizer que eu não só peço vistas, né? No próximo projeto da senadora Damares relatora, eu apresentei uma emenda, a gente conversou e ela acatou e eu não vou pedir vistas. Então, assim, é com um propósito realmente de contribuir. Passamos... Nem do senador Patecão, né? A gente já também conseguiu aí. Passamos... Obrigado. Passamos, portanto, ao item 3 da pauta. Projeto de Lei 5771 de 2023. Também não terminativo nesta comissão. Altera a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, para conceder a gratuidade dos transportes coletivos ao acompanhante de recém-nascidos por ocasião da condução deste para a realização de exames de consulta no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, bem assim para o seu retorno ao domicílio após o atendimento. Este projeto é de autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSD do Estado de São Paulo, e que tem como relatora a nossa querida senadora Damares Alves. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra à senadora Damares. Presidente, vou fazer a leitura de uma matéria de uma sensibilidade incrível, uma matéria maravilhosa. Obrigada, Augusta, pela colaboração. Mas antes de eu falar dessa matéria sensível, me permita trazer essa comissão sisuda de assuntos econômicos uma outra sensibilidade. Colegas, hoje é 30 de setembro, é o último dia do mês Setembro Amarelo. E a gente encerra, presidente, esse mês com a seguinte situação: a cada 10 minutos, um adolescente está tentando suicídio no Brasil. E o número de tentantes cresceu tanto, mas o número de atos consumados está nos assustando, presidente. Então, eu queria trazer essa sensibilidade, informar que, lamentavelmente, no DataSUS também estamos com registro de crianças tentantes, senador Otto. Crianças se suicidando no Brasil. Então, eu queria trazer essa sensibilidade e me dirigir aos jovens pais que estão no plenário. Toda atenção, por favor, não subestimem este fato. E aos adultos do Senado. Infelizmente, senador, a gente está se encontrando no corredor com colegas que já chegaram em casa e encontraram o seu filho, sua filha adolescente enforcado. Eles estão circulando no corredor com a gente. Então, eu queria mandar um recado aos adultos. Peçam ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de covardia, não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de muita coragem. Então, vamos nos ajudar dentro dessa casa e vamos ajudar quem está lá fora. Trazendo essa primeira sensibilidade, vou para a sensibilidade do nosso projeto, presidente. Ele está na comissão porque envolve repercussões orçamentárias. A constitucionalidade e juridicidade serão discutidas lá na casa. E no mérito, presidente, é preciso ressaltar que, especialmente quando falamos sobre saúde, prevenir é sempre melhor do que tratar problemas que já se agravam. Isso não só do ponto de vista humano, emocional e social, mas também sob a perspectiva econômica. Diagnosticar precocemente doenças por meio do teste do pezinho, que é o que trata essa matéria que eu estou relatando, significa agir antes que os problemas se tornem graves ou irreversíveis. Assim, doenças como hipotiroidismo congênito, fenilcetonúria, ao serem identificadas logo nos primeiros dias de vida, podem ser tratadas de forma adequada.
Além disso, é preciso levar em conta que o custo para garantir o transporte gratuito aos acompanhantes do bebê é extremamente baixo em comparação aos enormes gastos que o SUS tem com tratamentos complexos decorrentes da ausência do diagnóstico precoce. Senhores, uma criança do interior, o centro de referência do teste de pezinho está na capital. Aí uma criança do interior recebe lá um problema que precisa ser identificado, precisa ser confirmado. A mãe não sai do interior para ir lá, presidente, porque não tem o dinheiro do transporte. Aí vai no município e o município fala, não é tratamento ainda, então não pode ter FTD. Então fica esse limbo. O projeto de lei vem para fechar essa brecha e garantir a mãe do bebê, que tem que investigar e confirmar o teste do pezinho, se dirigir até o local de referência. Por fim, a concessão desse benefício, presidente, é também uma questão de justiça social. As famílias mais prejudicadas pela falta de acesso são justamente aquelas em maior situação de vulnerabilidade, ou seja, custo do transporte, embora relativamente pequeno, impõe um obstáculo exatamente às famílias que o SUS mais tem dificuldade de alcançar, que ficam à margem do sistema por limitações financeiras e geográficas. Assim, ao tornar o transporte urbano, nós estamos falando do urbano também, gratuito em situação de assistência à saúde neonatal, o projeto fomenta o acesso igualitário ao diagnóstico precoce. A nota técnica do impacto orçamentário e financeiro da Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado estabelece que, se assumirmos que cada acompanhante consumirá 4 bilhetes, um para o teste, outro para a busca dos resultados, o custo de R$ 5,00, a estimativa do impacto anual seria apenas de 1,6 milhão ao ano. É muito pouco. É possível considerar que, conforme prescreve o artigo 170(2) da LDO 25, a despesa inferior a 4,3 milhões seja considerada irrelevante nos termos da LRF. Em função disso, considerando a nota técnica da nossa consultoria, em teor da emenda sugerida pela Confederação Nacional de Transporte, avaliamos como razoável acolher parcialmente a citada emenda apresentada pela senadora Augusta, conversada com o governo, com todos, para estabelecer que os valores do benefício serão custeados em recursos orçamentários dos entes federados integrantes do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Assim, presidente, resolvida essa questão, o voto, pensando na criança e contando com o apoio de todos, é pela aprovação do projeto de lei 5771 da senadora Mara Gabrilli, com a emenda 1 da CAI, conforme devidamente publicada. Este é o voto, este é o relatório, senhor presidente. Meus cumprimentos à senadora Damares Alves. Em discussão a matéria, senador Fernando Farias, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Não só para fazer um acréscimo aqui, esse projeto da Damares, já existe no Brasil, acho que 130 municípios com tarifa zero. E uma das coisas que eles detectaram é que melhora a saúde pelo esse ato deles poderem ir e voltar nos ambulatórios e cuidar da saúde, só para fazer essa ressalva. Um dia. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir mais a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica, nos termos do regimento do Senado Federal. As senadoras e senadores que aprovam a matéria permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, favorável, portanto, ao projeto, com as emendas número 1 e 2 da Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Último item da pauta. Damares, parabéns, viu? Um abraço, querida. Projeto de lei número 1087 de 2024, também não terminativo nesta comissão, que estabelece
percentual mínimo de aplicação de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, disponibilizados para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais, almejando o desenvolvimento da agricultura familiar e dos pequenos produtores rurais. Esse projeto é de autoria do nosso querido senador Messias Jesus e que tem como relator o senador Sérgio Petecão. O relatório do senador Sérgio Petecão é favorável nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria será apreciada em seguida pela CRA, em decisão terminativa na CRA. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Sérgio Petecão para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente Renan. Se o senhor me permitir, gostaria de fazer um registro aqui. Recebi uma ligação agora do nosso colega ex-senador, foi deputado estadual comigo, foi governador por 2 mandatos, é isso, Priscila? 2 mandatos, que é o nosso colega Marcelo Miranda. Está lá no Tocantins, disse que está ligado, assistindo aqui a nossa comissão. E parabenizou aqui o Messias pelo trabalho. É um homem que, segundo ele, é o homem que mais apresenta projeto na comissão. Eu não tenho esse dado, mas é seu amigo, gosta de você. Parabenizou aí também o presidente Renan. Gente boa. Senhor presidente, vamos ao relatório. Venham a esta comissão o projeto de lei PL número 1087 de 2024, de autoria do nobre senador Messias de Jesus. Mais um ano, que estabelece percentual mínimo de aplicações de recursos no Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, disponibilizados para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais, importante isso, almejando o desenvolvimento da agricultura familiar e dos pequenos produtores. Eu, lá no meu estado, sou um dos parlamentares que mais aloca o recurso na Conab, porque aí o recurso vai direto na agricultura familiar, vai direto no pequeno produtor. O artigo 1º do PL inclui, no parágrafo 5º do artigo 2 da Lei 8.019, de 11 de abril de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Amparo aos Trabalhadores, o FAT, prevendo que no mínimo 3% da arrecadação das contribuições PIS/PASEP destinadas ao BNDES sejam aplicadas em projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais. O mínimo destinado ao BNDES corresponde a 28% da arrecadação total, conforme o disposto no artigo 209, parágrafo 1º da Constituição. Assim, o PL destina o saneamento básico em áreas rurais o percentual de 0,84% da arrecadação do total do PIS/PASEP. Análise. Cabe a esta comissão, como a Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do artigo 99, examinar entre outros temas o aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida. A iniciativa em análise, portanto, insere no rol das maiorias sujeitas ao exame deste colegiado. A proposição essencialmente determina que desses 28% destinados constitucionalmente para o financiamento a cargo do BNDES, 3% sejam aplicados em projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais. É essencial considerar que o artigo 239 da Constituição determina que os financiamentos concedidos pelo BNDES devem prever critérios de remuneração e preservem o seu valor. Vou ao voto, senhor presidente, que o relatório aqui é extenso e para que a gente possa ter a oportunidade de debater o projeto,
inclusive em outra comissão. Vamos direto ao voto. Voto. Pelas razões expostas, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1087 de 2024, na forma da seguinte emenda substitutiva. A emenda Vamos à emenda. O artigo 1º do... O artigo 1º, o artigo 2º da Lei 8.019, de 11 de abril de 1990, passa a vigorar na seguinte redação. Parágrafo 5º. Pelo menos 3% do recurso referido, como já foi dito no parecer do CAP, serão destinados para projetos e programas específicos de saneamento básico em áreas rurais. Parágrafo 6º. O Poder Executivo fica autorizado a sustar ou limitar até o fim do primeiro trimestre civil o direcionamento de que trata o parágrafo 5º quanto ao recurso arrecadado no exercício. Parágrafo 7º. Em caso de insuficiência de operação de financiamento em relação ao valor requerido pelo direcionamento determinado nos termos do parágrafo 5º e 6º desse artigo, a diferença deverá ser convertida em disponibilidade financeira, observado o disposto no parágrafo 8º. Parágrafo 8º. A disponibilidade financeira que se trata o parágrafo 7º votarão a ser destinado em geral do que se trata o caput desse artigo no terceiro ano seguinte de sua Constituição. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lido, senhor presidente. Em discussão a matéria, senador Messias de Jesus, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero apenas agradecer mais uma vez Vossa Excelência pela deferência e também agradecer ao senador Petecão pelo relatório, aprovando um projeto de nossa autoria. Esses recursos, senhor presidente, 3% que sairá do FAT para saneamento básico em áreas rurais, certamente não resolverá o problema do Brasil de uma só vez, mas já é uma gota d'água que vai ajudar, sobretudo, aqueles mais necessitados nas vicinais, nas pequenas vilas, que têm necessidade de saneamento básico. Esse saneamento básico não é apenas uma necessidade fisiológica, mas é principalmente uma prevenção à saúde. E nós precisamos muito fazer prevenção à saúde. Obrigado ao senador Petecão, aos colegas da comissão e a Vossa Excelência. Meus cumprimentos pela autoria do projeto e ao senador Sérgio Petecão, meus cumprimentos pela abrangência do relatório. Em discussão a matéria, continua a discussão, não havendo quem queira discutir, nós encerramos a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal favorável ao projeto, nos termos da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Econômicos. A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a nossa reunião. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelas presenças. Muito já foi falado aqui, mas eu quero dizer o seguinte: não é um problema somente do Brasil, né? É um problema, a Austrália tem problema, o Chile tem problema, a Alemanha, Irlanda, Inglaterra, em maior ou menor quantidade, mas cada um tem o seu problema. Só quero dizer que o do Brasil é maior do que todos esses países aí. O que acontece? Nós, em mercados mais maduros, nós temos soluções, como acredito que o Júlio já tenha apontado na sua fala, com soluções de mercado, né? E não cabe para nós, que nós não temos um mercado maduro para isso, não temos regulação para isso, então depende, Júlio,
muito da ANEEL também criar essas condições para que a gente tenha uma solução de preços, o preço indicando cortes, indicando a expansão da rede, né? Nós temos no Brasil, diferentemente daqueles países que foram mencionados, nós temos soluções que são do regulador, do Ministério de Minas e Energia, do Judiciário, nós temos judicialização desse caso, e nós temos o Congresso Nacional. Então, essa situação levou a uma mini-reforma e não aquela reforma que eu estava me referindo ainda há pouco para o senador Marcos Rogério, que continha no 232 uma solução estrutural, uma solução que nós precisamos hoje, uma solução mais, como tem defendido a Marisete, como tem defendido Paulo Pedrosa, o próprio Ministério defende uma solução mais estruturada. Opa. Nós temos aqui um trabalho que foi contratado por esse grande número de associações e que ele conclui o seguinte: a causalidade entre o crescimento da MMGD e os cortes, ela é flagrante, né? E vem crescendo. A assertividade nesse ano é mais contundente do que nos anos anteriores. Então, crescimento de MGD e curtailment tem uma ligação muito íntima. Depois, o quadro seguinte, embaixo, no meio, na verdade, ele diz o seguinte: não há essa distribuição que a gente espera. Vejam no primeiro triângulo, somente 3% de empreendedores atende 50% dos consumidores, né? Então, não há uma distribuição como a gente está pensando. É uma distribuição, concentra, na verdade, é uma concentração de renda. E embaixo, o último quadro, mostra a atratividade do negócio, né? Então, nós temos lá uma comparação, temos segmento de distribuição, segmento de transmissão, com um TIR em torno de 12%. Digamos, de 10% a 15% são as TIR. E se a gente vê MMGD, nós temos de 63%. Na média, 48%, o que mostra, então, que não há a mínima necessidade de ter qualquer tipo de incentivo para que seja rentável o negócio da MMGD. As conclusões desse relatório são que a gente precisa implementar soluções regulatórias para que todos o nosso companheiro Lourenço salientou bem o aspecto de quem dá causa tem que ser o pagador também. E isso nós acreditamos que é um princípio que veio, inclusive, da Consulta Pública 32, feita pelo Paulo Pedrosa quando era secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. E também o relatório conclui que tem que antecipar prazos de redução dos incentivos. Nós temos incentivos que não podem se perpetuar e não podem ser transferidos para os consumidores. Então, infralegalmente, nós temos algumas ações, já foram mencionadas aqui, a CP 45 da ANEEL, que equaliza impacto entre as fontes despachadas pelo INS, e a CP 27, que também foi falado aqui, que aprimora o uso da rede, que também foi colocado aqui pelo Zucarato. Nós temos que ter uma melhora nessas transferências de energia, no melhor uso da rede de transmissão. E nós temos a oportunidade da 1304, né, que tem um prazo ainda de análise, né, está em análise pela comissão mista, que não foi constituída ainda, foi constituída e foi indicado o presidente e o relator, mas não está instalada ainda devidamente, né? Então, isso é
uma oportunidade, uma janela de oportunidades excelente que nós temos para a conversão dos prejuízos em extensão de outorga. O Rui já falou aqui, é um mecanismo concorrencial. Nós já tivemos um sucesso agora na solução quase que definitiva do GSF, que se arrasta por 10 anos. Nós tivemos esse mecanismo proposto pela 1300, que foi implantada com sucesso absoluto, e agora nós temos a possibilidade de dar um sinal legal na 1304, para que a gente possa, então, ter uma extensão que também não prejudica a tarifa, como o Rui colocou, mas é uma solução bastante razoável, uma solução de mercado. É feito um leilão, afinal de contas, e vence quem dá o maior deságio, portanto, a melhor solução para todos, na verdade. E a inclusão da MMGD como um gerador qualquer na divisão dos cortes de geração e do ressarcimento dos prejuízos é uma coisa fundamental. Não dá para a gente achar que vai ter solução. Também eu acho que o Rui foi feliz ao colocar isso. Não dá para se imaginar uma solução sem a participação desse segmento que está crescendo mais. E representantes dos consumidores que estão aqui, a certeza que nós temos é que as tarifas vão subir, vão continuar subindo, porque os cortes de geração, como foi mostrado ali, eles estão tendendo a subir, eles vão aumentar os cortes de geração até num horizonte que nós temos visível. E quanto para minimizar isso, nós estamos fazendo leilões de capacidade, estamos comprando térmicas necessárias para a operação do sistema. Foi mostrado aqui. Então, vão aumentar as tarifas, com certeza. O custo de operação do sistema vai aumentar. Então, o que nós estamos todos dizendo aqui, parece que uma consolidação dos diagnósticos, é que nós temos que fazer alguma coisa, né? Porque, como está, não pode ficar. Obrigado, senador. Muito obrigado pela exposição. Mário Menel, falando pela BIAP. Na sequência, com a palavra do Paulo Pedrosa, presidente executivo da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace. Obrigado, senador Marcos Rogério, meus colegas de audiência, senador Laércio, que estava aqui, que é importante registrar, deu ao país a lei do gás como relator, enquanto deputado, e agora trabalha para viabilizar a lei aqui como senador. Senador Marcos Rogério, eu acho que há uma clareza, uma convergência aqui, ANEEL, Ministério, ONS, nós agentes do mercado. O setor está doente, Nós criamos um mecanismo de subsídios e esse mecanismo de subsídios está matando o setor. Nós estamos tendo uma oferta de energia de má qualidade, né? E essa oferta de energia de má qualidade tem consequências importantes para a economia do país. Quer dizer, hoje um brasileiro rico que coloca um painel solar em casa e compra um carro elétrico importado, ele é subsidiado a cada mês com R$ 1.200 pelo sistema. A indústria brasileira paga por esse subsídio. Não produziu o aço, o vidro, o plástico, a borracha, nem para o automóvel, nem para o painel, não gerou emprego no país, não pagou imposto para o SUS e para a educação no país. Né? E isso destrói valor da sociedade. O Brasil, que podia ser o país da energia limpa e barata para produzir aqui produtos verdes e competitivos para o mundo. Então, o primeiro ponto é dizer o seguinte: nós temos que parar de cavar esse buraco. Agora, na 1304, os senadores e os deputados têm que encontrar uma maneira de interromper, porque senão isso só vai crescer. Daqui ano que vem nós vamos ter uma outra audiência pública discutindo o dobro do curtailment, porque o custo dos equipamentos está caindo. E esse subsídio estimula também uma crise no setor, o corte dos geradores, prejuízos que vêm buscar ressarcimento junto aos consumidores, problema no sistema financeiro. Então é um momento que o Senado, a Câmara precisam atuar para conter os danos. Depois a questão do curtailment, ele tem várias origens. Alguns geradores não têm o equipamento que eles diziam que iam ter quando pediram as autorizações ao ONS, não performam como deveriam performar. Então, esses têm que melhorar os equipamentos deles, o custo não pode ser sistêmico.
Outra questão é que o curtailment é um problema geral do país. As hidrelétricas são cortadas através do GSF há anos. É um problema estrutural, não pode ser arcado só por um grupo de geradores, tem que ser rateado por todos os consumidores, porque o operador do sistema faz o corte usando as regras elétricas da lei de Kirchhoff e às vezes concentram todo o corte tecnicamente no gerador que está mais perto de um determinado ponto de conexão. Quer dizer, deveria haver um movimento para reduzir a necessidade de cortes, como está havendo com a implantação dos compensadores, para atribuir a responsabilidade, no caso em que ela seja clara, a quem deu causa ao problema, e para ratear um problema sistêmico por todos os geradores, inclusive por aqueles geradores que principalmente trazem a causa do problema, que são os geradores da mini e micro geração distribuída. Eles têm que participar não só do rateio do corte do sistema, seja físico, seja financeiro, quando for o caso, como eles precisam participar também do rateio do custo da energia ao longo do dia. Eles entregam para o sistema a energia quando ela vale pouquíssimo e buscam quando ela vale muito. Esse outro subsídio que não está explicitado também precisa ser compensado. Esses geradores precisam fazer a troca de energia conforme o valor econômico e não conforme o quilowatt-hora injetado ou retirado do sistema. E finalmente, senador, quer dizer, os consumidores não podem pagar pela falta de demanda. Quer dizer, como se eu fosse a um restaurante e ao pedir a minha conta, o restaurante me trouxesse a conta da mesa do lado que está vazia. Quer dizer, se o dono do restaurante não investiu ou a demanda não veio, o consumidor que foi não tem que pagar por aquilo. Isso é um risco claro do agente de mercado, que vários outros podem ser mitigados, corrigidos, até em interesse do consumidor, para reduzir o custo de capital e o risco do investimento do setor, mas não o risco da redução de mercado. Esse precisa ser enfrentado com a mudança da visão da transição energética no Brasil. A transição energética no Brasil foca em incentivar a oferta, o gerador. A transição energética ocorre no consumo. Então, se o gerador eólico tem incentivo, por que a caldeira elétrica que consome a energia da eólica não tem incentivo? Por que o motor elétrico que vai substituir um motor a óleo que emite não tem incentivo? Nós precisamos criar um programa nacional de incentivo ao consumo, aumentar o consumo de energia no Brasil, porque aumentando o consumo a gente dilui os encargos, dilui o custo da infraestrutura e resolve o problema. A indústria nacional está há 14 anos com o mesmo consumo de energia. Nós precisamos ter assim, clareza e criar um programa de aumento do consumo. Data center é legal, hidrogênio talvez não seja tão legal, para mim é um delírio, não é? Boa parte do data center também, mas tem o aço verde, o alumínio verde, tem dezenas de rotas tecnológicas, não é, que precisam ser estimuladas para aumentar o consumo de forma estrutural do Brasil, para fazer, junto com a transição energética, a transição da nossa sociedade para uma sociedade mais próspera e mais justa. Esse é o enfrentamento. Eu acho que agora, na 1304, juntos, com essa unidade que o senhor está vendo aqui, nós podemos trabalhar para parar de cavar o buraco, melhorar o setor e olhar para o consumo. Obrigado, senador. Muito obrigado, Paulo Pedrosa. Talvez, no caso do hidrogênio verde, o Brasil vai viver um pouco mais à frente o mesmo drama que viveu lá atrás, quando houve incentivo para a indústria do etanol brasileira. O mundo vai consumir, o mundo vai demandar, e depois nós tivemos que fazer os enfrentamentos internos para dar as soluções que tivemos que dar para sustentar o setor de pé. Qual o custo de produção dessa energia ou dessa bateria do futuro? Então, mas essa é uma outra discussão, não vamos entrar nela agora não. Enfim, com a palavra o senhor Dr. Heber Galante, presidente do Instituto Nacional de Energia Limpa, INEL. Opa. Boa tarde, já por 4 minutos. Queria cumprimentar primeiramente o presidente Marcos Rogério, que eu tive a oportunidade de, na época lá da taxação do sol, lembra, senador Marcos Rogério, termos discussões intensas e calorosas, e através da primeira expressão que eu queria utilizar e reforçar aqui a todos os senhores participantes, de muito diálogo, para acalmar essas situações. Eu tenho certeza que todos os integrantes desta sala querem a resolução do setor elétrico.
apesar de eventualmente a gente ser incentivado a buscar cada um pelo seu quinhão, o que é uma fala, eu acho, extremamente irresponsável. Mas lembrar também e agradecer a Marisete, que estava secretária executiva na época, lembrança e menção ao ex-ministro Bento. Nós tivemos 2 anos, presidente Marcos Rogério, o senhor lembra, discutindo a tal da 14.300. Não era do jeito que nós queríamos, não era do jeito que a Brad queria, mas foi o que foi possível ser feito. E o senhor é participante desse avanço. Então, quero em memória agradecer a atuação intensa do senhor e dos demais senadores aqui participantes. Sobre o que comentou o colega da Abrace, Paulo Pedrosa, se não estou equivocado, que é um colega do setor, muito experiente, eu queria dizer que talvez não seja verdade, que a GD seja só a culpada e tenha que entrar numa confusão, e eu tomei o cuidado, presidente, de anotar por 4 ou 5 vezes pessoas de lugares distintos, com agendas distintas, concluindo que nós estamos vivendo uma colcha de retalhos, tá? É uma pena que durante os 3 minutos de gestão desta pasta do Ministério de Minas e Energia nós não tenhamos nos dedicado a fazer a tão desejada reforma do setor elétrico, que também não é só culpa desse governo, veio do governo anterior, mas eu até entendo a inteligência eventualmente do ministro Alexandre Silveira, quando não é da área, e vê o tamanho do problema que está se arrastando faz tempo, e aí se dedica numa agenda mais individual de políticas públicas e coisas que ajudam até a popularidade do Palácio. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Você vê a confusão que está aqui dentro e a gente tentando arrumar o problema. Agora, fiquei muito feliz com o senhor presidindo essa mesa nessa casa, diz que nós vamos abrir uma sequência de audiências com qualidade para a gente sair desse problema, porque o problema já está constatado. Quando a gente fala que o problema está constatado, ele não está especificamente em lugar nenhum, que eu acho que é o princípio da baixa tensão e diminuir a temperatura aqui, para a gente conseguir dialogar e sair dessa confusão. Veja, na ausência do Ministério tem um congresso forte, com lideranças capacitadas, com credenciais, que tratam e andam com os assuntos com conforto. O presidente Marcos Rogério é um deles. E essas causas têm restrição de escoamento elétrico, planejamento de rede que não acompanha a velocidade da instalação das usinas, a ONS alterou dentro do que achou razoável a segurança para adequar a incerteza dos modelos de usinas renováveis, é verdade, o aumento da oferta de energia em determinados horários sendo necessários com a geração em usinas que não são despacháveis, a falta de recursos e armazenamento para diminuir isso. Tá? Só lembrar uma coisa, tentar correr o máximo possível, presidente, que assim, nós nunca nos reunimos, pelo menos em recente, apesar de novo, defender a Comissão de Infraestrutura e lembrar que por 2 vezes ela não se furtou de procurar defender e entender por que as altas da tarifa. Se eu não me engano, o presidente Marcos Rogério, junto com o diretor Daniel aqui, trouxe essa questão, saiu do comum, ela não se furtou de procurar e de dar um freio de arrumação. Então, parabéns de novo ao Senado, a todas as casas. Mas eu nunca lembro, queria fazer um convite a todos os senhores das entidades de a gente criar comissões com foco na centralidade, no eleitor, no caso do Congresso, no consumidor em casa, no João, na Dona Maria, para a gente discutir livre de dogmas ou de interesses estritamente exclusivos. Não é só um defendendo uma fonte, não é outro só defendendo uma fonte, e nisso eu coloco a geração distribuída, que cresceu desordenadamente porque é o grito silencioso de pessoas que querem uma alternativa à tarifa, que querem alternativa à geração e à liberdade de gerar energia. Então, quando a gente fala tecnicamente que o pessoal da MMGD cresceu desordenadamente, vamos traduzir para eleitores e cidadãos que não veem uma saída de um setor elétrico ineficiente, antigo e centralizado, e com seus próprios investimentos procuram sair desse problema. Então, a gente não pode chegar agora para essas pessoas e falar, vocês tentaram sair, eu vou voltar a vocês porque nós fomos incapazes, incompetentes de fazer uma nova reforma no setor elétrico. Esse é o fato. A quem de mudar o domínio de grandes grupos econômicos, empoderar e descentralizar e diluir esse volume econômico incorrente dentro de todo o país, é óbvio que vai incomodar muita gente, isso é natural, está posto. Então, assim, vamos criar mais audiências com foco em consumidor e pensando como é que ele vai ter a energia mais limpa. De repente, vamos descobrir que é nuclear. De repente, vamos descobrir que a hidrelétrica ali tem um papel que está subjugado. E deveria estar sendo remunerada por outras coisas. Esse é o bom debate. Não debate de acusação, não debate de inverdades, não debate de transformar a geração centralizada na GNI. Isso é ridículo, não tem a menor condição de manter isso. Então a responsabilidade não tem são todos nós, senhores, somos responsáveis por isso, infelizmente numa ausência de executivo de uma pasta, mas a gente vai encaminhar isso. Para finalizar, queria chamar mais uma outra atenção para uma coisa. As reformas estruturantes, elas não podem ser tratadas num bingo de MPs. Manda uma, não vai. Manda 2, não vai. Manda 3, não vai. Ninguém vai ter Natal aqui. A gente vai ficar em casa. A família já não aguenta mais ficar monitorando. E a gente se agredindo. Isso não é bom. Eu fiz um convite na audiência da CDE,
pelo Fábio Andrade, que é um parlamentar muito esforçado, também do PSD do Partido do Ministro, eu falei, nós precisamos fazer um grupo técnico emergencial, de 90 dias que seja, mas sair com qualquer consenso, com algum consenso. Nós não podemos continuar nessa escalada. Isso desgasta, inclusive, as relações pessoais. Para terminar, a GD é culpada? Para o containment de causa elétrica, não, porque os problemas elencados remontam a restrições de transmissão onde a GD não interfere, uma vez que ela está conectada na média e na baixa tensão. Fato. Segunda coisa, no aspecto do curtailment energético, a GD modifica a curva de carga, sim, a suprir parte da demanda diretamente, o que pode levar a uma menor necessidade de energia na rede a certos momentos. O que a gente vai fazer? O Congresso vai fazer? E aí, de novo, parabenizando o presidente Marcos Rogério, a gente não tem a carga, a gente tem a demanda, vamos acelerar a política do Redata, vamos buscar um outro eletrointensivo, vamos ver o sinal locacional, vamos fazer políticas de arrumação disso. Tem tecnologias que melhoram a estrada, mas não ampliam o tamanho da estrada. Vamos ampliar o tamanho da estrada, o volume de energia. Vamos juntos dar a mão nisso. Essa acho que é a primeira coisa. Políticas estruturantes. Por final, só fazer um comparativo, hoje ninguém reclama de caixa d'água em casa, é uma coisa muito normal. Você quer ver como eu vou trazer a caixa d'água? Fecha os olhos, 10 segundos terminando, presidente. Estamos lá no semiárido nordestino. Aí na estrutura ali de município se constrói a cisterna. Tem os canos finos na medida do que dá para fazer para distribuir a água. O que o papel da caixa d'água faz hoje? Acomoda diferenças. Não dá para ser água só no tempo exato, consome ou não. A pressão do chuveiro, como é que vai ou não? Eu não vejo ninguém contra a caixa d'água hoje. Eu estou mencionando que nisso, uma das coisas que pode ajudar é um incentivo com prazo para término, de tecnologias que são novas e que o mundo já está adotando, de a gente colocar as caixas d'água. Aí muda o papel para bateria residencial e não é um absurdo de coisa para gente rico. Isso é outra inverdade. A maior parte que compra energia solar é classe C. Você tem kits a partir de R$7 mil. Você me desculpa, falar que o sujeito pode financiar R$7 mil e 72 vezes numa financeira com juro um pouquinho mais alto, juros a gente não pode fugir, o cenário do Brasil é esse, isso não é coisa de rico. Então, se a gente se despir dos dogmas individuais e se a gente fizer um espírito de consenso e começar a levar as coisas estruturantes, eu acho que pode sair. E vejo, presidente, agora finalizando com muita felicidade, as palavras de orientação do senhor, que é experiente, e de demais outros senadores que vêm aqui cansados, como foi o Jaime, senador Jaime, que falou de baterias, e de coisas que estão à nossa mesa. Se a gente conseguir finalizar esse ano com o pontapé de um grupo técnico, estamos à disposição, o INEL está à disposição. De novo, para dar o exemplo, o INEL não acredita que vai ser só a energia solar no país. Vou apanhar quando desligar esse microfone para dentro, meu telefone vai ser um inferno. Mas é essa a minha posição de responsabilidade. Se todos os senhores se imbuírem desse espírito de responsabilidade de construção, senador Marcos Rogério, eu acho que a gente avança. Tá? E o senhor poderia ser a pessoa a levar isso para o futuro, junto com o presidente, queria cumprimentar Márcio Ré, e os demais participantes das entidades fazem um trabalho fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Dr. Helder Galante, falando pelo INEL, e pode ter certeza que o assunto não se encerrará nessa audiência pública, nós vamos dar sequência com as preocupações todas que envolvem o tema. Eu acabei por lapso pulando aqui um dos convidados, mas o faço agora assegurando a palavra a ele. Com a palavra, o doutor Eduardo Miller Monteiro, diretor... Eduardo, me desculpa, eu não tinha percebido que era sua vez, me desculpa. Não, mas o erro foi meu, eu que fiz a confusão. Senador, eu tenho responsabilidade entre o senhor errar e eu errar, eu errei 2 vezes já. Por favor, que isso. Com a palavra, Eduardo Miller, diretor executivo do Instituto Ascende Brasil. Enquanto carregam, por favor, o meu material, agradecer ao senador Marcos Rogério pelo convite, expressar nossa felicidade em tê-lo de volta com saúde 100% recuperada. Isso é muito importante para os trabalhos que estão acontecendo hoje aqui com a tua liderança. Senador, apelando para a tua experiência anterior de jornalista, esse é um tema de altíssima complexidade para reportar, né? Então aqui, tentando não cair na tentação do jargão técnico, tentar traduzir, né, tanto para casa do povo quanto para quem nunca entrou num laboratório de energia elétrica, o que a gente está tentando fazer aqui, e talvez a única diferença que eu colocaria em relação às apresentações anteriores, a gente vai colocar um pouco de números aqui para ajudar nos diagnósticos, e eu acho que para tudo que a gente vai passar, tem uma expressão que vai se repetir o tempo inteiro, que é risco. Né? De vez em quando a gente fala risco sistêmico, de vez em quando risco gerenciável ou controlável, e às vezes risco de negócio, que eu acho que também é uma coisa que tem aparecido aqui com muita frequência, é bom a gente colocar um pouco de luz. Então, aqui esse gráfico, o que ele está fazendo? A gente está começando lá em outubro de 2021, tentando expressar como é que aconteceu a evolução dos cortes. Então, dá para perceber, fica muito claro que
lá no comecinho, essa coisa de curtailment, de corte de geração, era quase que insignificante. Ninguém prestava atenção, porque ela não pegava muito no bolso de ninguém, não preocupava o operador, e muito menos os geradores e, portanto, os consumidores, que são aqueles para os quais todos trabalhamos. Né? Então, para dar um exemplo, ali, mais ou menos no meio do gráfico, é que apareceu a resolução normativa da ANEEL, 1030 de 2022, que disciplina como é que os cortes deveriam acontecer, ou seja, ela apareceu no momento onde o curtailment não tinha essa configuração tão pesada, né? Que hoje está completamente diferente. Se a gente pegar só os últimos 12 meses, vocês estão vendo ali nas barras azuis o que é eólico, o que é amarelo, o que é solar, a média dos cortes foi de 15% da produção potencial dessas fontes. Então, não dá para você imaginar a sustentabilidade de qualquer empreendimento, de geração ou não, com esses tipos de cortes do seu gerador de receita. Se isso continuar, como o Paulo Pedrosa colocou já com muita contundência, a gente está empurrando um problema sistêmico com a barriga para frente e que ele só vai piorar. A gente voltaria aqui em alguns meses para falar de um problema que está multiplicado. Quando a gente pega e traduz esses montantes de cortes, em dinheiros, a gente está, então, pegando a metodologia mais conservadora para não entrar em controvérsias, em polêmicas. A gente pega a quantidade de energia que foi cortada e valora o que a gente chama de PLD. PLD é um valor de referência para quando eu, como gerador, preciso honrar meus compromissos no mercado de curto prazo. A gente está falando, senador, de 3,85 bilhões. É o que a gente tem nessa janela de tempo de outubro de 21 até agora, de uma maneira conservadora, e bate com aquela janela que o senhor mencionou aqui, entre 4 e 6, a gente está sendo aqui bastante conservador, né? Tem uma sutileza técnica que a gente aqui vai voar. Tem 3 tipos de corte. O primeiro ali, que na parte inferior da tela, é aquele que acontece porque faltou, para simplificação da expressão, faltou linha de transmissão. Eu não tenho como escoar o elétron, eu preciso cortar, estou no papel do ONS, é uma coisa fácil de entender. A que está no meio, a número 2, senador, ela é um pouco menos intuitiva, porque é aquele tipo de coisa que só quem entrou no laboratório de eletrotécnica entende. Olha, eu preciso cuidar da frequência, da tensão, daquele sinal elétrico, mas para o ONS isso é fundamental. Se ele não fizer isso, eu tenho problema de instabilidade na rede. Está acontecendo também, e agora também a gente está indo para a razão energética, que faltou demanda. Eu tenho oferta maior que a demanda, eu preciso fazer corte também. Então, perguntas bem didáticas do ponto de vista de quem não conhece nada. Esses cortes, eles se devem a falhas dos geradores? Não. Esses empreendimentos estão aptos a operar e eles só reduziram a sua produção porque o operador falou, preciso te cortar. Não é, então, voltando para as palavras de quem está falando em nome do consumidor, olha, quem tem que pagar é aquele que tem culpa, a culpa não é do gerador. Ele estava pronto para operar, mas foi cortado. 2 tipos de cortes que estão nessa classificação. Esses cortes de geração, eles eram previsíveis? Também não. E aí a gente vai para um risco sistêmico que não estava no plano de negócio de nenhum gerador. Ele tem que obedecer os comandos do operador e ele não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Literalmente, senador, o senhor deve está sendo visitado por geradores, por empreendedores. Ele não sabe se para a planta que ele está planejando investir, ele projeta no seu plano de negócio 5%, 15% ou 50% de curtailment. Esse é o nível de drama de quem quer investir hoje no Brasil. E a micro e mini GD, ela contribui para os cortes? Aqui a gente já está meio que saturado com esse diagnóstico. A gente fez até um exercício bem didático aqui com essa curva. Como é que a gente lê essa curva para explicar a influência da GD? Vocês estão vendo de baixo para cima o que é azul escuro. A operação que aconteceu pelo comando do ONS de usinas hidrelétricas, subindo para o cinza, termoelétrica, subindo para o cinza claro, a eólica. Vocês estão vendo aquele achurado vermelho e branco, é a entrada da GD, mini micro geração distribuída. E quando a gente vê a carga é o quê? É o consumo de energia, a carga é a linha tracejada. Eu tenho que acompanhar em tempo real o que está acontecendo com a minha demanda, né? Nos momentos em que eu tenho mais geração do que consumo, eu corto. E quem que foi cortado, senador? São aquelas 2 áreas achuradas, amarela e azul, né? E vamos entender, se a gente não tivesse a geração da GD, o que teria acontecido?
olha lá para a linha tracejada, o tempo inteiro não atendida, portanto não precisa de corte, só faria um corte ali mais ou menos entre meio-dia e 2 da tarde, um pouquinho de eólica nessa simulação que a gente fez aqui. Tá? Então, está muito caracterizado, se não houvesse a GD nos cortes, não houvesse a participação da GD, não haveria necessidade de corte de geração no 10 de agosto, que foi o Dia dos Pais, um exemplo que está sendo muito trazido aqui. Então, indo agora para a numerologia, é uma mensagem provavelmente diferente do que os consumidores gostariam de ouvir, mas o que a gente colocou aqui como proposta de condução para desanuviar essa paralisia, né? Se a gente somar daqueles 3,8 bilhões, os cortes que não foram por razão de energia, que esse é o mais polêmico, e a gente colocar só aquele número 1 e número 2, faltou linha, o ONS decidiu fazer o corte por razão de estabilidade da rede, eu teria uma conta de 2,8 bilhões. Fazendo a divisão desses 2,8 bilhões pelo mercado total que o Brasil tem hoje, a gente está falando de 340 bilhões, que daria mais ou menos 0,84% de impacto em custo. Só que a gente, para diluir esse impacto de 0,84 em 5 parcelas anuais, os consumidores teriam um aumento de custo de 0,19% durante 5 anos. Isso é falando do passado que já aconteceu, para aqueles 2,8 bilhões. Daqui para frente, o problema persistirá, pode haver certo alívio com a entrada de certas linhas de transmissão e, fazendo as contas, esse impacto em custo é de 0,66% no próximo ano. Somando o 0,19 com o 0,66, a gente chega a um impacto de 0,85% de custo para o consumidor por ano durante 5 anos. Então, demos nomes aos bois e fizemos a quantificação, porque às vezes, senador, eu acho que fica essa discussão, vai ter aumento, não vai ter aumento? Essa é a ordem de grandeza, é inferior a 1%, e aí o mais importante é a nossa conclusão, por que o ressarcimento precisa acontecer, porque esses empreendimentos, o senhor é visitado pelos empreendedores, estão em fases iniciais de operação, os financiamentos não estão sendo honrados, o BNDES está com uma fila de pedidos para postergação dos pagamentos dessas dívidas. Isso vai se tornar um risco sistêmico e estrutural que vai lá no final se traduzir em um risco que o consumidor vai ter que pagar, porque todo mundo vai incorporar nos seus novos empreendimentos um risco aumentado. E, obviamente, esse descompasso que está acontecendo por causa da GD e o perfil da carga precisa ser interessado e ela precisa entrar na contribuição do problema que ela está ajudando a aumentar. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, doutor Eduardo Miller, pela contribuição que traz. Na sequência, com a palavra Felipe Starling, diretor institucional da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD. Boa tarde, senador. Queria cumprimentá-lo aqui pela iniciativa da audiência. Registrar aqui a impossibilidade do nosso presidente, Madureira, de estar aqui presente, ele está de férias. Eu vou tentar ser breve e de forma muito objetiva, concordando aqui com o que foi colocado muito bem pela ANEEL, pelo ONS, né, e pelos que me antecederam. Senador Marcos Rogério, o senhor comentou do etanol, né? O Brasil foi muito bem sucedido nos seus programas de incentivo à energia renovável, seja nos combustíveis, né, no pró-álcool, lá da década de 70, década de 80, depois com o biodiesel hoje, né, com os mandatos que a gente tem. Eu tive a oportunidade de trabalhar no setor de petróleo, de combustíveis, com a energia renovável, né, a geração de energia renovável, não foi diferente. O Brasil foi muito bem sucedido, como o Júlio da ANEEL comentou, no seu programa de incentivo à geração solar, geração eólica, mas acontece que esses subsídios agora eles já não são mais necessários. A gente entende que alguns anos atrás, senador, o preço das placas era um preço muito mais alto, o mercado ainda não era maduro, o mercado estava se iniciando, né? Muitas vezes o mercado nem existia, e as políticas públicas do Brasil foram muito eficientes em incentivar, incrementar o mercado de geração de energia renovável como um todo, de geração, também na esfera dos combustíveis, como o senhor comentou.
O ponto é que agora a gente chegou numa instabilidade, né, por excesso de incentivos. Então, o que a gente tem aqui, né, de uma forma muito clara, e que foi colocado pelo operador nacional, pela agência, é que a gente está tendo uma geração muito alta de energia solar, fruto desses incentivos, que enquanto perdurarem, vai perdurar o incremento de geração e o problema do curtailment vai continuar. Hoje, a cada 15 minutos, uma usina de MMGD é ligada no sistema, isso são dados das distribuidoras de energia, né? Isso proporciona problemas de tensão, sobrecarga, desbalanceamento de fases, falha de proteção e, em última instância, o curtailment. Os cortes, eles são, em grande parte, resultados desse sistema errático de planejamento e que precisa ser, né, como o Paulo comentou aqui mais cedo, Paulo Pedrosa, tem que ter um freio de arrumação. A gente precisa desse freio de arrumação. O senhor também, senador Marcos Rogério, comentou da colcha de retalhos que está o setor, né? O setor precisa desse freio de arrumação, senão esses problemas vão aumentar. A gente não tem mais capacidade de absorção do excesso de geração em função dos inúmeros incentivos que a gente tem. O subsidiômetro da ANEEL está disponível para qualquer cidadão. Esse ano já são 33 bilhões de reais em subsídios que o consumidor está pagando, 1/3, 10,2%, por geração de fonte incentivada, que são as renováveis, outro terço, geração distribuída, GD. E o outro terço estão todas as outras linhas de subsídios. O consumidor está pagando a conta e, concordando ali com o Lourenço, com Barata, o consumidor, de forma alguma, pode pagar, deve pagar a conta do excesso de geração. Esse é o primeiro ponto, né? Para concluir, que medidas que a gente consegue... só reforçando aqui o Alexandre Zucarato, né, a gente tem hoje a curva do pato, esse pato está ficando pesado, a demanda líquida, que é a diferença entre a demanda, né, a carga e a geração solar, ela vem diminuindo ali ao longo do meio-dia e depois a gente tem uma rampa que é saindo da barriga do pato, indo até o pescoço e a cabeça, uma rampa, como a Marisete comentou, né, de mais de 40 GB de energia. Isso é muito mais do que... É como se a gente colocasse Madureira, meu presidente repete isso a todo instante, é como se a gente colocasse a Espanha dentro do setor elétrico do Brasil em poucas horas para a gente dar conta de suprir essa diferença, né, em função, obviamente, do pôr do sol. A gente entende que, primeiro, o consumidor não pode sustentar essa conta. 2, os benefícios, os incentivos da geração distribuída, eles precisam ser revistos. Se eles não forem, o problema não vai acabar. 3, a gente precisa estudar sistemas de flexibilização das tarifas. Foi dito aqui, inclusive pelo meu antecessor, né, é preciso criar, né, uma flexibilidade tarifária e a precificação em função do horário. E de forma inteligente, nós vamos incentivar o consumo quando, né, a carga, quando houver mais disponibilidade de energia. Soluções de armazenamento são muito bem-vindas, de novo, desde que não seja colocada a conta novamente no consumidor, né, como a gente vê aí algumas sugestões. E, por último, rever a estrutura de subsídios. A gente está com um sistema de incentivos de todos, inclusive da geração distribuída, mas a gente está com um sistema de incentivos muito errático e que precisa ser revisto. Enquanto essa rota não for revista, os mesmos problemas persistirão. Eu vou aqui fazer coro ao Mário Menel, ao Rui, à Marisete, ao Paulo Pedrosa, aos representantes consumidores, Lourenço, Barata, à ONS, né? Enquanto esse sistema de subsídios não for revisto, nós vamos continuar, estaremos aqui no ano que vem fazendo a mesma audiência pública com um problema muito maior para ser resolvido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe. Na sequência, com a palavra, doutora Natália da Silva Caldeira, representando a Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEólica. Boa tarde. Obrigado, senador Marcos Rogério, pela oportunidade. Estou aguardando a apresentação.
Aqui a gente trouxe uma apresentação dos grandes números do impacto dos cortes de geração para as renováveis. Então, o que a gente tem? Desde a regulamentação proporcionada em 2021, então de outubro de 21 até 24 de setembro de 2025, sob a visão do empreendedor, nós temos um impacto de 5,8 bilhões. O que é isso em energia? São 31 teramegawatt-hora que foram cortados e desperdiçados sob o âmbito da energia eólica, o vento. Isso corresponde ao consumo dos estados do Rio Grande do Norte e da Bahia, inteiros cortados, apagados ao longo do ano de 2024, que são exatamente os dois maiores estados geradores de energia eólica do país. Então, o que eu vou comentar aqui? O mais importante é esse primeiro gráfico, onde estão concentrados os cortes por razão energética, que somam cerca de 37% durante todo esse histórico e que a gente entende que o problema é dado, conforme já falado anteriormente, por essa sobreoferta de energia, quando existe o ONS vem enfrentando esse desequilíbrio estrutural entre carga e geração. Os outros dois gráficos mostram os montantes referenciados à razão elétrica, aquele que por segurança, que é o confiabilidade, o gráfico do meio, e por razão indisponibilidade externa, que é o gráfico marcado em verde. E hoje, pela regulamentação, a gente tem a possibilidade, elegível ao ressarcimento apenas a categoria elétrica. E isso, descontada a franquia de horas, resultou para os geradores a oportunidade de ressarcimento apenas de 2% dos montantes de frustração de energia. Em 2025, esse montante chega apenas a 5%. Então, está nítido o desequilíbrio e a não oportunidade e o desperdício de geração renovável. Então, o que a gente traz como emenda na solução legal que a gente tem vislumbrado via MP 1304? A gente traz uma proposta que os esquemas de corte de geração já previstos na Lei 10.848 de 2004, que eles sejam passíveis, elegíveis aos encargos daqueles de natureza elétrica, como amplamente debatido aqui. Agora, aqueles de sobreoferta, de razão energética, eles devem ser melhor apurados e rateados para quem dá causa a esse problema. Então, o que seria essa definição de sobreoferta que nós entendemos adequada? Seria aquilo que o ONS tem como base para a operação, então seria as usinas que ele não tem como colocar na base, não tem como mexer nessa oferta, que seria as usinas com outorga e não simuladas individualmente, a geração hidrelétrica, que vai ter as limitações, a mínima, legais, ambientais e outras que o ONS também não consegue, não tem autonomia para mexer nesse montante mínimo, e as inflexibilidades térmicas previstas em contratos e que esteja prevista ali na garantia física dessas usinas. Então, tendo isso como base, o potencial de geração eólica e solar que estaria passível à sobreoferta seria quando você não tem o encontro ali entre a carga bruta do sistema e essas quatro variáveis, né, que vai ser o potencial eólico e solar centralizado, mais esses 3 pontos que o ONS não tem gestão sobre eles. Então, trazendo o que seria essa compensação? Essa compensação seria dada por meio dos contratos regulados, no âmbito dos contratos regulados, e os demais contratos que sejam mercado ambiente livre de contratação via PLD. Isso tudo mediante a contrapartida de renúncia do direito legal hoje em litígio com a ANEEL e os agentes do setor eólico e solar. Então, rapidamente, passando pelas considerações finais, o que a gente quer destacar aqui é que não há uma guerra entre as fontes. Existe uma discussão sobre o equilíbrio do setor renovável. A sobreoferta de energia é uma condição sistêmica e os agentes que dão causa a esse fenômeno devem participar da solução. É uma casualidade dos custos. A gente tem que ver quem que está causando essa questão. Então, a Beólica apoia a tecnologia de geração distribuída, contudo, a gente vê uma distorção do seu processo de inserção e que mostrou ser ineficiente. Aí aqui eu não vou trazer os pontos que o ONS já ressaltou e nem os dias críticos de operação.
E ainda, por fim, finalizando aqui a minha fala, eu coloco que o artigo 28 da Lei 14.300 de 2022, ela qualifica a mini geração distribuída como produção de energia. Então, portanto, isso fica explícita a lacuna regulatória que se tem quando nós prevemos que nenhuma instalação conectada ao sistema elétrico brasileiro está isenta da competência da ANEEL de regular, fiscalizar em nome do interesse público. Então, na hora que a gente joga todo esse risco para o empreendedor renovável, aqui eu falo no setor eólico, todo risco, por definição, é aquilo que é gerenciável. Quando ele não é gerenciável, isso é incerteza. E quando a gente coloca incerteza no negócio, isso já é percebido pelas instituições financiadoras e credoras. Então, isso é muito ruim para o setor. E quando a gente fala de incentivo à carga, data centers e tudo mais, eu nem vou dizer que é fundamental a expansão da geração renovável, eu vou dizer que é imprescindível, é vinculante a expansão dessas cargas ultraeletrointensivas com as fontes renováveis, e inclusive para honrar nossos compromissos de acordos internacionais e uma transição energética justa. Eram essas as minhas considerações. Obrigada. Muito obrigado pela contribuição, Natália da Silva Caldeira, pela Abeólica. Com a palavra, Rosimeire Costa, presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, CONASEM. Bom dia, já boa tarde, muito obrigada. Marcos Rogério, estive esse ano lá em Porto Velho. Parabéns, né? Que estado lindo da federação. Venho aqui para dizer que represento o Conselho de Consumidores da Energisa MS e foi eleita aí para representar todos esses conselhos. Muito obrigada pela oportunidade. O Conselho nasceu com essa responsabilidade pela 8.631, uma lei federal de 93, para tratar da qualidade, da prestação e do fornecimento de energia elétrica e da tarifa. Então, isso nos credencia vir aqui. Muito obrigado pelo convite. Aqui eu trouxe essa, só para deixar para os anais da casa, que a geração distribuída, olhando a COP30, que é um evento que nós vamos realizar daqui a pouco, ela não tem efeito nenhum, emitiu 0,85 de efeitos estufa, a energia elétrica. Esse aqui é um gasto que nós estamos tendo. Eu vou trazer a Energisa MS porque é o meu território. Nós acabamos de comprar essa energia de uma usina, né? Usina a gás natural, uma usina, uma energia firme. Olha, isso está custando para o brasileiro até 2040 140 bilhões de reais fatiados aí em todas essas áreas de concessão. A Energisa vai pagar isso durante algum tempo, são 240 milhões de reais anos. Isso só para dizer que nós temos a expansão. Trouxe isso para ficar aqui dizendo desse descompasso. O Brasil está pensado, segundo a EPE, para crescer 3,5%, já aumentamos um pouquinho para 7,5%. O nosso senador que estava aqui presente disse, nós não crescemos, mas eu tenho esse dado constatado, só que a nossa produção de energia, não vou reportar, já foi falado pela ANEEL, já foi falado pelo Operador Nacional do Sistema. Há o descompasso. E olha aqui que maravilha essa curva aqui. É o tal da curva do pato. Então, o que aconteceu agora no Dia dos Pais? Nós estávamos em bandeira vermelha patamar 2. Faltava só 2 gigas para o sistema colapsar. A Operador Nacional do Sistema desligou todo mundo e nós estamos pagando o quê? Energia mais cara possível. Nós já estamos pagando. Todo mundo aqui, não, eu vou pagar. Olha aqui, senhores, nós estamos, Itaipu, vertendo água sem gerar energia e nós pagando bandeira vermelha patamar 2 e agora bandeira vermelha patamar 1. Isso eu não consigo, senador Marco Rogério, traduzir para o consumidor residencial. Porque nós estamos pagando, todo mês eu sou entrevistada. Por que nós estamos em bandeira vermelha?
Se eu falar isso para o consumidor, ele vai falar assim, o que significa isso? Então, nós precisamos, de fato, resolver esse problema. Trouxe 2 exemplos aqui de unidades. Primeiro, da Energisa MS, que tem contratos bilaterais, contratos com usina, Angra, enfim, eu tenho 81% de energia firme. Aqui, trouxe CPFL Piratininga, 92% de contrato de energia firme. O que é que eu não tenho? Eu não tenho demanda. Eu não tenho gente para gastar isso, então eu estou sobrecontratado, sobreofertado, eu estou em desequilíbrio no meu sistema. Então, conclusão, excetuando o que nós estamos tratando ali na CP 45 e no que a Natália acabou de colocar aqui em nome da Beólica, que eu também concordo, o consumidor cativo que não deu causa, mas que está no sistema e não está aproveitando, ele não deve pagar, né, o curtailment que ele não deu causa, né? Então, assim, nós teremos que trazer aqueles que estão na base para dividir não só os subsídios, mas dividir agora aquilo que a gente disse, que se eu tinha liberdade de investir, conforme o artigo 170 da Constituição Federal, de novos negócios, isso é um risco do negócio e quem não participou não tem que pagar. Então, preciso, como alguns já falaram, de uma redução de subsídios que são desnecessários para o momento. O Brasil vai crescer aí os próximos 7,5%, não tem demanda. E aí, vamos trazer data center. À noite, quem vai ter energia firme? Nós vamos continuar pagando termoelétrica para sustentar? Tá? Então, assim, a gente precisa de modicidade tarifária clara. O consumidor tem que saber efetivamente o que ele está pagando. E ele está pagando muito. 50 bilhões de reais ano. Essa é a projeção para a CDE esse ano. A Dona Maria, o seu João, aquele que botou o telhado, aquele que, né? Hoje, o colega aqui do INEL falou que é 7 mil, mas teve gente que colocou 30, 40 mil. E hoje nós estamos nesse processo de desafio. Nós não podemos nos furtar, senador, a resolver esse problema. Todos têm que chamar a colação, todos têm que pagar, mas quem não deu causa, como a Dona Maria, como quem não tem telhado, como eu, né? Eu não tenho que pagar essa conta. A gente tem que contar com a Agência Nacional de Regulação, a quem eu reporto sempre, que é responsável por regular, né? Tem pessoas cabalmente capacitadas, junto com o operador nacional, junto com a Câmara e Câmara de Comercialização de Energia. Quer dizer, a gente tem uma governança do setor elétrico que precisa ser chamada. E eu convoco também aqui na vossa pessoa, senador Marco Rogério, que eu já vim nessa casa para bebericar nos consultores de energia aqui do Senado. O senhor tem um pessoal de alta qualificação. Então, todos aqui que já falaram contribuíram com alguma coisa para mitigar esse problema. E eu tenho certeza que os seus consultores também serão capazes. E para essa próxima audiência pública que o senhor está pensando, eu gostaria de participar porque eu estou quase no final e o senhor deixou a gente bem no final mesmo, porque no final é o destinatário final, é o consumidor final que está bancando essa conta, infelizmente. Muito grata pela oportunidade. Muito obrigado a você, doutora Rosimeire Costa, pela palavra. Quando eu debati aqui o 232, tinha uma frase que eu usava sempre, quem participou das audiências sempre me ouviu repetir ela aqui. O consumidor que paga a conta, na maioria das vezes, ou quase sempre, não é chamado à mesa para discutir nada, só paga a conta. E agora ele está pagando o pato, literalmente. Falaram tanto do pato ali, né? É o bico do pato, é o bico do pato. O consumidor é o que paga o pato, né? Todo mundo faz planos, né? Projetam, constroem, desenvolvem. No final dá errado, e quem é que paga o pato? É o consumidor. Então, essa discussão a gente tem que fazer com a profundidade necessária, com a seriedade necessária, com a responsabilidade necessária, porque o setor precisa ter equilíbrio e sustentação, mas não podemos perder de vista que o destinatário final de toda essa discussão é sempre o consumidor, que já não suporta mais, né,
a conta que paga no patamar que está hoje. Nós já estamos caminhando para o final, apenas mais duas manifestações. Com a palavra, Guilherme Cardoso, Sênior Relações Governamentais da Absolar. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento ao excelentíssimo senhor senador Marcos Rogério, presidente da CI. E essa pauta é importantíssima. Vocês vão ver ali que está a foto da nossa diretora técnica e regulatória, Thalita Porto, que está agora, neste momento, falando num evento lá em São Paulo sobre armazenamento de energia e hidrogênio verde. Então, neste momento, eu faço a representação aqui da Absolar. Antes de começar a minha apresentação, presidente, eu quero trazer só dois apontamentos. Foi falado aqui que hoje, os módulos solares fotovoltaicos, eles têm subsídios, mas isso não é verdade, presidente. Hoje o senhor tem até um projeto de lei, que é o PL 4607, de sua autoria, falando sobre o imposto de importação dos módulos solares, que hoje eles estão em 25%, isso fruto da resolução 666 de 2025 do GSEX, lá junto ao Ministério da Indústria. E também falar um pouquinho sobre a questão do subsidiômetro, que muito foi falado aqui. Hoje fala-se muito sobre subsídios de GD, só que infelizmente a gente só olha uma face do problema, porque lá na Lei 14.300 a gente tem a outra face, isso eu tenho falado incessantemente, que é a face dos benefícios da geração distribuída. Isso não está elencado lá no subsidiômetro. A ANEEL, a partir da Lei 14.300, ela teria um prazo de 6 meses para ela fazer os cálculos dos custos e benefícios da geração distribuída. Ocorre que isso, desde o advento da Lei 14.300, isso não foi feito esse cálculo pela nossa agência reguladora. Isso está lá na STD da ANEEL. E, obviamente, também estamos aqui com o Júlio, ele sabe muito bem dessa questão. Então, o subsidiômetro lá da ANEEL, ele só vê uma face, presidente. Muito se é falado aqui sobre os subsídios da geração distribuída, mas só que só tem uma face lá no subsidiômetro. E cadê a outra face? Os benefícios da geração distribuída. Isso nunca é aventado nos nossos debates. Tá, passando aqui a apresentação propriamente dita, vamos lá. O que a gente traz como primeira questão nós temos uma lei que fala sobre os cortes de gerações, que é a Lei 10.848 de 2004, e também um decreto presidencial que é o decreto 5.163 de 2004, que assegura que aos geradores a compensação financeira pelo corte de gerações realizado pelo ONS. Ou seja, lá tem solar, tem eólica, tem térmica, os cortes estão advêm aí da lei e desse decreto. Ocorre que, como a gente tem visto, a geração solar e a geração eólica têm sido cortadas de forma demasiada, presidente. Então, é isso que tem acontecido. O que ocorreu? A ANEEL, ao regulamentar essa lei e o decreto, através da resolução 1030 de 2022, ela restringiu esse direito. Somente um dos 3 tipos de corte de geração renovado seria compensável. E ainda mais, presidente, só a partir depois de que a gente tem corte de 30 horas e 30 minutos de corte. Então, só depois de 30 horas de corte é que há ressarcimento. Então, obviamente, os agentes do setor solar fotovoltaico, eles estão à míngua, presidente. Tem agentes que não chegam até dezembro, porque não há hoje ressarcimento de todos esses cortes. E ainda, esses cortes só são ressarcidos após 30 horas e 30 minutos de corte. A solução de cortes está em discussão no GT Cortes lá, CMSE, e está sendo debatido isso dentro do MME. Porém, ainda não há indicativo de solução concreta. E a gente está falando aqui que de abril de 2024 até hoje, somente 25% do total de impacto financeiro é 1,9 bilhões que estão sendo ressarcidos aos geradores cortados. E a gente está falando aí numa ordem de 5 bilhões. Então, a Absolar, em conjunto com a Beólica, tem uma ação judicial que hoje está em tramitação. Temos aí uma proposta com agentes do setor, que é a emenda número 9 do senador Fabiano Contarato. Também temos uma emenda, presidente, o senhor, enquanto membro da Comissão Mista da Medida Provisória 1304, uma emenda do deputado Alceu Moreira que trata justamente sobre essa questão dos cortes de geração. E isso a gente precisa de uma solução urgente, porque os novos investimentos estão parados no país, estão congelados, e os pagamentos da dívida desses projetos atuais estão completamente em risco. Como foi dito aqui, há uma solicitação de standstill junto ao BNDES para os financiamentos hoje das gerações renováveis no país, porque os agentes não conseguem hoje sequer pagar esses financiamentos, porque
a grandeza de corte hoje ultrapassa 40% de corte junto dentre esses agentes. Então não tem como falar em risco do negócio, presidente. Porque você ter 5%, 10% de corte, aí sim a gente podia falar em risco do negócio. Mas mais de 40% de corte dentro desses agentes, isso é completamente imprevisível. Tá bom, presidente? A falta de uma solução para a causa de cortes, né? Hoje a gente tem fuga de investimentos no país em cerca de 30 bilhões, né, de projetos de gerações renováveis que estão parados no país. Né? Já falei da questão do standstill. A geração solar frustrada somente em 2025 poderia abastecer 5,47 milhões de famílias por ano, e esses projetos estão todos parados. Né? Impacto financeiro na visão do agente, como a gente disse, 1,9 bilhões em passivos acumulados. Né? E esse menos de 10% desse passivo hoje está sendo ressarcido. No último trimestre, com a safra dos ventos, né, onde entra muito a geração solar, mais de 30% da geração solar tem sido cortada, impedindo os geradores de cumprir seus contratos, tanto no ACR, né, quanto no ACL, que aí é a questão do mercado livre. Algumas usinas estão sendo cortadas em mais de 70%, presidente. Houve um dia que, em maio, lá no estado da Bahia, que a gente teve agentes que teve 100% de cortes. Pensa você gerar geração solar, geração eólica, e você ser 100% cortado durante um dia inteiro. Então, obviamente, né, essas estruturas não param de pé, porque hoje a gente está sendo cortado de modo, vamos dizer assim, praticamente geral e irrestritamente. Esse é o meu obrigado, presidente. Eu queria só trazer um último panorama, que é importante essa fala. Os agentes, eles não podem, vamos dizer assim, pagar, né, como que está sendo pago agora por falta de planejamento. Né? Então, toda essa questão de política pública foi gerada, esses agentes tiveram outorga, né? Então, todos estão em pleno funcionamento e gerando sua energia. Infelizmente, a gente está tendo hoje um corte de mais de 40% de geração renovável no país. E, como bem dito, menos de 10% sendo ressarcido. E, obviamente, esses agentes estão hoje amínguas no país. Tá bom, presidente? Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Senhoria pela palavra. Último inscrito. Presidente, pela ordem. Como outros já deixaram as perguntas, eu também quero deixar as minhas duas perguntas para que Vossa Excelência, oportunamente, se for possível, as faça, se não for, que... Eu vou pedir que depois eles respondam as perguntas a cada gabinete. Pois não. Quer fazer agora? Não, já está aí a mesa. Ah, já está aqui? Ah, já. E eu quero parabenizar, porque esse tema realmente é um tema extremamente importante e foi uma audiência proposta por Vossa Excelência. Tá, presidente? 16 convidados para debater o assunto aqui hoje. Imagina, foi a audiência pública com o maior número de convidados, mas é um assunto realmente muito importante, que tem impacto na vida do consumidor. Eu agradeço Vossa Excelência pela presença aqui, pelo questionamento que faz. Eu vou endereçar aqui já aos nossos convidados e eu entendo que nós vamos ter que trazer o assunto novamente ao debate e aí com um afunilamento, talvez, da abordagem para a gente tentar ter um proveito. Aqui, com exceção de um ou outro que conseguiu entrar no ponto mais sensível da questão, né, olha... Assim, a constatação geral, todos sabem do problema. Agora, como é que você enfrenta o problema olhando para o retrovisor e como é que você encara o problema olhando para frente, esse é o grande desafio. Poucos ousaram falar aqui, olha, nós queremos ser ressarcidos daquilo que foi gerado como prejuízo nesse momento. Então, nós temos um problema à mesa e precisamos encarar. No final, vou fazer uma abordagem sobre isso. Mas com a palavra, último convidado inscrito, vai fazer remotamente, Dr. Edmundo Alfredo Pochmann, consultor da Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas, Abrajet. Ele está remotamente, participa com a gente. Muito obrigado, senador Rogério. É um prazer estar aqui com vocês. Sinto muito não ter podido estar aí presente. Tentei, mas o Santos Dumont fechou e não me deixou decolar. Já está carregado aqui. Pode passar, por favor? Estou sem o controle aqui. Está um pouquinho. Focou agora. É muito importante ficar por último aqui, porque eu vou poder colocar a importância dessas térmicas numa tentativa de solucionar o problema do curtailment. E as térmicas auxiliam, né, na tentativa de solucionar esse problema. Tá? Por quê? Como é que elas atuam no sistema?
Elas fazem o atendimento, participam do atendimento da carga às 24 horas por dia e atuam na segurança. Essa ponta que se fala, não, as térmicas estão para atender a ponta, não, essa ponta, como está na curva do pato, foi mostrada, não é uma ponta de 1 hora, não, é uma ponta que dura 6 horas ou mais. Tá? Por quê? A curva diária do sistema é atendida com as usinas hidrelétricas, que têm uma intermitência de médio e longo prazo, com as usinas eólicas e solares que têm intermitência de curto prazo e precisa ter uma complementariedade que é exercida pelas usinas termoelétricas. Próximo, por favor. A curva do pato aqui já foi falada. E como é que é feito esse atendimento, desse rampeamento de 6 horas aí, que é muito íngreme, tá? E hoje em dia, como foi falado pela doutora Marisete, chega praticamente a 40 gigawatts, né? E isso é feito pelas usinas termoelétricas e as usinas hidrelétricas, que principalmente as reservatórios, são as únicas despacháveis e que provêm o controle do ONS para poder fazer o equilíbrio entre a carga e a geração do sistema elétrico. Próximo, por favor. Ouvi falar muito aqui desse problema de trazer como solução os armazenadores, baterias. Veja bem, vamos tomar cuidado para não começar a colocar um monte de soluções que precisam ser muito bem avaliadas, tá? As usinas máquinas simples, tem máquinas simples, que são as hidrelétricas com reservatórios, as hidrelétricas e as termoelétricas, são máquinas robustas, que possuem inércia, propiciam o controle que o sistema elétrico precisa e o controle direto da frequência e da tensão que o ONS precisa. É essas que trazem a segurança elétrica ao sistema, mas definitivamente essas máquinas que são ligadas a inversores, que são as solares, as eólicas, baterias também, não tem inércia, não tem regulação primária, não tem regulação secundária e não tem comando pouco comando sobre a tensão e a frequência. Então, não traz a segurança elétrica que o ONS precisa. Eu estou dizendo com isso que as baterias não têm, elas têm seus atributos, suas outras funções, não para isso. Próximo, por favor. Onde é que está o curtailment? Aqui nós temos o nosso sistema elétrico em 4 subsistemas e o sistema Nordeste, na parte bem norte desse sistema Nordeste, é onde está o problema, porque tem uma grande concentração de renováveis, como já foi mostrado em vários gráficos aí ao longo do dia. Com essa concentração de renováveis, ele está sujeito a instabilidade de tensão, dificuldade de robustez do sistema e sujeito a instabilidades de frequência e tensão. Tá? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos solidificar essa parte norte aqui desse sistema, é onde é o ponto fraco. Nós não temos um MVA de curto-circuito que é falado no jargão técnico do sistema elétrico. O nível de curto-circuito aí é muito baixo. Falta geração com inércia. Por favor, a próxima. E aqui é o problema do curtailment que acontece quando não temos carga no sistema. Que é o que acontece no Dia dos Pais, ou domingos, que é um horror para a operação do sistema do ONS, que ele sofre, tem que cortar essa geração solar, porque você não tem a carga suficiente, e ele vai cortando a geração até chegar a ponto de não ter controlabilidade. E o que isso faz? Isso faz com que o sistema oscile. O sistema tem oscilado. Essa é a verdade. Não está tendo confiabilidade. Tá? Então, ele precisa de melhores soluções para minimizar esse curtailment. Próximo, por favor. Isso aqui para mostrar para vocês como é que as termoelétricas são a solução. Aqui nós simulamos a ocorrência de 15 de agosto de 2023, simulamos direitinho o que aconteceu, o fenômeno foi bem simulado, e mostramos que, colocando uma usina termoelétrica com 240 megawatts em Fortaleza ou em IPC com 620 megawatts, o sistema é estabilizado, completamente estabilizado, e propicia trazer 20 gigawatts dessas fontes renováveis. Quer dizer, a solução do problema já está aí. É só despachar termoelétrica nos pontos necessários. Isso já foi levado para o ONS, já foi levado para a EPE, já foi levado para o Ministério, e o ONS está se esforçando em analisar o problema para colocar isso na sala de controle para poder operar o sistema assim. Próximo, por favor. Isso aqui é para mostrar que eu ouvi falar que vamos colocar compensadores síncronos, vamos colocar mais linhas de transmissão. Gente, isso tem que ser muito bem equacionado, porque nós avaliamos esses 3 compensadores síncronos que estão sendo colocados adicionais do sistema, eles não resolvem o problema de estabilidade do sistema.
Nós fizemos esse estudo usando as ferramentas do ONS, usando os dados básicos do ONS, toda a ferramental do ONS, e nem com isso conseguimos estabilizar o sistema. Por incrível que pareça, quando esses ciclos forem entrar, já está entrando o elo de corrente contínua de Graça-Aranha até Silvânia, que também minimiza o problema. Quer dizer, por que nós vamos gastar dinheiro agora? Vamos estudar isso direitinho, com mais calma, e isso tem que estar pelo planejamento, com um planejamento de longo prazo, porque precisa ser avaliado essa quantidade enorme que estão querendo colocar de ciclos do sistema e de linhas de transmissão, que não é a solução do problema. O problema é fonte lá em cima, onde o nível de circuito é muito baixo. Próximo falou. E com relação ao problema do curtailment, hoje em dia, eu acho que quem está dando causa, que é a mini geração, precisa ser bem avaliado, que é um problema contábil, precisa ser bem avaliado aí no sistema, tá? É o que eu tinha para falar. Muito obrigado, senador, pela oportunidade. Muito obrigado, Edmundo Alfredo Postman, que falou pela Abrajet, o último inscrito para falar no dia de hoje. Eu quero mais uma vez registrar meu agradecimento a todos os convidados que aqui vieram, em nome dos dois diretores das agências que são mais afetas ao setor, o setor elétrico, que veio debater o assunto, e o Operador Nacional, com dois diretores. Mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui, e eu entendo que a partir do que nós ouvimos aqui hoje, a missão não está concluída. Eu acho que nós apenas colocamos o assunto na mesa, mas agora é preciso refinar a abordagem para encontrar caminhos de solução de maneira que equacione os mais diversos interesses envolvidos, mas, sobretudo, como já dito antes, o interesse do consumidor. Eu perguntei aos componentes da mesa se não queriam fazer considerações finais, considerando o avançado da hora, e a resposta veio, disseram assim: olha, é uma sugestão induzida. Como nós vamos abordar o assunto novamente para tentar refinar alguma proposta em cima desse tema, eu pedi, hoje inclusive aprovei 2 ou 3 requerimentos aqui, solicitando informações, tanto à Agência Nacional de Energia Elétrica quanto ao Operador Nacional, e faremos na próxima reunião mais 2 ou 3 requerimentos na esteira do que já anunciei no início dessa reunião. Mas como nós vimos hoje, aqui nos últimos 15 anos, o Brasil investiu e incentivou fortemente a expansão das energias renováveis, e hoje nos deparamos com esse paradoxo, o que representa uma riqueza, a diversidade de fontes no Brasil, e isso é um fato, sobretudo fontes renováveis, passou a ser também um desafio. Imaginem a Dona Maria, como já dito aqui, pessoa que mora numa casa simples, assim como milhões de brasileiros, e percebe que ano após ano a sua conta de luz segue aumentando sem entender o motivo. Mesmo economizando, a conta só aumenta. Nem passa na cabeça dela como a expansão das fontes se deu, nem quanto custa, e muito provavelmente não tem noção do quanto ela paga de subsídios e que isso pesa na conta dela. É importante destacar que esses cortes de geração afetam as usinas eólicas e solares, que em grande parte foram construídas para atender o mercado livre de energia, que nós e a Dona Maria, ou seja, os consumidores residenciais, não participam de forma direta. Aliás, o corte não atinge apenas essas duas fontes por dever de lealdade, afeta também outras fontes. E os cortes acontecem justamente porque são fontes que geram mais em momentos em que não há toda essa demanda para absorver a energia. Se não há necessidade de consumo, o Operador Nacional do Sistema precisa realizar o corte para a segurança do sistema. Aqui há um claro paradoxo a partir das falas que observei. Excesso de incentivos nos últimos 5 anos, só para se ter uma ideia, nos últimos 5 anos, foram 184 bilhões de incentivos.
E não estou falando aqui do GSF, que levou mais 45 bilhões. Aliás, levou não, ainda está levando, porque são 10 anos, um lapso temporal de 10 anos, e eu tive a oportunidade de lá atrás participar dessa discussão do GSF, e o que me assombra é que o mesmo cenário que se descortinou para gerar o GSF é o que se mostra nesse momento. E se nós não tomarmos as medidas necessárias e com as cautelas necessárias, daqui a pouco é o consumidor que vai estar pagando essa conta de novo. Então, 45 bi a mais do GSF. Só esse ano, eu estava olhando aqui no subsidiômetro. Até esse momento, são 33 bilhões de reais sendo repassados para o consumidor pagar até esse momento. 33 bi de incentivos pagos pelos consumidores. Não estou nem falando de impostos, né? Mais a tributação, a carga. Ou seja, pesa muito para o consumidor. Consequência, sobre a oferta de energia elétrica, devido à grande quantidade de usinas instaladas e por não haver demanda suficiente, os cortes ocorrem. Nessa audiência ficou claro, os investidores pedem ressarcimento a serem pagos novamente pelos consumidores. Porque o Estado, o poder público, ele jamais cogita colocar no orçamento público o custo dessa situação. É o consumidor que sempre tem o endereçamento da conta, a fatura vai para ele. E, por outro lado, os consumidores protestam, essa conta não é minha, eu não quero pagar. Aliás, o STJ suspendeu decisões que obrigavam ressarcimento integral para evitar repasse imediato aos consumidores. E aí advirto aqui, porque eu vi esse mesmo filme lá atrás também em relação ao GSF. E o endereço foi o mesmo. No primeiro momento, não. No segundo momento, veio a conta e ela foi pesada e está sendo pesada até hoje para os consumidores. No mais, é preciso levar em conta ainda que a expansão massiva dessas fontes foi influenciada por ganho mercadológico, o desconto do fio. O que é isso? Para transportar a energia, o gerador precisa pagar pelo uso das redes de transmissão e distribuição, mas o gerador renovável tem um desconto sobre esse uso e foi por isso que o mercado renovável avançou tanto nos últimos 10 anos, especialmente. E detalhe, sempre digo que não há almoço de graça. Se alguém recebe um benefício, outra pessoa vai pagar a conta do benefício concedido. Nesse caso, os consumidores de energia que pagam via conta de luz são quem arca com esse peso todo. São bilhões e bilhões pagos pelos consumidores nos últimos anos. E, novamente, eu quero lembrar aqui da lei da privatização da Eletrobras, que, entre outras questões, endereçou também o risco hidrológico. Eu fui o relator dessa matéria aqui no Senado Federal e fizemos uma intensa agenda de debates entre todos os interessados, de modo especial, né, a agência ANEEL, né, e também os agentes de mercado. E, na época, a solução encontrada em conjunto ajudou a destravar o mercado, mostrou que parte dos riscos estavam atrelados aos geradores, apesar da situação agora ser diferente. Eu creio que a ótica é bastante similar e nós vamos ter que fazer esse debate com profundidade também. Eu não quero demonizar e não estou fazendo os geradores. O que quero trazer nesse momento é que precisamos de serenidade para tratar o tema do curtailment e entender também a realidade, sobretudo, dos consumidores brasileiros. Como endereçar para frente a solução estruturada do problema? O passivo apurado, o prejuízo, tem que ser compensado por quem? Pela Dona Maria? E aqui eu acho que nós vamos ter duas situações. Uma, como enxergar o problema e criar uma solução estruturada olhando na perspectiva do daqui para frente. A outra questão é, e aquilo que houve de frustração para trás, tem que endereçar isso para alguém? É risco de mercado? É risco do investimento?
Não, o consumidor tem que pagar essa conta. Eu acho que essa discussão nós temos que fazer aqui, mas com todas essas variáveis que coloquei aqui, porque o consumidor já paga uma das contas mais altas do mundo. Agora há pouco a representante do consumidor falava, e aí explicar isso para o consumidor lá na ponta é muito difícil. Como é que você deixa de gerar uma energia numa binacional, com o potencial que tem, em usinas estruturantes, com o potencial que tem, energia mais barata, e às vezes você injeta no mercado justamente uma energia mais cara. Aí é porque nós estamos falando de um sistema. É um sistema com múltiplas fontes, complexos, e que um gera uma energia num modelo, outra em outro, e que você tem, e aí o operador tem um papel fundamental em tudo isso, que é quem, né, com seus botões, starta a que vai gerar, a que vai deixar de gerar, mas o consumidor lá na ponta, ele não consegue entender essa equação. Ele só entende uma coisa, quando ele pega a conta de luz e ele fala, aqui nunca cai, aqui só sobe. Às vezes o que cai é a oferta, né? Mas o preço, ele nunca cai, ele nunca baixa, ele sobe o tempo todo. Mesmo quando há, e como agora nós estamos fazendo com a 1.300, foi feita uma política pública anunciando desconto, redução, até tarifa zero. Mas é um presente que às vezes ele dá com a mão e tira com a outra. Porque você tem hoje o consumidor que até 220 quilowatts de energia, ele tem os descontos na tarifa. Aí você pega e agora oferta. Não, o consumidor que vai 80 quilowatts de energia, ele está com a conta zerada. E aí tem uma escala ali, até acho que 120, que vai ter um pequeno abatimento. Mas aquele consumidor que tinha no escalonamento até 220, nesse momento, passa a não ter mais. Então, assim, o formulador de política pública, o parlamento, que é quem discute esses temas, ele tem que ter muito cuidado. Bom, primeiro que repito, não existe almoço de graça. Para você ofertar uma proposta, um programa social, você vai colocar para alguém pagar essa conta. Por outro lado, às vezes para você atender uma parcela da sociedade naquele momento, você está sacrificando outra parcela da sociedade. Tudo isso está conectado. Então, quando o consumidor recebe lá na ponta a conta de luz, ele não leva em consideração, olha, puxa, essa proposta é muito legal, é muito boa. Mas mal sabe ele que no mês seguinte, a conta dele vai ser impactada por aquela proposta que foi aprovada. Então, essas cautelas nós temos que ter, né? Então, não há como negar, parece que os empreendedores assumiram o risco ao entrar em um mercado pautando-se pelos subsídios oferecidos. A ANEEL mostrou aqui hoje, e eu estou finalizando, o consumidor está cansado de pagar contas altíssimas de energia e o modelo precisa mudar. Agora, como mudar? De que maneira mudar? O consumidor, repito, deve arcar com quase 50 bilhões só esse ano. Só esse ano. Até agora está em 33. Só esse ano deve chegar em 50 bilhões os incentivos. Sabe o que significa isso na conta de luz? 17% da conta de luz, 17% da conta mensal de energia do consumidor residencial é subsídios. Como resolver? Eis o desafio para todos nós. A 1.304 está logo ali, nós vamos ter que discutir, né? Nós discutimos recentemente a 1.300, acho que, enfim, dentro do que foi possível, foi aprovada. Acho que tem pontos ali que terão que ser corrigidos logo adiante. Não acho que para de pé, né? Ali houve a aprovação com relação ao uso de bem público, que vai tentar solucionar uma situação de aumento de conta em regiões do Brasil, mas com uma proposta que, para mim, é equivocada, porque você tira recursos, você faz um abatimento e num momento em que você tem uma Selic na casa dos 15%. Se você fosse apurar até o final, você teria um valor muito maior. Aí você faz um abatimento para poder alguém antecipar, para poder resolver um problema que é apagar o fogo de uma floresta usando um regador, né? Então, são soluções que, infelizmente, não representam soluções estruturadas. Então, a 1.304, ela traz
a limitação dos subsídios, ou seja, ela limita a CDE, né, cujo teto será o orçamento de 2026. E aí o Júlio está aqui, da ANEEL. Quase todo ano a ANEEL precisa revisar o orçamento para poder adequar esse subsídio, né? Esse ano, repito, vai chegar em 50 bilhões. No ano que vem, talvez 55, 60 ou mais. Então, assim, é algo que a cada ano aumenta e toda vez que isso acontece, a conta do consumidor vai ficando mais pesada. Eu fiz questão de trazer essas brevíssimas reflexões aqui ao final, depois de ouvir todos aqui, para poder demonstrar o nível de complexidade que tem nesse debate. Agora, toda essa complexidade, ela não pode estar desconectada, sobretudo, dessa variável que assim, que não se pode tirar da equação, o consumidor. O consumidor que paga a conta. E aí é o consumidor de modo em geral. Então, feitas essas observações, agradeço mais uma vez a presença de todos. Nós vamos voltar a esse assunto, talvez aqui na comissão, em sede de audiência pública, mas eu vou pedir, como dever de casa, alguém já mencionou aqui a qualidade da nossa assessoria técnica, isso nós já estamos fazendo, né? Já pedi a eles, né, um conjunto de sugestões para a gente abordar esse tema e com as informações técnicas que virão da ANEEL e do Operador Nacional, nós vamos tentar sentar à mesa e endereçar algum nível de encaminhamento. Mas, no mais, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Quando aboliram a escravidão, que disseram que o país ia quebrar, implantaram as férias, o 13º, que as empresas iam quebrar. Mas o senhor não acha que é uma preocupação legítima também? Como todas as preocupações neste campo, geralmente é contra qualquer benefício ao trabalhador. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre o desenvolvimento econômico do Acre. Em pauta, a criação do Selo Verde Café Amazônia, que valoriza a produção sustentável. E vamos falar também da Ferrovia Brasil-Peru, um projeto estratégico para integrar o Estado ao Pacífico. O nosso convidado é o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Senador, muito obrigada pela sua presença. Olá, Carla, é um prazer grande. Quero agradecer aí ao pessoal da TV Senado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco do Acre, né? O Acre é tão distante, mulher, e quando a gente tem uma oportunidade dessa aqui é maravilhoso. Senador, então vamos começar falando sobre essa ferrovia. Como é que está a situação dessa ferrovia? O que ela vai ligar? Quais pontos? Por que ela é tão importante, tão estratégica para o Acre? Cara, na verdade, isso é um sonho, né? Isso já tinha virado até uma novela. Se fala nessa estrada há mais de 10 anos. Né? E, lógico, os chineses entraram ali, entraram no negócio. Com certeza, eles têm muito interesse, né, ali na ligação com o Porto de Xangai. Eu já tive eu estive lá na inauguração em território peruano, lá. E fiquei encantado, porque eu fui lá há 5 anos atrás, eu confesso a você que eu não acreditava nunca que os chineses pudessem fazer aquele porto aonde eles diziam que eu ia fazer. Quando eu fui agora na inauguração, eles transformaram a área, um negócio maravilhoso, um dos maiores portos da América Latina, e com certeza, jamais os chineses iam fazer um investimento daquele porte ali no Peru, se ele não tivesse interesse em fazer negócio com o Brasil. Agora, para nossa felicidade, nós que somos do Acre, uma das alternativas, segundo a ministra Simone Tebet, tivemos já várias reuniões com ela disse que a ferrovia, até porque nós já temos uma estrada, não sei se você sabe, nós temos uma rodovia que é a BR-317, do lado brasileiro,
que aí, quando chega no território peruano, é a transoceânica, que vai até o Porto de Xangai. Agora, lógico que já temos negócios sendo realizados. Agora, quando você bota uma ferrovia, a logística é muito melhor, muito mais barata. Então, nós estamos vivendo assim lá no Acre um momento de muita expectativa. Mas assim, existe já um prazo, uma data para que esse projeto realmente se torne real? Como é que estão essas obras assim? Ô Carla, na última conversa que nós tivemos estava presente toda a bancada do Acre, né? Os senadores e deputados federais, foi quando a ministra Simone Tebet, que é do planejamento, deu esse informe para nós. E, segundo ela, já está sendo trabalhado o projeto. Né? Os chineses têm maior interesse que essa ferrovia saia o mais rápido possível. Então, eles não estão medindo esforço em dar maior celeridade, até porque eles têm muito interesse nisso. E qual que vai ser o impacto para o escoamento da produção do Acre e também para a economia regional quando essa ferrovia for de fato implementada? Na verdade, Carla, essa ferrovia ela vai ligar o Atlântico ao Pacífico. Vai sair da Bahia, já existe ali em território baiano, aqui no Mato Grosso, já tem. O que precisa ser feito é a parte ali de Rondônia e Acre, entendeu? Hoje, o percurso, segundo lá os chineses, na inauguração, eles disseram que diminui em 15 dias o percurso, o porto saindo lá do Peru, de Xangai, que é o nome do porto, até os portos chineses e asiáticos, né? Não vai atender só a China, porque antigamente tinha que dar a volta lá pelo canal, né, do Panamá. Agora não, eles vão poder sair dali do Peru e ir direto para a China. Isso vai baixar custo. As pessoas que entendem sabem o que representa uma economia de 15 dias no transporte de cargas. Então, é um negócio magnífico. Ela recebeu até um apelido, né, de Xangai a Xangai, não é isso? É de Xangai, o porto de Xangai, a cidade de Xangai, que é um dos maiores portos da Ásia. Então, na inauguração, você precisava ver, estava presente o presidente chinês, estava lá o presidente americano, né, porque agora os Estados Unidos não tem muito interesse, né? Acho que o Trump deve estar em parafuso, porque eles não dependem mais dos Estados Unidos. Eles vão sair do Peru e vão direto. Agora, lógico que no Acre, do meu estado, a nossa agricultura, a nossa pecuária está começando, está engateando. Mas ali em Rondônia já avançou muito, no Mato Grosso, a soja do Mato Grosso, eles têm muito interesse em alimentos, você sabe que eles têm uma população gigante e esse povo precisa comer. E o Brasil é bom para o Brasil, automaticamente é bom para eles. É uma parceria que os dois países vão ganhar, não tenho dúvida disso. O senhor começou a entrevista falando que era um sonho. O que isso representa para o estado do Acre? Um sonho porque eu fui deputado estadual. Eu lembro quando nós começamos a discutir a transoceânica, né, não tinha nada ali. Né, era uma briga, porque lá no Peru eu fui em várias reuniões que umas autoridades peruanas queriam que a estrada passasse por Cusco, outros queriam que a estrada... que ali tem mais 2 portos ali no Peru. Aí queriam que passasse por Puno. E toda vida que tinha uma reunião, ele saía na porrada. Era um negócio... não tem negócio de ficar discutindo, não. Tem paciência, não. Os peruanos saíam na porrada. Então, eu vi aquilo ali começar. Eu nunca imaginava que nós poderíamos chegar sei lá, eu quero estar vivo para ver... Porque o Acre nós vivemos muito isolados, né? Nós estamos lá na fronteira com o Peru e com a Bolívia, né? Um estado pequeno. E com a construção dessa ferrovia, já temos lá uma rodovia, mas hoje a rodovia é mais usada para o turismo. Eu não sei se você conhece Cusco? Não conheço. Mas já ouviu falar. Sim, claro. É uma das cidades mais visitadas do mundo. E hoje ali muita gente vai para Cusco, ali por Acém Brasil, que é a nossa fronteira. Sim. E do outro lado já é Inhapare, já é Peru.
e o pessoal vai para Cusco ali eles chamam de carreteira, né? Mas é a estrada transoceânica. Agora, saindo um pouquinho da logística, vamos para a produção. O senhor é o autor aí de um projeto que cria o Selo Verde Café Amazônia. Eu queria que o senhor falasse para a gente de que forma esse selo pode também impactar no desenvolvimento desse produto no Estado e pode ajudar a desenvolver. Por que foi criado esse selo? Qual é o objetivo? Cara, é o PL 3761, né? Quando nós sentamos aqui com a minha assessoria do Senado, o pessoal achou a ideia maravilhosa, porque a Amazônia, esse nome Amazônia é muito forte, né? Às vezes o povo do meu estado, por exemplo, não dão muito valor, né? As nossas florestas. Tem muita gente que acha que a floresta atrasa, que a floresta é ruim, mas não é. Eu acho que nós temos que conciliar, né? Nós também temos que entender que ali moram muitas pessoas, muitos acreanos, amazônicos, que moram naquela região. E hoje nós recebemos uma cobrança muito forte dos organismos, dos órgãos ambientais, seja do Brasil e do exterior. Mas quando eu faço alguma viagem para a Europa, algum país desse, quando eu falo que sou do Acre, falo que sou da Amazônia, as pessoas ficam encantadas. Você precisa ver como é que as pessoas gostam da Amazônia. Eles querem saber como é viver na Amazônia. Então a ideia foi essa, que a gente crie lá hoje, graças a Deus, começou-se um trabalho sobre a produção de café. Isso tem crescido muito. As nossas terras são maravilhosas. E por que não criar um selo Café da Amazônia? Eu fico imaginando assim, quando esse café chegar lá na Europa, chegar nos Estados Unidos, que uma hora o Trump vai sair, né? Que ele não vai ser eterno, e nós vamos fazer negócio com os Estados Unidos, lá na prateleira Café da Amazônia. Com certeza isso vai ajudar e ajudar muito os nossos produtores. Essa ferrovia e o selo verde, de certa forma, se complementam, né? Porque um garante mercado, valor agregado ao produto, e o outro ajuda na logística para fazer com que ele chegue mais longe. De que forma, senador, que o senhor vê essas iniciativas, de que forma que o senhor acha que elas fazem parte de uma estratégia e elas podem ajudar no desenvolvimento da economia do Estado? Com certeza. Hoje lá no Acre, você sabe que nós temos uma floresta. Já perdemos muita floresta. Eu sonho um dia ver ali no Acre, no lugar de sair essas madeiras, tora, que lá se criem indústrias de móveis. Nós temos a melhor madeira do mundo, né? E é toda exportada aí para os países, para os Estados Unidos, para a Europa, para os países asiáticos, mas nós temos que agregar valor nessa matéria-prima, né? Nós temos que vender móveis, nós não temos que vender madeira. Então, o café, a ideia do café é essa, que nós possamos plantar o café na Amazônia e botar a nossa marca. Então, pessoal, se nós tivéssemos móveis confeccionados na Amazônia, móveis da Amazônia, isso é muito legal, porque eu sinto isso quando eu viajo. Quando as pessoas que eu me identifico, que as pessoas me apresentam. Uma vez eu estava na embaixada da Itália, do Brasil na Itália, né, lá em Roma, e aí o embaixador nos apresentou. Eu digo: sou o senador Petecão, sou do Acre, sou da Amazônia. Não tive mais paz. Todo mundo queria saber como é que era, como é que funciona aqui. Então, eu penso que está na hora, né, do governo estadual, governo federal, criar mecanismos para que a gente possa também dar um troco para a população que mora ali. Porque nós somos muito cobrados, muito cobrados. Os organismos ambientais, como IBAMA, IMAC, CMBio, cobram muito, né? Não pode isso, não pode aquilo. Mas qual é a contrapartida disso? O que é que o povo... que o povo precisa ter uma vida digna. Tem pessoas ali que nunca beberam água gelada, não sabem o que é uma televisão, né? Naqueles municípios isolados. Então, eu sonho um dia as pessoas possam viver como as pessoas que moram em Brasília, como as pessoas que moram em São Paulo. Só que lá tem paz. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e obrigada também pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Carla. Mais uma vez agradecer essa equipe maravilhosa aqui da TV Senado e dizer que é um prazer um dia recebê-la lá do Acre. Visitar umas aldeias indígenas é muito legal.
Com certeza, iremos com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Câmara de São Paulo cobra melhorias para a população de rua. Em Curitiba, Câmara abre as portas em pleno sábado. Cordão de girassol indica pessoas com deficiências ocultas em Pernambuco. E Câmara dos Deputados aprova diretrizes e incentivos para o turismo rural. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias começa agora. O projeto que limita a dívida bruta da União a 80% do PIB será discutido em audiência pública. Hoje, o relatório sobre a proposta foi apresentado na Comissão de Assuntos Econômicos. A Constituição determina que cabe ao Senado estabelecer um teto para o limite de endividamento da União, estados e municípios. Os estados e municípios já têm essa regra estabelecida, mas no caso da União, essa definição ainda não foi regulamentada. O projeto pretende preencher essa lacuna e estabelece que a dívida bruta do governo federal não poderá ultrapassar 80% do produto interno bruto e nem ser superior a 6,5 vezes a receita corrente líquida da União. O texto estabelece ainda 15 anos de prazo para adequação a esse limite. Estabelecer parâmetros de longo prazo à trajetória da dívida pública é fator de melhoria das expectativas dos agentes privados, favorecendo a redução dos juros e resultando em maior atratividade para investimentos produtivos, de tal forma que se trata de projeto altamente meritório e absolutamente oportuno. Atualmente, segundo o Banco Central, a dívida bruta da União corresponde a 77,5% do PIB e representa 5 vezes a receita corrente líquida. Se os novos limites forem aprovados e não forem cumpridos, a União ficará sujeita às medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto ela não trouxer a dívida para esse limite, ela não vai poder dar aumento para funcionalismo acima da inflação, não vai poder aumentar o número de funcionário, não vai poder criar novos cargos. Enfim, tem uma série de restrições, mas que não param o governo, não há shutdown. A votação da proposta foi adiada porque os senadores concordaram em realizar uma audiência pública com especialistas e autoridades para debater o tema. A intenção realmente não é fazer com que isso não aconteça, é discutir e debater, porque se trata de um tema muito importante. A gente tem que ter um aprofundamento, ouvir algumas outras pessoas, além dos que a gente está pedindo aqui, sugerindo, com certeza irão surgir outras pessoas também, mas com a intenção também de contribuir não de retardar que isso aconteça. E olha só, acompanhantes de bebês que precisam fazer os exames do Programa Nacional de Triagem Neonatal, entre eles o teste do pezinho, terão a gratuidade no transporte coletivo. O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora será analisado pela Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir que famílias não tenham custos de transporte ao levar bebês a consultas e exames. O objetivo é facilitar o acesso a procedimentos como o teste do pezinho, fundamental para identificar e tratar doenças que podem comprometer o desenvolvimento infantil. A relatora da proposta, senadora Damares Alves, informou que o custo para atender esse benefício está estimado em R$1.600.000 por ano. Segundo a senadora, é um gasto muito baixo quando comparado às despesas do SUS para tratamentos complexos em casos de doenças não diagnosticadas a tempo. Quando falamos sobre saúde, prevenir é sempre melhor do que tratar problemas que já se agravam. Isso não só do ponto de vista humano, emocional e social, mas também sob a perspectiva econômica. Diagnosticar precocemente doenças por meio do teste do pezinho, que é o que trata essa matéria que eu estou relatando, significa agir antes que os problemas se tornem graves ou irreversíveis. Assim, doenças como hipotiroidismo congênito, fenilcetonúria, ao serem identificadas logo nos primeiros dias de vida, podem ser tratadas de forma adequada. E a CAI aprovou ainda projeto que destina parte dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para o saneamento básico em áreas rurais. A proposta determina que 3% das aplicações do FAT sejam voltadas a projetos nessa área, o que pode representar cerca de R$870 milhões por ano. E a Comissão de Infraestrutura aprovou na manhã de hoje um projeto que prevê a criação de um plano para promover a navegabilidade e a conservação dos rios na Amazônia. O programa deverá aliar o desenvolvimento socioeconômico da região com a preservação dos recursos hídricos, estimular a educação ambiental e reduzir os níveis de poluição dos rios. Também deverá aumentar as ações de prevenção a eventos críticos que afetem os cursos d'água, sejam eles naturais ou causados pela intervenção humana. O programa ainda reforça a necessidade de manutenção contínua das vias navegáveis por meio de dragagens, manejo integrado e sinalização adequada. De acordo com o texto, que ainda será analisado pela Comissão de Meio Ambiente, será criado um comitê gestor integrado aos comitês de bacia hidrográfica e aos outros órgãos federais, estaduais e municipais que atuem na gestão dos recursos hídricos e do transporte hidroviário. Esse comitê será responsável por elaborar o plano, coordenar a execução e fazer a atualização a cada 4 anos. O projeto foi retirado de pauta por algumas vezes para chegarmos a um acordo comum com o governo e com o autor. Encontrado este acordo, submetendo esse projeto e pedindo aos colegas, aos nobres pares, a aprovação do nosso parecer. E na mesma reunião, a Comissão de Infraestrutura debateu em audiência pública os impactos do mecanismo conhecido como Constraint Off sobre o setor elétrico brasileiro e seus custos para os consumidores. Os cortes de geração de energia acontecem quando uma usina está pronta para produzir eletricidade, mas é obrigada a interromper a produção por decisão do Operador Nacional do Sistema, ONS. Normalmente, isso se dá por 3 motivos: limitações na rede, como falta de infraestrutura para transportar a energia, falta de segurança ou baixa demanda. Não adianta a gente ter energia sobrando e essa energia acabar complicando a operação do sistema, né? Que o nosso compromisso é manter o sistema sem ter risco mais de ter um apagão. A cada instante, o ONS é obrigado a equiparar a demanda de carga com a geração que faz frente a essa demanda. E aqui não tem nada de excepcional em relação a desde que a engenharia elétrica iniciou. Então, o equilíbrio entre carga e geração é algo do dia a dia de qualquer operador desde sempre. A questão é, quando a gente tem um sistema em que a quantidade de geração não controlável é de grande monta, essa capacidade do operador de operar é muito significativamente
impactada. A presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica ressaltou que o maior problema é a forma como a expansão da geração de energia vem acontecendo. O problema que nós estamos enfrentando é um problema de expansão da nossa matriz. O que está acontecendo? A expansão da nossa matriz, ela não está mais sendo expandida de acordo com os recursos que o sistema precisa. Ou seja, esse desarranjo dessa expansão tem provocado esse constraint off ou esse corte de geração. E quem vai pagar a conta dessa falta de sintonia entre a oferta e demanda que acaba provocando cortes de geração? O modelo setorial que temos hoje no Brasil e que nos permite planejar, operar, comercializar, ele está preparado para uma configuração completamente diferente da que nós temos hoje. Tudo que foi feito segundo regras que estão estabelecidas. O problema todo é que essas regras não estão em sintonia com a realidade que nós temos hoje. E quem é que se imagina que será chamado a pagar por esses cortes de geração? O consumidor? Nós não podemos concordar com isso. Se discute agora quem deve pagar. E muito mais das vezes, muitos aqui, das associações aqui presentes, defendem que tem que ser o consumidor e não tem que ser o consumidor. O representante do Ministério de Minas e Energia falou sobre o que o Ministério está fazendo para tentar resolver o problema. O Ministério, ele também entende que tem que ser feito estudos de planejamento para a expansão da transmissão e a questão de compensadores síncronos. 2 compensadores síncronos que vão ser colocados na região Nordeste devem ser licitados agora no final de outubro, o que deve resultar numa diminuição dos cortes. E outras questões de planejamento devem ser resolvidas no começo de 2026, que é a questão de mais expansões a serem previstas no plano de outorgas, no POT de transmissão, a avaliação de uma metodologia para análise de custo-benefício para soluções de mitigação dos cortes de geração e a identificação de melhorias para a expansão do sistema. E o ministro da Defesa, José Múcio, esteve nesta manhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele foi convidado a falar sobre os trabalhos da pasta nos últimos meses e destacou as dificuldades com o orçamento. José Múcio começou com uma apresentação sobre a Marinha do Brasil, Exército e Força Aérea e afirmou que o Brasil é um exemplo em estruturas de defesa nacional. A tradição pacífica brasileira nos mantém com boas e estáveis relações junto aos nossos vizinhos. Por isso, o país é historicamente lembrado como valoroso mediador de ação cooperativa, compartilhando espaços geográficos, preocupações ambientais, problemas e desafios. Podemos considerar que no âmbito regional, o Brasil se destaca por suas estruturas de defesa. Mas o ministro afirmou também que no campo militar é preciso mais investimentos e desenvolvimento. Não é porque vivemos hoje em paz que podemos garantir que estaremos para sempre em paz e livres de conflitos. Como instituições de defesa, precisamos estar permanentemente preparados e motivados para defender a nossa soberania. Isso se conquista com previsibilidade e planejamento estratégico. José Múcio disse que o trabalho das mulheres tem ganhado cada vez mais destaque nas forças de defesa nacional. Só na Marinha são mais de 11 mil mulheres. No Exército, o ministro destacou o trabalho de defesa nas fronteiras. Os senadores demonstraram preocupação com o orçamento da defesa nacional. Uma coisa que me preocupa sobremaneira é que, por exemplo, no estado de Santa Catarina, e vou aqui proteger a fonte, está faltando dinheiro para pagar conta de luz. Está faltando dinheiro para comprar o rancho para os alunos. Temos um consenso que é a necessidade da gente ter mais investimento nas nossas Forças Armadas. E eu acho que para a gente avançar
o investimento deveria ter uma fonte específica que fosse agregada àquilo que já existe dentro da regra geral de custeio. Hoje, é muito grave eu dizer aos senhores, mas nós somos o maior país da América Latina, temos 52% do PIB da América Latina, mas as nossas Forças Armadas, não sei nem se estão entre as 3 primeiras. Nós temos bastante equipamento, mas nós não temos dinheiro para combustível. Nós temos bastante equipamento comprado, existe financiamento para comprar novos, mas nós não temos dinheiro para comprar peças. Falta combustível, falta peça, falta munição. Nós temos 30 dias de munição. 30 dias espanta o inimigo, mas se ele voltar outra vez, nós não temos nada o que fazer. Parte desse orçamento é utilizado para manter a ordem nas fronteiras do Brasil. A senadora Tereza Cristina perguntou ao ministro sobre a situação na fronteira com a Venezuela. Eu fico muito preocupada, a última pergunta que eu teria para o senhor é com a nossa fronteira com a Venezuela. A gente tem visto aí movimentos dos Estados Unidos que colocou frota agora para afundar barcos com droga, enfim, que está aí próximo aí à fronteira do Brasil, dado que a Venezuela é um dos países fronteiriços. Como é que o governo brasileiro, como é que o Exército brasileiro tem visto e qual a apreensão que o senhor tem em relação a esse movimento que está aqui tão perto da gente? Nós estamos na Operação Atlas, 8.600 militares na Este. 1.200 meios militares. Estamos gastando 70 milhões de reais para fazer essa Operação Atlas. Aí alguns companheiros da imprensa perguntam, é por conta da Venezuela? Não. É por conta da nossa fronteira. A gente não está brigando com a Venezuela. A questão da Venezuela com o americano é briga de vizinho. Eu quero que não mexam no meu muro, nem corte a luz da minha rua. Nós temos que cuidar para que se acertem, para que não briguem, mas é briga de vizinho. E o Senado homenageou na manhã de hoje, em sessão especial, os 75 anos da ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A instituição é referência em ortopedia e reabilitação e transforma a vida de milhares de brasileiros. A sessão especial celebrou a história da ACD, fundada em 1950 em São Paulo pelo médico Renato da Costa Bonfim em meio à luta contra a poliomielite. Inspirado em centros de reabilitação no exterior, ele trouxe para o Brasil um modelo inovador de tratamento e inclusão. Que move nossos funcionários, nossos voluntários, nossos médicos, nossos pacientes e move você, que acredita e nos apoia nessa missão de movimentar vidas. Ao longo de 75 anos, a instituição se tornou referência no tratamento e cuidado de pessoas. Hoje conta com hospital, centros de reabilitação e oficinas ortopédicas, atendendo milhares de pessoas todos os anos. É uma alegria imensa promover essa sessão especial para celebrar o aniversário de 75 anos da ACD. Ter a oportunidade de ampliar os atendimentos da ACD por meio de emendas parlamentares, tanto para custeio quanto para compra de novos equipamentos, é o que dignifica o nosso mandato. Nosso propósito, ele é inegociável, é levar o atendimento de primeira linha com qualidade e humanização a quem mais precisa e não tem condições de arcar com os custos de um atendimento de saúde. Por isso que os nossos atendimentos, mais de 80% deles são realizados via SUS, reafirmando o nosso compromisso com a saúde pública e sem nenhum custo para os pacientes. Durante a homenagem, foi destacado o papel da ACD na promoção da saúde, na inclusão social e no uso de tecnologia para a reabilitação de pacientes. Ao longo de 7 décadas e meia, a ACD já realizou mais de 70 milhões de atendimentos. Nós continuamos nossa luta pelo acesso dos pacientes ao tratamento necessário, que os levem à sua máxima capacidade de evolução motora, visando a inclusão escolar, social e profissional. Como diz nosso slogan, vida é movimento.
E é assim que nós vamos continuar em prol das pessoas com deficiência, nos movimentando para oferecer o que há de melhor e mais moderno para a reabilitação das pessoas. E hoje os senadores devem votar em plenário o último projeto de regulamentação da reforma tributária. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o imposto sobre bens e serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. A sessão está marcada para as 2 horas. A proposta regula o comitê gestor que vai administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, permitindo a implementação de um período teste já em 2026, conforme previsto em lei. O IBS vai substituir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, principal imposto dos estados, e o Imposto sobre Serviços, ISS, dos municípios. O projeto de lei complementar é a última parte da reforma tributária que falta ser votada. A análise do texto pelo plenário deve acontecer esta semana, após ser adiada na última terça-feira. Eu tive a solicitação de vários senadores, colegas nossos, senadores e senadoras que não estão presentes e não podem, aqui no plenário do Senado, debater as suas emendas destacadas, inclusive o relatório apresentado, esta solicitação que nós fizéssemos a transferência da deliberação desta matéria complexa para a próxima terça-feira. Mais de 150 emendas de plenário já foram apresentadas. Os parlamentares pediram ao presidente da Casa para votar separadamente cada uma delas. Se aprovado pelo Senado, o texto retorna à Câmara dos Deputados. E confira agora as outras atividades previstas para esta tarde. Daqui a pouco, às 2 horas, a Subcomissão Temporária da Prevenção e Tratamento de Câncer deve se reunir para discutir o câncer do colo do útero, em busca de políticas públicas de promoção da saúde e prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e assistência integral. Outra audiência pública está prevista para as 2 horas, é na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, para celebrar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor e refletir sobre o papel da lei na proteção, transparência e harmonia das relações de consumo. Às 2h30, a Comissão Mista da Medida Provisória 1303 deve retomar a reunião da semana passada, quando começou a examinar o relatório. A MP regula a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país. No mesmo horário, a Comissão Mista da Medida Provisória 1309 tem audiência pública marcada. A MP trata do Plano Brasil Soberano e do Comitê de Acompanhamento das Relações Comerciais com os Estados Unidos após as tarifas impostas pela Casa Branca. E a CPMI do INSS prendeu em flagrante por falso testemunho Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Carlos Roberto foi liberado e deve pagar uma fiança de R$ 5.000 ainda hoje. Esta CPMI advertiu o depoente desde o início da sua obrigação legal de dizer a verdade. Entretanto, durante essa sessão, ficou constatado que o depoente omitiu diversas informações deliberadamente, entrou em contradição em várias delas e, ao ser questionado novamente pelo relator e por membros desta comissão, manteve as afirmações. Essas contradições configuram uma mentira deliberada e ocultação de informações com o intuito de prejudicar as investigações dessa comissão. O Código Penal, no artigo 342, tipifica o crime de falso testemunho. Além disso, nos termos dos artigos 301, 302, 304 do Código de Processo Penal, está caracterizado o flagrante delito. Eu sei que a nossa voz de prisão aqui se repetirá, como todas as outras, em que a pessoa será ouvida, liberada e possivelmente teremos mais uma vez. Mas há um grito na garganta de todos os brasileiros em relação a essa impunidade. Portanto, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos brasileiros,
Decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil: o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado, rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço. Peço à Polícia Legislativa que cumpra a determinação. E o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, negou a participação da entidade em fraudes nos descontos associativos no seu depoimento à CPMI do INSS. O pecuarista disse ainda desconhecer a movimentação de quase 2 milhões em apenas 2 meses em sua conta pessoal. Ele também não reconheceu que pessoas mortas tenham sido indicadas pela Confederação para serem descontadas. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais, a Conafer, é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por descontos indevidos em benefícios de aposentados. O pecuarista Carlos Roberto Ferreira Lopes, que preside a instituição, negou em depoimento à CPMI que a empresa seja de fachada. A entidade volte a trabalhar, porque essa entidade não tem nada de ilícita, de fraudulenta, não. A gente sabe muito bem o que é existir e o que é ser de fachada nesse país. E a Conafer não faz parte desse cenário, porque não é possível que quem abre de segunda a sexta e trabalhe das 8 às 5 da tarde e atenda 2.950 municípios seja de fachada. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o depoente sobre a alta movimentação financeira em sua conta pessoal. O senhor movimentou R$1.760.000 em 2 meses. No meu CPF? No seu CPF, com a renda mensal de 15 mil e um patrimônio de 60 mil. Olha, o senhor podia explicar isso? Polícia Federal, CGU e Receita Federal fizeram essa afirmação. Nobre relator, eu desconheço tal afirmação. Acredito que investigações construam rumos equivocados. O relator também questionou o uso de nomes de pessoas mortas, autorizando o desconto associativo. A dona Maria Rodrigues já tinha morrido há 5 anos e fez uma assinatura. Olha, esse padrão se repetiu mais de 300 vezes pela Conafer. O Gilberto morreu há 20 anos, mas assinou. É padrão da Conafer ressuscitar mortos para assinatura de descontos associativos? A Conafer desconhece que pessoas em óbito recebam benefício, nobre relator. Pelas mãos da Conafer passaram mais de 800 milhões de reais. Aqui nós descobrimos, porque o tempo foi curto, que 140 milhões foram direcionados diretamente para o assessor dele, Cícero Marcelino. Se isso não for lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e formação de organização criminosa, é melhor fechar a CPMI. Obrigado. E o relator, o deputado Alfredo Gaspar, falou sobre a fiscalização das associações. Ele também afirmou que a Conafer arrecadou, desde 2020, mais de 800 milhões de reais. Nós vimos que a Conafer, ela arrecadou 50 milhões em 2020, 50 e poucos em 2021, 90 em 2022, 200 em 2023 e 300 em 2024, totalizando 806 milhões de descontos. Olha, poucas empresas no Brasil em 5 anos têm um faturamento como esse. A principal pergunta que eu quero fazer da noite: quem fiscaliza a Conafer? É TCU, TCE, é Ministério Público? Quem? Qual é a entidade que fiscaliza a Conafer e as outras entidades associativas? Essa é uma pergunta que nós, parlamentares, precisamos ter a responsabilidade de suprir essa ausência de fiscalização. Foram quase R$1 bilhão sem uma fiscalização. Sabe qual é o resultado? O resultado é que a Conafer
recebeu 806 milhões. E mais cedo, o relator da CPMI do INSS anunciou que iria pedir ao colegiado a aprovação da prisão preventiva de Carlos Roberto Ferreira Lopes na próxima reunião da CPMI, agendada para esta quinta-feira. Amanhã irei apresentar um pedido para quinta-feira nós analisarmos de prisão preventiva, porque estamos diante de uma organização criminosa poderosa, que arrancou do brasileiro 800 milhões de dinheiro de aposentados e pensionistas e teve a ousadia de criar duas instituições para arrancar dinheiro de emendas parlamentares, que muitas delas fraudadas com esse mesmo grupo, e também arrancar dinheiro do governo federal. Então, quero dizer que hoje, depois de ouvir os depoimentos e esclarecimentos, aqui está todo o fluxo desses 800 milhões de reais. Esses 800 milhões de reais, como foi dito aqui, foi para a vaca, mas vaca que tirou leite para o núcleo familiar do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes. Portanto, eu quero dizer que me abstenho de pedir a prisão em flagrante por falso testemunho, porque amanhã estarei apresentando um pedido de prisão com justiça e com fundamentos da prisão preventiva de Carlos Roberto Ferreira Lopes, porque transformou um núcleo associativo numa verdadeira lavanderia de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. E depois do depoimento, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, falou sobre os próximos passos do colegiado. Ele afirmou que pretende ouvir Maurício Camizotti, empresário acusado de fraudes e possíveis laranjas utilizados na lavagem de dinheiro. De uma maneira geral, nós temos 3 cérebros nessa questão, nesse assalto à Previdência brasileira. O primeiro deles é o senhor Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, que já está preso. O segundo deles, que nós ainda não ouvimos, é o senhor Maurício Camizotti. E o terceiro é o senhor Carlos Roberto Lopes, que hoje vocês acompanharam. Esses 3 têm uma ligação em comum, o modus operandi, a forma como eles tomavam dinheiro dos aposentados, corrompiam os servidores do INSS e desviavam os recursos. Eles agem da mesma maneira. É uma espécie de escola do mal, que começou com um esquema e foi se desdobrando em outros. Esses são os 3 principais. Da agora para frente, nós esperamos ouvir o senhor Maurício Camizotti, esperamos que o ministro entenda o nosso pedido de reconsideração sobre o habeas corpus, que deu a ele o direito de vir ou não. Ele vindo, eu entendo que nós ouvimos os 3 principais. E vamos começar a trazer aqueles que foram usados como laranjas, as contas, os nomes e os diretores das empresas que ajudaram a desviar o dinheiro dos aposentados brasileiros. O próximo depoimento, presidente, antes da gente concluir, é o de quinta-feira, que era esse segundo que seria hoje, ficou para... Nós estamos já, eu vou analisar com a secretaria da comissão, quem nós vamos trazer na quinta-feira. Está previsto o ministro da CGU, mas eu entendo que nós estamos num ritmo muito bom de esclarecimento. Vou procurar trazer aqui uma autoridade policial que tenha participado das investigações e possa contribuir com mais dados, ou até mesmo trazer pessoas que tiveram as contas usadas por essa quadrilha e os nomes colocados em risco. Ao direito, o que é do direito, à política, o que é da política. A frase é do ministro Edson Fachin, que tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. Na vice-presidência do STF, assumiu o ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e outras autoridades prestigiaram a cerimônia. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes vão comandar o Supremo Tribunal Federal no biênio 2025-2027. Fachin, além de tomar posse na presidência da Corte, ficará no comando do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, durante o mesmo período. Moraes assumiu a vice-presidência do STF. Várias autoridades dos 3 poderes da República prestigiaram a posse, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice, Geraldo Alckmin, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Hoje é o dia de reafirmar compromissos
É mandatório respeitar as leis e as instituições. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. A importância da igualdade de gênero foi discutida durante 2 dias em Brasília. O Senado Federal sediou o 17º encontro da rede parlamentar com participantes de 22 países. A declaração final diz que a igualdade de gênero é componente essencial da democracia e que os parlamentos têm a responsabilidade de salvaguardar os avanços conquistados e impulsionar marcos legislativos, orçamentários e institucionais que garantam o pleno exercício dos direitos das mulheres e meninas em toda a sua diversidade. O documento produzido ao final desse encontro vai orientar os diferentes países, inclusive socializando boas experiências. Os nossos direitos precisam ser assegurados e que a gente possa avançar. Lógico que não é simplesmente uma lei que vai garantir isso. É a lei, são as condições reais dentro dos partidos. Então, acho que é um processo que já avançou, mas ainda temos um grande caminho pela frente. 14 diretrizes foram determinadas no documento final. Entre elas, promover a implementação integral da Plataforma de Ação de Pequim como roteiro para a igualdade de gênero, rejeitar os discursos e ações que buscam enfraquecer os direitos das mulheres, tornar visíveis os benefícios da igualdade de gênero, fortalecer a participação dos cidadãos nos processos legislativos e respaldar o papel histórico e transformador dos movimentos feministas. Foi maravilhosamente bom o evento, com muito interesse, muita participação, muitas ideias de mulheres jovens que vão fazer o futuro do Brasil. A igualdade de gênero não é somente um desafio que as mulheres devem resolver. As mulheres devem se unir para tentar se integrar, para tentar competir, para tentar ter todas as oportunidades. Mas também é um desafio dos homens, que entendemos que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que no mesmo trabalho, mesmo salário. Pero también es un desafío de los hombres, que entendemos que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho, que al mismo trabajo, mismo salário. Os participantes de 22 países das Américas e do Caribe se reuniram durante 2 dias no Senado Federal. Foi o 17º encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero do Parlaméricas Pequim mais 30, promovendo a equidade em um mundo em transformação. E o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, pediu ao Supremo Tribunal Federal que nas eleições de 2026 não haja alteração no número de vagas para deputado federal, ou seja, 513 no total. O pedido se dá em virtude de ainda estar pendente de análise pelo Congresso um veto presidencial sobre o projeto de lei aprovado em junho deste ano pela Câmara e pelo Senado, que ampliou o número de vagas de deputado para 531. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Fux aceitou o pedido do senador Davi Alcolumbre e reconheceu que isso vai ajudar a garantir a segurança jurídica e a estabilidade da disputa. Fux também pediu ao novo presidente do STF, Edson Fachin, que a decisão seja analisada hoje por todos os outros ministros em sessão virtual do STF. Se a decisão for mantida, a ampliação das vagas para a Câmara dos Deputados ocorrerá apenas a partir das eleições de 2030. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Fabrício Panzini, para onde caminham as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Após o recente encontro entre os presidentes dos dois países, a ANCHAM entende que a gente pode estar entrando num momento novo, num momento muito positivo, em que os temas econômicos é que vão dominar a pauta
e são temas de cooperação que são importantes para os dois. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, não é, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Vossa Senhoria gostaria de prestar o termo de compromisso voluntariamente, senhor Nelson? Não. O senhor disse que inspira milhares de jovens por esse Brasil afora. Eu pergunto, como é que o senhor vai se dirigir a esses jovens para continuar inspirando se o senhor, perante uma comissão parlamentar de inquérito, se nega a assinar um termo de compromisso de falar a verdade? Primeiro, como papel meu de advogado. Se eu estivesse aqui representando um cliente meu, eu daria esta mesma recomendação, nobre relator. Eu daria esta mesma recomendação, porque isto é um direito consagrado. Vi nas suas redes sociais um jato de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais carros de milhões de reais. Vi nas suas redes sociais relógios de milhões de reais. Tudo isso tem dinheiro dos aposentados do Brasil? Vou ficar em silêncio. Você recebeu 15 milhões de reais. Ou melhor, você pagou ao Maurício Camisotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016. Boa tarde, estamos de volta e passamos a transmitir agora a sessão do plenário do Senado. Acompanhe. Sessão deliberativa ordinária, 30 de 9 de 2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje.
Projeto de Lei Complementar número 108, 2024, de iniciativa da Presidência da República. Projeto de Lei número 2336, 2023, do deputado Vermelho. E projetos de Decreto Legislativo números 390, de 2024 e 653, de 2025, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, convido o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senador presidente Chico Rodrigues. Sempre uma satisfação chegar aqui 2 horas, eu sou muito pontual, e ver Vossa Excelência sempre aí também, no mesmo horário, à disposição dos senadores e senadoras que quiserem usar a tribuna. E pode ter certeza, Vossa Excelência, que no momento que Vossa Excelência me chamar, eu assumirei para que Vossa Excelência faça o seu pronunciamento. Presidente Chico Rodrigues, senadores e senadoras, venho a essa tribuna hoje para registrar um momento muito importante para nós todos, porque o senador Rogério Carvalho entregou ontem o seu parecer sobre a redução de jornada do trabalho, um debate que o Brasil e o mundo estão fazendo. É um debate no mais alto nível, que em tempos de inteligência artificial, de novas tecnologias, quando o mundo do trabalho, há uma verdadeira revolução no mundo do trabalho, é preciso também pensar em manter os empregos. E é mais do que natural que uma proposta como essa venha ao debate. Foi publicado já o novo relatório do senador Rogério Carvalho sobre a PEC 141 de 2015, de nossa autoria. O relator, o líder Rogério Carvalho, trata da redução da jornada de trabalho no Brasil e deixou já pronto para ser votado na CCJ. O texto traz avanços importantes. Foram apresentadas 3 emendas. Uma delas corrige a ementa da proposta. As demais tratam de forma gradativa e responsável de implantar a redução da jornada no Brasil, sem redução de salário. Fica estabelecido que, no ano da aprovação, a jornada poderá ser de 44 horas semanais. No ano seguinte, avançaremos para uma redução gradativa de 1 hora semanal a menos, até que poderemos então chegar ao limite, bem como está no relatório, ao limite de 36 horas semanais. Os descansos, ali é muito claro o relatório do nobre senador, devem ocorrer aos sábados e domingos, garantindo assim mais tempo de convívio familiar e social. O relatório também recupera toda a trajetória dessa PEC, desde a sua apresentação em 2015, até as audiências públicas que mobilizaram sindicatos, centrais, representantes dos empregadores, representantes do governo, da Justiça do Trabalho, das universidades e da sociedade civil. Está tudo registrado. Um documento histórico, a peça construída pelo relator Rogério Carvalho. Uma peça de luta pela valorização do mundo do trabalho. Essa proposta, ela faz um diálogo com a sociedade. É uma luta antiga, desde a Revolução Industrial
A redução da jornada é bandeira dos trabalhadores do campo, da cidade, da área pública e privada. No Brasil, conquistamos as 8 horas diárias, ou seja, as 44 semanais, com muita mobilização. Foi lá, na Assembleia Nacional Constituinte, me lembro, com defesas feitas por Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra, ex-governador do Rio Grande do Sul, formamos ali um grande entendimento com a bancada dos trabalhadores, todo o movimento sindical, inclusive vinculado às entidades dos empregadores e dos trabalhadores. Foi um momento de muito diálogo, até que fechamos o acordo para reduzir de 48 para 44. Agora, passaram-se praticamente 40 anos. Estamos prontos para avançar. A experiência internacional mostra que reduzir a jornada não destrói empregos, não diminui a produtividade. Pelo contrário, melhora a qualidade de vida, gera mais postos de trabalho, fortalece a economia e protege a saúde física e mental dos trabalhadores. Vários países já aplicaram essa metodologia. Bélgica, Reino Unido, Espanha, Nova Zelândia, Alemanha e tantos outros. Lembramos que a França tem a menor carga horária, 35 horas semanais. Algumas empresas, em acordo individual, já estão em 31 horas. 500 empresas no mundo estão testando, mantendo 100% do salário, mas trabalhando 80% do que trabalhava antes. Em São Paulo, como lembrança, empresas aplicaram já em São Bernardo, no ABC, jornada geral de 40 horas. O mundo do trabalho está mudando. Novas tecnologias, inteligência artificial, está aí e vieram para ficar. Não tem volta. Especialistas alertam que haverá muito desemprego, falam em até 40% dos empregos formais do mundo. Entre 400 e 800 milhões de pessoas no mundo poderão mudar de ocupação até 2030. Devido ao quê? A automação e a adoção da inteligência artificial. Eu repito, ninguém pode ser contra a inteligência artificial e muito menos a automação. Por isso, o caminho é o debate da redução de jornada sem redução de salário. Aqui mostramos a importância desse debate, senhor presidente, que eu espero que se faça com rapidez que o momento exige, lá na CCJ. Se tiver alguma alteração, é assim a democracia, é assim o diálogo da construção coletiva. Temos também aí, de forma preocupante, a precarização. Fizemos um grande debate nesse plenário ontem, com a pejotização e o chamado MEIs. Realizamos uma sessão temática aqui nesse plenário, ainda na segunda-feira. Entre os convidados esteve o presidente do TST, Luiz Vieira Melo Filho, que fez um pronunciamento que contagiou positivamente a todos. O trabalhador quer qualidade de vida, mais atenção, mais lazer, mais tempo para estudar, para ficar com a família, mais saúde. Senhor presidente, alguns países estão, inclusive, testando a chamada jornada 996, ou seja, 72 horas semanais. Uma escala que pode ser das 9 horas da manhã às 21 da noite, durante 6 dias por semana. Isso bera o trabalho escravo. Alguns países tentaram essa loucura, recuaram,
mas tem ainda 1 ou 2 países que estão fazendo essa experiência negativa. O relatório do senador Rogério Carvalho demonstra, com base em dados e estudo, que a PEC é socialmente justa, economicamente viável e juridicamente sólida. O mais importante, vai beneficiar dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras que hoje vivem o exausto em uma jornada de 6x1. Ou seja, trabalha 6 dias, descansa 1. Temos agora a oportunidade de escrever mais uma página de justiça social na história do nosso país. A redução da jornada de trabalho é mais tempo para viver, para estudar, para estar com a família, para sonhar, evitar acidentes no trabalho, garantir a nossa previdência, que depende dos assalariados. O Brasil precisa de redução de jornada de trabalho e os trabalhadores merecem esse espaço. Presidente, é só um registro que eu vou fazer agora. Morreu o pai de um grande amigo meu, do ex-prefeito de Canoas. Então, requeiro, nos termos regimentais, esse voto de pesar pelo falecimento do senhor Jair Souza da Silva, pai do ex-presidente. Ele foi presidente de um clube de futebol também, presidente. Mas Jair Souza da Silva, pai do ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, bem como a apresentação de condolência às famílias. Com pesar, registro o falecimento de Jair Souza Silva, pai do ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, no último sábado, 27 de setembro, aos 98 anos. Senhor presidente, nos momentos mais difíceis, me disse Jairo, que ele esteve sempre ao lado das famílias, deixou 2 filhos, 6 netos, 4 bisnetos e 2 tataranetas. Homem de hábito simples, nasceu no campo em 30 de maio de 1927, em um distrito de São Sebastião do Caí, hoje chamado Santa Rita. Aí concluo, presidente, que a justificativa é longa, mas cabe bem por ser um grande homem público. Foi em Porto Alegre, onde, segundo o ex-prefeito, ele conheceu o grande amor de sua vida, uma menina chamada Gasparina, com quem se casou há 78 anos. Quase 8 décadas de união desse casal. Amava a vida, o futebol, foi um homem sempre muito preciso, muito justo, que agradava a todos. Eu o conheci, presidente. Aqui tem alguns dados mais, eu acho que alguns só vou citar, senhor presidente. Em 1950, realizou o alistamento eleitoral e fazia questão de dizer que votou no então candidato Getúlio Vargas. E também, posteriormente, ele disse que um dia ele teve que empurrar o carro de Getúlio com outros voluntários do aeroporto até o centro de Porto Alegre. Viveu e conheceu Brizola, sendo seu eleitor. Como vemos, ele é um trabalhista, um homem que sempre apoiou a democracia, viveu os tempos da ditadura, da redemocratização do país. Não era um político ativo, mas amava a política. Sofreu com as vitórias, as derrotas e a perseguição de sua família nos tempos tristes da ditadura. Jair foi um exemplo de dignidade, honestidade, serenidade e firmeza. Obrigado, presidente, pela tolerância. Eu acabei lendo toda a justificativa, viu? Pela tolerância de Vossa Excelência, presidente Chico Rodrigues. Nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência aqui, e nós vamos deixar registrado nos anais desta casa esse voto de pesar do senhor Jair Souza Silva, pai do ex-prefeito de Canoas, Jair Jorge, e Vossa Excelência faz uma ode exatamente à sua história, a sua resiliência como cidadão que enfrentou duras jornadas da vida, mas que deixou um rastro de exemplo na sua vida.
Portanto, Vossa Excelência faz aqui hoje esse pronunciamento para que fique, na verdade, cravado nos anais do Senado da República esta data, em função da amizade que o senhor tem ainda com o ex-prefeito Jair Jorge. E, lógico, nós todos ficamos aqui, desejamos a toda a família uma tranquilidade e, acima de tudo, que cultue a memória deste homem que viveu quase 100 anos. Quase 100 anos. Quase 100 anos. E a sua breve explanação aí já mostra exatamente que Getúlio Vargas, Leonel Brizola, todos eles, portanto, eram um trabalhista nato, né, pelo relato que Vossa Excelência aqui fez. E com relação à PEC 141, de autoria de Vossa Excelência de 2015, e lá já se passaram 9 anos, a gente vê que o senador Rogério Carvalho, ele, uma capacidade de articulação e de compreensão enorme, entendendo que o tempo é o senhor da razão. E, obviamente, há 40 anos atrás, aquela jornada de trabalho que ficou cravada na Constituição de 88, ela, por motivos absolutamente compreensíveis, como Vossa Excelência falou, a inteligência artificial, novas tecnologias, novos modos operandi de trabalho, de prestação de serviço, etc., que é justo, sim, até para aumentar o espaço para outros que estão entrando no mercado de trabalho, que essa redução ela seja feita, tendo, inclusive, o viés de uma forma progressiva, 44 horas no primeiro ano, depois a redução de 1 hora semanal, enfim. Então, essa sua explicação ela fica clara como uma janela sem vidros, para que haja a compreensão dos senhores e senhoras senadores e senadoras e na Comissão de Constituição e Justiça possa ter realmente o filtro definitivo para vir para o plenário. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa, Vossa Excelência que é um senador, foi um deputado federal, fomos deputado federal 20 anos, quase 20 anos juntos, né? Vossa Excelência sempre teve essa veia de dedicação ao trabalhador brasileiro. Mais uma conquista do trabalhador pelas suas mãos e pelo seu coração também. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, presidente Chico Rodrigues. Grande senador. Por permuta com o senador Eduardo Girão, passo a palavra ao senador Esperidião Amin. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, enquanto o senador Esperidião Amin chega... Com a palavra, Vossa Excelência, senador. Eu gostaria, pela ordem, de registrar aqui, senhor presidente, um profundo pesar pelo falecimento do secretário de administração de Várzea Grande, Antônio Roberto Poças de Carvalho, e a sua partida deixa muito, mas um profundo vazio, não apenas para sua família, mas para todos nós, os amigos, para toda a população de Mato Grosso. Antônio Poças foi um homem de gestão, de visão e de diálogo, formado na economia e também no direito. Sempre defendeu a modernização, a eficiência do serviço público. No comando da Secretaria de Administração de Várzea Grande, dedicou-se a aprimorar processos e a buscar uma máquina pública mais ágil e transparente. Sua experiência e sua seriedade o tornaram uma referência no Estado. Era também de uma família que sempre serviu a Mato Grosso. Irmão da desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, vice-presidente também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e ainda do juiz auxiliar Jorge Alexandre Martins Ferreira. Antônio carregava a mesma vocação pública de sua casa, contribuindo para a justiça e a gestão em nosso Estado. Por isso, transmito aqui os meus sentimentos à família, também aos amigos, em nome da sua esposa Tatiana, as filhas Kelly, Carla e Ana Camila, e também aos netos João Gabriel, Luiz, Letícia e João Rafael. Peço aqui a Deus que conforte a toda a família e que sua memória seja lembrada como um exemplo de dedicação à vida pública e de amor à família. Senador Wellington Fagundes, será feito registro aqui nos anais do Senado da República do passamento do senhor Antônio Roberto Poças. Também fica aqui o nosso sentimento e o registro para esse grande brasileiro que tanto serviço prestou a Mato Grosso e especialmente, em tempos presentes, a Várzea Grande. Fica o registro. Com a palavra, o senador Esperidião Amin. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Eu quero iniciar minhas palavras dizendo publicamente que desejo sucesso, êxito ao novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A corte é a mesma, mas certamente os primeiros sinais transmitidos pelo ministro Fachin são de busca de autocontenção, de colegialidade, ou seja, prestigiar as decisões da corte, ou seja, do Supremo, que é a corte que compete tomar as decisões cruciais sobre a constitucionalidade ou não de uma lei, por exemplo, e os seus impactos. E como desejo singelo de felicidade, que ele possa libertar o Brasil e o Supremo Tribunal Federal do inquérito 4781. Em lugar nenhum do mundo há quem possa dizer que este inquérito extravagante, inquisitório, com 6 anos e 6 meses de existência, sem crime tipificado, sem réu indicado, ou seja, uma porta aberta para intimidação, em que escola de direito pode abrigar, pode dar asilo a este inquérito. O meu desejo sincero é que ele tenha as condições para dar fim a isto. Libertar, eu repito, o Brasil, libertar a justiça brasileira e especialmente o Supremo Tribunal Federal de um inquérito de origem e curso tão equivocados. Mas a principal razão de usar aqui da palavra, presidente, é fazer uma síntese do porquê defendo a anistia para dar ao Brasil uma oportunidade de reviver, guardar, sim, na memória tudo que tem acontecido ao longo da nossa história, de bom ou de criticável, mas, acima de tudo, que nós possamos nos libertar dos resquícios e das consequências deste inquérito do 8 de janeiro, que vai sempre ser foco de divergências, de discussões sobre os métodos que foram empregados, senador Girão. O ruído, não é o ruído, é o ruído sólido que vem das declarações do senhor Tagliaferro e que estão incorporados ao pedido de CPI para Vaza-Toga, com mais do que o necessário de assinaturas. A anistia tem detratores e tem aqui um defensor sincero, convencido, o senador Plínio Valério, o senador Chico Rodrigues, de que ela é um passo vestibular para que nós possamos debater outros temas sem ficar ruminando a tristeza do inquérito sobre o 8 de janeiro e os fatos do dia 8 de janeiro que são deploráveis, como vandalismo, como depredação. Quero lembrar e pedir a atenção de todos para o seguinte: na Constituinte, em fevereiro de 1988, o Constituinte, deputado Carlos Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro, apresentou um destaque, suprimindo a parte que eu vou referir de uma proposta. O texto dizia o seguinte: constitui crime inafiançável, imprescritível, e agora coloca uma chave, um colchete ou um parênteses, insuscetível do benefício da anistia, essa parte destacada, que proibia que se decretasse, se aprovasse a anistia para
a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Isso é um texto da Constituição, que teria ou não esta expressão, insuscetível, tal ação, ou tais ações, do benefício da anistia. Aceita-se ou não se aceita esta proibição? Isso foi a voto, senador Chico Rodrigues. Isso foi votado. Não sei se Vossa Excelência estava aqui. Em 1988, eu o conheci em 91. Nós nos conhecemos. Isso foi a voto. E por 281 votos a 120. Votos nominais. Eu vou oferecer isso para a taquigrafia, porque isso é um documento histórico. Inclusive o voto do constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Ele votou sim para que se tirasse do corpo esta vedação para trás e para frente. Ou seja, estas ações, que tipificadamente são criminosas, pelo tipo, não seriam passíveis de anistia. Mas esta tese de proibir que se desse anistia para esse tipo de ação, isso foi derrotado. Essa proposta foi derrotada por 281 votos a 120. E nesta cópia do Diário do Congresso estão os nomes dos, não apenas 501, mas dos 521, porque 20 se abstiveram. Então, 281 votos por retirar a expressão de insuscetível à concessão de anistia, 120 contra, dá 401, mais 20 abstenções. Portanto, 280 mais 120, 400, 421 parlamentares votaram e deram maioria absoluta, folgada, para que a anistia estivesse presente na nossa vida, como esteve no passado. E o mais expressivo para se evocar agora, e eu faço questão de transcrever em ata, para que neste momento em que se brada, um lado pedindo anistia, outro lado dizendo sem anistia, nesse momento de confronto brasileiro, eu faço questão de pedir atenção para ler a declaração do voto da bancada do PT, depois da vitória. Os constituintes abaixo assinados, membros da bancada do Partido dos Trabalhadores, declaram que votaram sim ao destaque 2184, por estrita observância da orientação da liderança da bancada do seu partido. Consideram equivocada a classificação como crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados contra a, entre aspas, ordem constitucional. Eles não aceitaram a Constituição. E o Estado democrático de direito também, entre aspas, porque nenhum nem outro existiam ou passariam a existir no Brasil. De forma absolutamente indiferenciada, como o faz a emenda destacada, que foi aprovada pela própria bancada. Consideram fundamentalmente distintas a ação golpista de grupilhos militares a serviço da burguesia e do imperialismo de outro tipo de ação, da ação de amplas massas populares, ainda que também se utilizando de armas, contra a opressão e a exploração que sofrem desse mesmo sistema, bem como ações de autodefesa, que exatamente ela, as massas, consagre esse mesmo princípio injusto,
ou contra um, entre aspas, Estado democrático, cuja democracia se revele falsa para as classes exploradas. A revolta das massas esmagadas e em luta por sua libertação ou a sua reação frente à violência da exploração capitalista e do Estado burguês praticados contra elas, contra as massas, de maneira nenhuma pode ser equiparada ao golpismo das classes dominantes contra o povo. Ou seja, esta declaração é um alerta para todos nós. Sempre haverá intolerância. Sempre haverá que o que é proibido para os outros não pode ser proibida, não pode, essa proibição não vale para o meu grupo. Isto é uma advertência, porque, de certa forma, esta intolerância se revela num dos brados que nós temos ouvido sobre anistia, sim ou não. Fica essa colocação, faço questão de deixar esse registro em ata, para que, nos próximos dias, nas próximas horas, a reflexão sobre este momento ilumine a nossa ação e a nossa atitude. Muito obrigado. Assistimos todos atentamente à exposição de Vossa Excelência, indo buscar nos anais da Constituinte uma matéria tão importante e tão atual. Obviamente que intelectualizando a questão da anistia, é lógico que o tempo passa, a evolução, e os lados, os extremos, procuram sempre se distanciar, não procurando um ponto de inflexão, no sentido de haver essa coerência ao ponto que Vossa Excelência deixou com uma transparência cristalina aqui, essa matéria. Portanto, vamos esperar que haja avanços, obviamente, dos dois lados, e a pacificação seja o melhor caminho para o nosso país. Senador, Senador Jorge Seif, Vossa Excelência... Eu estava conversando aqui com Lucas Barreto e eu ia pedir uma parte para o nosso querido Habib Espiridião Amin. Tenho certeza que ela vai me dar, mas só um complemento, se é que eu posso complementar, sabe as palavras. Hoje nós tivemos aqui, senador Chico, a ilustre visita do ministro da Defesa, José Múcio, que reitero aqui minhas considerações por ele não ser um servidor de governo, ele é um servidor de Estado. E veja, com conhecimento dele, sabedoria, o senhor, inclusive, teve a oportunidade de ler todo o currículo desse homem público. Foi prefeito, foi deputado federal, foi ministro do TCU, foi presidente do TCU, foi chefe de Casa Civil e agora ministro da Defesa. Um cara com um currículo impecável, irretocável e que conversa com todas as correntes políticas com elegância, com diplomacia. Eu queria, se eu posso complementar o senador Espiridião Amin com essa grande lembrança, com esse grande recorte que ele faz lá do Constituinte, dos Constituintes, da votação, do que foi falado, o ministro da Defesa do governo Lula, o ministro da Defesa, o ministro das três armas, que é responsável por Marinha, Exército e Aeronáutica. Esse ministro comentou por diversas oportunidades que 8 de janeiro não foi nem golpe, nem tentativa de golpe, senão uma confusão generalizada. No máximo, senador Chico Rodrigues, no máximo, foi um ato de vandalismo, uma ação de manada, uma ação equivocada, com perda dos ânimos. Então, eu só queria deixar registrado, consignado, que ele não falou isso uma vez. E podemos falar em outras pessoas também que sempre se identificaram com o espectro de esquerda, como também ex-ministro Aldo Rebelo, um homem que é respeitado também na direita e na esquerda. Também podemos citar, e não estou falando aqui de pessoas do meu espectro político, não estou falando de conservadores,
Não estou falando de direita, estou falando de pessoas que, pelo contrário, têm a isenção de sempre terem se colocado em outro lado ou de outro aspecto político. Por fim, o ministro Celso de Mello. E lembrando, eu acredito, senador Chico, e já finalizo, que o presidente Lula tem a grande oportunidade de mostrar sua grandeza ao invés da perseguição. Ele pode se mostrar realmente por que ele foi 3 vezes presidente da República. Não é por acaso. Tem um trabalho feito, tem organização, por mais que eu não goste, não apoie, não considere as ideias. Enfim, apesar de ser um crítico e ter apoiado e ser apoiador umbilicalmente ligado ao presidente Bolsonaro, Lula foi presidente 3 vezes, pode ser a 4ª. Espero que não, mas se encaminha para uma nova candidatura, o qual ele tem chance. Mas ele podia mostrar grandeza, porque ele lá atrás vestiu camisa de anistia. O antigo slogan desse governo era união e reconstrução. O que nós temos visto não é nada disso, é o contrário, é desunião e destruição e divisão e guerra. Guerra, inclusive, dentro do parlamento. Guerra, inclusive, declarada no Supremo Tribunal Federal hoje, que sofre sanções internacionais devido à sua parcialidade. Então, eu queria parabenizar o senador Espiridião Amin e relembrar de que lá atrás Lula defendeu pessoas que pegarem armas, tentaram golpe de Estado, conforme a própria confissão numa entrevista de Fernando Gabeira. Estamos falando de José Dirceu, que é um cara que sempre foi uma das cabeças pensantes do Partido dos Trabalhadores. Estamos falando de uma ex-presidente como Dilma Rousseff, que assaltou banco, Grupo VAR, assaltou banco, considerada terrorista, e governo militar, anistiou essa turma. E agora, falar que a Débora do Batom, que ela se tornou um ícone para nós, a Débora do Batom tentou dar golpe de Estado com um rabisco, que eu não concordo, mas me parece extremamente exagerado, persecutório e fora de senso, que uma mulher que nunca passou por uma delegacia esteja condenada a 14 ou 15 ou 16 anos de cadeia por abolição violenta do Estado de Direito com um batom. Muito obrigado. Senador Jorge Seif, aqui é a casa da democracia. Este cenáculo aqui lhes dá a oportunidade, como dá a todos os demais parlamentares, de se manifestarem e defenderem os seus princípios, as suas crenças. Vossa Excelência, num gesto altivo, aqui falou exatamente, né, da importância, né, do atual presidente da República, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, se referindo aos seus 3 mandatos, que não é à toa que ele, na verdade, o conquistou, podendo disputar uma nova eleição. Vossa Excelência, como disse, bem disse aqui, tem lado, mas tem absoluta racionalidade. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pela intervenção em relação ao discurso do senador Espiridião Amin, recheado de informações históricas, e também pela manifestação clara, transparente, como uma janela sem vírus, Vossa Excelência. Parabéns. Continuando a sessão, passo a palavra ao senador Wellington Fagundes, pela liderança do PL. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu quero aqui, inicialmente, registrar um momento de felicidade que vivi essa madrugada, após um dia inteiro de uma agenda muito grande. Terminei uma gravação 2 horas da manhã e 5 horas da manhã embarquei de Cuiabá para Brasília. E tive a oportunidade e a felicidade de conhecer uma figura fantástica, que trata-se da cantora, senhor presidente. Neste voo, então, de conhecer a cantora Kátia Garcia Oliveira. Kátia nasceu no Rio de Janeiro em 1962, prematura de apenas 6 meses, com um pouco mais de 1 quilo. Desde cedo ela revelou o seu talento para a música, sempre incentivada pelos seus pais, que ela falava com tanto carinho do seu pai e da sua mãe,
que essas pessoas lhe deram, então, um piano aos 4 anos de idade. Nos anos 80, Kátia se tornou um fenômeno nacional, com sucessos como Lembranças e Qualquer Jeito, alcançando mais de 10 milhões de discos vendidos. Foi apadrinhada pelo rei Roberto Carlos, que se tornou amiga próxima e intérprete de composições inesquecíveis. Mesmo enfrentando a deficiência visual e, mais recentemente, a dor da perda de sua mãe, Kátia nunca desistiu. Hoje continua compondo e percorre o Brasil como palestrante, inspirando mulheres cegas e defendendo causas da inclusão social. Ela vive de forma simples, sempre acompanhada de seu cão fiel, Willy. E eu falo aqui como veterinário, porque conheci também na viagem esse cão ali, tão dócil, e a prestar um serviço àquele ser humano. E ela carrega consigo uma história grandiosa de superação e de amor à música. Por isso quero deixar aqui o meu reconhecimento a essa artista, que é patrimônio da cultura brasileira e exemplo de coragem para todos nós. Senhor presidente, inclusive quero pedir para também deixar como lido o pronunciamento que faço, onde mostro toda a sua participação na Rede Globo, enfim. Como eu tenho aqui também que falar de um outro pronunciamento, e estou falando em nome da liderança, o tempo é só de 5 minutos, eu também quero aqui registrar dessa tribuna, na condição de senador pelo estado de Mato Grosso, mas também como presidente da FRENLOG, Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística do Brasil, para compartilhar uma notícia muito importante para todos nós, senhor presidente, do Brasil e principalmente da região amazônica. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quarta-feira a ação direta de inconstitucionalidade 6553, que trata da Ferrogrão. Essa decisão pode finalmente destravar um dos projetos mais estratégicos para o futuro do Brasil. A ferrovia que vai ligar Sinop, a nossa capital do Nortão de Mato Grosso, tão bem dirigida por Roberto Dorner, e até o aeroporto de Miritituba, lá no Pará. E eu sempre digo que a Ferrogrão não é apenas uma bandeira de partido, nem de setor específico. É uma causa do Brasil. Quem não quer mais oportunidades, empregos e competitividade do nosso país? Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que os trens têm um papel fundamental nisso. Além de contribuir para reduzir o custo do frete, eles vão desafogar as estradas, ajudando a evitar... Hoje, senhor presidente, são 40 mil mortes em acidentes de trânsito no Brasil. O impacto que isso é tão violento no custo da saúde, que o poder público, ao invés de fazer o preventivo, tem que estar lá gastando com o curativo. Então, por isso, quero dizer que também a Ferrogrão e toda a ferrovia, elas reduzem a emissão de carbono. O Brasil já teve 32, 33 mil quilômetros de ferrovia e hoje temos menos de 12 mil quilômetros de ferrovia funcionando. Ou seja, a nossa história de trabalho com recursos dos pioneiros foi praticamente abandonada. É claro que o automobilismo teve a indústria automobilística teve essa influência, mas podíamos muito bem preservar e, quem sabe, estar ampliando as ferrovias e também entrando com a indústria automobilística. Mas quero parabenizar aqui a todo esse plenário, porque votamos o novo marco regulatório ferroviário, que permitiu, inclusive, que fosse construído ferrovias por autorização, como é o caso da ferrovia que avança Vicente Volo de Rondonópolis até o Nortão de Mato Grosso, já com o primeiro trecho, que está praticamente ficando ao final. 5,6 bilhões de investimentos que estão acontecendo na minha região, de Rondonópolis até a BR-070, indo aqui no Campo Verde Primavera. Então, eu quero dizer também que, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Ferrogrão tem potencial de gerar cerca de 385 mil empregos diretos e indiretos. Por isso, o Brasil chegou a ter uma malha ferroviária que precisamos agora, mais do que nunca, investir. E no caso específico da Ferrogrão, estamos falando de um corredor de desenvolvimento regional. Muita gente ouve falar no Arco Norte e não sabe o que é. O Arco Norte é o conjunto de portos, rodovias e hidrovias da região norte, por onde a produção centro-oeste chega ao mercado internacional. Senhor presidente,
eu quero agradecer. Eu quero só concluir aqui, senhor presidente, dizendo que depois de quase 2 décadas de estudos, a obra prevê cerca de 933 quilômetros de extensão ligando Sinop a Miritituba, com perspectivas futuras de ampliação. Portanto, é um projeto consistente, planejado e absolutamente necessário. Por isso, registro aqui a minha confiança de que o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa questão com responsabilidade, equilíbrio e visão de futuro, considerando o interesse nacional, o desenvolvimento e o respeito também à legislação ambiental. Portanto, encerro aqui e quero ressaltar a posse do ministro Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal ocorrida nesta segunda-feira. E aí eu manifesto aqui a minha expectativa de que sua atuação seja parceira nessa causa nacional, que possamos contar com seu apoio para fortalecer a infraestrutura do Brasil, especialmente em projetos que unam desenvolvimento e sustentabilidade. Portanto, a Ferrogrão é um progresso com responsabilidade. Concluo. A Ferrogrão é um progresso com responsabilidade, é competitividade aliada ao respeito ambiental. Muito obrigado e dou aqui como lido o pronunciamento como um todo. Deixemos aqui o registro de Vossa Excelência, quando aqui se refere pela história brilhante da cantora Cátia Garcia Oliveira, que teve a oportunidade de com ela ombrear no deslocamento para Brasília, e também esse tema que Vossa Excelência, como presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística do Brasil, tem se havido muito bem, tem defendido, claro, primeiro os interesses de Mato Grosso, e nós estamos de olho, mas Vossa Excelência tem realmente essa consciência crítica coletiva da importância das ferrovias para o Brasil, e temos certeza que o STF deverá dar uma decisão importante, porque não existe desenvolvimento de um país continental como o Brasil sem ferrovias extremamente qualificadas, né? E o Brasil precisa ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil de ferrovias, primeiro para diminuir o custo de transporte, que é visceralmente bem menor, e depois, obviamente, para fazer essa integração nacional. A Ferrogrão de Sinop a Miritituba vai ser outro grande salto em função de Mato Grosso hoje ser o maior produtor de grãos do país, e precisamos, na verdade, de abrir, né, esses canais, essas artérias de transporte, como são as ferrovias, para exportar para o mundo, né? E Mato Grosso, na verdade, é esse orgulho para o Brasil. Então, votamos o marco regulatório das ferrovias e, com isso, na verdade, abre-se a cortina para grandes avanços na economia nacional. Afinal de contas, nós que temos uma crença inabalável no Brasil, no destino do Brasil, no presente do Brasil, porque o presente já é o futuro, temos certeza que o pronunciamento de Vossa Excelência, ele enriquece a todos aqueles que assistem à TV Senado e, obviamente, os veículos de comunicação que divulgarão seu pronunciamento e ficarão registrados nos anais do Senado. Parabéns, senador Wellington Fagundes. Me permite, eu quero aqui registrar 2 senadores que tiveram uma liderança importante também. O Jean Paul Prats, que foi o relator dessa matéria, que com toda a capacidade, conversou com todos, ouviu a todos e chegamos a esse entendimento de aprovar o novo marco regulatório das ferrovias. E também o senador Jaime Campos, que foi sempre meu parceiro, inclusive que, junto comigo, levamos a proposta à Assembleia Legislativa para que a deputada Janaína, com outros parlamentares, pudesse apresentar uma emenda à Constituição e fazendo a nossa primeira ferrovia por autorização do Brasil. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senador Lucas Barreto, em permuta com o senador Humberto Costa. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero destacar nesse breve texto que, tão logo, o IBAMA declarou que os testes realizados na avaliação pré-operacional, a APO, estavam em conformidade, passou a fazer novas exigências com injustificáveis, novas demandas adicionais. E esses ajustes, senhor presidente, já foram satisfatoriamente atendidos e entregues na última sexta-feira, dia 26 de nove de 2025, pela Petrobras.
Trata-se de detalhes muito estranhos, como, por exemplo, um barco que no teste de socorro da fauna se dirigia para a base de Oiapoque, que acabou ocasionando um dano a uma rede de pesca. Muito estranho esse pretexto do IBAMA. A Petrobras já ajustou e cumpriu todas as exigências das etapas antecedentes de licenciamento para se efetivar essa sondagem geológica de 9 poços profundos, pois há mais de 13 anos todo o povo do Amapá e o Brasil aguardam a emissão dessa licença de operação. Pior do que desemprego, senhor presidente, é a desesperança de nunca alcançar o trabalho. Reitero desta tribuna o meu mais firme repúdio a essa nova tentativa dos inimigos invisíveis de inviabilizar o desenvolvimento do Estado do Amapá, transformando-o em uma meca ambiental para ser ofertada na COP30. Não somos miçangas para serem entregues aos europeus que chegarão a Belém em novembro. Somos muito mais do que florestas e atrativos para a capitalização de recursos internacionais no banquete climático das ONGs. A Amazônia, senhor presidente, mais do que natura, é floresta, é essencialmente povo e cultura. Somos competentes em preservá-la há séculos, pois ela é nossa casa e fonte de sustentação de nossas vidas. Não ficarei calado demais esse absurdo. Querem travar o Amapá, mas não conseguirão. O petróleo é um bem nacional e fonte de bem-estar social para todo o Amapá e para o povo brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao senador Humberto Costa. Agradecemos, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Passo a palavra ao senador Humberto Costa, por permuta com o senador Eduardo Girão. Agradeço ao senador Eduardo Girão a compreensão em função de um compromisso do senador Humberto Costa. Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos. Obrigado, Excelência. Obrigado, senador Girão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores e quem nos acompanha pelas redes sociais do Senado, eu quero registrar aqui desta tribuna mais um importante resgate da participação social na construção de políticas públicas do nosso país, promovido pelo governo Lula. A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foi aberta aqui em Brasília ontem e já é um evento de extraordinária mobilização de mulheres de todo o Brasil. Foram quase 10 anos de interrupção desse importante foro que nefastos governos anteriores tentaram calar, mas graças à resistência e à luta das mulheres é agora retomado pela sensibilidade do presidente Lula, que abriu o encontro nessa segunda-feira, ressaltando que a 5ª Conferência é um grito contra o silêncio, um grito pela liberdade de as mulheres falarem como e quando quiserem. É um evento que simboliza a retomada da principal instância de participação social para a igualdade de gênero no Brasil. A volta de Lula à presidência da República devolveu prioridade às mulheres nos programas de inclusão social do governo. Criamos o Ministério das Mulheres, o Programa da Dignidade Menstrual, aprovamos a Lei de Igualdade Salarial, entre outras grandes conquistas. Hoje, as mulheres são 84% dos beneficiários do Bolsa Família, 63% da população atendida pela farmácia popular, 85% dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, 65% entre estudantes bolsistas do ProUni e 59% das matrículas na educação superior. Isso representa mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas, como diz o tema
da 5ª Conferência. Estamos reconstruindo mecanismos democráticos de escuta, pactuação e controle social. Isso é fundamental para nós enfrentarmos a realidade ainda dolorosa para as mulheres no país. A grande quantidade de feminicídios que existe no nosso país, a violência política de gênero, particularmente para as mulheres que exercem funções tanto no executivo quanto no legislativo, a grande quantidade de vítimas de estupros nesse país, a desigualdade no trabalho e as condições de saúde precárias para as mulheres. Organizada e liderada pelo Ministério das Mulheres, a conferência reafirma o compromisso do governo do Brasil com a participação popular e a cidadania. Afinal, somente com pluralidade e transversalidade seremos capazes de construir políticas públicas que respeitem e acolham todas as formas de viver e existir. Somente quando construídas de forma compartilhada, essas políticas são capazes de contemplar as diversidades e particularidades que marcam a vida de mais de 100 milhões de brasileiras, como ressaltou o presidente Lula. Sem ser realizada desde 2016, último ano do governo Dilma, a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres é um momento histórico, um marco na caminhada das lutas do movimento organizado das mulheres, com mais de 4.000 delas de todas as regiões do país. E quero sublinhar aqui as palavras de Dilma Rousseff, hoje presidente do Banco dos BRICS, segundo a qual as mulheres brasileiras, em sua diversidade, movem a economia, sustentam a democracia e garantem que as conquistas sociais cheguem a cada família. Não à toa, o presidente usou a abertura da conferência para assegurar às mulheres brasileiras novas e grandes conquistas. Sancionou o projeto de lei 386, que altera a consolidação das leis do trabalho e prorroga a licença maternidade em até 120 dias após a alta hospitalar do recém-nascido e de sua mãe. E a Lei 8213, para ampliar o prazo do recebimento do salário maternidade. O presidente sancionou o projeto que institui a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados com as gestantes e as mães, um período que servirá para dar ênfase aos primeiros 1000 dias, que compreendem o período da gestação até o 2º ano de vida do bebê, para estimular o desenvolvimento integral da primeira infância. Somente as etapas preparatórias para este momento, que foram realizadas desde abril, mobilizaram mais de 156 mil brasileiras em conferências municipais, estaduais, regionais, distrital e em encontros livres e temáticos nas 27 unidades da federação. Os debates centrais abordarão do enfrentamento às desigualdades sociais, econômicas e raciais ao fortalecimento da participação política das mulheres, passando ainda pelo enfrentamento à violência de gênero e pelas políticas de cuidado e autonomia econômica. As propostas construídas durante a conferência servirão de base para a atualização do novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Estarão lá todas as mulheres negras, as mulheres com deficiência, as trabalhadoras rurais e urbanas, indígenas, quilombolas, ciganas, LGBTs, jovens e idosas, enfim, todos os estratos sociais. Sem dúvida, a conferência representa um avanço, mas, como disse anteriormente, ainda há muito a conquistar.
a igualdade salarial, a participação política das mulheres em cargos de decisão, a valorização das políticas de cuidado, enfrentamento à violência de gênero, são agendas que exigem o esforço permanente de todos os poderes da República. Aqui mesmo, neste Congresso Nacional, não são poucas as vezes em que aparecem projetos atentatórios à participação política e social e até mesmo à dignidade das mulheres. Muitas vezes patrocinados, encampados e defendidos, pasmem, por mulheres. Mas é inegável que voltamos a trilhar o caminho da democracia com inclusão. Não há retrocesso capaz de sufocar a força dessa marcha. E a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres está aí para atestar isso. Um Brasil justo, democrático e soberano só será possível com a participação plena das mulheres. E o governo do presidente Lula está determinado a garantir que nenhuma conquista seja perdida e que novos direitos sejam alcançados. Que a voz das mulheres siga ecoando em cada canto do Brasil, porque, como tem sido reiteradamente e lembrado nessa conferência, sem as mulheres não há democracia. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência faz um pronunciamento importantíssimo hoje, nessa tarde, para o Congresso e que será registrado nos anais do Senado da República, senador Humberto Costa. Convido pela liderança do MDB, o senador Renan Calheiros. Pela liderança, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Antes de Vossa Excelência se pronunciar, eu gostaria de fazer aqui o registro dos alunos do 6º ao 9º ano da Escola Atitude Positiva, Bela Vista de Goiás. Professores Juniclei Ferreira, Jaqueline Marins e Sebastião Dias. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês e dessa garotada que, quem sabe, e oxalá, daqui a anos, um de vocês ou alguns de vocês estejam aqui representando o Estado de Goiás como senadores da República, deputados federais também no Congresso Nacional. E dizer que é um convite do senador Wilder Moraes. Vossa Excelência alegra muito quando tem a iniciativa de trazer jovens estudantes que, tenho certeza, vai ficar tatuado na memória deles essa data de hoje, esse dia de hoje, ao virem até a Câmara Alta do país, ao Senado da República. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu queria primeiro cumprimentar cada um dos alunos da escola Atitude Positiva, que é do meu estado de Goiás, da cidade de Bela Vista de Goiás. Cumprimento aqui os professores que acompanham essa turma, o Juniclei, a Jaqueline e também o Sebastião. E dizer da minha honra, presidente, de sempre estar recebendo, a gente tem oportunidade de Brasília estar muito próximo aqui das nossas cidades e Bela Vista. Vem aqui hoje dos alunos da 6ª até a 8ª série e, como bem o senhor disse, conhecer a Casa Alta, conhecer o Senado Federal e conhecer onde são feitas as leis do nosso país. E eu tenho muito orgulho. Eu venho de uma família muito simples, de um pai taxista, de uma mãe costureira, estudei só em escola pública e a educação me trouxe aqui como senador da República, senador Renan. Então, eu tenho muito orgulho e faço questão de sempre motivá-los e dizer que o estudo muda a vida das pessoas. Eu tenho certeza que dessa turma que está aqui, podemos ter vários profissionais na área de engenharia, direito, médicos, veterinários e, por que não, ter uma senadora ou um senador para representar também o nosso estado de Goiás. Sejam sempre bem-vindos e obrigado, presidente, para deixar marcado isso, como bem o senhor disse, tatuado na memória de cada um deles, do dia de conhecer o Congresso Nacional e conhecer o nosso Senado Federal. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpa o senador Renan, que está na tribuna aí, mas com certeza também te emociona de ver esses jovens aqui visitando a nossa casa. Muito obrigado, presidente.
Parabéns, senhor senador Wilder Moraes, pela vossa iniciativa e claro que vai ficar também registrado na sua memória aí esse dia de hoje. Com a palavra, o senador Renan Calheiros, vossa excelência dispõe de 5 minutos pela liderança do MDB. Senhor presidente, senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores. Há poucos dias, senhor presidente, ao discorrer sobre a incondicional PEC da blindagem, lamentei como premissa das democracias representativas e como senador da República o divórcio que alguns deputados estão patrocinando contra os interesses reais da nação. Há um inegável rebaixamento da agenda que interessa à sociedade daquela que está sendo priorizada. Agora, senhor presidente, já falam em engordar o pornográfico fundo eleitoral em mais 3 bilhões de reais. Além de cavar um abismo, virando as costas para a população, há um vetor corporativo tóxico, reprovado pela sociedade, que teima em tramar privilégios para minorias, condenados, potenciais investigados e ambições imoderadas. Os movimentos, senhor presidente, nascem ambicionando somar votos com regalias políticas ultrapassadas, mas acabam por sepultar suas pretensões quando subordinam a isenção do imposto de renda às pautas da impunidade. Foi um dos fatores, somado às ruas, que desencadeou o enterro da PEC da blindagem por unanimidade e entoou o réquiem para que a anistia ou a dosimetria igualmente inconstitucionais. O Senado, senhor presidente, aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos, por unanimidade, o projeto sobre imposto de renda do senador Eduardo Braga, isentando as pessoas de renda mais baixa, resgatando a proposta original do presidente da República, congelada há atípicos 7 meses na Câmara dos Deputados. Sem dúvida, senhores senadores, uma gestação de altíssimo risco para a sociedade. A deliberação do Senado, como todos sabem, foi ágil, convergente e, sobretudo, transparente. O relatório foi público, teve vista regimental e, ao final, obteve os votos de todos os senadores, mostrando que nem toda unanimidade é burra. O cronograma, o teor e a celeridade dizem muito sobre a relevância e magnitude da proposta para entrar em vigor já no ano que vem. Fizemos, senhor presidente, os aprimoramentos, como a possibilidade de renegociação das dívidas tributárias para contribuintes com rendas isentas e a compensação para estados e municípios que tiverem perdas com as isenções no caso do crescimento ser negativo. O refis é muito corriqueiro e banalizado para grandes devedores, ou mesmo caloteiros contumazes. O projeto aqui aprovado tem como princípio central a progressividade tributária, na qual paga mais imposto quem tem mais renda. Em que pese, senhor presidente, o pendor inicial da mídia pelo antagonismo fácil, no caso, a política local, a política do Estado de Alagoas, não se trata de uma competição com a Câmara, nem de disputa eleitoral. Meus embates com adversários políticos em Alagoas resolvo todos lá, nem como presidente
4 vezes desta Casa do Congresso Nacional, federalizei minhas disputas locais. Seria, senhores senadores, rebaixar a casa e, em alguns casos, promover pessoas de menor estatura democrática e civilizatória. O relatório da Câmara ainda é uma caixa preta e não deve ser casualidade. Qual a razão de uma proposta que beneficia 90% da sociedade se arrastar a passos de cágado? Deve ser, senhor presidente, o peso secreto dos 10% contrários. É conta de garçom. Pelas entrevistas que acompanhei, o relator na outra casa pretende promover alterações que conspiram contra a progressividade. Elas projetam abrandamentos para setores de maior renda, protegendo o andar de cima, blindagens à tributação dos dividendos, remessa de lucros. E eu já encerro, senhor presidente, e a elevação das alíquotas de BETs contidas na medida provisória 1303. São os mesmos que entendem muito bem de acumular renda e muito pouco de pagar impostos. As alterações, além de atacarem o princípio da progressividade, ferem de morte o princípio da capacidade contributiva, pelo qual o tributo deve ser cobrado conforme a capacidade econômica do contribuinte. Na direção oposta, as mudanças verbalizadas reduzem em termos relativos a contribuição dos mais ricos e milionários, mitigando os resultados da redistribuição da carga tributária prevista no projeto original do governo. Há um claro e inaceitável movimento de blindagens BBB, BETs, bilionários e bancos. As alterações alardeadas pelo relator na Câmara dos Deputados conflitam com o princípio da equidade, que busca distribuir o peso da tributação de forma justa entre todos os cidadãos. Ao proteger grandes investidores, a ideia em curso na Câmara dos Deputados cria tratamento desigual, privilegiando já quem detém recursos, muitos recursos e influência econômica. Isso, senhor presidente, promove distorções significativas na tributação do imposto de renda e incentivam o planejamento fiscal artificial, desestimulam investimentos produtivos e fragilizam a responsabilidade fiscal. Já estou encerrando. Fica nítido, senhor presidente, que o Senado Federal, ao aprovar o projeto que tramitava aqui desde 2019, reafirmou o princípio da progressividade tributária contido no projeto de isenção que, aliás, tive a honra de introduzir explicitamente na emenda constitucional da reforma tributária. No artigo 145, parágrafo 4º, vedamos a regressividade. Não devemos aceitar que um projeto concebido para buscar justiça fiscal seja manipulado para perpetuar e até mesmo alargar privilégio dos mais ricos e milionários. Não basta a Câmara anunciar que vai votar o projeto de isenção do imposto de renda. É fundamental, presidente, já estou encerrando, saber o que será votado. Depois do orçamento secreto, parece haver uma predileção pela opacidade. O relatório da blindagem foi secreto até a 10ª hora. O relatório sobre imposto de renda, idem, continua secreto. Agora mesmo ouvi uma entrevista do relator na Câmara dos Deputados, dizendo que a unanimidade vai preponderar na votação do projeto.
mas ele quer substituir as fontes que estão contidas no projeto que o presidente Lula mandou para tramitar no Senado Federal. Uma proposição vocacionada para a justiça tributária não pode, senhor presidente, servir de instrumentos para chantagens ou ser adulterada para blindar privilégios. O Brasil precisa de equilíbrio fiscal, transparência, tributação justa e solidária. O Brasil precisa de justiça fiscal. A reforma do imposto de renda, na forma que está sendo rascunhada na Câmara dos Deputados e anunciada em sistemáticas entrevistas do relator, protege ainda mais os privilegiados. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, Vossa Excelência, por tratar de temas tão atuais, senador Renan Calheiros. Vossa Excelência, inclusive, deixa a observação aqui de três itens que ficaram cravados na memória aqui. Primeiro, com relação aos 3 bilhões de reais que querem acrescer ao fundo eleitoral, o que é uma excrescência. Na verdade, a população brasileira já deve estar realmente ciente, já deve estar acompanhando, e isso é inaceitável. Mais 3 bilhões como para o fundo eleitoral é inaceitável. E a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 foi outro ganho do governo. Depois de lutas e debates, nós conseguimos, na verdade, aprovar, o Senado conseguiu aprovar e hoje está valendo para toda a população brasileira que ganha até 5.000 salários, 5.000 de salário. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, que pela experiência que tem, pelos mandatos que já tem de senador, os 4 mandatos, a quantidade de vezes que já foi presidente também, é uma referência, obviamente, para o Senado da República do Brasil. Passo a palavra ao senador Márcio Bittar pelo PL do Acre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. E a seguir, o senador Eduardo Girão, que está com a paciência franciscana, cedendo sempre o seu tempo para os colegas. Obrigado, senador Girão. Senhor presidente, também cumprimentar o Renan Calheiros, nosso senador. Digo sempre que todo político que tem uma vida muito longeva, ele merece o nosso respeito. Obrigado, porque o país, o Estado, passa por várias situações e o político que tem essa longevidade toda, ele teve a capacidade de adaptação monumental. E quem sabe eu tenho essa capacidade também. Renan, eu já perdi, uma capacidade minha era perder muita eleição e voltar, que é difícil. Mas cumprimentar e agradecer o senador Girão, que me deu a oportunidade de partilhar com ele a presença na CPMI do INSS. Portanto, senador Girão, aqui da tribuna dessa casa, para o Brasil saber a minha gratidão a Vossa Excelência por me permitir participar dessa CPMI tão importante. Senhor presidente, quanto mais nós nos deparamos com esse escândalo, mais ficamos chocados. Eu vou ser obrigado aqui a ler alguns dados, porque eles falam muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer discurso. É impressionante que o único governo que combateu a fraude no INSS está preso. Vou repetir, o único governo que combateu a roubalheira no INSS foi o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E por combater esse sistema, ele hoje está preso. E aqueles que fizeram a fraude continuam soltos. Como soltos estão os que fizeram o mensalão, os que fizeram o petrolão, que, aliás, é o mesmo DNA. Então, vamos aos fatos, para que as pessoas que estejam nos assistindo no Brasil não pensem que é apenas uma fala. Olha os dados. Em 91, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin foi o relator do PL que incluiu a possibilidade dos descontos associativos. Isso até 94, em 94 iniciam-se os descontos. Praticamente de 94 até 2019, a mãe, quase que única entidade a promover
esses descontos era a CONTAG, uma entidade claramente ligada à esquerda, ligada ao PT. Apenas em 19, depois que a reforma trabalhista acabou com o imposto sindical obrigatório, reforma relatada pelo nosso colega Rogério Marinho, o que acontece? Um esquema, Plínio, que estava apenas, quase que exclusivamente a CONTAG, passava meio que despercebido. Quando o imposto sindical obrigatório acabou a mamata que enchia os cofres de um monte de sindicatos e entidades. Então, muitas delas migram do esquema do imposto sindical obrigatório que acabou para o esquema da fraude no INSS, onde estava a CONTAG. Ora, um esquema que tinha praticamente uma entidade passa a ter 40, aquilo que a CONTAG se satisfazia, passou a não se satisfazer mais. E aí, esse sistema começou a pressionar para que a fraude no INSS explodisse. Quem é que impediu que explodisse de 2019 a 22? O presidente Bolsonaro, o governo dele e homens de bem no INSS, no Dataprev e no Ministério. Tanto que chamaram alguns desses agora, depois que estourou o escândalo. Vamos à prova. Em janeiro, primeiro mês do governo do presidente Bolsonaro, ele dita uma medida provisória 871 de 2019. Primeira proposta de combate a fraudes, que cria a revalidação anual e reforça mecanismo de transparência e controle à biometria. O que é que faz o sistema? O sistema, como disse aquele rapaz do filme, o sistema é duro, ele perde a mão para não perder o corpo. O sistema articula aqui no Congresso Nacional uma emenda à MP e consegue aprovar em matérias da época, fartamente dão conta aqui, ó, essa daqui, pressão na CNN, pressão da esquerda ajudou a manter descontos que levaram a fraudes no INSS. 4 anos, é só ler isso aqui, 4 anos, pessoas como o presidente Bolsonaro, com homens de bem no INSS, no Dataprev, no Ministério da Previdência, fizeram tudo para segurar, e seguraram, durante 4 anos. É tanto que as reclamações mantiveram-se no mesmo nível. A quantidade de associados do primeiro ano do Bolsonaro até o último ano diminuiu em 70 mil. Mas foi uma guerra durante 4 anos. O presidente editava a medida provisória, INSS passava instrução normativa e aqui essas entidades se articulavam com parlamentares de esquerda, não exclusivamente, mas em sua esmagadora maioria, do PT, do PSOL, do PDT, do PSB, e colocavam jabutis lá dentro para expandir esse negócio. Pois bem, termina o governo do presidente Bolsonaro, termina num valor, naquela época, de 750 milhões, mais ou menos como começou, terminou os 4 anos. Aí, com a sua paciência, senhor presidente, que esse assunto é bastante relevante. E aí vai, em fevereiro de 2020, INSS faz rescisão de 5 entidades. Em junho de 2020, Bolsonaro edita outro decreto, número 10.410, medidas inéditas de proteção, obriga a segurança das operações, bloqueio automático e descontos pelo beneficiário, obriga a revalidação trienal e assim vai. Em dezembro, INSS edita Instrução Normativa 110, também para combater fraudes. Março de 21, as entidades conseguem colocar dentro da MP do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, e aprovam para que, ao invés de 1 ano, a reavaliação passa a 3 anos. E o pior, senhor presidente, em agosto de 2022, com o lobby das entidades no Congresso e com apoio irrestrito da esquerda, que apresentou um jabuti MP para revogar a reavaliação trianual. Portanto, na prática, passou a medida que o presidente Bolsonaro sugeria de 1 ano para fazer a reavaliação, acabou nessa manobra do sistema aqui dentro da casa sendo inócua. Pois bem, aí vem fevereiro de 23,
Governo do presidente Lula devolve o Ministério da Previdência Social a uma figura muito conhecida, Carlos Lupe. Aí ele transfere ao Ministério da Previdência a nomeação de cargos em comissão do INSS. Isso não era normal. INSS, uma autarquia, ela própria nomeava. Não, a primeira medida dele transfere para ele, presidente, ministro, todas as nomeações. Mas, de 2023, a CONTAG pede desbloqueio em lote. 30 mil beneficiários de uma vez só. O INSS, na época, Bruno Bisinotto, nega. O que é que faz o ministro? Troca o Bisinotto. Bisinotto estava dando trabalho, estava barrando a tentativa de desmontar as barreiras que evitavam o aumento da fraude, troca o Bisinotto. Então, em setembro, o Lupe indica quem? Vigílio de Oliveira, para procurador-geral do INSS, no lugar de Bruno Bisinotto, com parecer contrário da PGF. E aí, o órgão da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias, advogado-geral da União, banca a nomeação de Vigílio Oliveira para a procuradoria-chefe do INSS. O Messias, aquele mesmo que foi pego numa fita, no áudio, levando uma mensagem da presidente Dilma Rousseff para o presidente Lula, para ele guardar em caso de necessidade, o que foi interpretado pela nação brasileira como uma tentativa de se blindar no processo do Lava Jato. Outubro, Vigílio, que é o substituto daquele que estava como uma barreira segurando a abertura do cofre, o Bisinotto. Aí o Vigílio autoriza o desbloqueio em lote pela CONTAG, que foi negado, que havia sido negado em março de 23, baseado, quando negou o pedido de desbloqueio em lote da CONTAG, negou baseado no decreto de 2020 do presidente Bolsonaro. Dezembro, sabe qual foi o resultado do desmonte? Aquilo que era 750 milhões no final do primeiro ano do mandato. Foi a 1,5 bilhão. Mas o desmonte continuou. E como o meu tempo está se encerrando, eu vou rapidamente dizer que o desmonte continuou até chegar no final de 2024. Sabe com quanto, senhor presidente, de prejuízo? 3 bilhões e 300 milhões de reais. É impressionante. Isso aqui, amigos brasileiros que porventura estejam nos assistindo, isso aqui são dados. Isso aqui não é versão. Isso aqui não é narrativa. Isso aqui são dados. Vou repetir como eu comecei, senhor presidente. O único governo que combateu a fraude no INSS chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é incrível como o sistema funciona. Todos aqueles envolvidos nos maiores escândalos de corrupção do Brasil estão soltos. E aquele que ininterruptamente, durante 4 anos, segurou e os vermes da corrupção das entidades, para quem ser humano é um número à toa, ser humano para essas entidades é um número qualquer, não faz diferença. Como foi assim, essa turma toda, Che Guevara, Stalin, para chegar ao poder e para permanecer no poder, eles se locupletam do Estado, fazem o que precisar fazer para abastecer os seus exércitos, para se manter no poder, e não se sentem culpados de nada. Zé Disseu, como é que Zé Disseu, que foi um dos mentores, se não o mentor maior do Mensalão, como é que ele é tratado pelo seu partido como herói? Eles são pegos na causa deles e a turma deles trabalha como se fossem heróis. O Gabeira não é herói, foi sequestrador. As pessoas que soltaram bombas, que mataram pessoas inocentes, inclusive, são tratados pela turma da esquerda como se heróis fossem. E agora, esse escândalo, senhor presidente Chico, ele não é talvez o mais volumoso ainda seja o das estatais, o do Petrolão, mas ele é o mais cruel, presidente Chico, porque ele vai em cima dos mais vulneráveis. Dos 40 milhões de aposentados do INSS do Brasil, 4 milhões estão atingidos. E aí, presidente, sabe qual é uma das premissas? Eles vão em cima dos mais vulneráveis ainda. E sabe qual é a região? Uma das regiões que eles olham e atacam? A nossa região.
Porque nós dois sabemos, o senador Plínio sabe, como é que o ribeirinho, Plínio, como é que o indígena que nós visitamos na CPI que você criou, que passa de 3 meses para ir à cidade receber um benefício, porque não tem estrada, porque para sair da aldeia ou do rio vai gastar 2 dias, 3 dias, combustível de R$15 o litro. Nós 3 sabemos disso de cor. A maior parte dessas pessoas na Amazônia brasileira deixa o seu cartão na cidade, no comércio que ele costuma comprar, ou se tiver algum parente. Passa despercebido por essa população, indígena, ribeirinho, colono, o desconto de R$50. Só que 4 milhões vezes R$50 são 200 milhões por mês. Gente que saiu do nada, está milionário. Gente comprando no ano passado, em um ano, Plínio, 40 carros de luxo. Ontem nós vimos na Conafé, senador Girão, mais de 30 pessoas que já morreram, continuam recebendo. E é um golpe duplo, porque dá o golpe na Previdência do Brasil e ainda continua abastecendo uma entidade como a Conafé. E aí, Plínio, nós, Chico, vimos isso na CPI, essas entidades, a mesma coisa das ONGs, apresentam um vídeo lindo e prestam serviço. É assim, telemedicina, quem que fiscaliza isso? Curso de capacitação. E eu dizia ontem, quais são os cursos de capacitação para a Amazônia? Nós somos mais pobres. 40% da população amazônica vive em insegurança alimentar. Mas essas entidades, elas precisam, porque elas vivem da miséria do nosso povo. E é isso que torna esse escândalo mais cruel. Porque eles vão nos vulneráveis do Brasil, os aposentados do INSS, e lá naqueles 40 milhões, eles vão em cima dos mais vulneráveis ainda. Portanto, eu quero terminar por onde comecei, agradecendo a sua paciência, senador Chico, somos da mesma região. Mais uma vez agradecendo o senador Girão, através da sua atitude cristã, desabnegado, de me oferecer um revezamento na CPMI, eu pude me inteirar mais desse assunto. E eu digo, quanto mais me inteiro, mais assustado fico. É impressionante como as pessoas se organizaram de caso pensado e vamos fraudar os aposentados do INSS. E o que eu disse ontem ao presidente Viana, ele mencionou numa entrevista como é difícil combater a corrupção no Brasil, e eu sei que é, porque o sistema se retroalimenta. Vou dizer pela 3ª vez, está aí. O presidente que trabalhou 4 anos contra a fraude no INSS está preso. E os que fizeram o mensalão, os que fizeram o petrolão, e os que fizeram esse assalto no INSS por hora, estão soltos. Olha como o sistema é duro. Mas eu disse a ele, termino, Chico, dizendo, conte com a minha ajuda, presidente Carlos Viana, conte com a minha ajuda, Brasil, naquilo que eu puder, eu vou continuar ajudando na CPMI, para que os culpados por esse assalto aos velhinhos da aposentadoria do INSS paguem as contas que eles merecem pagar. Muito obrigado. Senador Márcio Bittar, Vossa Excelência trata desse tema extremamente recorrente, né, no momento atual do Brasil. E, obviamente, cada um daqueles que vão ali como depoentes assustam a população brasileira. Ontem, até quase 1h30 da madrugada, e lá ainda estavam exatamente as perguntas, os deputados, os senadores estarrecidos com tamanha crueldade que foi feita com os aposentados do Brasil. E você falou, e nós, você, principalmente o senador Plínio, vemos como é difícil nos rincões da Amazônia, ribeirinhos, próprios indígenas que têm acesso a esses salários, não tem nem como se deslocarem. Eles não sabem nem ler no computador ou no telão, no banco, o que foi ou não descontado do seu olerite. Então, isso realmente deixa a população estarrecida
e a gente viu ali uma clareza profunda por parte de todos aqueles que inquiriram e para saber exatamente os destinos daqueles mais de 3 bilhões que foram desviados dos aposentados brasileiros, principalmente dos mais sensíveis, principalmente dos mais frágeis, dos que mais precisam, né, que são os aposentados e pensionistas. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pela veemência do discurso e, acima de tudo, pelo compromisso com essa causa tão importante para o Brasil. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao senador Eduardo Girão, que teve uma paciência franciscana e teve a gentileza, mais do que paciência, de ceder para 3 colegas fazerem os seus pronunciamentos antecipados. Portanto, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos com a tolerância devida da mesa. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras aqui presentes, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiro que acabou de ouvir aqui um pronunciamento histórico, um discurso memorável do senador Márcio Bittar, que eu tenho a honra e a alegria de fazer algo, não sei se é inédito na história, pelo menos desde que eu entrei no Senado em 2019 eu nunca tinha visto. E olha que eu participei de várias CPIs aqui, mas nós estamos fazendo uma titularidade compartilhada, né? São 2 vezes na semana essa CPMI do roubo de órfãos, roubo de viúvas, das pessoas, como bem colocou o senador Márcio Bittar, mais vulneráveis desse país, algo que deixa qualquer cidadão de bem horrorizado com o que está vendo ali dentro. E a gente está combatendo o bom combate, né? E é impossível, senador Márcio Bittar, com todo o respeito a quem pensa diferente, mas um esquema tão vultuoso, porque 4 bi, 6 bi é o que se estima. Mas já tem analistas dizendo que esse escândalo supera mensalão e petrolão. Porque nós vamos chegar nos consignados. E isso nas barbas do governo Lula, que durante 2 anos foi avisado e não tomou nenhuma medida para proteger os mais pobres que ele diz proteger. Então, é algo surreal e eu quero ficar nesse assunto, porque tem gente poderosa envolvida. Para acontecer algo assim, não é um pé rapado qualquer. E nós temos o dever aqui de fazer reflexão, de fazer denúncia, de pedir ação, inclusive dessa casa. Nós estamos vendo aí, deputados, ontem foi suscitado o nome do presidente da Câmara, senadores, pessoas importantes da República. Eu acho que esse fato, senhor presidente, pode derrubar, sim, a República, tem potencial para isso. E pela forma como foi constituída essa CPMI, que o governo tinha certeza que ia dominar a relatoria, a presidência, e perdeu as duas aos 47 minutos do segundo tempo, uma coisa que só Deus pode explicar o que aconteceu naquela madrugada. Inclusive, eu era candidato a presidente da CPMI e abri na hora para o senador Carlos Viana para que a gente tentasse uma chance, por menor que fosse, de vencer, e nós vencemos. Mas, senhor presidente, eu trouxe aqui na última semana que alguém que participa do Conselho Político da Casa Revisora da República recebeu 3 milhões de reais de uma empresa investigada nessa fraude escandalosa. E eu, de forma muito respeitosa com o presidente do Senado Federal, fiz um pela ordem aqui. Inclusive, tive o maior cuidado para não citar nomes, são colegas, para evitar, mas... porque é um caso reincidente. Essa pessoa, de nome Paulo Boldens, não tenho absolutamente nada contra a pessoa, nem sei quem é. Mas ele já esteve envolvido numa rachadinha dentro de um gabinete do Senado, que inclusive pegava dinheiro de grávidas nessa rachadinha.
depois assumiu. A revista Veja foi perguntar lá no STF, porque essa questão estava no STF, sobre os cuidados do ministro Barroso, paladino da ética nesse país, entre aspas, e não teve retorno, se esse dinheiro foi devolvido, o que é que aconteceu efetivamente. O fato é que acontece de novo com a mesma pessoa, que parece que foi premiado aqui dentro, e eu tive cuidado. Tive cuidado, mas, na minha fala, o ex-presidente dessa casa, o líder do governo no Congresso, vestiram a carapuça. Saíram em defesa do presidente do Senado, que absolutamente, eu só fiz um pedido de afastamento do senhor Paulo Boldens, repito, por ter recebido uma apuração da Polícia Federal, citação direta, revelado que recebeu a quantia de 3 milhões de reais da empresa Arpá, Participação em Empreendimentos, hoje investigada pelo roubo bilionário do imposto aos aposentados do Brasil. O mínimo que se quer ver é o afastamento. E isso aqui é meu dever, não estou fazendo nada. É meu dever pedir isso. Porque recebe 31 mil reais com dinheiro do povo brasileiro nessa casa. E não foi afastado ainda, por incrível que pareça. Eu fiz esse pedido aqui na semana passada. Um caso desse que está deixando o brasileiro indignado com o que está sendo revelado dentro da CPMI. Ainda não teve o afastamento do Senado desse senhor, que inclusive é advogado. E eu inclusive fiz questão, senhoras senadoras, senhores senadores, de parabenizar o presidente do Senado pela atitude que ele teve em relação ao senhor Eduardo Bueno, que participava do conselho editorial do Senado e que comemorou a morte do Charlie Kirk, mostrando intolerância, mostrando discurso de ódio. E isso não combina com o Senado da República do Brasil, um país que a maioria é cristão, maior nação católica do mundo, maior nação espírita do mundo, a segunda maior evangélica, chegando na primeira. E o senador Davi Alcolumbre fez o correto, afastou no pedido do nosso líder da oposição, Rogério Marinho. Mas por que não faz a mesma coisa aqui? Essa é a pergunta do milhão, sem fazer trocadilhos. É claro, eu queria dizer que o Brasil, senhor presidente, espera que essa casa se debruce sobre esse fato. Eu quero parabenizar o presidente da CPMI, que é o nosso colega, senador Carlos Viana. Ele tem sido de uma competência extraordinária na condução difícil daquela comissão, com os ânimos aflorados. Assim como o relator do Estado de Alagoas, Alfredo Gaspar, que tem sido muito firme com o deboche que é feito dos investigados que lá estavam e que fazem falso testemunho. E outra coisa, o senador Carlos Viana colocou interferências diretas da PGR, do STF, tentando de alguma forma sabotar, boicotar o trabalho que está sendo feito, ao ponto de que testemunha não pode ir lá, que pode ficar em casa, que não precisa ir à CPI. Aí fecha logo de vez o Congresso Nacional. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Então, o Brasil está acreditando nesse grupo de parlamentares que ali está, tentando buscar a verdade. E a verdade eu vou dizer, meu querido amigo senador Plínio Valério, ninguém é dono da verdade, mas são dados que são trazidos. Uma peça-chave é o tal do careca do INSS, que foi ouvido aqui na semana passada, na quinta-feira.
Mas as histórias cabeludas desse careca é um negócio de deixar qualquer um, no mínimo, intrigado com o que está acontecendo no Brasil. Repito, tem potencial para fazer cair a República. Ao que tudo indica, é maior do que Mensalão, do que Petrolão, o que está acontecendo nesse roubo escancarado dos velhinhos do Brasil, que nós não podemos aceitar, independente se a gente é de direita, se a gente se identifica com o espectro da esquerda, se a gente é contra governo, se é a favor de governo, não! É a defesa dos mais pobres. Eu, quando chego na minha base, lá no Ceará, é o que as pessoas me falam. Rapaz, olha aqui o meu olerite. Eu digo, sabe o que eu digo, senadora Zenaide? A senhora tem que receber em dobro. E eu vou defender essa tese a partir de hoje. Porque, para encerrar, nesses 50 segundos, um conglomerado que deveria ser órgãos de Estado se portaram como de governo, como CGU, AGU, STF, e fizeram, sabe o quê? Um acordão para o cara receber o dinheiro de volta, ficar caladinho, com correção e acabou. Mas o Código de Defesa do Consumidor mostra que tem que ser em dobro, senador Márcio Bittar. Essas pessoas merecem receber em dobro desse escândalo, porque faltou remédio, porque teve gente que pode ter ido a óbito, porque faltou o dinheiro dessas contribuições roubadas, inventadas por essa turma que a gente está puxando e está descobrindo, e tem um DNA, infelizmente, de gente muito poderosa. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Do senador Eduardo Girão, Vossa Excelência, no mesmo tom, Vossa Excelência mostrou, no mesmo tom do senador Márcio Bittar, que esse tema é extremamente recorrente, esse tema está cada dia mais sendo aberto às vísceras, né, dessas ocorrências aí dos desvios com os aposentados do INSS. E, logicamente, eu acho que é um largo estuário de informações que vai desaguar em uma solução ao final dessa CPMI, para que possa mostrar à população brasileira efetivamente o que aconteceu. E está tão claro que não precisa mais tempo para se levar realmente as informações aos culpados e, principalmente, devolver aos aposentados aquilo que lhes foi subtraído. É uma forma extremamente covarde o que foi feito exatamente com aqueles mais carentes, os mais pobres, que trabalharam as suas vidas inteiras, né? E, ao final, tem realmente uma ação dessa ocorrida à luz do dia, né? Foram assaltados à luz do dia. Isso aí, por isso é que mostra a indignação independente de lado político, de quem é direita, quem é esquerda, quem é centro. Pelo contrário, é obrigação intrínseca de cada um de nós aqui defender realmente a todo custo essa CPI. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Com a palavra, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, primeiro pedir desculpas ao senador Márcio Bittar e Girão por não continuar nessa prosa. Merece que a gente fique aqui, que a gente endosse o que os dois falaram. Estou pedindo desculpa porque eu vou mudar o rumo da prosa, porque também há uma dor que não me machuca só o coração, machuca também a alma. Senador Chico Rodrigues, logo, logo você vai saber do que eu estou falando. Senadoras, senadores, com a senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu pude ver, e aqui um elogio, mais uma vez, elogio rasgado à senadora, que mulher corajosa, que mulher formidável. Nós dois podemos ver pessoalmente a barbaridade perpetrada por órgãos ambientais e pela Polícia Federal na margem do Rio Madeira, em especial na cidade de Humaitá e Manicoré. Já tinha colocado aqui, mostrei fotos, mostrei a situação do que estava acontecendo lá, mas, vendo de perto, senador Chico Rodrigues, aquelas operações que acontecem em Roraima, que são igualmente covardes, lá no Amazonas foi mais de 100 vezes
covarde, porque foi também em cima de pessoas pobres que precisam trabalhar. O pai passou, o avô passou para o pai, que passou para o filho, é o chamado garimpo familiar, é o chamado extrativismo mineral. A Defensoria Pública do Amazonas fez o seu papel, que merece elogio, tentando, junto ao ministro do STJ, que deu a ordem, e diga-se de passagem como é que isso foi feito, Greenpeace, daqui a pouco eu falo sobre o Greenpeace, foi que acionou o Ministério Público Federal, que, por sua vez, cuidou da ação. O Ministério Público, sempre provocado por alguém, faz a ação. Pena que, quando é provocado por pessoas humildes, não age da mesma forma. E a Defensoria Pública continua tentando fazer com que essa operação não se repita, até que possamos nós fazer algo pelaquela gente. Eu vou atropelar, eu não vou mais repetir, vou resumir para você brasileira, para depois entrar nesse tema do Greenpeace. Foram lá, você está lendo, o Ministério da Justiça distribuiu da informação, você está lendo na Folha, no Globo, está vendo em todos os lugares que dão conta de que foram lá destruir dragas. Aí enchem a boca quando dizem dragas. Há pouco mesmo uma repórter me falou, pediu para falar sobre as dragas destruídas. Olha as dragas destruídas aqui. São pequenas casas flutuantes que abrigam famílias. Elas moram aqui. Elas extraem o ouro com uma mangueira de 5 bitolas, uma mangueira que não afeta. Eles chamam de draga porque tem esse aqui improvisado de madeira, uma espécie do guindaste improvisado de madeira, bem aqui, você pode ver, de madeira improvisado, com madeira, com prego, isso aqui. Normalmente, essa casa que eu estou falando, casa porque serve de moradia para as famílias, tem 5 metros de largura por 10 de comprimento. Algumas delas são maiores. Nas que são maiores, eles fazem um mezanino e a família dorme ali. Nessas menores, ela dorme em rede mesmo. A operação foi lá, tocou fogo, mais de 1.500 bombas, 1.500 bombas, mais do que isso, para explodir o que eles chamam de dragas, o que na verdade não é. Pura mentira e hipocrisia. Fumaça no ar, óleo diesel na superfície do rio e todo o material, motor, inclusive mercúrio, aquela quantidade de mercúrio pequena toda foi para o fundo. As baterias que eles usam para mexer com isso também foram para o fundo. Então, crimes ambientais de todas as dimensões e direitos humanos totalmente respeitados. Meu caro Chico Rodrigues, que nós fomos juntos, a Pari Cachoeira, na CPI das ONGs, tivemos junto lá com os índios Parecia, no Mato Grosso, acompanhando índios tutelados, índios não tutelados. Dói. A população atingida foi nos receber lá no porto. A gente chegou de avião, foi no porto. Mulheres com crianças perguntando para mim se eu tinha solução, que ela vai fazer o quê com a criança. E tem relato de mulher grávida dentro desse flutuante, dentro da residência, aquilo é uma residência, que o soldado encapuzado diz, olha, sai, vaza, senão vai ter que sair daqui nadando. Mulher grávida com criança. Crianças traumatizadas. E no interior não tem essa coisa de terapia psicológica. É difícil e é raro. Crianças que ainda choram a ir para a escola, perguntando da professora se a polícia volta para matar o pai e para matar a mãe. Crianças, gestantes, mulheres, trabalhadores. E agora são mais de 1.000 que não sabem o que fazer. E para quem não sabe, para quem acha que isso aqui não tem essa importância, esse comércio, essa extração de gramas de ouro gera no comércio empregos. Manicoré, 3.000 empregos, o Maitá, 4.000 empregos. Já estão demitindo. O açougue vai deixar de receber, a farmácia vai deixar de receber, o mercadinho vai deixar de receber. Estou falando de economia, estou falando de um modo de vida. Eu estou falando do que gera essa cadeia toda. Colônia de pescadores apavorados, pescadores apavorados, por quê? Imaginem só o que é som na água de mais de 1.500 bombas. O peixe sumiu, o peixe se escondeu.
Então as pessoas já não estão mais conseguindo pescar, sem contar aqueles que morreram. Documentos da família foram perdidos. Documento perdido da família. Quem ousou pedir, quem ousou se humilhar para um guarda, para um soldado daquele, para que pudesse tirar seus pertences da casa explodida, foi atirado com bala de borracha. O que a gente viu ali, senador Chico Rodrigues, é um negócio surreal, coisa de apocalipse sinal, e a gente só vê as notas exaltando a Polícia Federal, que de forma covarde foi lá e destruiu balsas. Eu já disse 1000 vezes, vocês estão mentindo para o Brasil. Vocês estão mentindo. Vocês que no jornal fazem isso, televisão fazem isso. Vocês estão querendo endeusar policiais covardes que não têm coragem de enfrentar dragas. A draga, sim. Brasileiro, a draga, sim. A draga é uma coisa grande de 3, 5 milhões que ela vale. Extrai 1 quilo de ouro na semana brincando. Mas lá, essa operação não vai. Sabe por quê? Porque vão ser recebidos a bala. Esses pobres humildes que estavam ali no porto para participar da festa Mãe de Coré, festa da padroeira, e também teve a violação dos direitos de cultuar, do direito de praticar a religião. Eles foram impedidos da procissão, foram impedidos de ir à missa. Então, o que vocês imaginarem foi praticado ali. E por que eu falei do Greenpeace? O Greenpeace, que outro dia foi multado, já sofreu condenações por denúncias falsas e por ações preparadas para conseguir repercussão internacional, eles são muito bons nisso. Foi assim com a invasão da JBS, agora em abril. Às vezes das ações da JBS passaram a ser cotadas da Bolsa de Nova York. Olha só o interesse nisso. A justiça norte-americana já havia condenado o Greenpeace por tentar impedir a construção de oleoduto, usando, como diz a sentença judicial, invasão de propriedade. 660 milhões de reais. Pois é, Greenpeace. O Greenpeace acionou o Ministério Público Federal. Sabe como? Eles têm um instrumento moderníssimo chamado Alfa Papa, meu bom Safe, ou Papa Alfa, Alfa Papa. Eles monitoram agora a Amazônia nesse momento. É tempo real. E olha só, já é grave isso. E aqueles hipócritas que estão se sentindo que a nossa soberania nacional está ameaçada pelas medidas lá, o tarifaço, são os mesmos que querem endeusar essa operação. Nesse momento, o Greenpeace está monitorando a Amazônia através de um instrumento chamado Alfa Papa. Quando eles veem um garimpo e eles monitoram, aí eles mentem para o Ministério Público Federal que, de forma submissa, inicia essa ação que vai culminar com essa tragédia toda que a gente está presente. Senadoras, senhores senadores, senhoras senadoras, o resultado dessa operação, como podemos constatar, foi mais trágico do que o que se usa lá. Eu ouso dizer que a contaminação causada pelas bombas, pelo fogo, prejudica muito mais do que esses aí em 10 anos de prática desse extrativismo. Em 10 anos de prática desse extrativismo, não poluiria tanto quanto poluiu agora com essa operação. Eu peço uns minutos, por exemplo, porque realmente eu preciso tentar fazer com que o Brasil entenda que está sendo enganado. E aí a gente voltaria para as ONGs, que aparelhou as redações, que aparelhou as televisões, que aparelhou parte do Ministério Público Federal, que aparelhou parte do Judiciário, que aparelhou o IBAMA, que aparelhou o FUNAI. Aí voltaria para isso tudo. Então nós estamos lidando com narrativas fortíssimas, porque encontram respaldo na grande imprensa, pelo menos se considera grande imprensa. O prejuízo deixado ali, ele nos humilha a todos, nos dói, mas dói mesmo. Eu vi a senadora Damares chorar, às vezes falando, tremer de tanta indignação. E não seria diferente, senador Seixas, se o senhor estivesse lá. O senhor igualmente estaria indignado tanto quanto nós. Então, resumindo, o relatório vai ser feito pela Comissão de Direitos Humanos, vai ser levado às autoridades brasileiras, autoridades internacionais.
Paralelo a isso, já reuni com os geólogos hoje para ver de que forma a gente pode legalizar. E há uma forma, sim, uma forma de poder legalizar aquela gente que atrás já foi legalizado. Mas com essa coisa maluca de mudanças climáticas, o mundo vai acabar se a Amazônia desmatar 10%. E aí é outro problema de jogar sobre nossos ombros, em cima dos nossos ombros, a responsabilidade de salvar o planeta. Esse pessoal é tão hipócrita que não leva em conta que a Amazônia é só 1% de todo o território do planeta. Como é que 1% vai salvar 99%? Eles não dizem que os industrializados, que eles lá, que são culpados pela poluição, porque eles consomem muito mais do que nós. Eles comem muito mais do que nós, eles luxam muito mais do que nós, e tudo isso precisa de energia, e tudo isso gera lixo. Mas eu estou misturando a coisa para que vocês entendam, e entendam um pouco do que a gente viu, do que a gente prega aqui. Encerrando o discurso, senhor presidente, são pessoas que pegaram o ônibus certo, mas não sabem onde descer, não sabem qual é a parada, não tem limite, não tem limite. Se eles não têm limite, eu tenho que me colocar no meu papel de senador da República Federativa do Brasil. Olha só como eu enchi a boca. Senador da República Federativa do Brasil. Posto que eu sou 81 de 220 milhões. Posto que eu estou aqui para defender aqueles que precisam de defesa. Eu não vim aqui me defender. Quando as ONGs me atacam, quando levam o processo para o Conselho de Ética, quando vão à PGR me atacar, eu não estou aqui para me defender nem um minuto só. Eu vim aqui para defender o Amazonas e é isso que eu vou continuar. Não importa se me atendem ou não, mas vamos ter que saber sempre jogar na cara de vocês a verdade contra a mentira. A verdade contra a hipocrisia. Vocês podem ter um pecador aqui, mas que fala a verdade. Mas vocês preferem entender um santo hipócrita. Pessoas de santo hipócrita que mentem para vocês. Posso ser pecador sim, posso ofender sim, mas falo aqui a verdade. A verdade me diz que essa operação foi um flagelo, foi uma atrocidade que alguém tem que pagar por isso. E o Ministério Público Federal, infelizmente, é guindado pelo Greenpeace, que nesse momento está vigiando os meus conterrâneos lá. Sabe, quando eu for pescar agora, eu vou fazer que tipo de instrumento é esse. Se pudesse me enxergar, o dedo da minha mão seria usado sempre para essas imagens que o Greenpeace captam na Amazônia. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio. O próximo orador inscrito, senador Chico Rodrigues. Senhor presidente Exalcir Lucas, senhoras e senhores senadores e senadoras, o melhor tempo de Roraima começa agora. É com imensa emoção e profundo senso de responsabilidade que subo a essa tribuna para celebrar os 37 anos de criação do Estado de Roraima, comemorados neste 5 de outubro próximo. Uma data que marca não apenas a história política da nossa terra, mas também o amadurecimento de uma identidade coletiva, construída com suor, coragem e esperança por gerações roraimenses. Roraima nasceu Estado em 5 de outubro de 1988 pela Constituição Cidadã. Saiu da condição de território federal para assumir a condição de Estado com autonomia plena, com governadores e parlamentares eleitos, com orçamento próprio, com voz ativa da federação. Foi um passo histórico de integração nacional e de afirmação de soberania em uma região estratégica, fronteiriça e amazônica. Uma terra extraordinária, rica e com um povo único. De lá para cá, enfrentamos enormes desafios, mas também colecionamos conquistas. E posso afirmar, senhor presidente, que a riqueza de Roraima precisa se tornar cada vez mais a riqueza do seu povo. Minha história pessoal se confunde com a história de Roraima. Sou um dos muitos roraimados que escolheu esta terra para viver, ser feliz e hoje devo a Roraima tudo o que sou. Sou pernambucano de nascimento. Foi o saudoso senador Marco Maciel que me deu a missão de ir para Roraima em 1983 para trabalhar com o então governador Otomar de Souza Pinto.
Quero registrar neste momento o meu respeito eterno ao brigadeiro Otomar de Souza Pinto, aquele que considero o maior governador da história de Roraima e que foi responsável pela criação do nosso estado como deputado constituinte. Otomar foi mais do que um líder, foi meu mestre, de quem me tornei discípulo na arte de fazer política, e assim atingindo 9 mandatos. Ele deu esperança ao nosso povo e mostrou que Roraima podia mais. Ainda na década de 80, assumi a Secretaria de Agricultura do Governo do Território, primeiro com Otomar, depois com o brigadeiro Vicente Moraes e depois com o general Arídio Magalhães, e depois fui diretor da Escola Agrotécnica de Roraima como engenheiro agrônomo. Em 1988, fui eleito vereador na cidade de Boa Vista e em 90 cheguei ao Congresso Nacional como deputado federal, já pelo estado de Roraima. Fui reeleito 4 vezes, exercendo 5 vezes o mandato de deputado federal. Em 2011, assumi o mandato de vice-governador do estado de Roraima, juntamente com o saudoso governador José de Anchieta, amigo e parceiro de lutas, a quem rendo minhas homenagens. Em 2014, tive a honra de tornar-me governador do amado estado de Roraima. Senhor presidente, colegas senadoras e senadores, como governador de Roraima, tive a oportunidade de deixar marcas que me orgulham até hoje. Criamos o curso de Medicina da Universidade Estadual de Roraima, investimento estratégico que fortaleceu nossa educação e nossa saúde. Implantamos o programa Ronda no Bairro, que aproximou as forças de segurança das comunidades e reduziu significativamente a criminalidade, dando às famílias a tranquilidade de ter o número do telefone da viatura policial à sua mão. Na saúde, instituímos a ambulância no ar, utilizando o avião que antes servia ao governador para transportar pacientes que precisavam de atendimento urgente no Hospital Geral de Roraima. Na maternidade Nossa Senhora de Nazaré, criamos o Alô Cegonha, para transportar as mães que teriam seus filhos naquela unidade hospitalar. Fizemos também fortes investimentos na agricultura, acreditando no potencial produtivo de nossas terras e apoiamos os pequenos agricultores da agricultura familiar. Foram grandes conquistas que construímos com o nosso povo, as quais sou muito grato a Deus por me ter dado a oportunidade de ter governado a terra que me acolheu e ter sido o instrumento de transformação. Hoje, senador da República, o mais votado em 2018. Tenho a honra de ser a voz de Roraima nesta casa. Participo da mesa diretora do Senado Federal pelo 2º biênio consecutivo e já destinei mais de 1 bilhão em emendas e investimentos para o desenvolvimento do nosso Estado e de suas famílias. Esse é o compromisso que guia minha vida pública. Esse é o trabalho que a gente vê e que não para. Minha maior honra é servir a Roraima e ao seu povo, todos os dias da minha vida. Colegas senadoras e senadores, celebrar os 37 anos de Roraima é, sobretudo, olhar para frente. Seu futuro passa por muitos investimentos, tais como investimentos em pesquisa da bacia do Tacutu pela exploração responsável das terras raras e outros minerais estratégicos que se encontram no Estado para acelerar o desenvolvimento do Brasil a partir de Roraima. A bacia do Tacutu, que é um largo estuário de ocorrências minerais, principalmente o petróleo, e outras áreas onde aflora de uma forma muito abundante as terras raras, que será a futura riqueza do nosso país. O futuro de Roraima passa também pela conclusão do União de Tucuruí, conclusão essa que contou com todas as minhas energias, junto às autoridades competentes e aos empreendedores responsáveis, uma luta de décadas, um sonho do nosso povo roraimense. Essa obra traz não apenas energia estável e limpa, mas também conectividade com a internet mais rápida, abrindo um novo ciclo de prosperidade para Roraima. Sinto a felicidade e orgulho em ter sido uma das forças responsáveis por sua conclusão. Com energia segura e abundante, com pesquisa científica avançada e com nossas riquezas minerais valorizadas, estaremos prontos para um grande salto de desenvolvimento. Mas não basta crescer, precisamos crescer com justiça. Defendemos a construção de uma política tributária especial para Roraima, semelhante à da Zona Franca de Manaus, capaz de atrair indústrias, gerar empregos e consolidar nosso Estado como um novo polo de desenvolvimento industrial da Amazônia e do Brasil. Já estamos lutando por isso, junto à SUFRAMA e aos ministérios, e dialogando com os setores produtivos.
E não esqueçamos, tudo isso precisa estar alinhado a investimentos em educação, que formem as novas gerações de roraimenses capazes de liderar este processo de transformação. Nessa área, concluímos a construção do novo prédio da Secretaria da Educação do Estado, obra financiada com emendas da minha autoria e que se tornou o templo da educação do Estado de Roraima, além de muitos outros investimentos, toda a cadeia da educação básica. Tenho convicção, senhor presidente, de que em 2025 marca o início do melhor tempo de Roraima, um tempo de estabilidade energética, de novos investimentos, de oportunidades para os nossos jovens, de integração econômica e de valorização da nossa gente. E esse novo tempo será construído não por um homem, não por um governo, mas pelo esforço coletivo de todos os roraimenses e roraimados, unidos no sonho de fazer da nossa terra um exemplo de desenvolvimento sustentável, de justiça social e de prosperidade. Aquilo que era um território federal se tornou um estado promissor. A casa nova que se ergue, a cada campo plantado, a cada sala de aula aberta, percebemos o quanto podemos realizar no estado de Roraima. Minha missão, como senador da República daquele querido estado de Roraima, é ajudar isso a tornar-se cada vez mais realidade. Já fizemos muito há que ser feito. Estou pronto para continuar lutando pelo glorioso estado de Roraima, onde habitam as pessoas que sonharam um dia em ter uma vida em abundância, e Roraima se transforma nesse largo estuário de oportunidade para todos, brasileiros de todos os rincões do Brasil, brasileiros que ali chegaram, aqueles nativos que, aliados aos índios macuxis, taurepangues, wapixanas, aiuais e anomames que ali residem e são originários. A população originária, nós ajudamos a construir o estado dos nossos sonhos. Portanto, parabéns ao nosso glorioso estado de Roraima por mais um aniversário, pelo seu aniversário de 37 anos de emancipação. E quero deixar um registro muito forte, graças à obstinação, à crença e, acima de tudo, o amor do ex-governador Otomar de Souza Pinto pelo estado de Roraima. Era esse o meu pronunciamento, senhor presidente, deixar registrado aqui nos anais do Senado da República. Muito obrigado. Enquanto me permita, querido senador Chico Rodrigues, senador Pedro Chaves, senador Alessandro Vieira, me permitam eu continuar com a lista de oradores inscritos, porque nós estamos aguardando o querido senador líder do MDB, relator da matéria que está como primeiro item da pauta do dia de hoje, PLP 108, senador Eduardo Braga. Então, enquanto o relator da matéria não chega, eu vou continuar seguindo a ordem de oradores inscritos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem de oradores? Não, senhor. Pela ordem, conceda a palavra ao senador Nelsinho Trade. Meu dileto presidente, quando eu venho assim é porque tem um pedido especial. Eu estou aqui com a Lara, com a Letícia e com a Fabiana. Elas estão acompanhando o projeto simples e franciscano que aprova o texto do Acordo do Marco da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativo à conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha das áreas situadas além da jurisdição nacional. Acordo BBNJ, assinado pelo Brasil em 21 de setembro de 2023. Projeto esse oriundo da Comissão de Relações Exteriores, tem parecer favorável, foi relatado pelo Humberto Costa e o Rogério Carvalho. Como o projeto ele é simples, eu solicitaria a Vossa Excelência, no momento oportuno, que pudesse fazer a inversão da pauta para que pudesse passar o projeto, que elas vieram acompanhar. Estão ali, ó, dá tchau para eles. Olha lá, estão lá. Era esse o pedido, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Cleitinho.
Pela ordem agora, só para poder anunciar que tem 2 vereadores da minha cidade aqui, o Valmir Ribeiro, o El também, que são 2 vereadores novatos nessa legislatura agora de 2025. É um prazer estar recebendo eles aqui. E também nosso prefeito de Belo Horizonte da capital, o Álvaro Damião, também está aqui. Prefeito que é um dos melhores prefeitos, não é de Minas Gerais não, viu? É do Brasil, o Álvaro Damião que está aí. Que Deus abençoe, Álvaro, e continue trabalhando para a nossa querida BH. Que Deus te abençoe, meu irmão. Cumprimentar o querido prefeito Álvaro, cumprimentar os vereadores aqui presentes e também aquecer da solicitação feita por Vossa Excelência, porque parece que o senador Eduardo Braga ainda vai demorar um pouco. Então nós vamos fazer uma inversão da pauta, mas eu vou conceder apenas pela lista de oradores inscritos ainda, seguindo a regra da lista de inscrição, conceder a palavra a Sua Excelência, o senador Sérgio Moro. Presidente, só uma questão de ordem, pedir para incluir extra pauta o requerimento 720/2025, que requer a realização de uma sessão especial no próximo dia 7 de outubro, em memória, para nós relembrarmos aquele trágico atentado terrorista em Israel, efetuado pelo Hamas, em que houve um ataque a pessoas, a civis inocentes, também militares. Foi um ataque brutal há 2 anos que chocou o mundo e seria um ato em solidariedade às vítimas e também para nós repudiarmos qualquer forma de antissemitismo. Então peço que seja incluído em pauta e, se me permite a sugestão, pediria a Vossa Excelência que presidisse essa sessão na próxima terça-feira. Cumprimentar a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, pela lembrança de promovermos esta sessão especial em memória às vítimas do atentado terrorista de 7 de outubro em Israel, e ao tempo cumprimentar a Confederação Israelita do Brasil, na pessoa do Cláudio, estender a toda a comunidade judaica do Brasil e cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, se Vossa Excelência permitir, que eu pudesse ser subscritor deste requerimento de sessão especial. Agradeceria a solicitação, presidente, com muita honra para todos os subscritores e também para os convidados e para o próprio momento solene. Muito obrigado, senador Sérgio Moro, pela oportunidade que Vossa Excelência me concede de ser um subscritor de um momento importante no Senado Federal, desta sessão, que vai relembrar as centenas e milhares de vítimas dos ataques terroristas do Hamas no Estado de Israel. Muito obrigado pela aquiescência de Vossa Excelência e eu incluirei o requerimento com muita honra como item extra-pauta apresentado por Vossa Excelência, pelos senadores e agora subscrito por mim. Senador Augusta Brito. Senador veneziano Vital do Rego. Doutora Zenaide, Vossa Excelência está inscrita, mas como eu acho que esse projeto há consenso, a gente poderia iniciar a deliberação do dia de hoje e no decorrer da deliberação da matéria eu concedo a palavra a Vossa Excelência, porque senão a gente nunca vai encerrar o pequeno expediente e a gente não consegue iniciar a ordem do dia. Vossa Excelência concorda? Doutora, tem que consultar a nossa médica. Porque outro médico que está pedindo para inverter a pauta ali confusão no CRM. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Item 3, por solicitação do senador Nelcínio Trade, nós aquecemos e fazemos a inversão da deliberação da pauta do dia de hoje, trazendo o item 3 para o primeiro item de deliberação. Projeto de Decreto Legislativo número 653 de 2025, da iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto do acordo no marco da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, relativo à conservação e uso sustentável da diversidade biológica marinha das áreas situadas além da jurisdição nacional, o acordo da BBNJ, assinado pelo Brasil em 21 de setembro de 2023.
praticamente há 2 anos atrás. O parecer é favorável, de número 67, de 2025, da Comissão de Relações Exteriores, presidida pelo eminente senador Nelsinho Trade. O relator da matéria foi o nosso vice-presidente, senador Humberto Costa, e o relator ad hoc da matéria foi o senador líder Rogério Carvalho. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir a matéria. Eu declaro encerrada a discussão. Passamos à apreciação e à deliberação da matéria. Informo ao plenário que a presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação do projeto, em votação, o projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação e, ao tempo, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senhor presidente. Com a palavra, o senador Nelsinho Trade. Apenas para agradecer a sensibilidade de Vossa Excelência, fator esse marcante na vossa personalidade. Trata-se do Tratado da Biodiversidade Marinha, um marco global já ratificado por mais de 60 países, e nós estávamos fora até essa votação, e que entrará em vigor em breve com a sanção do presidente da República. O Brasil, que assinou esse acordo como protagonista em 2023, não poderia ficar de fora desse novo marco internacional. Ele cria zonas de conservação em águas internacionais e estabelece mecanismos de cooperação científica para enfrentar problemas ambientais que não conhecem fronteiras, como a poluição por plásticos e resíduos sólidos. Dessa forma, senhor presidente, fica aqui a gratidão pelo gesto de Vossa Excelência, por reconhecer essa importância, e o agradecimento aos demais pares pela aprovação dessa matéria. Muito obrigado. Obrigado, senador Nelsinho. Cumprimento Vossa Excelência. Vou continuar com o compromisso que fiz, querido senador Jorge Seife, senador Iovisto Guimarães, e enquanto o nosso relator não chega, eu vou conceder a palavra à lista de oradores inscritos. Concedo a palavra, Sua Excelência, a senadora doutora Zenaide Maia. Eu não queria interromper o diálogo de Vossa Excelência com o líder Cid Gomes, mas é que Vossa Excelência está inscrita para... Tudo bom, líder? Prazer te ver, Cid. Mas agora? Vossa Excelência, se for falar sobre o PLP 108, Vossa Excelência não prefere que eu transfira a sua inscrição como oradora para a lista de discussão da matéria na hora do debate? Não, só porque, como eu acho que na hora do debate os senadores estarão presentes na discussão, eu acho que tem mais sentido Vossa Excelência fazer a sua ponderação em relação ao PLP 108 na hora da discussão. Eu submeto imediatamente a inscrição de Vossa Excelência como oradora inscrita para discutir a matéria. Primeira oradora, conforme o doutor Danilo me orienta aqui. Danilo tem algum acordo de cooperação com Vossa Excelência? Já escreveu como primeiro? Admiração, diz ele. Parabéns. Senadora Soraya Tronic. Senador Wilder Moraes. Senador Jorge Seife. Vossa Excelência estava inscrito. Vossa Excelência deseja... Enquanto o senador Jorge Seife se dirige à tribuna, eu vou tentar intercalar os senadores inscritos, ministra Damares, enquanto nós aguardamos o líder Eduardo Braga, relator da matéria do item 1, que eu tenho certeza absoluta que nós teremos um belo debate em relação à votação desta proposta, até pelo número de emendas apresentadas na comissão, o número de destaques apresentados, enfim. Nós vamos ter a oportunidade de discutir até um pouco mais tarde hoje a votação deste projeto. E que bom que seja sempre assim, que a gente tenha a oportunidade de discutir.
E eu vou conceder a palavra ao senador Jorge Seife para que ele faça uso da tribuna na condição de orador escrito. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, servidores da casa, visitantes, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Hoje eu quero falar de algo como pai de um casal de filhos, o mais velho 22 anos, a mais nova 13 anos, assim como imagino que as senhoras e senhores aqui presentes, também, se não tiver filhos, tem sobrinhos, talvez sobrinhos e familiares jovens. E, senadora Damares, o que está acontecendo hoje é o seguinte: a superexposição em redes sociais e uma promiscuidade na nossa juventude. E essa promiscuidade, ela antigamente atingia mais os homens, mais os meninos, que sempre tiveram comportamentos mais exagerados. Mas eu tenho visto alguns psicólogos falando, tenho acompanhado esse tema, esse trabalho, e infelizmente isso também tem arrastado jovens meninas, e isso tem um custo muito alto ao longo do tempo. E os pais, e convoco aqui, que normalmente quem ouve a Rádio Senado, a TV Senado, são pessoas mais velhas, para que exortem, ou seja, aconselhem seus filhos e filhas. Questão de redes sociais e questão de santidade. O que é santidade? A senhora sabe? Santidade é se separar, é não se misturar, é não se conformar com muitas vezes imagens, projetos e estereótipos que acabam se criando na sociedade. Então, eu estava vendo, por exemplo, um psicólogo ontem, num vídeo do YouTube, comentando, senadora Damares, que o número de mulheres no Brasil que têm usado abusivamente bebidas alcoólicas tem crescido exponencialmente, ultrapassando inclusive, se não ultrapassou, está para ultrapassar, os homens. E isso vem de várias coisas, de projeção social, de pressão social, de cobrança, de vida corrida, muitas coisas que, em troca de uma vida talvez libertária ou de liberdade, isso tem cobrado um preço muito alto na parte emocional. E as nossas meninas também estão sujeitas a isso. E eu entendo, senadora Damares, senadora Zenaide, que a exposição de intimidade e uso irrefletido, especialmente de redes sociais, tem trazido consequências que muitas vezes são ignoradas, mas uma forma construtiva de abordar isso com os filhos é focar no autocuidado, e nós pais precisamos falar abertamente com isso sobre nossos filhos, no respeito próprio e na responsabilidade de escolhas próprias. Como pais e mães, ou avós, ou tios, vale orientar jovens sobre alguns pontos: preservação de autoimagem, da própria imagem, explicar tudo que se publica online pode ser visto por muita gente e permanece na internet por muito tempo. Na verdade, sabemos que isso não desaparece. E reputação é um bem muito valioso e merece ser cuidada, zelada e preservada. Escolhas relacionais conscientes, senadora Damares. Falar da importância de relações afetivas, baseadas em respeito mútuo, empatia e clareza de intenções. Incentivar os nossos jovens que pensem nas consequências emocionais de se envolverem rapidamente com muitas pessoas. Isso destrói sentimentos, isso esfria coração, isso traz frustrações. Segurança e privacidade também. Como proteger dados e intimidade das redes, usando perfis privados quando necessário e sendo muito seletivo ao compartilhar fotos e informações. Nós já vimos casos no Brasil, inclusive, de suicídio devido à superexposição na internet, e nossos filhos podem estar expostos a isso, dependendo com conteúdo ou brincadeiras online, que nossos filhos podem estar expostos. E liberdade também com responsabilidade.
A verdadeira liberdade está em saber dizer não ao que pode ser prejudicial. Encorajar nossos filhos a viver de acordo com valores, objetivos pessoais, sem se deixar por pressões externas. E um diálogo franco e aberto entre pais e filhos para impor regras, para conversar, para mostrar com o próprio comportamento como cultivar dignidade e autoconfiança. Escute dúvidas e inseguranças sem julgamentos, mas com orientação. Nossos jovens, muitas vezes, senadora Damares, têm sido criados por pessoas porque nós estamos trabalhando, pais e mães trabalhando, e entregamos nossos filhos a desconhecidos para serem criados e educados, um papel que Deus deu a nós essa responsabilidade. Cabe a nós educarmos e não podemos fugir dessa responsabilidade de pelo menos compartilhar com nossos filhos nossos valores, de orientá-los de como o mundo funciona e o que pode ser prejudicial à sua vida. E essa hiperexposição e busca de validação em redes sociais está mudando a forma como muitos jovens se relacionam. Pesquisas já mostram que o uso intenso de redes sociais e busca de imagens perfeitas aumentam a insatisfação corporal, levam a hábitos alimentares restritivos, baixa autoestima, sobretudo na adolescência, levando até a depressão. A exibição constante do corpo, sexualização precoce, expõe os jovens a julgamentos, rótulos e comparações, além de aumentar riscos de doenças sexualmente transmissíveis e até gravidez indesejadas. Estudos de 2023 a 2025 mostram que pessoas com muitos parceiros sexuais podem ter maior probabilidade de depressão, sentimentos de culpa, arrependimento, especialmente se o sexo não for consentido ou seguro. Além disso, uma vida de excessos pode levar ao isolamento social, baixar sensibilidade emocional e dificultar em construir relacionamentos duradouros. E também vou mencionar aqui, acredite vocês ou não, em Bíblia Sagrada, que precisamos, por exemplo, a Bíblia nos orienta, a maioria do Brasil é católico, é evangélico e é espírita, evitar más companhias. O Salmo 1 descreve o justo como alguém que não se guia pelo conselho dos outros e não limita sua conduta de pecadores e zombadores. Isso é papel do pai e mãe, olhar com quem seus filhos estão andando. Os filhos muitas vezes não têm filtro e são forçados por grupo de escola, grupo social, grupo da academia, ou seja lá o que for. Viver em santidade parece demodê, fora de moda, mas proteger seu corpo, abster-se de imoralidade sexual, fugir dessa aparência do mal, de superexposição. E também, em 2 Timóteo, fala de fugir dos desejos da juventude. Nós sabemos a explosão de hormônios que acontece com a nossa juventude, qual todos os nossos filhos e parentes estão, expostos, mas a boa orientação dos pais e mães para proteger seus filhos disso, porque tem consequências depois. Por último, riscos à saúde mental e física. A Medical News Today compilou estudos recentes e constatou que, embora o sexo consensual e seguro possa ter efeitos positivos, pode ter muitos parceiros estar associado à probabilidade de depressão, transtornos mentais, especialmente as mulheres. Pesquisadores sugerem que fatores de risco como DST, uso de substâncias e pressões sociais podem explicar esse estado emocional das mulheres hoje. Tem o peso do julgamento social, tem a insensibilidade afetiva. Então, senhores pais, construam um diálogo de confiança com seus filhos. Ao invés de controlar e brigar, converse.
Explique o que cada escolha traz de consequências. Respeito próprio começa com autoconsciência. Fortaleça a identidade do seu filho. Ajude os jovens a encontrar valor nas suas habilidades, no caráter e na fé, e não na aprovação alheia do seu corpo. Por exemplo, alfabetização digital. Ensine sobre privacidade e... Presidente. Alfabetização digital, ensine sobre privacidade, permanência de conteúdos online e consequências de superexposição. Relacionamentos com propósitos, incentive relacionamentos baseados em amizade, respeito e reciprocidade. Expresse que amar não é usar nem descartar pessoas e que o prazer sem compromisso não substitui amor e intimidade. E, por último, buscar apoio espiritual e psicológico. Ore com seus filhos, leia as Escrituras, participe de comunidade que promova valores saudáveis. E se houver sinais de depressão, ansiedade ou arrependimento após experiências relacionais, procure ajuda profissional. E estudos mostram que culpa e isolamento agravam a depressão. Senhor presidente, a conclusão é a seguinte: a juventude é um tempo precioso para construir identidade e caráter. A Bíblia Sagrada aconselha a escolher boas companhias, a fugir da imoralidade sexual, a buscar se proteger, se santificar. Embora a cultura moderna valorize a experimentação, a pesquisa mostra que exposição excessiva a múltiplos parceiros podem trazer consequências emocionais e sociais duradouras e irreversíveis. Pais e filhos podem trilhar um caminho de equilíbrio, desfrutar da liberdade com responsabilidade, cultivar o corpo e alma com respeito e confiar que a verdadeira felicidade não está na aprovação alheia, mas na integridade diante de Deus e na paz consigo mesmo com seus pais. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Davi, pela ordem. Pela ordem, senador Paulo Paim. Presidente, o item 2 da pauta, relatado pela senadora Dorinha, professora Dorinha, é um projeto simples em relação aos condutores de ambulância. A gente vem trabalhando para regulamentar essa profissão há algumas décadas. A professora Dorinha, com muita habilidade, e também o senador Messias de Jesus foi o outro relator. E veja, o autor é o deputado federal Vermelho do PL. Mas conseguiram essa costura e eu dei todo o apoio. Como o dia do motorista de ambulância, do condutor de ambulância, é o próximo dia 10, é o dia nacional deles, já há um entendimento da gente aprovar na Câmara, se chegar lá rápido e o presidente sancionar. Por isso eu faço um apelo a Vossa Excelência, é um projeto simples. Se a gente pudesse votar antes da reforma tributária. Senador, querido líder Paulo Paim, da mesma maneira eu procedi ainda há pouco, quando o senador Nelsinho Trade solicitou a inversão da votação, para que nós pudéssemos deliberar o item 3, que também era um acordo que estava precisando ser referendado. Da mesma forma, eu aqueço a solicitação de Vossa Excelência, porque sei que não há conflito em relação à deliberação deste assunto. Eu vou fazer daqui a pouquinho essa inversão e essa deliberação, mas eu queria pedir atenção. Obrigado, presidente. Queria pedir a atenção dos nossos convidados. O senador Paulo Paim falou ainda há pouco, e ali atrás tem muitos convidados e convidadas dos nossos senadores e das nossas senadoras que estão presentes dentro do plenário do Senado Federal. Eu sei que isso aqui é um dilema que a gente passa na presidência do Senado. Não vai começar comigo, como não começou, e também não vai terminar. Porque, de fato, os senadores todos podem trazer os seus convidados. A assessoria precisa participar para apoiar tecnicamente os nossos companheiros senadores e senadoras.
e acaba que a gente fica tendo que fazer essas manifestações corriqueiramente, de certo modo, muitas das vezes desagradando os nossos convidados. Mas para a gente manter esse ambiente, eu queria pedir para os nossos convidados que estão ali no fundo do plenário, que nós vamos iniciar logo mais, sem desmerecer todos os outros itens da pauta, uma matéria relevantíssima para o Brasil, que é a regulamentação da proposta de reforma tributária, o PLP 108, relatado pelo líder Eduardo Braga. Eu vou fazer a inversão em seguida, mas eu queria pedir aos nossos convidados, aos nossos assessores, a todos que estão nos acompanhando, que estão dentro do plenário do Senado, que a gente pudesse manter o volume da conversa um pouco mais moderado para a gente poder ouvir as manifestações das senadoras e dos senadores nesse momento da votação desta matéria. Aproveitar também, eu fiz rapidamente, senador Cleitinho, mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por registrar, senador Cleitinho, a presença do prefeito Álvaro Damião, prefeito da capital do estado de Vossa Excelência, da capital do estado de Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, que é um amigo nosso. Eu conheço o Álvaro, sei da relação do Álvaro com a sociedade. O Álvaro está tocando a cidade de Belo Horizonte a partir do falecimento do prefeito Fuad, que partiu e nos deixou, e na condição de vice-prefeito eleito da cidade, o Álvaro assumiu os destinos da cidade de Belo Horizonte. E na eleição, quando se vota no prefeito, se vota no prefeito e no vice-prefeito. Então, o Álvaro foi votado, assim como o prefeito Fuad também. E, pela uma delegação do destino, o Álvaro assumiu os destinos da cidade de Belo Horizonte. Então, eu queria dizer ao prefeito Álvaro, conte com o apoio do Senado Federal, conte com o apoio do Congresso Brasileiro, da Casa da Federação, e nós reconhecemos a sua capacidade, Álvaro, de liderar a cidade de Belo Horizonte. Conte com a gente, o que Belo Horizonte, o povo de Belo Horizonte precisar, conte com o Senado da República nas figuras da bancada de senadores do Estado, do registro do senador Cleitinho e desta presidência que vos fala. Seja bem-vindo ao plenário do Senado. Eu queria pedir novamente, querida senadora Mara Gabrilli, senadora Soraya Tronic, senador Cid Gomes, senadora Tereza Leitão, nós teremos, a partir de agora, ministra Tereza, tudo bem? A manifestação da senadora Margarete Busetti, líder Efraim. E a senadora Margarete Busetti pede inscrição para usar da tribuna para fazer uma fala sobre a sua atuação no Senado da República nesses 3 anos do exercício do mandato de senadora da República. Eu queria pedir, informar ao plenário do Senado Federal, que eu vou, antes de iniciarmos a deliberação, eu com muito bom gosto, com muita honra, convivi com a senadora Margarete e faço questão que ela faça o registro, a sua manifestação pessoal como cidadã e como senadora da República, da tribuna do Senado Federal, no momento que nós tivéssemos um quórum adequado de colegas senadores e senadoras que solicitaram para que isso ocorresse. Então, nesse instante, senadora Margarete, cumprimento Vossa Excelência pela sua atuação no Senado da República, cumprimento a população do estado do Mato Grosso, cumprimento o senador Fávaro, que está licenciado, ministro de Estado do governo federal, e concedo a palavra imediatamente a Vossa Excelência para fazer o seu pronunciamento na tarde de hoje no Senado Federal. Obrigada, senhor presidente. Presidente, colegas senadores, senadoras, no primeiro discurso que fiz em 2023, assumi o mandato de senadora. Terminei minha fala citando Rui Barbosa, patrono desta casa. Hoje encerro esses quase 3 anos de trabalho e revisito. Volto a citá-lo
E volto a citar Rui Barbosa, por encontrar nestas palavras o sentido para tudo que fiz aqui no Senado. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. E como lutamos, meus amigos, tenho orgulho em afirmar que encerro meu mandato com uma história marcada pela coragem, pela determinação e pela entrega. Uma história que não abriu espaço para a vergonha, não se curvou diante da covardia e jamais conheceu a preguiça. Quando lembro, presidente Davi Alcolumbre, que o feminicídio hoje é um crime autônomo, com a maior pena do Código Penal, foi graças a um projeto de minha autoria aprovado por esta Casa. Quando vejo, senadora Damares, que o Brasil terá em breve um cadastro nacional de pedófilos e estupradores, algo inédito, também fruto de um trabalho meu. Quando sei que mulheres que perderam a mama por qualquer tipo de mutilação, agora têm o direito à reconstrução, porque esta Casa acolheu outra proposta minha. Cumpri meu papel, e quando penso em tudo isso, a sensação é de dever cumprido. Em menos de meio mandato como senadora, deixo hoje o Senado Federal com a ideia de me dedicar ao Mato Grosso, viajando mais pelos municípios desse estado que é o coração da economia brasileira. Mas deixo Brasília sem descuidar dos tortuosos caminhos por onde teima em andar a nossa democracia. Quis Deus que eu assumisse o mandato no início de 2023, ano do fatídico 8 de janeiro, dia que parece não ter terminado. E rogo a Deus para que nós encontremos uma forma de unir a todos pelo bem comum, que reencontremos o caminho para seguir amadurecendo ainda mais a nossa jovem democracia. Lembro aqui, senador Ciro Nogueira, as palavras do eterno líder britânico Winston Churchill. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou sábia. De fato, já se disse que ela é a pior forma de governo, exceto por todas as outras que já foram tentadas. Precisamos reencontrar o caminho do bom senso, do respeito ao sistema de pesos e contrapesos, menos ativismo e mais trabalho. A polarização não coloca comida na mesa dos brasileiros. O recorte para a internet não acaba com o desemprego, não abaixa os juros, não melhora a vida de ninguém. Como todos sabem, cheguei até essa cadeira na condição de suplente do hoje ministro da Agricultura, senador Carlos Fávaro, a quem serei eternamente grata pelo convite de ter concorrido à eleição suplementar de 2020. E devo dizer, senador Alessandro Vieira, que esta cadeira já é pesada para um titular, que se essa cadeira já é pesada para um titular, é mais ainda para um suplente. Por muitas vezes precisei calar quando queria aqui estar falando. Mesmo assim, não deixei de votar nunca, de acordo com a minha consciência e as minhas convicções. Busquei ser aqui, colegas, o político em que eu sempre quis votar. Agora retorno ao meu estado, procurando a leveza e falando abertamente o que para mim devem ser os rumos deste país. Há poucos meses vim para o Progressista, presidido pelo amigo, querido senador Ciro Nogueira, reencontrando as minhas origens, sob a liderança da querida e competente amiga senadora Tereza Cristina. E é por toda essa história que consegui construir, em tão pouco tempo,
senadora Augusta Brito e Jussarinha, minhas queridas amigas. Consegui, em tão pouco tempo, construir, em tão pouco tempo, que quero deixar aqui as minhas últimas palavras nesta tribuna, que elas sejam de gratidão. Agradecer primeiramente a Deus por ter tido a oportunidade de estar no Senado, encarando de frente os problemas reais deste país. Como disse um conterrâneo nosso, lá do Mato Grosso, o poeta Manuel de Barros, não precisei de ler São Paulo, Santo Agostinho, São Jerônimo, nem São Tomás de Aquino, nem São Francisco de Assis, para chegar a Deus. Formigas me mostraram ele. Eu tenho doutorado em formigas, disse o celebrado poeta. Deus está no simples. Nada se constrói sem uma base forte. Por isso, preciso agradecer a minha família. Agradecer pelo amor e compreensão. Quando a gente encara a vida pública, acaba expondo também aqueles que amamos. Por isso, agradeço a dedicação e a parceria de Luiz Busetti, um companheiro há quase 50 anos. Agradeço de coração as minhas filhas, Flávia e Liara, cada uma com sua personalidade, mas que dividem por igual o meu amor. Flávia me substituiu na empresa para que eu conseguisse me dedicar ao mandato, segurando as pontas ao lado do pai. Eliara sempre se fez presente, embora pareça que tem rodinha nos pés. Não pode ver uma mala que está sempre pronta a viajar. Agradeço meus genros, Leandro e Juliano, e aos meus amados netos, Leona, Lorenza e Joaquim. Agradeço aos meus pais, que já não estão mais aqui, Deuclésio e Noêmia Guetter. Agradeço em especial meu grande amigo e farol da minha caminhada política, Blairo Maggi, que sempre acreditou em mim. Ex-governador de Mato Grosso, ex-senador de Mato Grosso, um exemplo para todos nós. Não posso encerrar esse longo discurso sem agradecer também às minhas equipes de Brasília e do Mato Grosso. Pessoas que eu não conhecia e que agora me farão sentir saudades da convivência diária, sempre leve e produtiva. Da mesma forma, agradeço a todos os funcionários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, equipes extremamente qualificadas. A cadeira que deixo hoje será assumida pelo agora senador José Lacerda, que certamente fará um trabalho pensando no bem de Mato Grosso e do Brasil. Obrigada, meus amigos. Obrigado a cada um de vocês. Que Deus os ilumine para que sigam encontrando o espírito público para defender sempre a democracia e o nosso Brasil. Obrigado e até breve. Uma paz, senador. Concedo a... Queria o APAR. Eu estou olhando aqui a lista de oradores inscritos, eu vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Conceda a palavra ao senador para a parte A, Flávio Bolsonaro. Senadora Margarete Busetti, eu não poderia deixar de fazer aqui o meu registro da minha alegria de ter convivido com Vossa Excelência, uma pessoa de coragem rara, extremamente preparada, inteligente. Todos os momentos que nós estivemos ali lutando por alguma coisa, em especial na área da segurança pública, a senhora é um grande exemplo de iniciativa, de criatividade, de coragem, e poucas vezes eu vi algum parlamentar representando tão bem o seu Estado. Então, eu quero aqui pedir a Deus que este não seja o seu último discurso desta tribuna, porque o Estado do Mato Grosso merece ter um representante como a senhora aqui no Parlamento. O que depender
da presidência da Comissão de Segurança Pública, todos os projetos de Vossa Excelência, nós vamos dar continuidade, porque são referências, são coisas com as quais eu sempre me identifiquei e sempre, mais uma vez, senti muita honra de conseguir fazer andar esse tipo de projeto, porque é raro pessoas que tenham a clareza e, mais uma vez, a coragem de defender as suas convicções como a senhora defende, que defende as mulheres com o ponto de vista que a senhora defende. Então, a senhora realmente é um exemplo de empoderamento feminino. E eu fico muito grato a Deus por poder ter convivido com a senhora esse tempo e que possamos conviver muitos e muitos anos aqui ainda, que esses sejam até breve. Então, que Deus abençoe muito a senhora, a sua família e nos dê a oportunidade e a honra de estarmos juntos aqui no Senado por muito mais tempo. Parabéns, parabéns. Pela liderança da bancada feminina, concedo a palavra à senadora professora Dorinha Seabra. Querida senadora Margarete Buzzetti, eu gostaria de, em nome da bancada, dizer do grande orgulho que nós temos do seu trabalho, de todas as vitórias que você conseguiu em nome de mulheres muitas vezes silentes, o bom combate que você sempre levou à frente com grande correção, seriedade, competência e, ao mesmo tempo, sai desse período no Senado com leis aprovadas que vão mudar a história do nosso país, a história de milhares de mulheres, ao mesmo tempo que lidam com o atendimento à saúde, combate à violência, a busca por trabalho e renda e, acima de tudo, um mandato exercido com grande seriedade. Uma grande senadora, uma colega invejável, correta em todas as suas decisões, grande companheira. Eu desejo sucesso a você no Mato Grosso e eu espero em breve ter você aqui de novo no Senado, no seu mandato, o mandato que você merece, conquistado com dedicação, com trabalho, seriedade e não aceitando negociar em nenhum caso, se isso significar abrir mão dos seus valores, da sua posição e da sua ética. Seja sempre bem-vinda e aqui, fruto do seu trabalho, com certeza teremos ainda muitas leis aprovadas, porque você semeou, quem semeia colhe. Parabéns. Concedo a palavra ao senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Minha querida amiga e senadora Margarete Buzzetti, grande representante do Mato Grosso, pode ter certeza que a sua emoção é de todos os seus colegas que lhe admiram, lhe aplaudem. E como disse o senador Flávio, é só um até breve. Eu tenho certeza que o povo do Mato Grosso vai lhe dar outras missões que eu tenho certeza que trarão muito orgulho, não só a nós progressistas, mas o povo daquele valoroso estado. A senhora retornou à sua casa e pode ter certeza, ao seu último partido, que você sempre foi um progressista no coração. Isso ninguém tem dúvida. E dizer que a senhora terá missões importantíssimas no nosso partido, que é um partido que valoriza muito o papel da mulher. E na quinta-feira, acabei de falar com o nosso líder Luizinho e o presidente Hugo Mota, nós iremos votar no plenário da Câmara dos Deputados o seu projeto para coroar a sua passagem, que nos dignificou muito, nos trouxe muita alegria e muitos frutos. Poucos parlamentares viveram o que a senhora trabalhou aqui nas comissões, no plenário, com a sua atuação, com as suas posições firmes, que sempre nos orgulharam bastante. Parabéns, conte sempre com o seu partido nas suas tarefas, nas suas missões, que sempre irão enobrecer o estado do Mato Grosso e do Brasil. Muito obrigado. Concedo a palavra à senadora Tereza Cristina. Senadora Margarete Buzzetti, minha amiga, acho que posso chamá-la assim. Eu quero dizer que você é uma mulher guerreira, uma mulher que dignificou a sua passagem, o seu mandato como senadora nesta casa. A sua força de vontade, as suas convicções que você nunca abandonou, né? Então, pode ter certeza que esse período curto que você passou por aqui, é uma pena que você se vai,
agora, mas eu tenho certeza que você vai para uma outra missão e que você, com certeza, voltará a esse parlamento. E eu espero que seja aqui no Senado Federal, para continuar esse trabalho tão bonito, tão firme que você implementou a esse tempo que passou aqui conosco. Conte sempre comigo, minha amiga, e eu estarei aqui para dar continuidade, como disse a nossa presidente da bancada feminina, Dorinha, senadora Dorinha, para poder levar a cabo todos os projetos que você deixou aqui inacabado. Você conseguiu, nesse pouco tempo, aprovar 3 projetos de lei, o que não é fácil nessa casa. Mas você fez isso aprovando e colocando o seu nome nos anais do Congresso Nacional, fazendo leis muito importantes para a segurança das mulheres. E agora, como disse aí o nosso líder, Ciro Nogueira, trabalhar para que o seu projeto, que está hoje na Câmara, possa passar e ter mais uma lei com o seu nome, uma lei de sua autoria. Continue firme, inquebrantável como você é. Você nos enche de orgulho, Margarete. Um abraço. Conceda a palavra à senadora Tereza Leitão. Obrigada, presidente. Senadora Margarete, quero deixar o meu abraço de reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido pelo seu mandato aqui nesta casa, particularmente nas questões relacionadas à saúde da mulher, com muita sensibilidade, com muita sabedoria e uma imbatível, uma inabalável senadora que sempre lutou junto com a bancada feminina para conter, para erradicar o feminicismo nesse país, que é uma chaga contra a vida das mulheres. A violência praticada contra as mulheres, se não for coibida, ela termina em feminicídio. Portanto, o feminicídio é um crime que pode ser contido, se ele for enfrentado com políticas públicas, com altivez. E você, senadora, foi uma lutadora dessas questões. Eu desejo que a senhora seja muito feliz, na vida que vai seguir agora, com essa experiência de quase 3 anos aqui no Senado, que com certeza valeram a pena. Valeram a pena para o povo brasileiro, para as mulheres, sobretudo, e que certamente vão valer também para a sua experiência nos novos destinos que a vida lhe reserva. Parabéns, muito boa sorte e tudo de bom. Conceda a palavra à senadora, conceda a palavra à senadora Augusta Brito. Obrigada, senhor presidente. Quero aqui primeiro dizer da minha admiração por essa grande senadora, dizer que quando entrei aqui também na condição ainda de suplente, sei bem o que ela falou aqui nessa tribuna, e quero dizer que em todos os momentos que a gente, quando ocupa um espaço de poder e de decisão, a gente tem que provar que merece e que tem capacidade para estar naquele espaço. E desde o início, eu quero aqui testemunhar que Vossa Excelência, minha amiga Margarete, sempre mostrou e mostra e provou, acredito que para todo o Mato Grosso e para todo o Brasil, que tem competência, que tem capacidade, que é pertencente desse espaço que está ocupando, e que eu tenho a certeza que também não vai ser seu último discurso em uma tribuna, que seja do Senado Federal ou de qualquer outro espaço político. Porque apesar de ser uma empresária, eu sei que o seu sangue político corre na sua veia, e que você defende com muita força e com muita firmeza o que acredita, as suas convicções, os seus projetos. Então, essa parceria que nós tivemos aqui, essa empatia desde quando a gente se acolheu nesse espaço, eu acho que também fez parte muito do nosso mandato, das nossas ações, do engrandecimento do nosso mandato. Então, eu fico muito feliz em ter tido a oportunidade de conhecer essa grande mulher, essa mulher forte, essa mulher
que é empresária, que é avó, que é mãe, que é senadora, que é defensora das mulheres e defensora do que acredita. Então, parabéns. Eu não é despedida, eu não vou me despedir, eu me recuso a fazer isso, mas só para testemunhar realmente essa relação que nós tivemos de parceria, de cumplicidade, enfim, de empatia uma pela outra. Então, parabéns pelo belíssimo mandato que fez até agora e os que virão para frente também tenho certeza que fará com muita dedicação. Concedo a palavra à senadora Zenaide Maia. Olha aí, nossa amiga Margarete. Eu começaria dizendo assim: a partir de amanhã, colegas parlamentares, mulheres principalmente, a gente vai olhar e vai dizer o seguinte: naquela tribuna está faltando ela e a saudade dela vai doer em todas nós, Margarete. Uma mulher de fé, que aquela fé que faz insistir, persistir e não desistir daquilo que acredita. E que bom que você sempre acreditou que a gente pode sim fazer projetos de leis para defender as mulheres. Que mesmo que estivéssemos defendendo só as mulheres, que não é o caso da gente, nem o seu caso, já estaríamos defendendo mais de 50% da população brasileira. Parabéns, Margarete, você é um exemplo daquilo que, para mostrar às mulheres desse país que quando se quer, pode. Isso é que eu chamo de fé. Como você falou, quando a defesa é mulher, isso não tem partido nem cor. Então, todas juntas. Parabéns e venha nos visitar e você vai voltar, né? Obrigada. Concedo a palavra à senadora Jussara Lima. Obrigada, senhor presidente. Cumprimentar aqui essa querida amiga, que eu posso chamá-la de amiga, senadora Margarete Buzzetti, a quem eu chamo carinhosamente de Margot. Dizer para o Brasil e para o Mato Grosso da importância que é ter a senadora Margarete aqui no Senado Federal. Essa mulher empoderada, essa mulher que tem uma capacidade incrível de fazer projetos alinhados à bancada feminina, com relação ao feminicídio, em relação a tantas coisas importantes que diz respeito a nós mulheres. Margarete, tenha certeza que você vai deixar muita falta e eu espero que o povo do Mato Grosso realmente veja a sua importância como parlamentar, como senadora e que não deixe de escolher você para uma próxima legislatura, porque você realmente fez a diferença aqui. Você é essa mulher brilhante, com ideias inovadoras e que a gente é muito feliz. Eu sou muito feliz em ter te conhecido de perto e ver o seu brilhantismo, o seu jeito meigo e aconchegante de nos abraçar. Como disse aqui a senadora Tereza Leitão, o Senado vai perder um pouco da sua elegância por alguns pontinhos, porque você é uma mulher elegante, de fibra e capacitada. Meu abraço grande, senadora Margarete. Beijo. Concedo a palavra à senadora Soraya Tronic. Antes de falar para a nossa querida amiga, senadora Margarete Buzzetti, eu gostaria apenas de destacar a presença do nosso prefeito André de Nioaque, de toda a sua equipe, em nome do secretário Menê. Nioaque faz parte da nossa vida, da nossa história. Prefeito, toda a sua equipe, toda a Nioaque, obrigada pela presença e saibam que podem contar comigo. Margarete, senadora Margarete, eu levei um susto na hora que eu entrei aqui e perguntei para a senadora Tereza Cristina, o que está acontecendo? E ela me disse que hoje você estava se despedindo. Te chamo de você aqui com tanto carinho, entre quatro paredes, somos uma família. E quero te dizer que eu estou emocionada com a sua emoção, com a da sua família, porque não é fácil. E ainda mais que eu me identifico muito porque eu tenho certeza que
o parlamento, a vida política sua foi e será sempre uma missão e não uma profissão. E a política tem que ser isso nas nossas vidas. Profissão, você é uma empresária de sucesso, uma pessoa que não precisa do salário, de nada que a política possa trazer de material, mas que sim, que colocou aqui a tua digital, sem se dobrar a opiniões alheias. Admiro muito isso e, acima de tudo, respeitando sempre as diferenças ideológicas. Por quê? Porque dentro da nossa bancada feminina, o que a gente percebe é que são mulheres maduras, jovens maduras, lindas e maduras, né? Mas que se respeitam e que o que nos une é muito maior do que qualquer questão, qualquer bobeira ideológica ou partidária que possa nos desunir. Saiba que você vai deixar saudade. Eu fui pega assim de supetão, aí eu fiquei emotiva, ainda mais porque você tocou no fator família, né? A nossa família sofre, não é simples para as mulheres entrarem na política, não é simples a gente ter a nossa opinião e às vezes ter que suportar o desgosto de um, o desgosto de outro. Mas eu, como filha, eu ainda nasci no estado de Mato Grosso, depois que houve a divisão. Então, somos irmãs de estado. Eu tenho certeza que o Mato Grosso tem orgulho de ti. Não desista da vida política, da sua atuação política, porque ela é firme, ela é importante e ela sim nos orgulha, ela é necessária. Às vezes a gente pensa em largar tudo, ir para o meio do mato, ficar no silêncio e descansar a nossa alma, o nosso espírito, o espírito da nossa família, mas é importante você lembrar que às vezes não, sempre, o nosso mandato é maior do que a gente. E é uma missão mesmo. E saiba que a tua missão, a tua passagem por aqui e o teu futuro político, que eu acredito nele, ele ainda é maior do que o nosso núcleo familiar, que é grande. Para nós ele é imenso, ele é o mundo. Mas nós temos que lembrar que há 52% de mulheres neste país que esperam de nós e tiveram de ti resultado. E que, acima de tudo, não são só mulheres que esperam de nós, são homens também. Então, você vai fazer falta na nossa bancada. Para concluir, meu presidente, está ali a nossa líder, professora Dorinha. Você vai fazer falta. Já somos tão poucas, mas você vai fazer muita falta. O seu suplente vai ser recebido com muito carinho, com muito respeito, mas você vai fazer falta. Não se esqueça de nós, apareça sempre, mas que o Mato Grosso, acima de tudo, relembre do teu nome e possa apertar de novo Margarete Buzzetti nas urnas. Que Deus te acompanhe e te ilumine e que você continue com essa inspiração grande e que a sua família saiba que cada minuto da tua ausência e a tua equipe que vai sentir sua falta, porque eles viram a nossa família, né? Que eles saibam que cada minuto valeu a pena. Obrigado. Como cidadã. Obrigada. Concedo a palavra à senadora Damares Alves. Senadora Margarete, condenamos um homem aqui no Distrito Federal há 60 anos. Primeira condenação da história com a Lei Margarete. O recado foi dado. Você já recebeu o apelido de terror dos estupradores no Brasil. E eu estava pensando, como é que eu vou viver 2 anos sem você? Aí eu me lembrei que não é 2 anos, 1 ano e meio, porque daqui 1 ano e meio eu vou lá para o teu estado, de rua em rua, pedir voto, porque você precisa voltar, Margarete. Essa casa não é a mesma sem você. E vou dizer uma coisa, você provou com a sua passagem por aqui que nós mulheres estamos prontas para ocupar os lugares de poder e de decisão. Uma mulher que veio do setor empresarial, ocupou o espaço de forma tão brilhante. Eu que o diga, as suas articulações nos bastidores,
O presidente da Câmara que o diga. Parabéns, Margarete. Você mostrou habilidade, articulação, você mostrou boa vontade, você mostrou compromisso com o povo brasileiro. Daqui 1 ano e meio a gente se vê lá nas ruas do Mato Grosso, porque eu vou lá pedir voto, porque essa casa precisa de você de volta. Que Deus te abençoe, amiga. Que Deus abençoe sua família. Vamos morrer de saudade, mas é apenas um tchau. Que Deus te abençoe, querida. Conceda a palavra ao senador Efraim Filho. Meu caro presidente senador Davi Alcolumbre, uma rápida palavra, saudação, até pelo tempo, né, que estive junto com a senadora Margarete aqui no nosso plenário. Foram várias análises, confidências, né, momentos até de que ela relatava muito, né, de todo o cenário que ela vivia no seu estado, vivia aqui nacionalmente. Então, Margarete, aqui é uma fala para contar a história, não é um discurso. E eu queria lhe parabenizar pela fala que você fez. Você entra e sai desse Senado exercendo com muita dignidade o seu mandato, como um exemplo de uma pessoa reta, correta, íntegra, transparente. E essa sua integridade, ela salta aos olhos de quem lhe conhece, de quem conviveu com você. Então, receba esse abraço. Um abraço de quem merece esse reconhecimento, esse carinho do plenário, né, que quem exerce esse mandato como suplente, né, são poucos os que têm a oportunidade de ter esse momento, porque a casa lhe reconhece como uma titular do seu mandato e não simplesmente uma suplente que exerceu uma licença temporária. Meus parabéns, Deus lhe abençoe na sua caminhada, seus desafios que virão. Sei o que você traz no coração, e o que você traz no coração é um Mato Grosso estampado em seu rosto, no brilho do seu sorriso, cravado em seu coração, né? Por onde quer que você vá, por onde quer que você passe, é o Mato Grosso que está em primeiro lugar. Esse é o testemunho que eu deixo. Brasil e o Mato Grosso e o Senado sentirão saudades da sua presença aqui conosco. Meus parabéns. Conceda a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Senadora Margarete, foi um orgulho trabalhar aqui juntamente com a senhora. Poucas parlamentares passaram pelas duas casas e conseguiram causar tanto impacto positivo em matérias fundamentais: a proteção das mulheres e a proteção das crianças e adolescentes. Com coragem, com qualidade, apontando o foco para aquilo que é necessário e participando dos debates da maior altivez, com a maior qualificação possível. Muito obrigado. A senhora vai ter eternamente um amigo, um soldado no estado de Sergipe à sua disposição. Parabéns. Conceda a palavra ao senador Messias de Jesus. Senadora Margarete, eu quero testemunhar, a exemplo dos demais colegas aqui, a sua passagem brilhante aqui pelo Senado Federal. Eu não lhe vi em nenhum momento, nos debates que a senhora travou, nas questões, nos parecer, nos votos, em nenhum momento a senhora fez curva ou parou para deixar passar a tempestade. Sempre com força, com sabedoria e com coragem, o que lhe é peculiar, e eu lhe parabenizo por isso. Com muita coragem, a senhora defendeu tudo aquilo que acredita, independente de onde vinha ou independente de qualquer ideologia. Portanto, eu quero não só parabenizar a senhora, quero parabenizar seu estado, Mato Grosso. Perde o Mato Grosso, perde o Brasil e também perde o Senado Federal. Uma voz firme, atuante, corajosa, que tem a senadora Margarete Buzzetti. Que Deus lhe abençoe, continue lhe protegendo, a senhora e a sua família, e lhe mantenha sempre assim, corajosa, destemida e preparada para defender seu estado e o Brasil. Foi um prazer, foi uma alegria grande atuar junto com Vossa Excelência. Senadora Margarete. Com a palavra o senador Nelsinho Trade. Apenas para ressaltar
passagem de Vossa Excelência na presidência da Comissão de Relações Exteriores. Eu acompanhei esse trabalho, quero registrar aqui a condição extremamente positiva que Vossa Excelência levou os trabalhos diante daquela comissão. Tenho certeza que marcou um tempo muito importante no Senado da República. Que Deus possa lhe acompanhar e conte sempre com esse senador no estado vizinho. Presidente. Senador veneziano, conceda a palavra a Vossa Excelência. Presidente, muito brevemente, não é o tempo que eu gostaria de ter para falar a respeito de uma figura humana que eu passei, como a maioria passou a ter, numa convivência diária e que nos chamou a atenção sobre todos os aspectos. Minha querida senadora Margarete, aspecto pessoal, na lida diária, com as suas atenções, com a sua fidalguia, com a sua elegância, com a sua docilidade, com a sua forma incomum de tratar a todos indistintamente e com a sua competência parlamentar. Mulher firme, mulher de fibra, vigorosa, conhecedora das causas que as defendia, que as apresentava, sob todos os aspectos. Portanto, Vossa Excelência nos deixa, nesse período curto de alguns meses, as melhores, maiores e mais francas referências de uma grande mulher parlamentar. Então, eu abraço a sua presença entre nós, agradeço pelas várias oportunidades que nós tivemos, fossem estas nesse plenário, tenham sido estas nas nossas comissões, em diversas pautas que nós travávamos defendendo, matérias às vezes não convergindo, mas sempre com o respeito e com a honestidade intelectual. Então, meu abraço, parabéns a Vossa Excelência. Saia não, presente, Vossa Excelência sempre estará entre nós com a segurança de que aquele que virá a substituí-la haverá de ter uma responsabilidade tremenda, que é exatamente a de fazer continuar um trabalho profícuo, um trabalho extremamente produtivo, tanto para o seu estado, amado estado do Mato Grosso, como para o nosso país. Meus cumprimentos, obrigado pela sua presença entre nós. Concedo a palavra ao senador Magno Malta. Senadora Margarete, em nome das minhas 3 filhas, eu quero lhe cumprimentar. Vossa Excelência sabe que as minhas filhas, quando lhe encontram pelos corredores, elas sempre falavam para mim: pai, com respeito às senadoras, essa senadora do Mato Grosso do Sul, ela é elegantérrima, Mato Grosso do Sul. A sua elegância, hoje nem é meu dia de botar paletó. E elas me obrigam a botar o paletó. Mas eu falo, mas eu não tenho tamanho, eu sou estatura muito baixa, para usar paletó não é bonito não, eu não gosto de usar. Não, pai, você fica elegante. E a sua elegância é marcada aqui nessa casa também. O seu trato, a sua maneira de conduzir-se com os seus pares aqui. Existem muitas pessoas que passam por aqui 8 anos. Eles vão embora e ninguém sabe que eles passaram por aqui. Mas Vossa Excelência, na sua suplência, Vossa Excelência deixa uma marca, principalmente no que diz respeito ao que é mais caro para todos nós, as nossas crianças. Nunca foram o futuro do Brasil e não serão nunca. Elas são o presente. Ou cuidamos do presente ou não teremos futuro. Certamente Vossa Excelência, por aquilo que mostrou para o seu estado, e Vossa Excelência é do agro, e eu sempre disse que o agro é o animal
que carrega o Brasil nas costas. Vossa Excelência é do agro. Vossa Excelência é daqueles que produzem alimento para o país e com muita garbosidade e educação nunca se furtou aos temas chamados bolas divididas nessa casa. Vossa Excelência nunca se escondeu. Vossa Excelência participou de todos os debates. E certamente eu estava vendo pela televisão, ouvi a senadora Damares dizer que Vossa Excelência precisa retornar. Eu também tenho esse reconhecimento. Até porque em 26, o Brasil não precisa eleger comprometidos e frouxos. O país necessita em 26, é o único lampejo que temos. Para abundar essa nação, é de gente com a sua coragem, com o seu caráter, com a sua determinação que não foge de bola dividida e sabe que os poderes precisam se respeitar. Por isso, a Bíblia diz que existiram homens dos quais o mundo não era digno. Quando Pedro Simão deixou o Senado, foi um dia inteiro, ele aí e os senadores aqui. Cada um usava a palavra e falava do exemplo que foi Pedro Simão. Eu fui o último. E disse, senador Pedro, o senhor para mim nunca foi um exemplo. Como Vossa Excelência, para mim nunca foi exemplo. Porque minha mãe dizia, dona Dadá, os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Vossa Excelência é dessas que servem para ser copiados. Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo Jesus. Não disse eu sou exemplo para ninguém, mas eu copio eles, se quiserem me copiem. E Vossa Excelência é uma dessas mulheres a ser copiadas. E diz a Bíblia dos homens dos quais o mundo não era digno. Eu não lhe conheço, nunca fui na sua casa, nunca convivi com Vossa Excelência no seu estado, convivi aqui. E pelo que pouco conheço e que vi, eu sou firmemente determinado a dizer que Vossa Excelência faz parte desse grupo de pessoas, de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Obrigado, senhor. Conceda a palavra ao senador Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui me dirigir à nossa querida irmã Margarete Buzzetti. Olha, senadora, eu estou aqui desde 2019. E eu digo para a senhora que muitos colegas nossos, colegas, senadoras, senadores, pediram licença. E eu nunca tinha visto tamanha homenagem aqui. É algo assim que mostra o seu valor, é o reconhecimento de seus colegas, sejam de ideologia de esquerda, de direita, contra governo, a favor de governo, com o seu trabalho por causas. Porque a senhora aqui é reconhecida por todos nós como uma aguerrida que combate o bom combate por causas, em defesa da vida, da família, da ética e da liberdade, tão ameaçada no nosso país nesse momento. Então a senhora tem todo o meu respeito. Espero que volte o quanto antes para essa casa aqui, em definitivo, né? Essa é a expectativa. E eu quero lhe dizer também que dentre os projetos que você aprovou, e está de parabéns pela sua... Eu acompanhei nas comissões e no plenário, tem um que me toca profundamente a alma, porque a senhora teve a oportunidade de me apresentar o patriarca daquela família lá de Sorriso, o Regis, que teve a sua família dilacerada num ataque bárbaro, né? E a partir daquele momento a senhora abraçou a ideia, conseguimos aprovar uma lei. Eu sempre falo com o Regis e a senhora tem acolhido ele em outras pautas sociais também. E que Deus te abençoe e te retribui em bênçãos toda a sua disponibilidade, toda a sua garra pelo Brasil, pelo seu abençoado Estado, né? E também dizer que nós estamos aqui à disposição por que der e vier. Muito obrigado, uma honra fazer parte desse Senado ao seu lado. Conceda a palavra ao líder Eduardo Braga. Senadora Margarete Buzzetti, eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não é minha colega, Vossa Excelência é minha amiga. E na condição de amigo, não importa o cargo que a senhora exerça.
seja como senadora, seja como empresária, seja como cidadã, a senhora continuará amiga do senador e do cidadão Eduardo Braga. E a amizade é algo que a gente constrói em cima de respeito, em cima de admiração, em cima de tratamento mútuo em torno de ideias comuns. Portanto, eu ouvi o pronunciamento de vários senadores aqui a respeito da senadora Margarete Buzzetti. Eu quero fazer a respeito da figura humana, da mulher, da mãe, da cidadã. E a senhora, aqui neste plenário, acrescentou e muito a visão da mulher, a visão e a perspectiva da mãe, a visão e a perspectiva da empresária, a visão e a perspectiva da cidadania. Portanto, leve consigo a minha amizade, a minha admiração, o meu respeito, e as portas desta casa estarão eternamente abertas para Vossa Excelência. E uma vez senadora, sempre senadora. Portanto, meu abraço fraterno, amigo e sincero à amiga Margarete Buzzetti. Conceda a palavra ao senador Espiridião, a mim em seguida, ao senador Otto Alencar. Agora, se meu cabelo está bonito. Eu serei muito breve, porque quero apenas pedir a permissão para fazer minhas as palavras da bancada feminina. Faço minhas as palavras... Queria atenção do plenário, por gentileza. Da nossa líder, senadora Tereza Cristina, e do presidente do nosso partido, Ciro Nogueira. Falo apenas como seu amigo, admirador e coestaduano. A senhora é nascida na bendita cidade de Concórdia e trouxe para o Senado, nesta sua passagem, que, se Deus permitir, e o povo do Mato Grosso homologar, não será única. A senhora trouxe aqui espírito combativo, saber distinguir o que é uma causa importante e comover e motivar este plenário para os melhores resultados e as melhores decisões. Até breve, se Deus quiser. Margarete, por gentileza. Líder Rogério Marinho, em seguida o senador Otto Alencar, eu passo a palavra ao Excelência. Ele tem os cabelos brancos, eu sou o segundo. Conceda a palavra ao senador Otto Alencar. Queria pedir atenção do plenário. Senador Otto, só um minutinho. Senador Nelsinho Trade, aos nossos convidados que estão aqui no plenário, eu queria pedir novamente aos convidados e às convidadas, nós não estamos conseguindo ouvir a manifestação dos senadores na tribuna para homenagear a senadora Margarete Buzzetti. Queria pedir atenção dos convidados que estão no plenário do Senado Federal, por gentileza. Conceda a palavra ao presidente senador Otto Alencar. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e quero dizer à senadora Margarete Buzzetti, senadora com S maiúsculo, grande representante da bancada feminina do nosso Senado Federal, participou do PSD e contribuiu muito com o nosso partido, relatou, apresentou projetos da própria autoria de Vossa Excelência, foram aprovados aqui, aprovados na Câmara, sancionados. Hoje é uma lei em defesa dos direitos das mulheres, de todas as prerrogativas das mulheres. A capacidade de trabalho de Vossa Excelência, senadora Margarete Buzzetti, chamou a atenção de todos nós, sempre se dedicando às causas, participando, inclusive, das reuniões de lideranças naquele período, em várias oportunidades, tanto a marca de trabalho, de compromisso, acima de tudo, a representação vigorosa dos interesses do seu querido e do meu querido estado do Mato Grosso, estado que deu uma contribuição muito grande. Portanto,
Vossa Excelência é um exemplo de trabalho e de luta e a representação ficará sempre marcada. Eu lamento muito não continuar no nosso PSD, mas desejo boa sorte a Vossa Excelência no partido. O partido também que tem ligações no seu estado, eu aceito perfeitamente isso e não será por isso que deixarei de dar a atenção que sempre lhe dediquei, com todo o denodo, com toda a vontade de atender as reivindicações como líder e agora como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Continuaremos convivendo no Senado Federal, ao seu lado, e atendendo às suas reivindicações dentro das nossas possibilidades. A senhora é um exemplo de trabalho, de luta e representa bem o seu estado do Mato Grosso. Boa sorte no partido que Vossa Excelência vai agora representar tão bem aqui no Senado Federal. Conceda a palavra à Sua Excelência, o líder, senador Rogério Marinho. Agradeço a Vossa Excelência apenas para saudar a senadora Margarete, dizer da nossa alegria, do nosso convívio, da maneira valorosa com que a senhora tem se comportado aqui no plenário do Senado da República, dar o meu testemunho de que Mato Grosso foi privilegiado com a representação que Vossa Excelência tem tido aqui. Os interesses que Vossa Excelência representa aqui são os interesses do povo do seu estado, interesses do Brasil. É difícil, senadora, nos mantermos dentro de uma linha que leve em consideração o interesse público. E a senhora é o exemplo de alguém que, de uma maneira corajosa, destemida, tem buscado sempre o melhor caminho, mesmo que seja o mais difícil. Então, saudar a Vossa Excelência, dizer a Vossa Excelência da nossa alegria de ter estado ao longo desse período com Vossa Excelência e com certeza estaremos em defesa do Brasil muito tempo juntos ainda. Viva Mato Grosso, né, pela sua representação e parabéns à senhora pelo trabalho aqui no Senado da República. Conceda a palavra ao senador Heinz. Senadora Margarete, um abraço de um gaúcho, a senhora que é catarinense, mas se deu tão bem no estado do Mato Grosso, como empresária que é, na defesa do seu estado, dos empresários e principalmente dos agricultores, onde tem muitos gaúchos por aquele estado. Tenho certeza que ele tem orgulho que Vossa Excelência fez aqui nessa casa. Era do PSD e hoje está no meu partido, Progressistas. Bem-vindo a Progressistas e tenho certeza, no final do ano que vem, a senhora vai estar de volta aqui, representando o povo do seu Mato Grosso. Um abraço, tamo junto. Conceda a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, só queria também render aqui minhas homenagens à senadora Margarete Buzzetti. Tive o privilégio de conviver com ela nesse período e pude ver nas comissões a seriedade e o trabalho ali realizado. E aqui destaco especialmente na Comissão de Segurança, a firmeza da posição ali feminina, da posição de uma mulher firme e forte, que entende da necessidade de nós melhorarmos as nossas leis para a gente poder proteger a população, reforçar a segurança pública, colocar os criminosos onde eles merecem, que é na prisão mesmo. E muitas vezes a gente tem uma imagem, né, senadora, de que as mulheres têm uma fragilidade, que é um estereótipo absolutamente justificável, e Vossa Excelência é a prova viva de que a firmeza vem da mulher. Ao contrário, as mulheres são mais firmes nesse assunto de segurança pública do que os senadores, do que os homens. Então, vamos nos ressentir da sua ausência e fica aqui a minha homenagem. Senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, quero agradecer e honrar a nossa senadora Margarete Buzzetti, e de todas as qualidades da senhora, de todas, a que te define é a coragem. A senhora nunca esteve submetida a partido, mas sempre foi uma mulher independente, uma mulher de posições firmes, muitas vezes até contrárias à orientação do partido. E isso te dá independência e coragem que esse Senado precisa. Por isso eu te desejo toda a sorte do mundo para a senhora voltar para cá no ano que daqui a 2 anos para nos ajudar. E a senhora é exemplo de coragem, assim como uma jovem prefeita
da cidade de Balneário Camboriú, de nome Juliana Pavan, filha do saudoso governador e senador Leonel Pavan, que está fazendo uma grande gestão, também é do seu partido, e está aqui hoje nos prestigiando com a sua visita no Senado Federal. Parabéns à senhora, parabéns, Juliana, um beijo grande. Não é saudoso, está presente. Está entre nós. Não está entre nós, que está vivo. Ainda não. Concedo a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, eu não poderia também de homenagear a nossa querida Margarete, que fez um belo trabalho, inclusive aqui na reforma tributária. Vossa Excelência, que participou de diversas audiências públicas. E eu digo, eu aprendi aqui no Congresso, nada de nós sem nós. Falta empresários realmente na vida política, partidária e também nas cadeiras do Congresso, para exatamente passar a experiência de quem produz, quem gera emprego, quem paga imposto, porque infelizmente nós temos poucos representantes dos empresários aqui. E Vossa Excelência deu uma contribuição imensa, não só na reforma tributária, mas vários assuntos. Então, parabéns e desejo muito sucesso para Vossa Excelência. Cumprimento a senadora Margarete, faço das palavras dos nossos colegas. O último senador inscrito, senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Eu tinha levantado a mão, mas eu não posso deixar. Eu pensei que Vossa Excelência tinha dado tchau para mim. Espera. Não. Cumprimentar a senadora nesse momento. Eu sei que é um sentimento assim, sei que de uma parte o dever cumprido, né? A missão, enquanto durou aqui, a senhora honrou todos os dias. Dizer para a senhora que a Comissão de Agricultura vai sentir muita sua falta, da sua firmeza, da sua serenidade, da sua vontade de fazer a coisa certa, a coisa boa pelo Brasil e pelo Mato Grosso. O povo do Mato Grosso vai sentir a sua falta aqui, mas o Brasil também. E a bancada feminina, não tenha dúvida que aqui já se manifestou. Deus continue te abençoando, continue te usando naquilo que Ele determinar que a senhora faça daqui para frente, voltando para cá ou não. Seria muito bom voltar para cá, que a senhora vai ocupar um espaço que a senhora já conquistou, não só no parlamento, mas também nos nossos corações, nas nossas vidas. Nada mais a dizer senão Deus continue te abençoando com vida, saúde, paz e muita prosperidade. Um abraço fraterno para toda a sua família. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senadora Margarete, e faço das palavras dos nossos colegas senadores e senadoras as nossas em nome da presidência, mas faço em nome da mesa diretora do Senado Federal. O senador Paulo Paim solicitou a inversão. Senador Paim, eu vou fazer rapidamente, enquanto os nossos senadores e senadoras estão conversando ainda em relação ao PLP 108, eu vou atender a solicitação de Vossa Excelência e fazer a inversão da pauta. A relatora está aí ao seu lado. Senadora Dorinha. Eu estava pensando por que a Dorinha estava aqui. E agora eu descobri. Ela foi a grande articuladora desse projeto, viu? Parabéns. Há mais de 20 anos a gente conseguiu aprovar ele. E ela está aqui há 1 hora e eu estou pensando o que a Dorinha quer comigo. Deu certo. Projeto de lei número 2.336 de 2023, de autoria do deputado Vermelho, que dispõe sobre o exercício da atividade de condutor de ambulância da administração pública e da iniciativa privada, e também altera o Código de Trânsito Brasileiro. Parecer número 26 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. Relator da matéria foi o querido líder senador Messias de Jesus, que foi favorável ao projeto com a emenda número 1 que apresenta. E o parecer número 59 de 2025
da Comissão de Assuntos Sociais, e nesta comissão teve a nossa querida líder, senadora professora Dorinha Seabra, relatora da matéria, que foi favorável ao projeto em emenda número 1, nos termos da emenda número 2, substitutivo que apresenta. Informo às senadoras e aos senadores, querida relatora, que não foram apresentadas emendas perante a mesa. Foi apresentado à mesa um requerimento de urgência de número 84 de 2025, da Comissão de Assuntos Sociais, como disse e repito, solicitando a urgência para o plenário da deliberação da matéria. Coloca em votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Aprovado o requerimento, passamos à discussão da matéria. Eu concedo a palavra à nossa relatora, senadora professora Dorinha Seabra, que na condição de relatora da matéria gostaria de fazer a sua manifestação na tribuna. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu quero agradecer ao senador Paulo Paim, um grande parceiro na construção desse texto, senador que acompanha essa luta tão importante na verdade, na consolidação de uma profissão extremamente importante na garantia da saúde. Eu quero também saudar aqui a Branca, Associação Brasileira de Condutores de Ambulância, na pessoa do seu presidente, Alex Douglas, e a todos os sindicatos de condutores de ambulância nos nossos estados e no Distrito Federal e de todo o Brasil. Esse texto, ele tramita desde 2009 e ele faz uma construção da profissão, definindo quais são as atribuições, quais são as regras, a garantia permanente de formação. Eu acho que todos nós, quando olharmos a história política de cada um dos nossos estados, nós vamos encontrar condutores de ambulância que viraram vereadores, que são lideranças políticas, simplesmente por fazerem o seu trabalho com qualidade, com profissionalismo e com cuidado. O motorista, ou seja, o condutor de ambulância, ele, em muitas situações, ele salva vidas. E está muito claro no texto também, a ação dele não se mistura com o profissional da saúde, mas é mais um profissional na garantia do atendimento com qualidade, no caso das pessoas que precisam ser transportadas. Então, presidente, o que esse projeto de lei faz é reconhecer a profissão, garantir o direito à preparação permanente, à formação, à qualificação, a toda a organização profissional. Esse texto foi construído com o apoio do governo, com o apoio de diferentes lideranças e, logicamente, numa ação integrada com a associação. Ele vai ter que voltar para a Câmara, porque foram feitos ajustes já combinados, e fazer um apelo ao nosso presidente Hugo Mota, para que possa votar em plenário e, em breve, seja uma lei garantindo o reconhecimento da profissão, a garantia das suas responsabilidades e formações e, lógico, mais do que tudo, entendendo que o processo de atendimento à saúde, esse profissional faz toda a diferença. Inclusive, no dia da votação, o presidente do sindicato aqui de Brasília mencionou que ele mesmo já ajudou 4 vezes, fez 4 partos junto com os profissionais de saúde. E esse texto, ele, na verdade, ele regula a profissão, estabelece limites da atuação desses profissionais. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos os condutores de ambulância que atuam no Brasil inteiro, numa tarefa de salvar vidas. A condução com seriedade, com responsabilidade, garante o atendimento de qualidade na área da saúde. Esse é o nosso voto, senhor presidente, está disponível o texto, e agradecer a todos que ajudaram nesse processo, o senador Messias, que foi relator do projeto na CAIS, aliás, na CAIS fui eu, né, senador? Na CAI, e junto construiu esse texto que permitiu agora a sua aprovação. É esse o nosso voto, senhor presidente. Parabéns, senadora professora Dorinha, pelo relatório apresentado em plenário em virtude do requerimento de urgência. E eu cumprimento também o senador Messias e Vossa Excelência está inscrito para discutir a matéria. Concedo a palavra ao líder Messias de Jesus, que também foi relator da matéria. Presidente Davi, eu quero cumprimentar Vossa Excelência
agradecer por ter pautado este projeto importantíssimo para os condutores de ambulância de todo o Brasil. Eu tive a satisfação de ser o relator desse projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, o texto que está sendo votado hoje e que, logicamente, a senadora Dorinha também foi relatora na CAS. O plenário do Senado Federal certamente fará justiça hoje com os condutores de ambulância de todo o Brasil. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Cedo a palavra para discutir a matéria, senador Nelcínio Trade. Senhor presidente, quero parabenizar a relatora e o autor do projeto. Os objetivos são para definir requisitos legais e responsabilidades para o exercício da função de condutor de ambulância, reconhecer a importância desses profissionais no sistema de saúde e garantir a segurança no transporte de pacientes e eficiência no atendimento de urgência. Gostaria aqui de dar um testemunho a Vossas Excelências. Eu já tive oportunidade de trabalhar em pronto-socorro, várias vezes já saí em ambulância. Não é realmente uma tarefa fácil, é difícil, é um ambiente de tensão, você não sabe o que você vai encontrar, tem que chegar rápido no hospital para você poder salvar uma vida. Então eu quero aqui parabenizar por garantir o mínimo de profissionalismo e assistência a esses trabalhadores. E ressaltar aqui também, senhor presidente, fazer um apelo ao senador Renan Calheiros, da CAI, para que a gente possa agilizar logo a tramitação do piso salarial dos médicos e dentistas. Já foi pedido o impacto para diferentes unidades administrativas do governo, e o que a gente quer com isso é trazer isso para o debate, para a gente poder valorizar aquele que está lá na ponta oferecendo uma saúde digna. Era só, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder Rogério Carvalho para discutir a matéria. Presidente, eu quero só dizer que esse projeto, senadora Dorinha, ele parece de menor relevância, mas nós estamos falando de um profissional que, com a criação do SAMU, tornou-se um profissional de saúde reconhecido, um profissional de saúde que tem função na assistência, que contribui para salvar vidas hoje, tanto no transporte intra-hospitalar, quanto no atendimento pré-hospitalar. É um profissional que compõe a equipe do atendimento pré-hospitalar e é fundamental, porque é sob a condução deles que muitas vidas são salvas. Portanto, eu quero parabenizar e cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar a Casa por aprovar esse projeto no dia de hoje. Muito obrigado. Parabéns, senadora. Conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, para discutir a matéria. Senhora relatora, eu quero aqui dar o meu testemunho da relevância que esse projeto tem. Talvez Vossa Excelência não saiba, mas muitos sabem. Eu fui o ministro que implementou esse projeto, essa política pública que é o SAMU. Aliás, até hoje, todas as pesquisas que são feitas para avaliar as políticas públicas da União, do governo federal, o SAMU sempre está entre aquelas que têm melhor avaliação da população. E o SAMU ele foi construído a partir de um modelo de atendimento pré-hospitalar resolutivo. Ou seja, o SAMU ele não vai simplesmente aonde a pessoa está acidentada ou que teve um mal súbito e simplesmente leva para o hospital. Ele faz a estabilização. Muitas vezes uma ambulância daquela pode passar horas fazendo atendimentos múltiplos. Então, toda a equipe é essencial para o sucesso da intervenção. E os motoristas, os condutores, eles são também socorristas. Então, eles não têm um papel de simplesmente dirigir a ambulância, mas ele é parte de uma equipe
que faz a prestação da assistência àquelas pessoas que estão ali vitimizadas, não é, por uma situação de emergência qualquer. Então, esse reconhecimento para o papel do condutor como socorrista é muito importante, e esse projeto ele procura fazer essa justiça e garantir, inclusive, que a formação para o profissional ela esteja incluída entre as obrigações da política. Então, parabéns, e vamos fazer com que o SAMU seja cada vez mais uma política pública que tenha o respaldo, o apoio da população brasileira. E eu, por minha vez, me sinto muito orgulhoso de ter sido o ministro que propôs, que participou diretamente da elaboração e que implementou essa proposição. Muito obrigado. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Em votação, a emenda número 2, substitutivo, nos termos do parecer da Comissão de Assuntos Sociais, que tem preferência regimental em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado a emenda número 2, substitutivo, ficam prejudicados o projeto e a emenda número 1. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Está encerrada a discussão sem emendas. O substitutivo é dado como definitivamente adotado, sem votação. A matéria retorna ao senador Paulo Paim, senadora Dorinha, à Câmara dos Deputados. Projeto de lei complementar número 108 de 2024, de iniciativa da Presidência da República, que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, sobre a distribuição do produto da arrecadação do IBS aos entes federativos e sobre o Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, e da outras providências. Parecer número 40 de 2025, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O relator da matéria foi o líder senador Eduardo Braga. O relatório foi favorável ao projeto e a parte das emendas, nos termos da emenda 518, substitutivo, que apresenta: as emendas não acatadas na comissão são consideradas inexistentes nos termos do artigo 124.1 do Regimento Interno. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas 519 a 719, já publicadas. As emendas número 556, 557, 651, 656, 662 e 664 foram retiradas pelos autores. Foi apresentado o requerimento número 47 de 2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que solicita a urgência da matéria. Submeto à votação o requerimento apresentado de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam a urgência permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Informo ao plenário que a matéria, a partir da aprovação do requerimento de urgência, depende de parecer de plenário sobre as emendas apresentadas e apenas sobre as emendas apresentadas. Faço a designação do relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça para proferir o parecer de plenário, senador líder Eduardo Braga. Com a palavra. Senhor presidente, uma questão de ordem.
Por gentileza. Antes do relator. Líder Eduardo, a mesa está sendo questionada a respeito de uma questão de ordem e eu vou ouvir o questionamento do senador Messias. Senhor presidente, eu quero apenas, como líder do Republicanos, retirar o destaque que o Republicanos apresentou, mesmo antes do projeto ser lido pelo senador Eduardo Braga, que eu aproveito para parabenizá-lo e já retiro o destaque do Republicanos. Por solicitação do autor, líder Messias, e da sua bancada, eu determino à secretaria da mesa que retire o destaque apresentado pelo Republicanos, o destaque de número 700. Conceda a palavra à senadora Soraya Tronic. Presidente, em conversa, em petição auricular com o nosso nobre relator Eduardo Braga, e não conseguindo sucesso, Eduardo, que eu sei do drama de Vossa Excelência e que podemos trabalhar nessas propostas em projetos autônomos alternativos, que eu já acalmo toda a população aí que está aguardando os destaques que eu apresentei. Eu também, presidente, retiro os destaques, porque eu já sei que não obterei êxito e estou sim apoiando o nobre relator e desejando que ele também nos apoie nas nossas propostas autônomas. Obrigada. Excelência, o destaque pela liderança do Podemos está mantido. Não, só um minuto. Senador, querido líder Carlos Viana, o destaque que está apresentado e que foi retirado foi um destaque individual da senadora Soraya Tronic, o número 729. Pois não, Excelência. O destaque apresentado por Vossa Excelência pela liderança do Podemos, ele fica mantido. Ok, mantido, Excelência. Que é o 692. Muito obrigado, Excelência. Conceda a palavra ao relator da matéria, senador Eduardo Braga. Senhor presidente, colegas senadores. Querido líder Eduardo, eu sei que a matéria é complexa e eu vou colocar o tempo que Vossa Excelência achar necessário para que Vossa Excelência possa fazer todos os esclarecimentos necessários, mesmo com o esgotamento físico pessoal de Vossa Excelência. Tenho convicção que Vossa Excelência terá o tempo para esclarecer todos os pontos do seu relatório. Então, Vossa Excelência tem o tempo necessário, eu não vou ligar o cronômetro. Presidente, colegas senadores, colegas senadoras, quando eu fui designado pelo presidente Otto Alencar como relator do PLP 108, eu sinceramente imaginei que, por se tratar de um projeto exclusivamente para tratar das questões administrativas do comitê gestor e para tratar das questões jurídicas sobre o IBS e o CBS, de que teríamos um trabalho bem menor do que na emenda constitucional e na Lei Complementar 214, que tratamos de inúmeros regimes diferenciados e tratamos das questões do setor produtivo. Mas, senhor presidente, qual não é a minha surpresa? Este PLP 108 tem solicitado de nossa parte uma dedicação acima do normal. Porque, primeiro, alguns acham que aqui nós estamos tratando de uma matéria que ainda não tratamos, quando, na verdade, esta matéria já foi tratada na Emenda Constitucional 132, votada em 2 turnos na Câmara, votada em 2 turnos no Senado, votada em 2 turnos novamente na Câmara e, portanto, já promulgada. E, diante da Emenda Constitucional, aprovada e promulgada, ela estabelece comandos constitucionais que as leis complementares precisam obedecer, senador Laércio. E, lamentavelmente,
alguns insistem em querer estabelecer nesta lei uma revisão de algo que nós tratamos numa lei constitucional e que, portanto, precisará de mudanças na emenda constitucional para que nós possamos alcançar novos mandamentos constitucionais, o que é possível através de uma emenda constitucional que tramite autonomamente tanto no Senado quanto na Câmara e que seja aprovada em 2 turnos. Ao mesmo tempo, o PLP 108, que se transformou na Lei Complementar 214, foi aonde nós tratamos de toda a questão das alíquotas, aonde tratamos a alíquota padrão, aonde estabelecemos a neutralidade da carga tributária, aonde estabelecemos a segurança jurídica, aonde estabelecemos a transparência, aonde estabelecemos a simplificação e aonde regulamentamos a mudança da origem para o destino, que é uma das mudanças mais fundamentais na reforma tributária. Mas, senhor presidente, mesmo assim, centenas de emendas foram apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça. E lá na Comissão de Constituição e Justiça, mais de 200 emendas foram acatadas. Ora, quando o parecer foi aprovado, acatando e construindo um acordo na Comissão de Constituição e Justiça, este relator imaginou, senhor presidente, que nós tínhamos encontrado um consenso sobre a maioria dos temas que o PLP 108 está tratando. Qual não é a minha novidade? É que aqui no plenário 200 emendas foram apresentadas, senhor presidente. 200 emendas foram apresentadas no plenário do Senado. E nós tivemos que nos dedicar a relatar. Tivemos que nos dedicar a relatar mais 200 emendas. E o relatório que eu vou apresentar a Vossas Excelências acata, além das mais de 200 que acatamos na CCJ, nós estamos acatando mais 50 emendas no plenário do Senado. Então, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós fomos à exaustão na negociação com todos os senadores que apresentaram emendas, fomos à exaustão com a negociação com as associações, com as entidades, com as carreiras públicas, para que pudéssemos trazer um texto ao plenário que pudesse alcançar o consenso. Qual não é a minha novidade? É que, mesmo assim, na última hora, ainda estamos sendo demandados por novas demandas, o que é legítimo, mas que demonstra que nós estamos aqui extrapolando, de certa maneira, a capacidade de manter uma coerência com tudo que nós construímos até agora. Eu faço um apelo a todos os senhores senadores e quero aqui agradecer ao senador Messias de Jesus, líder do Republicanos. Quero agradecer à senadora Soraya Tronic, que compreenderam os argumentos que apresentamos e retiraram seus destaques, porque, efetivamente, nós chegamos à exaustão sobre a matéria. Agora, o que não deu entendimento, que se resolva pelo voto, porque os argumentos já foram todos exauridos, todos discutidos, e agora que se possa estabelecer, através do voto, estas matérias. Dito isso, senhor presidente, trata-se de relatório acerca de emendas de plenário apresentados ao projeto de lei 108 de 2024. Essa proposição
é de máxima importância para o bom andamento da reforma tributária, implementada pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. O PLP 108 de 2024 institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o CGIBS, dispõe sobre o processo administrativo tributário relativo a esse imposto e sobre a distribuição do produto de arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, bem como prever normas gerais do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD. Durante a tramitação da matéria, na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, deste Senado Federal, mantivemos um profícuo debate com entidades representativas da sociedade civil, com representantes fazendários de todos os entes federativos e com as senadoras e senadores, entre outras autoridades públicas. Como resultado, vários aperfeiçoamentos foram introduzidos no texto, o que demandou a apresentação de um substitutivo. No âmbito da Lei Complementar 214, acolhemos diversos ajustes solicitados por União, Estados, Distrito Federal e municípios e pelos próprios congressistas, além do setor produtivo. Estamos convictos de que a redação aprovada na CCJ representa um avanço em direção à segurança jurídica, à redução do contencioso tributário e à isonomia tributária, sem perder de vista a operacionalidade dos sistemas que servirão para a apuração dos novos tributos. Não obstante, entendemos que há espaço para aprimoramento do substitutivo. Nesse sentido, adequamos a redação do texto para evitar interpretações que restringam indevidamente as funções passíveis de serem exercidas pelos servidores cedidos das administrações tributárias e das procuradorias, bem como para que deixe de fazer menção a dispositivo que está sendo revogado pelo substitutivo da CCJ. Acolhemos parcialmente as emendas 519 do senador Eduardo Gomes e 718 do senador Messias de Jesus. Estamos de acordo com a alocação de valores na receita inicial, deveria levar em conta, em vez do domicílio principal do beneficiário, o domicílio principal do participante ou assegurado, em se tratando de contribuições ou prêmios pagos à entidade de previdência complementar ou seguradora, porque um dos dois últimos domicílios corresponde ao domicílio do adquirente nas operações onerosas de serviços. Entendemos igualmente que a emenda 522 do senador Everton e 658 do senador Messias de Jesus merecem ser acatadas. Elas encerram a lacuna existente quanto à alocação na receita inicial do IBS extinto, nas aquisições de bens e serviços dos fundos garantidores e executores de políticas públicas, salvo os serviços de administração e operacionalização, quando os fundos não tiverem cotistas. Acolhemos parcialmente também a emenda 524 do senador Plínio Valério para suprimir a definição de autoridade fiscal introduzida no Código Tributário Nacional. Essa definição, com os devidos ajustes, é circunscrita ao âmbito do IBS e foi transposta para o próprio corpo do PLP.
A fim de contribuir para a viabilidade econômica das sociedades anônimas de futebol, acolhemos a emenda 525 do senador Carlos Portinho. Propomos a redução de 4% para 3% da alíquota dos tributos federais unificados. No mesmo sentido, a redução de 1,5 para 1 da alíquota do CBS e de 3 para 1 da alíquota do IBS. Também propomos excluir a base de cálculo do regime de tributação específica de futebol, TEF, os 5 primeiros anos calendários da Constituição da SAF, as receitas decorrentes da cessão de direitos desportivos de atletas, bem como da transferência ou retorno de atletas a outras entidades esportivas. Senhor presidente, ao acolher esta emenda, nós estamos, na realidade, dando como prejudicado o destaque do PL sobre esta matéria, porque estamos atendendo ao destaque apresentado pelo senador Carlos Portinho, que se referia à questão da SAF. Eu me refiro ao requerimento 701/25, da liderança do PL. Acolhemos parcialmente, com ajustes importantes, as emendas 526, 576, 605, 623 e 695, com vistas a melhorar a regulação da responsabilidade das plataformas digitais. A redação proposta tem por finalidade esclarecer que a plataforma digital, que pode deixar de ser submetida aos acréscimos legais e à penalidade pela falta de emissão de documento fiscal pelo fornecedor, desde que emita o referido documento e recolha o IBS e CBS no prazo de até 30 dias. A redação também delimita de forma mais precisa os efeitos do cumprimento das obrigações acessórias, preservando a lógica da responsabilidade solidária, sem impor sanções indevidas à plataforma que atua com diligência. Também merecem acolhimento as emendas 527 do senador Jorge Cajuru e 613 do senador Wellington Fagundes, que explicam que as chapas que aludem o parágrafo 5º e 6º, todos do artigo 8º do PLP, na redação dada pelo substitutivo da CCJ, devem ser, no mínimo, 2 para cada pleito de escolha de representante dos municípios no Conselho Superior do IBS, o CG-IBS. No que se refere à emenda 531 do senador Isalci Lucas e 579 do senador Messias de Jesus, acolhemos parcialmente seu conteúdo para deixar expresso que não haverá incidência dos novos tributos sobre contribuições associativas estatutárias de natureza não contraprestacional e destinadas à manutenção das associações civis sem fins lucrativos, sem fins econômicos. As emendas 532 do senador Isalci Lucas e do senador Veneziano Vital do Rego, do senador Everton, do senador Luiz Carlos Reins, do senador Messias de Jesus, do senador Jorge Cajuru, do Messias de Jesus, a 594, a do senador Jorge Cajuru, a 698, da professora Dorinha Seabra, representam um avanço técnico e substancial na legislação tributária, visando coibir a fraude e a evasão fiscal no setor de combustíveis.
a inclusão das correntes de gasolina e diesel na sistemática de tributação monofásica do ICMS, além de fortalecer a segurança jurídica, alinha a legislação estadual com a CID de combustíveis, o que promove maior coerência no sistema tributário nacional. Aprimoramos, entretanto, a redação dessas emendas para substituir a expressão ato conjunto por convênio entre os estados e o Distrito Federal, conforme as regras da LCP número 24 de 1975, mas com o quórum previsto na LCP número 160/2017, o que confere maior flexibilidade ao processo de deliberação pelas unidades federativas. Ademais, a inclusão do artigo que vincula o aumento de receita aos ajustes necessários para a adequação da tributação do setor químico demonstra o compromisso com a Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas. A emenda número 536 do senador Eduardo Gomes altera a sistemática de tributação dos arranjos de pagamento com o objetivo de evitar custos de sistemas elevados para atender às obrigações relativas à prestação das informações necessárias para o cálculo dos créditos de IBS e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, dos credenciados, que são os lojistas que aceitam pagamento por cartões de crédito e de débito. Para alcançar tal objetivo, propõe mudar a base de incidência da tributação dos participantes dos arranjos de pagamento da receita líquida dos pagamentos feitos aos demais participantes da receita bruta, com a apropriação de créditos. Além disso, concentra nas credenciadoras que mantêm a relação mais próxima como os credenciados a prestação das informações necessárias para o cálculo dos créditos dos lojistas. Acatamos a emenda pela simplificação e redução de custos trazidas, mas introduzimos os seguintes ajustes de técnica legislativa. Acolhemos também as emendas número 541, de autoria do senador Isalci Lucas, e 710 do senador Messias de Jesus, com pequeno ajuste de redação para assegurar a gratuidade do acesso ao mecanismo de integração sistêmica para o envio e recebimento de dados e transações mínimos destinados à apuração e ao cumprimento de obrigações acessórias relativos ao IBS e à CBS. Trata-se de pleito alinhado aos princípios norteadores da reforma tributária, em especial a transparência fiscal. Acatamos, na forma da primeira emenda, as emendas 560 do senador Eduardo Gomes e 699 do senador Irajá, que trazem um tratamento tributário específico para as empresas responsáveis pela administração de programas de fidelização. Tal tratamento diferenciado é justificado pelas especificidades e complexidade desse tipo de atividade em que a administradora opera como intermediária entre empresas que emitem pontos em favor dos clientes e empresas que aceitam esses pontos como pagamentos por bens e serviços, sendo remunerada principalmente pela margem spread, na atividade de intermediação entre parceiros. As emendas número 592 do senador Efraim Filho e 642 do senador Messias de Jesus
são semelhantes à emenda 536, com pequenas diferenças de redação. Dessa forma, elas também foram acolhidas com os devidos ajustes redacionais. As emendas 574 e 630 do senador Jorge Cajuru propõem a inclusão de nova hipótese de não incidência do ITCMD sobre descontos, abatimentos negociais ou valor decorrente de perdão total ou parcial de dívida, oriundos de operação de crédito ou de investimento realizada por instituição financeira e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ou registradas pela Comissão de Valores Mobiliários, que tenha sido objeto de renegociação ou repactuação pelo credor. A mencionada alteração atende ao solicitado pela emenda, sem necessidade da inclusão de nova hipótese de não incidência. Pelas mesmas razões, também acolhemos parcialmente a emenda do mesmo teor, número 660, do senador Messias de Jesus. A emenda 570 do senador Messias de Jesus sugere retirar a menção às organizações da sociedade civil da definição de instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Sua proposta, basicamente, retoma o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Consideramos as preocupações do senador pertinentes. Por isso, no mérito, acatamos integralmente sua emenda, fazendo, contudo, alguns aperfeiçoamentos de técnica legislativa. Adiante, merecem acolhimentos com ajustes às emendas 582 e 650 do senador Rogério Carvalho, 637 e 678 do senador Messias de Jesus, que aperfeiçoam o mecanismo de integração entre os processos de solução de consulta relativos ao IBS e à CBS. A integração visa a emissão da solução de consulta em conjunto pelos respectivos órgãos do CG-IBS e da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. As citadas emendas propõem a prorrogação, desde que justificada, por 30 dias do prazo inicial, também por 30 dias decorridos, para que o outro órgão, por exemplo, o CG-IBS, se manifeste sobre proposta de solução de consulta a ele submetido pelo órgão consultado, por exemplo, a Receita Federal do Brasil. O dispositivo acrescido permite ao órgão consultado continuar a tramitação do processo de solução de consulta após expirado aquele prazo, sem que o outro órgão tenha se manifestado. Nesse caso, será publicada solução de consulta em conjunto com a informação de aceitação tácita por um dos órgãos. No tocante às disposições que tratam dos bens de uso e consumo pessoal, é necessário ajustar a redação de alguns dispositivos diante do desmembramento que efetivamos no substitutivo aprovado na CCJ. Acolhemos, na comissão, a proposta de retirar o Vale Transporte, o Vale Refeição e o Vale Alimentação da regra que exigia acordo ou convenção coletiva de trabalho para permitir o aprimoramento de crédito sobre as aquisições desses benefícios disponibilizados ao trabalhador.
Faltou, no entanto, prever o modo de apuração do crédito nesses casos, que deverá observar os respectivos débitos do fornecedor extintos, de acordo com o dispositivo no regime de serviços financeiros, observada a disciplina aplicável aos arranjos de pagamento. Por isso, a necessidade de acolhimento das emendas 583 do senador Rogério Carvalho e 636 do senador Messias de Jesus. As emendas 584 e 638 dos senadores Rogério Carvalho e Messias de Jesus merecem acolhida. O dispositivo proposto esclarece que a compensação adotará como parâmetro para o cálculo da redução do nível de benefícios fiscais ou financeiros fiscais a legislação vigente em 31 de maio de 2023, ou quando for o caso, na data de início de produção de efeitos dos benefícios que migram por força de mudanças na legislação estadual, entre essa data e a da promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023, ou que estavam em processo de migração na data de promulgação da referida Emenda Constitucional. A proposta reflete o espírito da norma constitucional e busca garantir segurança jurídica e evitar litígios, razão pela qual acolhemos as citadas emendas. Julgamos oportuna ainda as emendas 585 e 634, de autoria dos senadores Rogério Carvalho e Messias de Jesus, respectivamente. Entendemos que a proposta das emendas está alinhada com o propósito da reforma tributária. Uma vez que não há efetivo recolhimento dos tributos no ano de 2026 e o seu registro expresso afasta as dúvidas que poderiam pairar sobre a questão e, consequentemente, resultar em insegurança jurídica e contencioso tributário. Acolhemos as emendas 586 do senador Nelsinho Trade, 589 do senador Jorge Cajuru e 631 da senadora Augusta Brito, as quais buscam estabelecer que a matéria padrão na fixação das alíquotas de referência do IBS estadual ou do IBS municipal seja a média da razão entre a receita de referência do conjunto dos estados ou dos municípios, conforme o caso, e o Produto Interno Bruto nos anos de 2024 a 2026, em vez de 2012 a 2021. A escolha desse período implica uma razão entre a receita e o PIB da ordem de 0,92% para os municípios, enquanto a escolha daquele eleva a razão para 1,19%. Se a razão observada em 2024 se repetir neste e no próximo ano, a verificação negativa de quase 22,7% nessa razão desconsideraria a melhoria recente ocorrida na disponibilidade de dados tributários municipais e o esforço cada vez maior dos fiscos das municipalidades em instituir, lançar e cobrar o Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza, o ISS. Adiante, devem ser parcialmente acolhidas as emendas 591 do senador Efraim Filho
e 641 do senador Messias de Jesus, que explicam que o nível adequado de consolidação dos documentos fiscais deve ser o municipal. A emenda demanda ajustes unicamente para consignar que essa regra de consolidação a nível municipal somente se aplica no caso em que as operações não gerem crédito ao adquirente, haja vista que, do contrário, a consolidação por adquirente é necessária para permitir a correta contabilização do crédito gerado. As emendas 595 do senador Rogério Carvalho e 646 do senador Messias de Jesus, que são acolhidas parcialmente, propõem duas alterações visando a simplificação de obrigações acessórias. Acolhemos o texto proposto para o parágrafo 7º, que autoriza o regulamento a permitir que o débito tributário de pagamentos antecipados, ocorrido em até 5 dias antes do fornecimento, seja registrado no período de apuração tributária, ao evitar a necessidade de emissão de 2 documentos fiscais para a mesma operação em curto intervalo. A proposta reduz a carga burocrática sobre os contribuintes e simplifica a conformidade fiscal, sem acarretar qualquer prejuízo à arrecadação. Trata-se de um ajuste operacional que confere racionalidade ao sistema. Merecem também acolhimento as emendas 592 do senador Rogério Carvalho e 701 do senador Messias de Jesus, nos pontos em que aclara a redação relativa à LCP, a Lei Complementar número 214, de 2025, quanto à definição dos fatos que devem estar corretamente declaradas para fins de aplicação da redução do percentual de multas de ofício de 75% para 50%. No que tange à cominação da multa não tributária relativa ao split payment, no caso de não recolhimento ou requerimento em atraso, ou a menor do tributo. No tocante à sistemática de apuração eventual, reiteração de infrações e explicitação da necessidade de alto conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal do Brasil para declaração de inaptidão e suspensão da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ. A mesma emenda merece ainda acolhimento no ponto que adiciona novo parágrafo para dispor sobre os percentuais de operação que servirão como base para o cálculo das multas no período de transição. Haja vista que a aplicação da alíquota de referência nesse período poderia resultar em multas irrisórias e, portanto, sem o necessário efeito pedagógico. Mais ainda, a emenda deve ser acolhida parcialmente no tocante à estipulação de limite de tolerância para isenção de multas. Afinal, nenhum procedimento é absolutamente isento de erros, de forma que as instituições financeiras de pagamentos não serão penalizadas se o percentual de recolhimento em atraso não superar o patamar a ser definido em ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS entre 0,01% a 0,5% ou até 1% nos 2 primeiros anos. Ultrapassado esses percentuais, contudo, a multa deverá ser aplicada integralmente. Por outro lado, manifestamo-nos pela rejeição da proposta de inclusão do parágrafo 8º ao artigo 10º, embora a intenção de presumir
a data de entrega do bem com base na emissão do documento fiscal, também busque a simplificação, a criação de uma presunção legal que contraria o elemento temporal de ocorrência do fato gerador, entrega do bem, pode gerar insegurança jurídica e prejuízo ao contribuinte. A matéria carece maior aprofundamento para evitar a criação de um mecanismo que, embora simplificador na aparência, possa dar origem a futuros litígios e contenciosos tributários. As emendas 609 e 663 da senadora Mara Gabrilli e do Dr. Irã visam corrigir falhas técnicas e operacionais no regime diferenciado de medicamentos, no qual o IBS e a CBS incidem com alíquota zero. Especialistas e entidades do setor apontaram problemas, como a inclusão de medicamentos obsoletos, omissão de opção terapêuticas relevantes, ausência de apresentações essenciais e erros na classificação técnica. As emendas substituem o modelo atual, baseado em uma lista fixa, por um sistema dinâmico orientado por linhas de cuidado de saúde, fundamentado no registro sanitário da Anvisa. Essa mudança pretende garantir critérios clínicos e epidemiológicos mais adequados à realidade médica e à necessidade da população. Entendemos justa e adequada a mudança do item 2 do anexo 7º da Lei Complementar 214 de 2025, proposta pela senadora Tereza Cristina, nos termos das emendas 612, a fim de atribuir ao dispositivo a adequada abrangência que deve ter, compreendendo as bebidas vegetais. Com isso, evita-se a segurança jurídica e contencioso tributário, motivo pela qual acatamos a referida emenda. As emendas 628, do senador Rogério Carvalho, e 659, do senador Messias de Jesus, incluem a atividade de proteção patrimonial mutualista no regime específico de serviços financeiros. Tal atividade foi recentemente tratada na Lei Complementar número 213/2025 e passou a estar sujeita à regulamentação e fiscalização da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. Dessa forma, as emendas apenas garantem à atividade proteção patrimonial mutualista o mesmo tratamento tributário já concedido aos seguros e demais serviços financeiros sujeitos à regulamentação estatal. Por tais motivos, as emendas devem ser acolhidas. No entanto, a alteração deve ser feita no artigo 182 da Lei Complementar 214 de 2025, que enumera as operações e atividades que são consideradas serviços financeiros e não por meio de acréscimo de parágrafo ao artigo 113. Acatamos na íntegra as emendas número 648 e 649, ambas de autoria do senador Rogério Carvalho, e 676 e 680, do senador Messias de Jesus, como parcialmente as emendas 622, do senador Efraim Filho, 670 e 671, do senador Wellington Fagundes, 685 e 686, do senador Beto Faro, a fim de atribuir à Diretoria de Procuradorias a competência para realizar a inscrição em dívida ativa
nos casos em que os entes federativos deleguem essa tarefa ao Comitê Gestor do IBS, bem como ampliar o escopo da atuação do Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias para que esse órgão possa se manifestar sobre quaisquer controvérsias jurídicas relativas ao IBS e à CBS. Por fim, senhor presidente, acolhemos parcialmente a emenda 668 do senador Marcelo Castro para especificar a distinção entre o instituto da sessão e a mera disponibilização imediata dos servidores ao CGIBS até 30 de junho de 2026. Senhor presidente, o voto. Ante ao exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade do PLP 108 de 2024 e no mérito pela sua aprovação na forma do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, número 518 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e pelo acolhimento total ou parcial das emendas de plenário, que eu passo a enumerar: 519, 522, 524, 525, 526, 527, 531, 532, 536, 538, 541, 553, 558, 560, 570, 574, 576, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 589, 591, 592, 594, 595, 596, 605, 609, 612, 613, 622, 623, 628, 630, 631, 634, 638, 637, 638, 641, 642, 646, 648, 649, 650, 658, 659, 660, 663, 670, 668, 671, 676, 678, 680, 685, 695, 698, 701, 710 e 718. Com a emenda abaixo, apresentada na condição de subemenda, rejeitadas as demais, tudo na forma do regimento, texto consolidado, senhor presidente. Emenda, desse a seguinte redação ao parágrafo 4º do artigo 52 do projeto de lei complementar 108 de 2024, na redação do substitutivo da CCJ. Parágrafo 4º. O Comitê Gestor do IBS publicará no Diário Oficial da União, por meio de resolução, o orçamento do Comitê Gestor do IBS para o exercício financeiro de 2025, no prazo de até 120 dias, contados da data da eleição do presidente do Comitê Gestor do IBS. Senhor presidente, esse é o voto, e apenas para lembrar a Vossa Excelência que os 3 destaques apresentados pelo PL, o senador Rogério Marinho, aliás, o senador Carlos Portinho não está no plenário,
foram prejudicados em função do acatamento das emendas no parecer. Bem como, senhor presidente, os outros destaques, senhor presidente, eu vou me manifestar quando da apresentação dos mesmos. Esse é o voto, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Presidente, pela ordem. Pela ordem, ao líder Randolfo Rodrigues. Presidente, é rápido, não diz respeito ao assunto, à matéria, mas é pedir a Vossa Excelência fazer um rápido registro. Encontra-se na galeria de nosso Senado Federal, presidente, 20 jovens do nosso Amapá que vieram participar da Conferência Nacional das Mulheres. São 20 jovens que integram o Instituto Lidera, um belíssimo instituto que atua no Amapá, atuando pelo protagonismo da juventude, atuando na organização, formação de grêmios estudantis. Esses jovens desse movimento, deste coletivo, foi responsável, presidente, para o senhor ter ideia, da eleição dos últimos jovens senadores daqui do concurso que fazemos no Senado da República e elegeu recentemente jovem parlamentar do Mercosul. Então, eu queria, presidente, em meu nome e no nome de Vossa Excelência, presidente dessa casa, senador pelo Amapá, dar as boas-vindas às jovens do Instituto Lidera, que vieram para a Conferência Nacional das Mulheres e, ao mesmo tempo, cumprimentar o Instituto Lidera pela atuação que tem tido de defesa, de organização do protagonismo da juventude em nosso Estado. Eu que advenho, que venho dos movimentos juvenis, do movimento estudantil, participei de grêmios estudantis, fico muito orgulhoso quando vejo uma geração muito melhor, inclusive, que a nossa. Por isso, eu sempre saúdo eles dizendo, com os trechos da música do Gonzaguinha, eu sempre ponho fé na fé da moçada, que segue em frente e segura o rojão. É o registro que faço para Vossa Excelência, para dar boas-vindas a essas jovens que estão aqui na galeria do Congresso Nacional, que, para o orgulho nosso, é presidido por um amapaense. Senhor presidente, me permita também, por um minuto, saudar aqui 10 vereadores mineiros das cidades de Pedralva, Santa Rita do Sapucaí, Cambuí, Pouso Alegre, Bueno Brandão, que estão aqui em plenário prestigiando os trabalhos do Senado Federal. São muito bem-vindos e um abraço. Por um minuto complementar o meu voto? Eu queria pedir a atenção do plenário, com um registro feito pelo senador Carlos Viana e pelo líder Randolfo Rodrigues. O querido senador Eduardo Braga, ele está há 50 minutos na tribuna e eu, no começo da minha fala, disse que eu imaginava o quão esgotado estava o líder Eduardo Braga. Eu queria pedir que nós pudéssemos nos dedicar a debater esse assunto, discutir, temos destaques, temos a votação do projeto e eu queria conceder ao senador líder Eduardo Braga complementação de voto na tribuna do Senado. Senhor presidente, é só para cumprir mais um entendimento. A pedido do senador líder Cid Ferreira Gomes e da senadora Augusta Brito, nós, na forma da subemenda à emenda 694, acrescentamos a Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro de 2025, na forma do artigo 174 do substitutivo, o seguinte parágrafo 7º ao artigo 106. Parágrafo 7º. Os benefícios fiscais do regime especial de que trata este artigo aplicam também aos beneficiários do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono REHIDRO, instituído pela Lei 14.948, de 2 de agosto de 2024, observada a disciplina estabelecida na legislação específica. Eu quero complementar o voto, senhor presidente, e aproveitar para congratular as jovens do movimento Integra, de jovens lá do estado do Amapá, da região amazônica, bem como os vereadores, já que eu comecei a minha vida como vereador do estado de Minas Gerais, aqui apresentados pelo eminente senador Carlos Viana.
O parecer do relator Eduardo Braga é pelo acolhimento total ou parcial das emendas de plenário especificadas em seu voto, pela rejeição das demais e pela aprovação da emenda número 720, todas na forma da emenda número 721, substitutivo, constante de texto consolidado no parecer. Naturalmente, com todas as adequações feitas pelo eminente relator em plenário. Completada a instrução, passamos imediatamente à discussão da matéria. Eu consulto o querido líder senador Eduardo Braga. Se Vossa Excelência desejar estar na mesa para fazer a leitura ou a defesa do seu relatório, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu acho que pode ser mais conveniente para Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Por favor, aqui nós temos condições de lhe acomodar e Vossa Excelência fará a defesa com as argumentações necessárias do relatório de Vossa Excelência e dos destaques apresentados. Convido o relator da matéria para se sentar à mesa. Completada a instrução da matéria, nós iniciamos a discussão. A primeira senadora inscrita é a senadora doutora Zenaide Maia, para discutir o relatório do PLP 108. Senhor presidente, eu venho acompanhando essa reforma tributária. Sempre achei que era necessário discutir tributação. Realmente botei muitas emendas na primeira votação, aqui já é a regulamentação, mas sempre fiquei com essa sensação. Claro que se precisava discutir tributação nesse país. Mas o que eu vejo aqui, que vai ser aprovado, que a gente está vendo, é que, na verdade, a essência, essa reforma tributária, ela não é aquela solidária que a gente sonhou. Ela não vai diminuir as desigualdades sociais. Ela é feita que vai ser assim, aprovada. Juntou-se letras, IBS e tudo, mas vai continuar quem ganha muito pagando pouco e quem ganha menos pagando, porque a gente não conseguiu transferir os impostos para o consumo e para os serviços. É uma reforma tributária que teve essa luta. Quero parabenizar aqui o Eduardo Braga, porque isso não é fácil. Eu lembro que quando começou com a PEC mesmo da reforma, eu tinha 140 emendas, que era justamente tributando aqueles produtos que faziam mal à saúde ou ao meio ambiente, mas a gente não consegue tudo o que quer. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte: a reforma tributária foi feita, resumiu os impostos, mas não vai ser a reforma tributária solidária. Ela não vai fazer justiça social, porque a quantidade de emendas que tiveram que ser aprovadas para poder se passar essa reforma tributária, gente, praticamente ficou na mesma coisa, entendeu? Quem ganha muito vai continuar sem pagar imposto, que é justamente lucros e dividendos, imposto mínimo, e os trabalhadores vão continuar. Se não fosse aquela reforma que vai estar aí para ser votada, a isenção até 5 mil, para quem trabalha e quem desconta em folha, não houve mudanças. Acho que o Congresso não teve esse poder, apesar da dedicação grande desse relator, que se não fosse Eduardo Braga jamais teria saído do papel, mas a reforma tributária, se for pensar em redução das desigualdades sociais, realmente não foi, mas é isso aí o que pôde ser feito, né? Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa. Em discussão, concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e o relator, senador Eduardo Braga, pela condução dessa sessão. Eu imagino que muitos pedidos Vossa Excelência recebeu, mas eu vim aqui para agradecer Vossa Excelência de ter acolhido a emenda 586 ao PLP 108 da nossa autoria. Essa emenda corrige uma questão central para a repartição justa da arrecadação entre estados e municípios, ao adotar como referência o período de 2024 a 2026 para o cálculo da média da razão entre a receita e o PIB. Fui demandado pelo secretário de Fazenda do meu estado, que é o presidente da Associação dos Secretários de Fazenda do Brasil, secretário Flávio César. Fui demandado por vários prefeitos das capitais, dentre eles a prefeita da minha cidade, Adriane Lopes, para poder levar essa emenda e Vossa Excelência acatou. Essa mudança é fundamental porque garante maior confiabilidade técnica e previsibilidade, já que os dados mais antigos, que é do período de 2012 a 2021, eram frágeis e inconsistentes e poderiam gerar perdas significativas para os municípios e os estados, inclusive com risco de alíquotas negativas na transição. Ao fixarmos o triênio mais recente como base, asseguramos justiça fiscal, equilíbrio federativo e proteção da arrecadação que sustenta serviços públicos essenciais. Por isso, mais uma vez, reitero o meu reconhecimento ao relator e peço agora aos colegas o apoio para consolidarmos essa conquista, que preserva a autonomia dos entes federativos e reforça a responsabilidade dessa Casa com o Pacto Federativo. Era esse o registro, senhor presidente. Obrigado, senador Nelsinho. Senador Humberto Costa está inscrito para discutir a matéria. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu volto aqui a essa tribuna porque já o fiz quando da votação da reforma tributária para defender o papel importantíssimo que tem o imposto seletivo. Nesse caso, falo novamente sobre o imposto seletivo em relação aos produtos ultraprocessados, principalmente as bebidas açucaradas. O imposto seletivo, ele é um instrumento estratégico, especialmente no que diz respeito à saúde pública, e é também um instrumento estratégico do ponto de vista fiscal. Não é à toa que muitos países desenvolvidos, importantes, adotam esse tipo de imposto para atuar em dois campos. Do ponto de vista fiscal, ao obter uma arrecadação importante quando da cobrança de impostos, de tributos sobre esse tipo de produto. E por outro lado, e até mais importante, porque é um instrumento fundamental, uma ferramenta fundamental para o debate sobre a saúde pública. Ora, muitos desses produtos, especialmente as bebidas açucaradas, elas são causas importantes de doenças que são graves, doenças crônicas e que têm um elevadíssimo custo o seu tratamento para o Serviço Público de Saúde, para o Sistema Único de Saúde. E nós podemos aqui listar
Obesidade, que é uma verdadeira epidemia, não diria nem epidemia, uma verdadeira pandemia, porque acomete milhões de pessoas durante um período extremamente longo e produzindo não somente doenças de repercussão importante na sociedade, mas também para os próprios custos do serviço público. Então aí a obesidade, está aí o diabetes tipo 2, uma doença gravíssima que produz inclusive complicações que fazem com que as pessoas possam desenvolver doenças cardíacas, possam desenvolver doenças nefrológicas e possam desenvolver problemas graves com alto custo para o Sistema Único de Saúde e para o setor privado de assistência à saúde também. Então, o imposto seletivo ele é um instrumento regulatório para reduzir o consumo dos alimentos que causam essas doenças não transmissíveis crônicas. Ora, se eu estabeleço um teto mínimo, praticamente sem relevância, de até 2%, para além da alíquota que vai ser cobrada de todos os impostos, eu estou deixando de cumprir esse papel. E é importante que se saiba que a parcela da população que mais consome esse tipo de alimento, os ultraprocessados, são as pessoas mais pobres. Ou seja, nós temos aí um tributo que deve incidir sobre produtos nocivos à saúde para estimular escolhas alimentares mais saudáveis e que deixam de cumprir esse papel. A geração de um processo de consumo, de uma alimentação saudável, passa sim pela questão educacional, mas passa também, principalmente, pela adoção de impostos que elevem o preço desses produtos e, com isso, diminuam o seu consumo na sociedade, principalmente por esses setores mais pobres. Portanto, no meu entendimento, o relatório que aí está, ele termina fazendo com que um imposto que poderia ser extremamente efetivo, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista do interesse da saúde pública, ele deixe de cumprir esse papel. Obviamente que o presidente da República poderá vetar essa proposição. Obviamente que a Câmara pode também restabelecer o que ela definiu anteriormente, dando a esse tema um objetivo adequado de produzir, como eu disse, um benefício fiscal, mas ao mesmo tempo também um benefício para a saúde pública. Portanto, senhor presidente, esse relatório termina desfazendo aquilo que nós buscamos quando esse imposto foi devidamente adotado na reforma tributária. Esperamos também que mais à frente o governo deverá apresentar as alíquotas para cada um desses produtos que vão ser atingidos pelo imposto seletivo, mas o mais adequado é que isso se fizesse agora e que nós pudéssemos já contar com os efeitos benéficos, que, como eu disse, são importantes para o encaminhamento das pessoas ao consumo de uma alimentação saudável. São importantes para que nós possamos ter um incremento de receitas para o governo e que são importantes também para que a sociedade
possa promover uma mudança importante, significativa no consumo desses alimentos ultraprocessados que são profundamente nocivos para a saúde da população. Não vai ser possível agora, não foi possível. Minha emenda e a emenda da senadora Zenaide, nenhuma das duas foi incorporada, mas nós não vamos parar a luta para que, no momento em que essa reforma tributária venha a ser efetivamente implantada, nós tenhamos o imposto seletivo cumprindo a sua verdadeira e necessária função, e não nós passarmos ao largo de uma questão que é tão crucial. Mas eu tenho esperança, porque a cada dia que se passa, os estudos científicos têm mostrado o quão nocivas têm sido essas bebidas açucaradas. E eu espero que, no momento adequado, o parlamento desse país adote alíquotas que efetivamente façam ser cumpridos os objetivos do imposto seletivo. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a matéria. Conceda a palavra ao líder Eduardo Girão para discutir a matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria cumprimentar o senador Eduardo Braga, que teve toda a paciência, fez aí dezenas de audiências públicas sobre esse assunto, mas eu sou obrigado a concordar com o senador Humberto Costa, com a senadora Zenaide, sobre essa questão do imposto seletivo em bebidas açucaradas, em alimentos multiprocessados, porque realmente trata-se de saúde pública. É incompreensível, relator, com todo o respeito a quem pensa diferente, mas que a gente tenha uma porta escancarada, aberta, para esse tipo de produtos que causam dano à nação sem precedentes. São vidas que estão em jogo e que a gente teve a oportunidade de resguardar e não o fizemos. Então, o que eu espero de alguma forma e apoio seja alguma medida legislativa que nós já temos, inclusive, ou até o governo Lula, de alguma forma, nesse aspecto, e eu darei total apoio, se puder, trazer de volta essa conquista que nós tivemos na última votação. Eu votei contra a reforma tributária, deixei muito claro no discurso da tribuna o porquê, com relação a uma expectativa enorme, sempre tivemos de uma reforma tributária no Brasil. No meu ponto de vista, eu vejo que perdemos essa oportunidade, continuamos aí tendo a maior carga tributária do planeta, e fizemos algo para o governo central, né? Centralizamos, tiramos uma importância federativa nesse processo e centralizamos algo que pode ser muito perigoso para o Brasil, né? O PLP 108 de 2024 concentra um excessivo poder em um órgão nacional único, reduzindo a autonomia federativa e abrindo espaço para disputas políticas na gestão de receitas. A centralização ameaça a concorrência fiscal saudável entre entes, aumenta a burocracia e enfraquece o controle social sobre a arrecadação. Além disso, amplia a insegurança jurídica ao alterar simultaneamente múltiplos tributos, criando riscos para empresas e investidores. O que me preocupa muito nessa criação desse comitê gestor, senador Magno Malta, sobre bens e serviços, vai ser criado. A gente já tem órgãos, conselhos demais no Brasil, senador Pedro, e nós vamos ter que criar mais um. De cara, são 54 cargos, que ninguém sabe como é que vai ser definido, quanto vai receber cada um, fora as assessorias depois, né? Então, quer dizer, nós estamos remando contra uma maré daquele Brasil que a gente acredita. Eu, senador Zequinha Marinho, com todo respeito, acredito que deveríamos deixar na Receita Federal, que já está lá, fortalecer a Receita Federal e não criar um órgão que vai ter aí, claro, politicagem dentro dele, não tenha dúvida
né? Então, eu voto contra, quero manifestar meu voto mais uma vez contrário, mas reconhecendo o trabalho do senador Eduardo Braga, que se dedicou ao máximo nesse projeto. Mas eu quero deixar isso claro, senhor presidente, e agradecer a oportunidade. Continuamos em discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Omar Aziz, em seguida, senador Magno Malta. Senhor presidente, primeiro parabenizar o senador Eduardo Braga pelo esforço. Não é fácil você ter centenas de emendas, discutir uma a uma, ter que conversar com todos os pares, discutir. Mas, senador Girão, eu prefiro que Vossa Excelência não me parabenize e vote a favor do meu relatório depois de tanto esforço. Então, eu vou parabenizar e vou votar a favor do seu relatório. Lógico que o meu partido tem destaque, o senador Lucas tem um destaque, nós vamos discutir. Mas eu vi discurso aqui sobre a questão da bebida açucarada. Primeiro que ele não saiu do imposto seletivo. Ele está mantido no imposto seletivo as bebidas açucaradas. Se limitou, é o imposto. Até porque você não pode deixar aberto para decretozinho que o governo vem e faz e prejudica o investimento e tudo mais. Agora, sabe o que me surpreende? Nenhum produto da Nestlé está no imposto seletivo, nenhum. E ninguém falou nada sobre isso. Ou será que o leite moça, o leite condensado, não é mais açucarado que qualquer outra bebida? Nós temos que parar com a hipocrisia, porque só os derivados de que se faz com leite condensado, todo tipo de doce é prejudicial à saúde. É prejudicial à saúde. Então, a Nestlé, ela tinha que estar no imposto seletivo. Tinha. Aí o cara tem chocolate garotinho, ótimo, para criança comer. Não tem problema, isso não faz mal para a saúde. Faz também. Então, a surpresa minha é falar só sobre a bebida açucarada. E especialistas que fazem estudos não falar sobre outros produtos que fazem tanto mal à saúde como qualquer outro tipo de açucarado. Eu estou falando sobre o leite condensado. Tem alguma coisa mais doce do que o leite condensado? Não tem. Daqui a pouco vão querer colocar o mel no imposto seletivo. Isso tudo é o... Conceda a palavra ao senador Magno Malta para discutir a matéria. Senhor presidente, eu votei contra a reforma tributária. Tenho razões sobejas e vou me manter. Respeitando o trabalho do senador Eduardo Braga, mas essa reforma nada mais é do que um compêndio ideológico. Você investe na indústria, acaba com o setor de serviço, arrebenta com a classe média, ela vira pobre e os pobres viram miseráveis. Realmente, os açucarados, e palmas para a Coca-Cola, inclua-se também os condensados. Qual o problema? Qual o problema? O que não se pode é privilegiar. Realmente, um erro não justifica outro. Então, tem dois erros. Inclua todos, tanto o leite condensado quanto a Coca-Cola, senador Aziz. Eu acho que é simplório. É simplório. Assim, palmas para a Coca-Cola. Então, o meu posicionamento é o seguinte: essa reforma tributária é o fechamento definitivo, esse compêndio ideológico de que nós estamos vivendo. Esse conselhão criado, onde eles vão definir a necessidade regional, e os amigos do rei, certamente, nós já estamos cheios de conselhos aí. Por que não fortalecer a Receita Federal? E mais de 50 cargos vão aparecer, e quem é amigo do rei, certamente será privilegiado, com essa arrecadação vindo toda para dentro do mesmo bojo, para ser comandada por um governo que certamente não se comportará com a necessidade, a não ser dos seus amigos, os amigos do rei. Para tanto, senhor presidente, esse investimento e fortalecimento da indústria e o setor de consumo, que consome o que a indústria faz, não ter condição de consumir, é exatamente isso. Isso é ideológico.
E aí forma-se os pobres advindos da classe média e a classe média fica miserável. E aí o discurso a gente já conhece. Só quem vota em nós é quem ganha um salário mínimo. Para tanto, fico registrado o meu voto contrário a essa reforma. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro reconhecer o trabalho hercúleo que foi feito pelo senador Eduardo Braga, meus parabéns. Eu confesso, senador, que eu sou cético em relação ao contexto geral da reforma. Quando foi a PEC, no primeiro momento eu votei contra, mas reforma temos, precisamos regulamentá-la e tenho certeza que Vossa Excelência fez, né, um trabalho que conseguiu, de certa maneira, encaminhá-la, quem sabe, aí, para um resultado o melhor possível dentro do contexto, né? O grande problema que eu vejo também é essa centralização, embora haja esse desejo de uniformidade. Mas, na verdade, meu pedido de fala aqui é para defender o destaque que será feito pelo Podemos, que para a imposição de um teto de 5% de imposto seletivo para veículos. Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse imposto seletivo, mas eu tenho presente que ele se destina especialmente a produtos que são prejudiciais à saúde. Não entendo a racionalidade da cobrança desse imposto seletivo em relação a automóveis, que é um bem de consumo que os brasileiros utilizam. É claro que se pode eventualmente questionar a poluição gerada pelos veículos, mas, enfim, as pessoas não vão deixar de adquirir carros por conta disso e o peso do tributo em cima dos veículos já é muito grande. Mas, enfim, ficaram lá na PEC os veículos sujeitos à imposição do imposto seletivo. Aí é salutar que nós possamos, pelo menos, defender um teto, né, para poder frear também a sanha arrecadatória. E aqui nem digo desse governo, de todos os governos, porque sempre que um governo tem a possibilidade de aumentar tributo, normalmente ele recorre àqueles bens em relação aos quais o consumo é inevitável, a aquisição é inevitável e a possibilidade de sonegação é muito pequena. Então, essa proposta de, pelo menos, fazer uma limitação, assim como foi feito para vários outros produtos, seria extremamente saudável. Assim, nós sinalizamos para um setor tão importante da nossa economia, em matéria de desenvolvimento, de criação de renda e criação de emprego. Então, eu quero endossar aqui publicamente o destaque que será feito pela liderança do Podemos, para que nós possamos fixar, pelo menos, se nós não conseguirmos eliminar, se nós não conseguimos ainda ter a tranquilidade em saber qual que vai ser a alíquota máxima do IBS ou do CBS, pelo menos vamos colocar um patamar limitador do imposto seletivo a ser cobrado dos automóveis. Porque depois vem lá o governo, seja esse ou seja um futuro, querendo cobrar, eleva essa alíquota e nós ficaremos aí sem condições de dar uma resposta aos milhões de brasileiros que compram automóveis, que não aguentam mais pagar tanto tributo em cima dessas aquisições. E, do outro lado, igualmente, conservamos e preservamos investimentos valiosos para nosso país. Nós vimos, inclusive, o esforço do governo federal, durante a tramitação da reforma, para conceder incentivos fiscais à instalação da indústria automobilística no Nordeste, para saber que é um setor extremamente estratégico para essa matéria. Da mesma maneira, no meu estado do Paraná, nós temos diversas alimontadoras que são estratégicas para o desenvolvimento do estado, assim como vários outros estados, o próprio São Paulo, Minas Gerais, enfim, nossa indústria automobilística tem que ser preservada. Então, eu rogo aqui aos pares que apoiem o destaque que será apresentado pela liderança do Podemos, para que nós possamos dar tranquilidade, segurança jurídica, para que o setor continue investindo no Brasil e os consumidores não se assustem em relação às possibilidades de cobrança de tributos excessivos em cima da indústria automobilística e desse produto tão desejado que são os veículos. Muito obrigado, presidente. Para discutir a matéria, conceda a palavra à senadora Mara Gabrilli.
Obrigada, senhor presidente. Eu queria aqui complementar um pouco a fala do Omar Aziz, meu líder, sobre as bebidas açucaradas. Eu não sei se vocês têm consciência, mas hoje a obesidade ultrapassou a fome no planeta. Então a gente está falando de um produto que criança consome, processados, bebidas, porque assim hoje a alimentação está tão cara que fica mais barato comprar um salgadinho e tomar uma Coca-Cola. Então assim, 2%, pensando que se a gente mantiver essas pessoas com saúde, o SUS vai ter muito menos despesa mais tarde com diabetes e com muitas outras doenças causadas pelas bebidas açucaradas. A gente pode estabelecer um teto, mas 2%, levando em consideração que faz mal, que já é comprovado, que está acontecendo isso. As crianças e adolescentes estão consumindo e estão virando pessoas obesas e desnutridas. Então, eu acho que no caso, e a gente está falando de uma lei complementar agora, e que deveria ser discutido num outro momento, não numa lei complementar, e deixar esse 2% de teto numa bebida açucarada que todos nós aqui, sem exceção, sabe que faz muito mal e que não tem que admitir que a obesidade ultrapasse a fome, que são duas vergonhas. Então a gente tem que cuidar da fome e não dar bebida açucarada para as pessoas. É só isso que eu queria complementar. Para discutir a matéria, concede a palavra ao líder Efraim Filho. Senhor presidente Davi Alcolumbre, senhor relator Eduardo Braga, primeiramente meus parabéns ao trabalho hercúleo. Conversava há pouco com Vossa Excelência, falava que não é apenas esse processo da Lei Complementar 108, é uma trilogia, né? E essa trilogia, tal qual nos cinemas, ela chega a hora de um The End. Não sei se é esse o caso, ou se ainda virão spin-offs por aí, como é que se chama atualmente, pegando o mundo moderno, principalmente a juventude que estava ali em cima, entende mais do que nós. Mas eu fiz questão de ocupar a tribuna, meu caro relator, senador Eduardo Braga, porque, diferente até de um sentimento que a gente escuta, eu não sou profeta do caos. Eu acredito que nós tomamos uma grande e acertada decisão em avançar com a reforma tributária. Há divergências? Claro que há divergências, mas há uma convergência que não se pode abrir mão. É que o atual modelo está esgotado. Seria a pior das decisões permanecer onde estamos, ficar no atoleiro. É um sistema arcaico, obsoleto, ultrapassado, nos joga nas últimas posições no ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E mesmo assim, o empreendedor brasileiro, que é um herói da resistência, não sucumbe a esse manicômio tributário, a esse caos de emaranhado de leis e sobrevive. Então era missão nossa entregar um modelo mais simples, menos burocrático, e que facilita a vida de quem produz. Fomos fazer uma jabuticaba tupiniquim? Não. Fomos buscar naquilo que funciona nas economias mais desenvolvidas do mundo, inclusive nos países da OCDE, o que funciona que é o IVA. Claro que no Brasil, senador Cid Gomes, até para copiar dá trabalho. E aí nós fomos fazer um IVA dual para atender a 3 níveis de federação. Mas porque se achou que era o melhor? Não. Porque não tem confiança dos municípios dos estados no governo federal, então tinha que repartir o recurso logo na largada. É por isso que tem CBS e IBS. Não é por uma questão técnica, não é por uma questão técnica, é por uma questão operacional. Mas avançamos e haverá o tempo para se fazer esses aperfeiçoamentos. E concluo, senhor presidente, para não me estender mais tanto, dizer que outra
tema que eu falava com o senador Eduardo Braga. Muitas pessoas jogaram todos os holofotes sobre a PEC. Achavam que era na PEC que se concentraria as decisões mais importantes. Mas se viu, com o passar dos tempos, que essa Lei Complementar 108, ela trazia e traz situações extremamente relevantes e que passaram ao largo de uma discussão mais aprofundada de muitos dos parlamentares, tanto na Câmara ou no Senado, meu caro relator, senador Eduardo Braga. Muitos, inclusive a imprensa, a sociedade, achava que a PEC estava resolvendo tudo, e não é assim. O custo Brasil, que é aquilo que se busca combater com a reforma tributária, é nessa 108 que ele está concentrado. O custo Brasil não está nas alíquotas, ele está na burocracia, e é na 108 que se procura enfrentar esse tripé nefasto de alta carga, de burocracia excessiva e de insegurança jurídica. Esse tripé atrapalha muito quem quer empreender no Brasil. Então, apesar de eventuais divergências, chegamos a uma votação em que poucos destaques estão apresentados, serão enfrentados, alguns aprovados ou não, mas eu acredito que o Senado encerrará essa trilogia com um grande feito a favor da sociedade. Temos que discutir, foi levantado aqui inclusive, as situações do setor de comércio e serviços que precisam ser olhadas de forma diferenciada. Sim, o agro e a indústria também, mas para isso o tempo de transição vai permitir identificar onde essas distorções estão, para que a gente possa calibrar. Tenho certeza que nenhum senador aqui irá compactuar num cenário de terra arrasada para qualquer setor. Se o setor de comércio e serviços que eu defendo encontrar que na vida real, no primeiro ano da transição, estará descalibrado, nós teremos condições e tempo para poder fazer esse conserto, até porque no primeiro ano se pagará apenas 0,1% no novo modelo. É por isso que o sistema de transição é importante. Vejo algumas críticas dizendo, é muito tempo de transição, mas não podia ser numa virada de chave para não deixar alguns setores totalmente descobertos nessa mudança. Então, fiz questão de deixar registrado aqui na tribuna o meu elogio e a minha solidariedade aos esforço hercúleo do senador Eduardo Braga para poder chegar ao final com esse relatório. Meus parabéns, senador, e o encaminhamento em nome da liderança do União Brasil é votar sim ao projeto. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao senador Isalci Lucas. Em seguida, o senador Rogério Carvalho. Presidente, só pela ordem, para não perder tempo, eu conversei com o relator Braga e o relator Braga vai topar, já me esclareceu sobre o nosso destaque do PDT, então eu já peço para retirar e na fala dele ele vai colocar a contemplação nossa, que a minha emenda já está contemplada no relatório dele, ele vai só reafirmar. Obrigado. Queria cumprimentar Vossa Excelência e o relator da matéria pela conciliação em acatar o destaque proposto pelo PDT. Nós não estamos acatando o destaque. Ok. Já está contemplado no texto. Concedo a palavra para discutir a matéria ao senador Isalci Lucas. Mas vai retirar o destaque. Mas de repente, meu amigo, o cara diz que foi atendeu e depois não tira. Senhor presidente, eu vou dar alguns dados aqui para vocês entenderem o que nós estamos votando. De outubro de 88 até hoje, foram editados 7,8 milhões de normas no Brasil. Normas que envolvem medida provisória, decreto, portaria. Ou seja, 860 normas por dia útil no Brasil. Essa é a nossa legislação tributária. São mais de 5 mil municípios, 27 estados, todo dia editando sobre ICMS, ISS, IPTU e etc. Então, ninguém entende, nem a gente que é contador de formação, a gente tem dificuldades
de trabalhar com um sistema como esse. Então, nós temos hoje, de fato, o pior sistema tributário do mundo, o mais complexo, o mais burocrático, muita insegurança jurídica, até o Supremo, né, mudando de opinião de vez em quando. Mas, na prática, eu não poderia deixar aqui, viu, o senador Eduardo Braga, eu não poderia deixar de falar de Vossa Excelência. Eu tive o privilégio de presidir 22 audiências públicas no PL 214. E sei da importância desse tema e sei do envolvimento que Vossa Excelência teve durante todo esse período. Não é fácil atender interesses de municípios, estados, contribuintes, empresários, setores. Então, eu quero parabenizá-lo pelo conteúdo que foi construído, pela forma como foi feito. Nós teremos uma transição. Essa transição, a gente vai poder avaliar, ano a ano, o andamento, exatamente. Então, eu acho assim, estamos no caminho certo. Evidente que tem distorções que nós precisamos buscar corrigir. É o caso do Simples, que a gente não sabe ainda, na prática, qual vai ser o reflexo do Simples. Porque, sinceramente, na hora de fazer a compra, a pessoa vai optar em comprar de uma pequena empresa que não tem crédito e uma grande empresa que tem crédito. E que muitas vezes a grande empresa tem um preço menor. As pessoas vão comprar das grandes empresas. E com isso vai trazer prejuízo para as pequenas empresas. Então, mas é uma coisa que nós estamos trocando o pneu com o carro andando. A gente vai descobrindo, vamos buscando soluções, né, com relação a essa questão. Tem algumas melhorias que poderiam ter sido feitas, como a questão lá da nossa querida Mara Gabrilli, que fez a defesa maravilhosa das pessoas com deficiência. Tinha muita distorção, foi corrigido muita coisa. Teria ainda algumas coisas para ajustar, mas de qualquer forma é impossível agradar 100% todo mundo. Mas acho que foi um avanço muito grande e eu quero dizer que, como contador, que fico orgulhoso de ter uma legislação, por mais que tenha algumas dificuldades com o setor de serviço, que a gente ainda tem, porque tem essa questão da... Nós temos a PEC que deu 90 dias para o governo apresentar aqui a desoneração. Até agora não chegou projeto nenhum. É um gargalo que nós temos nas empresas prestadoras de serviço. A grande maioria dos segmentos, seja de educação, prestação de serviço, praticamente 70%, 80% do custo é mão de obra. E aí essas empresas são taxadas com a questão da Previdência, que é outro problema que nós temos que enfrentar, não é? Porque a pirâmide virou, até pouco tempo, né? Nós tínhamos poucos aposentados e muita gente trabalhando. Hoje nós temos pouca gente trabalhando e muitos aposentados. Então isso não funciona pelo sistema. O sistema nosso é quem trabalha paga. Então o cara que está trabalhando hoje está pagando o aposentado. Não tem poupança, não tem um fundo, não tem nada disso. Vai arrecadando, vai pagando. E daqui a pouco a gente arrecada menos do que paga. Então, a gente já sabe o que vai dar isso aí. Então, senador Eduardo, parabéns a Vossa Excelência e também pelo acatamento das minhas emendas. Acho que, não sei se foi que tive o maior número de emendas, mas com certeza grande parte delas foram acatadas e agradeço a Vossa Excelência. Obrigado. Para discutir a matéria, concedo a palavra ao líder, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhor relator, Eduardo Braga, em primeiro lugar, eu quero cumprimentá-lo pelo esforço que Vossa Excelência fez ao longo desses meses, não foi desses dias. Primeiro, o senhor foi relator da primeira etapa dessa reforma, da PEC, de tudo aquilo que dá base para este momento. Essa não é um puxadinho, não é um puxadinho que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo e aprovando no dia de hoje uma das estruturas tributárias mais modernas do mundo. Vossa Excelência teceu com um bordadeiro, teceu esse bordado chamado Estrutura Tributária do Brasil, Estrutura de Gestão Tributária do Brasil, porque não é só uma reforma tributária,
é uma estrutura de gestão tributária que está sendo discutida e aprovada no Congresso Nacional em parceria, ou quer dizer, em conjunto com todo o trabalho que foi feito pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Indústria e Comércio, com o envolvimento de secretarias municipais, secretarias estaduais, com secretários estaduais de Fazenda, secretários municipais, ou seja, uma concertação em que Vossa Excelência cumpriu o papel de maestro dessa orquestra, definindo e, com a sua inteligência, costurando e apresentando um texto que, pelo que tem de destaque, já está aprovado. Pelo que tem de destaque e aquilo que precisa ser visto aqui depois da aprovação do texto principal, já está resolvida essa etapa da conformação de uma nova estrutura de gestão e tributária do nosso país. O Brasil terá um dos sistemas, se não o sistema tributário mais moderno e mais checável do mundo. Ou seja, nós vamos ter toda essa estrutura tributária sendo gerida, sendo acompanhada de forma digital, de forma eletrônica, ou seja, é uma conquista que a gente vai servir de exemplo e de modelo para o mundo. Às vezes a gente sai para ver outros países, conhecer outros sistemas de outros países, e eles vão vir aqui para conhecer esta concertação e o resultado dessa concertação, desse grande concerto que é essa reforma tributária. Mas, por outro lado, eu quero chamar a atenção que não é qualquer reforma tributária, é a reforma tributária que mexe com o Brasil, mexe com a população em função da mudança da cobrança da origem para o destino, ou seja, o dinheiro vai ficar, ou seja, a riqueza tributária vai ficar para quem consome ou no lugar onde é consumido a energia elétrica, onde é consumido o combustível, onde é consumido qualquer bem e serviço, vai deixar o tributo no lugar onde é consumido. E isso já é uma revolução por si. A outra questão é o fato da gente não cobrar imposto daqueles produtos que são consumidos pela maioria da população, principalmente incluindo aí a população mais pobre e de menor renda, ou seja, essa população vai pagar menos imposto. Portanto, essa estrutura tributária, ela é progressiva, ela não é regressiva, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais imposto. Além disso, essa estrutura e essa reforma tributária, ela traz algo extraordinário, que é a devolução para a população de baixa renda que consome um bem ou um serviço e que pode receber de volta o tributo por conta da sua condição. Portanto, senhor relator, senhoras e senhores senadores e senadoras, nós estamos diante de um grande feito de um governo do presidente Lula, feito pelo parlamento brasileiro, feito pelo Ministério da Fazenda e todos os assessores, ou seja, nós estamos num dia que o Brasil precisa se orgulhar da sua institucionalidade, porque isso terá impacto não para esta geração somente, vai impactar na vida dessa geração, da geração que já se aposentou e das futuras gerações. Portanto, é um momento de grande alegria e que o Brasil precisa olhar para esta casa parlamentar, estas casas parlamentares, para este Congresso Nacional, para o desempenho do nosso governo, do presidente Lula e todos nós que estamos aqui por entregarmos ao Brasil essa revolução que é a revolução institucional da justiça tributária, da justiça social em última instância. Portanto, eu queria deixar aqui consignado, nesse dia de grande importância, nesse dia histórico, eu quero deixar consignado a minha satisfação e o meu agradecimento a Vossa Excelência por consertar, por ser o grande maestro dessa entrega ao Brasil e aos brasileiros, e também agradecer ao ministro Haddad, agradecer ao presidente Lula por todo o trabalho que
esse governo e esse Congresso têm feito sob a liderança de todos eles. Muito obrigado, senhor presidente. Informa ao plenário que não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Eu concedo a palavra, portanto, ao relator da matéria que solicitou a sua inscrição. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, minha primeira palavra é para agradecer. Agradecer a todos e a todas as senadoras pela contribuição, pela compreensão e pela construção dos diversos textos. Esta é a primeira reforma que o Brasil faz em regime democrático. Portanto, nós não podemos dizer que esta reforma pertence a ninguém, pertence a todos. Agora, nós precisamos fazer algumas reposições para que a opinião pública não fique desinformada sobre o que nós estamos votando. Pelo amor de Deus, nós estamos votando uma reforma tributária sobre bens e consumo. Nós não estamos votando reforma tributária sobre renda. Bens e consumo, nós estamos inovando como poucos fizeram, porque nós desoneramos a cesta básica com alíquota zero. Se isso não for desonerar os que menos podem, eu não sei o que é desonerar o que menos podem. Nós botamos isto para todos os produtos da cesta básica, toda a proteína animal, do rabo ao chifre do boi, do rabo à orelha do porco, do ovo a frango e galinha, do tambaqui ao filhote do Amapá. Só excluímos o salmão, porque não é produzido no Brasil. Excluímos o caviar, que o pobre não come e que não compra, que estavam sendo desonerados equivocadamente pelo manicômio tributário que o Brasil possuía. Agora, nós votamos terminativamente na Comissão de Assuntos Econômicos, presididas pelo presidente Renan Calheiros, lá sim, a reforma do imposto de renda, inclusive apresentada por mim, para desonerar aqueles que ganham menos nesse país. Isto é reforma sobre renda. E, terminativamente, o relatório do senador Renan Calheiros foi aprovado unanimemente.